dentro de uma nova ordem mundial. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, trazendo esses dados para a gente, a importância dessa bandeira que o país tem empunhado em 2025. De fato, o Brasil assumiu um protagonismo na liderança de diferentes fóruns e países, né? O ano passado, o Brasil liderou o chamado G20, que reúne os países mais ricos do mundo, e agora, em 2025, ele exerce, de um lado, a liderança do BRICS e, de outro lado, a liderança do Mercosul, contemplando, inclusive, o evento importantíssimo da COP30, a ser realizado agora no segundo semestre do ano, em Belém. Bom, esse protagonismo brasileiro, de certa maneira, consagra uma especificidade que o Brasil tem em relação aos demais países, cerca de 200 países do mundo. O Brasil está entre os 5 países que possuem um produto interno bruto superior a $1 trilhão. É um país com mais de 100 milhões de habitantes e é um país com um grande território nacional. São poucos os países que reúnem esses 3 elementos, né? É importante evidenciar, nosso modo de ver, essa conjugação de características brasileiras, porque, como já tive essa oportunidade de destacar, nós estamos vivendo talvez o maior acontecimento, o acontecimento mais importante dos últimos 500 anos. Até o século XVI, praticamente, poderíamos dizer que o que havia de organização, civilização chinesa e indiana, por exemplo, representava o que havia de mais avançado nas antigas sociedades agrárias, né? A Europa era uma sociedade ainda muito primitiva, e as chamadas rotas da seda, que traziam o que havia de mais importante no comércio daquela época, da antiga Ásia para a antiga Europa ocidental, né? O que acontece a partir do século XVI, fundamentalmente, é o período das grandes navegações, reconhecimento, descobrimento de novos continentes, como é o caso do continente americano, e isso, de certa maneira, altera a dinâmica do mundo, colocando como centralidade produtiva, cultural, de informações e formações a Europa, né? Reconhecida como o chamado eurocentrismo. Isso basicamente até ao longo do século XIX, especialmente com a emergência do capitalismo, a Revolução Industrial, o papel importante que a Inglaterra vai ter. No século XX, século marcado pela primeira metade com 2 grandes guerras mundiais, a Inglaterra perde importância e aí ascende os Estados Unidos. Então, nós temos praticamente um conjunto de quase 500 anos de protagonismo ocidental e, sobretudo, dos chamados países do norte global. O que nós estamos vendo nesse primeiro quarto do século XXI é que, de certa maneira, há um deslocamento desse dinamismo econômico, comercial, tecnológico, cultural do Ocidente para o Oriente. E, ao mesmo tempo, uma ascensão dos países que estão no sul global. A propósito, o próprio IBGE divulgou, este ano, um mapa mundi invertido, em que coloca, na verdade, o hemisfério sul, né, na parte superior do mapa mundi e os países do norte global na parte inferior, né? Porque isso, de certa maneira, leva a uma reflexão crítica ao pensamento que existe ainda hoje, dominante, né, de quem está na parte superior, são os países desenvolvidos, onde tem uma cultura superior, e os países do sul global estariam numa situação de inferioridade. Então, essa reflexão acerca dessa mudança de rumo que nós estamos vivendo hoje, ela precisa ser levada aos institutos de estudos, pesquisas, às universidades, às escolas. O país precisa refletir sobre isso, porque é um novo horizonte que se abre, especialmente para o Brasil, e talvez esse protagonismo pela qual nós começamos inicialmente a chamar a atenção para o fato de que o Brasil lidera vários blocos de países, inclusive, possa ter esse novo formato constitutivo de um mundo diferente que nós temos hoje, um mundo muito marcado atualmente pela desigualdade, por guerras, por um comércio muito imperfeito. Então, o Brasil tem um papel especial nesse sentido e por isso que o Fórum
o Triplo Fórum Internacional da Governança do Sul Global ganha dimensão nesse momento. Um dado interessante sobre esse encontro, que vem na esteira de outros encontros que estão acontecendo no país, como eu comentei há pouco tempo, é que nesse evento especificamente há também uma reunião de chefes de institutos de pesquisa. O que eu gostaria de perguntar para o senhor é qual é a importância, no caso, dessa reunião de institutos de pesquisas e o papel do IBGE enquanto um instituto que trabalha com geografia e estatística na elaboração de políticas públicas e até de estratégias que proporcionem essa mudança do protagonismo do Brasil e de outros países do Hemisfério Sul, com todas essas mudanças na dinâmica mundial que o senhor acabou de colocar. Podemos começar destacando o ineditismo do Brasil em 1938 ter combinado estatística com geografia, um fato inédito naquele momento, porque os institutos, basicamente nos outros países, eram institutos de estatísticas. Podemos, inclusive, reconhecer no Brasil que a primeira instituição que vai produzir a estatística oficial do nosso país, ela é constituída em 1871 e foi responsável pela realização do primeiro censo demográfico brasileiro de 1872. E veio até basicamente os anos de 1930. Era uma instituição, portanto, que tratava só de estatística. No governo Getúlio Vargas, houve justamente essa opção, diante de um país de dimensão continental, de combinar a geografia com a estatística, combinar o nosso relevo, os nossos recursos naturais, mapas, fronteiras, com dados de população, dados relativos às condições de vida dos brasileiros, constituindo informações para quem desejava dos governos planejar um outro horizonte para o país. Estamos falando, obviamente, nos anos 30, de um país com condições de vida muito primitivas, né? Basta dizer que, naquele momento, a expectativa média de vida dos brasileiros era de 34 anos de idade. Né? Então, as estatísticas, combinada com geografia, afirmaram um novo modo de planejar a partir do Brasil. Tanto é verdade que somente em 1983, por exemplo, o México reconstitui o seu sistema estatístico combinando com geografia e, mais recentemente, em 2005, a Libéria também constitui um instituto combinando com geografia. São praticamente só esses três países que fazem esta combinação que nos parece extremamente perfeita, né? Tudo isso, obviamente, diz respeito a não somente o ineditismo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mas a liderança que ele vem tendo nesses últimos anos, né? No ano passado, o IBGE liderou várias discussões entre os Institutos Nacionais de Estatísticas dos países que compõem o G20, por exemplo. Fizemos discussões sobre, por exemplo, contagem de moradores em condições de rua, por exemplo. Fizemos encontros para tratar da metodologia sobre a economia de serviços, a economia digital. E, neste ano, nós estamos realizando, então, o fórum dos chefes de estatísticas, dos Institutos Nacionais de Estatísticas dos países dos BRICS. Foram 2 dias de debates em que se avançou do ponto de vista da cooperação. Por exemplo, a integração das escolas de formação dos países dos BRICS em estatística, por exemplo, né? Uma melhor qualificação dos servidores, dos técnicos, diante de uma mudança metodológica e tecnológica que está em curso. A presença da inteligência artificial, por exemplo, na realização de pesquisas, no exercício da própria estatística, não é? Ao mesmo tempo, toda a produção nova, necessária, de indicadores da chamada era digital, né? Nós estamos falando de sociedades hoje hiperconectadas. Isso tem um impacto muito grande na atividade econômica, atividade social, cultural. Então, esse encontro marcou, na verdade, uma mudança de rumo até ao que tínhamos até então, do ponto de vista do papel das estatísticas dos BRICS.
Isso ganhou relevo, diga-se de passagem, desde o ano passado, quando a reunião em Kazan, em Moscou, os chefes de Estado dos BRICS definiram que as estatísticas teriam centralidade no planejamento e na preparação de políticas públicas mais adequadas para olhar a realidade do sul global, né? Quando nós reunimos países como Brasil, Etiópia, Egito, China, Rússia, Indonésia, Índia, são países que estão em um contexto diferente do norte global, por exemplo, têm realidades próprias e pressupõem ter metodologias e estatísticas adequadas à sua própria realidade. Então, esse esforço, nosso modo de ver, está marcado pelo êxito deste encontro e também pela realização do fórum tripartite aqui em Fortaleza, que abriu a oportunidade de termos, então, também instituições estatísticas de países do Mercosul, dos países que estão vinculados ao bioma amazônico e de língua portuguesa. Então, o Brasil está ampliando a sua relação de oportunidade e de cooperação com mais países do âmbito sul global. Essa integração desses países, né? Dentro desse fórum, tem essa integração dos institutos de pesquisa, a importância das estatísticas e dos dados na era digital e, dentro disso, essa ideia de mudança da governança, especialmente do protagonismo do sul global. Agora, dentro desse fórum também foram discutidos os riscos e as oportunidades da digitalização para esse conjunto de países. E em termos de infraestrutura, em termos até de tecnologia, o domínio no mundo digital não são exatamente dos países do sul global. Eu gostaria que o senhor comentasse esses riscos e oportunidades dentro de um cenário em que as estatísticas são tão importantes para a formulação de políticas públicas, para essas estratégias de mudanças na ordem global com o protagonismo dos países do hemisfério sul, em um mundo em que o domínio das tecnologias digitais, tanto em software quanto em hardware, não estão no hemisfério sul. Muito importante esse questionamento. Veja, se nós olharmos do ponto de vista histórico, no caso brasileiro, nós tivemos no início do século XIX um grande debate das gerações de brasileiros acerca da soberania política. Era fundamental que o Brasil tivesse decisões feitas pelos seus próprios residentes, rompendo com a condição colonial. Então, 1822, o ano da nossa independência, marca, na verdade, a soberania política. As decisões do país são tomadas internamente por seus residentes. Um século depois, praticamente no início do século XX, nós temos um outro debate importante no Brasil, que foi um debate sobre a soberania econômica. Porque naquele momento se percebia que, na realidade, grande parte das decisões econômicas, decisões sobre produzir, como produzir, para quem produzir, eram, de certa maneira, tomadas de fora. O Brasil era um país que exportava produtos primários, mas ele exportava não para atender o consumo interno, mas sim o consumo externo. Então, foi um momento de importante discussão e debate e que chegou à conclusão que um país que deve ter soberania política também deve ter soberania econômica no que diz respeito às decisões sobre o que produzir, para quem produzir. O projeto de industrialização nacional, introduzido na década de 1930, é um marco nesse sentido. Eu diria que nesse começo, nesses primeiros 3 décadas do século XXI, um debate que está ganhando dimensão é um debate sobre a soberania de dados. Porque o que está acontecendo? Na sociedade industrial, na era industrial, por exemplo, os institutos de estatística, no caso do IBGE, ele produzia os dados, ele tinha um monopólio da informação e essas informações eram passadas para a sociedade, serviam de base para o planejamento nacional, para a tomada de decisões de presidentes, governadores, prefeitos, enfim. O que nós estamos vendo hoje é que, na realidade, nós temos hoje a presença de Big Techs, essas grandes empresas de tecnologias, que são estrangeiras e que, através do uso de tecnologia, através das redes sociais, elas, na verdade, estão capturando informações, dados pessoais. Cada um de nós participa de uma rede social e, para participar da rede social, ele tem que aceitar,
a política de privacidade da empresa, que, em geral, define que todas as informações que nós passamos pela rede social não nos pertence, o que significa dizer que as nossas fotografias, né, as decisões sobre direção, para onde ir, decisões de compra, de pagamento, o entretenimento, enfim, tudo que a gente faz pela internet, através das redes sociais, está sendo capturado por essas grandes empresas privadas e que absorvem essas informações brutas, acolhem, sistematizam e transformam num grande modelo de negócio, um modelo de negócio altamente rentável, que praticamente não paga impostos para o país, não transfere ou compartilha tecnologia. Então, essa é uma questão muito importante, porque, por exemplo, o IBGE leva um tempo, geralmente 10 anos, para fazer entre um censo demográfico e outro. O IBGE fez em 2022 o 13º censo demográfico, visitou 90 milhões de domicílios, né? Está ainda hoje divulgando informações relativas a esse censo. Agora, ao final de cada dia, por exemplo, né, as empresas de tecnologia que governam as redes sociais, elas têm praticamente um censo de todos os usuários das informações que eles transmitiram através do uso das redes sociais. O que significa dizer que essas grandes empresas de tecnologia possuem mais informações, até mesmo que o próprio IBGE. Mais informações que o presidente da República, o governador, o prefeito, o Poder Legislativo e o Judiciário. Então, essa é uma questão chave pela qual nós tratamos aqui no Triplo Fórum, a questão da soberania de dados. O Brasil precisa tomar uma decisão muito importante, assim como ele fez grandes investimentos para sair da sociedade agrária para uma sociedade industrial, muitos investimentos foram feitos para introduzir, não é, a produção industrial, a manufatura em várias localidades. É preciso que o país tenha um conjunto crescente de investimentos para poder ter autonomia do ponto de vista da tecnologia e desse processo de digitalização que nós estamos vivendo hoje. O senhor fala também, em um dos pontos que foi abordado, principalmente na abertura do evento, sobre a importância desses dados, dessas estatísticas para a formulação de políticas públicas preditivas. Como é que são essas políticas públicas preditivas e que vantagens essa coleta de dados, esse potencial que o IBGE tem, junto a outros institutos de ciência de dados, tem para a formulação dessas políticas públicas preditivas? Também outro ponto importante, nós entendemos que estamos próximos de dar um salto qualitativo e quantitativo na produção do conhecimento a partir da estatística da geografia no Brasil, né? Vamos começar entendendo que as políticas públicas, não, elas partem, em geral, da realidade observada. Então, por exemplo, o IBGE divulga o desemprego. Desemprego foi uma pesquisa realizada há 30 dias anteriores ou até mais. Então, as estatísticas, os dados oficiais informam, em geral, sobre o passado recente. Nós estamos divulgando informações do Censo Demográfico de 2022. Nós estamos em 2025, né? São quase 3 anos depois. Hoje, na era digital, né, todos que tomam decisões, eles precisam de informações mais imediatas, mais próximas possíveis, e por isso que nós estamos trabalhando com essa novidade, que é o uso da estatística preditiva. O que significa isso? Trabalhar, na verdade, com tendências, antecipar possíveis realidades que o país pode vir a ter, preparando melhor as políticas públicas. Um exemplo concreto. Nós estamos vivendo um processo de transição demográfica e sabemos, né, que a partir da década de 2040, possivelmente a população brasileira vai reduzir em termos absolutos, porque o número de nascidos será menor do que o número de pessoas que vão morrer. Bom, nesse sentido, então, há um processo de envelhecimento do país. Cresce a parcela da população com 60 anos e mais. Nós podemos projetar isso, por exemplo, para o ano 2040. Quantos serão os brasileiros com 60 anos e mais, na condição de envelhecimento? Por onde estarão, possivelmente, residindo? Serão em cidades pequenas, cidades grandes? Estarão em regiões sob risco de enchente, risco de desmoronamento? Nessas localidades onde residirão,
são localidades que dispõem de serviços, de cuidados para as pessoas com mais idade. Então, esse tipo de cenário, não é? Ele pode, na verdade, ser projetado e de forma preditiva, com um certo grau de precisão. E, com isso, obviamente, oferecer a oportunidade de quem está à frente do governo, dos estados, municípios, quem está à frente de empresas privadas, enfim, possa tomar decisões antecipadas, para que uma realidade não adequada não venha a ocorrer. Posso falar também a respeito de um projeto muito importante que está em curso no Brasil, que são as rotas de integração sul-americana. São 5 rotas que vão integrar o Brasil nos países sul-americanos em contato com portos do Pacífico. Importantíssimo esse tipo de decisão. Agora, será que o Brasil, ao fazer este movimento, ele vai repetir o próprio processo de urbanização que nós tivemos ao largo das regiões litorâneas, por exemplo, que a gente conhece as nossas cidades. São cidades que têm um centro, em geral, avançado, mas é permeado de uma periferia empobrecida, é permeado de problemas de favela, enfim, uma desigualdade muito grande. Então, o Brasil pode se antecipar à realidade a partir desse tipo de informação que o IBGE espera produzir e está em parceria com vários ministérios nesse sentido de integrar bancos de dados, registros administrativos, para poder oferecer informações melhores para quem toma decisão de política pública no Brasil. Essas informações todas dentro desse contexto contexto das políticas públicas, né? A gente entra em questões de geopolítica nesse fórum, questões de políticas públicas voltadas para as questões nacionais. São vários temas que foram tratados nesse triplo fórum internacional que aconteceu em Fortaleza, no Ceará. Geopolítica, políticas públicas, geografia e estatística, são todos assuntos de cidadania. E eu pergunto, senhor presidente, para o senhor o que é cidadania? Sempre muito difícil sintetizar, né? Quase seria mais fácil oferecer uma exposição, mas eu, então, assumiria o risco de dizer, pelo menos para mim, não é, que cidadania é um conjunto de intervenções que permitem o ser humano se constituir superior, né? Isso, obviamente, implica ações articuladas e integradas no que diz respeito a temas de qualidade de vida, condições de vida, expectativas que permitam a cada um de nós, né, olhar o futuro e acreditar que ele pode ser superior ao que nós temos hoje. Cidadania, portanto, é um conceito que pode ser abstrato, mas que depende muito da ação humana para tornar, de fato, a realidade algo que diga respeito a uma condição de vida mais adequada. Bom, senhor presidente Márcio Postman, presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação em nosso programa. Obrigado pelo seu tempo e pelas informações. Nós é que agradecemos todo esse espaço, a oportunidade de uma TV pública que está voltada para o interesse nacional. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. Quais os impactos das novas tarifas de exportação impostas pelos Estados Unidos ao Brasil?
Como as medidas podem afetar as empresas? Quais as medidas que estão sendo tomadas? E como fica o bolso do consumidor? Essas e outras perguntas serão respondidas ao vivo. TV Senado Live, hoje, 9 horas da manhã. De 2003, 2004, 2005, a gente ainda estava tirando anacronismos muito discriminatórios do Código Penal, do tipo, o que é estupro? Tirar termos de mulher honesta dentro do Código Penal, que davam justificativa e até hoje dão para o discurso da honra dos homens que podem matar as suas mulheres porque sua honra foi ferida até hoje. Homens violentos, homens assassinos usam um argumento que não é jurídico mais e ganham. A tese da legítima defesa da honra. A gente tem aí o grande caso que todo mundo lembra da Ângela Diniz e o Doca Street. Né, isso foi utilizado no julgamento pelos advogados, o Evandro Lins e Silva, né, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, como tese a excluir o crime. Isso só foi debelado, pasmem, em 2021. Agora é lei. O programa Acredita no Primeiro Passo foi criado para auxiliar na renegociação de dívidas e facilitar o acesso ao crédito de pequenas empresas. O objetivo é a qualificação profissional e a inserção socioeconômica por meio do emprego e do empreendedorismo. Podem participar do programa pessoas inscritas no Cadastro Único, o CAD Único. O Senado votou, agora é lei. Meu nome é Rogério de Souza Eustáquio, nasci em 1985, trabalho de auxiliar de serviços gerais no Senado Federal. Tem uma banda que eu toco, que é a banda de forró. A música é algo que me move, né? Porque eu amo tocar, quando eu vejo as pessoas dançando, vejo as pessoas felizes, eu amo muito o que eu faço. Sinto muito feliz por poder exercer a minha liberdade, né? Tanto cantando, quanto o meu poder ir, o meu poder vir. Em 8 de janeiro de 2023, eu trabalhei sim na limpeza no Senado. Me deu uma tristeza no coração. Então, para mim, como se tivesse destruído algo que a gente demorou tanto para construir, né? Se eu tenho um acesso melhor à saúde, é através da democracia. Se eu tenho segurança hoje em dia, é também através da democracia. Meu nome é Rogério e eu nasci com a democracia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Pena justa. Deputados de Minas Gerais se mobilizam para que sistema prisional cumpra o que diz a lei. Tabagismo em adolescentes. Projeto em Mato Grosso do Sul quer investir em prevenção. Literatura acessível. Poder público e sociedade podem fazer mais. Do tambor ao beat, festival em São Luís une cultura tradicional e hip hop. Quero dividir o mundo com você. O Congresso, Senado e Câmara é um só. Assembleias são 27 e câmaras de vereadores mais de 5.500 em todo o Brasil. Tudo isso é poder legislativo, com decisões que impactam a sua vida. E a gente mostra aqui, no Parlamento Brasil, um programa que há 19 anos é produzido em parceria com TVs legislativas de todo o país. Eu sou André Ricardo, vem comigo! O governo federal lançou o Pena Justa, um plano que pretende adequar o sistema prisional ao que diz a Constituição. Mas o que a gente vê por aí é superlotação de presídios, baixo número de profissionais, falta de qualificação de pessoal. Nada disso está certo. Em Minas, deputados se mobilizam para adequar o sistema prisional ao plano.
Veja a reportagem da nossa parceira, a pioneiríssima TV Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O futuro do sistema carcerário brasileiro esteve em pauta na Comissão de Direitos Humanos. No debate sobre o Pena Justa, o plano para melhorar a situação dos presídios brasileiros, um dado chamou a atenção. De acordo com uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, 62% dos profissionais do sistema prisional mineiro avaliam sua saúde como regular ou péssima. Desses, 76% atribuem os problemas ao trabalho. Entre as questões de saúde relatadas estão transtornos mentais e doenças metabólicas. As informações foram trazidas pelo presidente do Sindicato dos Auxiliares, Assistentes e Analistas do Sistema Prisional e Socioeducativo do Estado. Ele propôs alternativas para mudar este quadro. A grande proposta que a gente traz, que eu acho que é o pulo do gato para a execução da pena, é investir na equipe de ressocialização. Temos hoje 17 mil policiais penais em Minas Gerais para cuidar de 70 mil indivíduos. Nós temos aí em torno de 2 mil pessoas técnicas especializadas e administrativas para cuidar desse corpo todo. Não, isso é impossível. O Pena Justa foi lançado em fevereiro deste ano pelo Conselho Nacional de Justiça e o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele surge para enfrentar o contexto de calamidade das prisões brasileiras. A deputada Andréia de Jesus atribui este cenário à má gestão do governo estadual e a decisões equivocadas do judiciário. O encarceramento em massa e a superlotação está muito ligado ao comportamento dos tribunais. Tem muita gente que poderia hoje estar cumprindo pena em liberdade, está presa. Pessoas que nem sequer foram sentenciadas, está dentro do sistema aguardando decisão de juiz. Isso não é só ilegal, mas também torna impossível de fazer gestão com a superlotação. Na opinião do representante da Defensoria Pública, esta realidade poderia ser transformada com a mudança da metodologia de aplicação de penas. Não há nenhuma forma de pena justa em considerar que no mesmo local apropriado para 100, 200 pessoas, tenhamos 200, 400 pessoas, que é o que hoje a gente tem de normalidade aqui no estado de Minas Gerais. E a grande parte das violações de direitos que tem no sistema prisional advém da superlotação. Dentre tantas medidas importantíssimas, a criação da Central de Regulação de Vagas, que vai levar ao patamar de 1 para 1 entre vagas e presos, que vai ser o nosso principal acerto com o Pena Justa e que vai ser a nossa principal possibilidade de chegarmos nas outras metas que pretendemos. Em Minas Gerais, o Pena Justa está sendo coordenado pelo Tribunal de Justiça e pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Outras instituições, como a Assembleia Legislativa, também participam da elaboração do plano. O Estado tem até agosto para desenvolver a sua versão alinhada ao documento nacional. A necessidade de uma participação mais efetiva da sociedade na construção desse plano foi uma das conclusões do debate. Porque senão a gente tem as mesmas instituições que estão gerando o estado inconstitucional de coisas, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Secretaria de Estado de Segurança Pública, sendo aquelas pessoas que vão promover a solução. Isso é uma incongruência. A solução vem também da sociedade, do apelo daqueles que propuseram que fosse reconhecido esse estado inconstitucional de coisas. Em Cacoal, Rondônia, recursos de emenda parlamentar beneficiam produtores de café com placas de energia solar. Em Mato Grosso do Sul, o tabagismo entre adolescentes está na mira dos deputados. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. Por estar presente em momentos de lazer e socialização, o cigarro ganha um ar positivo e até sedutor para alguns adolescentes. Com o objetivo de conter esse avanço, o deputado professor Rinaldo Modesto apresentou o projeto de lei que combate o consumo de produtos fumígeros, incluindo os dispositivos eletrônicos, como os vapers, entre os adolescentes de 10 a 18 anos. O sistema de saúde, juntamente com a educação, ter esse conteúdo discutindo na grade curricular e você envolver as universidades
universidades, as organizações, para juntos, a 4 mãos, a gente trabalhar para que nós tenhamos cada vez menos adolescentes, jovens se envolvendo com a questão do tabaco, sobretudo este eletrônico, que é devastador. Então, se a gente não trabalhar na perspectiva da prevenção, as pessoas vão sofrer do ponto de vista da saúde e, consequentemente, trazer problemas enormes para o poder público, até porque um paciente acometido por uma situação dessa, fica muito caro o tratamento. Então, nós temos que trabalhar na prevenção. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o tabagismo entre adolescentes é um problema de saúde pública. No Brasil, 10% da população é fumante e cerca de 100 mil adolescentes fazem parte dessa estatística. No mundo, são 24 milhões de jovens entre 13 e 15 anos que já fumam. O tabagismo na adolescência é um problema sério que requer atenção e ações preventivas. A proposta prevê campanhas educativas, capacitação de professores e profissionais da área da saúde para identificar e ajudar quem já começou a fumar, além de tratamento gratuito e apoio psicológico. Outra medida é transformar as escolas em ambientes livres do tabaco, promovendo hábitos saudáveis e protegendo os jovens da influência da indústria do fumo. Nós estamos vivendo um momento em que cada vez mais a gente percebe o comportamento da juventude meio que banalizando. É muito álcool, cada vez mais precoce, os nossos adolescentes tomando bebida alcoólica, e essa questão do cigarro eletrônico também, que virou uma moda, e isso é totalmente danoso à saúde, do ponto de vista físico, psíquico, e acaba contribuindo aí para, de repente, a pessoa ter problema respiratório, cardiovascular e até o mesmo câncer. A cidade do café, premiada dentro e fora de Rondônia, agora atravessa fronteiras e já é reconhecida fora do Brasil. Energia solar traz alívio e progresso para agricultores de Cacoal. Por aqui, a agricultura familiar não é apenas um ofício, é herança, cultura e futuro. Desta vez, a mudança vem do céu, literalmente, e promete iluminar não só os telhados das associações rurais, mas também os sonhos de quem luta por dias mais prósperos no campo. Essa é a primeira associação de produtores do estado de Rondônia a receber placas solares. A estrutura está montada, aguardando apenas a secagem do cimento, que leva em torno de 7 dias. Na sequência, serão instaladas aqui 42 placas solares, o que vão gerar cerca de R$12 mil de economia na energia elétrica aqui da associação, podendo chegar até 48 mil por conta de outros equipamentos agrícolas que utilizam energia. Energia limpa e economia real. A Associação Rural Juventude, localizada na linha 6, atende cerca de 30 famílias de agricultores familiares. Recebe um dos presentes mais aguardados pelos trabalhadores: placas de energia solar. Tudo isso só foi possível graças à liberação de emenda parlamentar individual do deputado estadual Cirone Deiró, no valor de mais de R$250 mil. A gente consegue baixar o custo, da produção, o dinheiro do produtor que não ficava na comunidade, agora fica na comunidade. A gente faz aquela margem de lucro, porque você tem a manutenção dos equipamentos, Igual, por exemplo, construção de barracão, a gente construiu todo da manutenção do que ficou, daquela margenzinha de lucro, e a gente consegue retornar isso de volta para o produtor. E quando a gente começou no primeiro recurso, eu sempre falo para eles, a gente tinha R$2 mil na conta para construir um barracão desse, E hoje a gente está com o recurso, com aquela sobra, a gente está conseguindo comprar equipamento. Então, a importância de ter vindo esse recurso e da gente saber administrar ele, porque tem que ser bem administrado para que ele volte novamente para o produtor. E o efeito vai em efeito cascata, Bate aqui no trabalho de vocês, volta para o associado se entender que a margem de lucro é satisfatória, ele também pode passar isso para o consumidor final. É, verdade. Então, assim, tudo vai... É um trilhozinho, Então tudo vai sendo beneficiado. Todos ganham. Todos ganham com essa ação. Todas as famílias diretamente beneficiadas são envolvidas com a produção de alimento que abastecem feiras, comércios locais e até outras cidades da região. Outros recursos foram para a Associação Rural de Ajuda Mútua, que fica na linha 10 e atende cerca de 60 a 80 famílias. Lá eles receberam uma secadora de café.
É o caminhão da própria associação que vai na lavoura buscar os grãos dos familiares. Neste aqui tem café de uma única família, são mais de 160 sacas. Chegando aqui, vai direto para a secadora. Esse equipamento aqui tem mais de 15 anos e atende cerca de 80 famílias, o que gera uma demora e uma fila de espera muito grande para os familiares. Mas a partir de agora, a novidade é a segunda secadora, que vai facilitar a vida do cafeicultor, permitindo assim uma agilidade na entrega do produto no nosso mercado e na nossa mesa. O processo de instalação da máquina já começou e logo o tempo de espera dos cafeicultores da região irá diminuir. A gente começou no mês de março a montar esse secador aqui, né? A gente já tinha um aqui, mas não atendia a demanda toda. Começou no mês de março, fizemos um barracão, né? É muito trabalho. Aí ele vai secar aqui, esse elevador daqui vai jogar nesse cano, vamos colocar um cano aqui, né? Esse cano aqui? Para o outro elevador joga para a máquina para beneficiar o café. A máquina de beneficiar é lá dentro? É lá dentro, a máquina de beneficiar. Eu acho que quase todos já foram beneficiados com secador, máquina de café, implementos agrícolas. Isso é uma grande força para a agricultura, que aqui gera renda, né? Sim. É bom para o povo da cidade, né? Que o povo trabalha aqui, vende seu café, vai e compra no comércio, gera renda, né? Ajuda na economia. Com o secador só, a gente, em 2024, secou 89 secadores. Aí os meninos tinham que trabalhar até a noite, é muito difícil. Para poder todo mundo ter seu café para vender. Aí o café ficava, às vezes, do produtor, 15, 20 dias dentro do saco. Na fila de espera? Na fila de espera, o café começava a bolorar, mofar, não dá um café de tão boa qualidade, né? E eu acredito que agora com 2 secadores vai beneficiar, ajudar muito mais. Vai diminuir essa fila. O pessoal aqui está feliz, né? Porque é benefício que vem para atender a comunidade, né? Porque já pensou se o povo, tempo chuvoso assim, secar o café no terreiro? Leva 3 meses, não consegue secar. Então aqui é rapidinho, né? 12 horas tá seco o café, né? E beneficiado. Aí a mensagem é que os produtores estão felizes, né? E a gente quer cada vez mais melhorar as condições do homem do campo. Outro benefício foi um trator pequeno que roça a grama dos campos de futebol, pois em quase todas as propriedades existe um campo de futebol para os momentos de lazer das famílias do campo. Você gosta de chocolate? Você sabe que chocolate vem do cacau, né? E o Brasil é um dos maiores produtores de cacau do mundo. Mas uma ameaça ronda a cultura do cacau. É a monilíase do cacaueiro. Se pegar, pode arruinar até 80% da lavoura, prejudicando a economia, o sustento de muitas famílias e o nosso chocolate. O Brasil é um dos principais produtores de cacau do mundo, uma produção anual de 200 mil toneladas, com destaque para as regiões Norte e Nordeste. A cultura gera emprego para milhares de agricultores familiares e ainda contribui para a preservação ambiental. Mas as lavouras de cacau no país estão ameaçadas e podem sofrer perdas significativas com o avanço da praga monilha, que ataca os frutos do cacaueiro. Os impactos da doença chamada monilíase, provocada por um fungo, foram debatidos por especialistas na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. O que está em jogo aqui é muito mais que a produção de cacau. É a renda de milhares de famílias, a segurança alimentar e a floresta em pé. Pois o cacau é uma das poucas atividades que alia produção e preservação. Lá no estado, o cacau virou uma cultura que mexe na economia, que todo mundo está falando. Então, nós temos que chamar, inclusive, o governo do estado para poder ver mecanismo de como a gente faz campanha de divulgação dessa situação e de outras. A doença já foi registrada em países na América do Sul, como Colômbia, Equador e Peru, e tem alto potencial destrutivo. A praga pode provocar perdas superiores a 80% na produção dos frutos. A monilíase, ela é uma doença que ocorre basicamente no fruto do cacaueiro. Não ocorre em outras partes da planta. Então, vai direto no bolso do produtor. Uma doença devastadora. E se ela chegar nos principais estados produtores, é o fim da cacauicultura brasileira. Como disse a nossa vice-presidente, a floresta só se mantém em pé por causa do cacau. Os especialistas alertaram que os agricultores e entidades precisam estar preparados para adotar medidas de contenção
prevenção, caso a doença comece a se espalhar para outros estados. Claro que não, nós estamos falando de uma doença que se espalha pelo vento, de formas muito peculiares. Em todos os estados produtores tem ações de vigilância para que, se encontrar essa doença, se encontre da maneira mais rápida possível para a gente atuar. Eu acho que a gente precisa já começar a falar de monilíase com os produtores para que eles possam se preparar para um cenário que os mais pessimistas falam que é uma questão de tempo. Ler uma obra literária pode ser uma barreira não só para pessoas cegas. Pessoas com baixa escolaridade, por exemplo, também podem ter dificuldades. Então, que tal, além de produzir versões dessas obras em forma de audiolivro, braille, usar outros recursos, como linguagem simples e fonte de texto ampliada? Um debate sobre o assunto aconteceu aqui, na Câmara dos Deputados. A literatura acessível, ao contrário do que muita gente pensa, não é só para atender pessoas com deficiência. Ela garante a inclusão também de pessoas com dificuldade de leitura, baixa escolaridade e em situação de vulnerabilidade. A literatura acessível é a adaptação de obras literárias para formatos como audiolivros, braille, usa, por exemplo, a linguagem simples, recursos visuais e fonte de texto ampliada, sempre levando em conta as necessidades de cada pessoa. Um debate na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência chamou a atenção para a necessidade de políticas públicas que priorizem a literatura acessível como um direito básico do ser humano. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, destacou que a literatura é um instrumento de acessibilidade. Uma literatura que tem esta importância da gente ter acesso, eu diria, a um conjunto de saberes, a construção da inteligência humana, a nossa própria história, a nossa própria encantaria, ou a encantaria deste Brasil, ela como instrumento de acessibilidade, ela precisa ser acessível. Ou seja, a literatura é instrumento de acessibilidade, é instrumento de transformação, é instrumento de libertação. Alain Damasceno, professor e pesquisador da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, afirmou que após a criação de regras para ampliar o acesso à literatura, é preciso destinar recursos financeiros para colocar em prática as medidas propostas. Precisamos de financiamento, ou seja, não basta, acho que é pouco pensar editais que eventualmente fomentem literatura acessível. É necessário no meu entendimento, de que se tenha financiamento contínuo, ou seja, financiamento contínuo pressupõe a literatura acessível como um direito perene, ou seja, para além de uma política governamental, precisa ser uma política de Estado. Karina Alves, do Instituto Incluir, destacou que a literatura pode fortalecer a inclusão em todo o país. A gente também tem ações que vão junto com a literatura, que é a contação de histórias, que é o canto, que é o teatro. Então o livro, ele é o condutor de toda a cultura, né? Que a gente oportuniza e que a gente democratiza e que a gente leva de maneira que a cultura possa estar chegando para todas essas crianças, para os territórios, para os espaços formais, não formais, informais de educação. O Centro Histórico de São Luís é patrimônio cultural da humanidade desde 1997. Foi esse cenário que recebeu um festival muito legal, do tambor ao beat, que une o mais tradicional da cultura popular à cultura contemporânea, o hip hop. O coração do Centro Histórico pulsou num compasso diferente neste fim de semana. A batida do hip hop, do tambor de crioula e da música eletrônica atraiu muita gente para a primeira edição do festival Do Tambor ao Beat. Uma iniciativa que promoveu o encontro entre a tradição e o contemporâneo, como observou a produtora do festival. Do Tambor ao Beat é um projeto que inicia com uma etapa de capacitação e culmina no festival. E o festival, para finalizar, a gente tem o Crioula Beat, que é um coletivo que integra Pantera Black, Mr. Adnon, Selecta Rocha, Negril e outros integrantes. Cheio de virtude, em breve estarei pelos palcos, eu nasci um astro. Música, artes plásticas, performances reunidas no mesmo ambiente.
Este rapper ressaltou que em festivais como este, nomes da música maranhense ganham oportunidades de mostrar seu talento. A gente só precisa de um palco que a gente consegue lotar as praças. E o Tambor ao Beat está sendo esse palco para a gente misturar o ancestral e a novidade. Quem veio ao festival pôde presenciar o encontro de gerações, linguagens e saberes. Eu frequento essa história de hip hop com a cultura popular. Tinha que ter mais aqui, tinha que ser mais sério, ter mais pra gente ver. Não é só uma vez na vida, não, tinha que ter mais só. O festival deixou a noite do centro da capital mais movimentada e reforçou a necessidade de mais eventos com esta proposta. Além do festival com as apresentações artísticas, o projeto Do Tambor ao Beat realizou oficinas, workshops e atividades formativas em diversas comunidades da capital maranhense desde o mês de junho. Do Tambor ao Beat evidencia que as batidas do tambor e as rimas de ruas, emolduradas pelos ritmos eletrônicos, são galhos da mesma árvore e influenciam a produção cultural da Ilha do Amor. Você descendo, quero dividir o mundo com você. Legal esse festival, né? Mas o Parlamento Brasil está chegando ao fim. Mas antes, fique com a participação de pessoas que visitaram o Congresso Nacional esses dias. Um passeio que mistura arte, história e se conhece um pouco da dinâmica de uma casa legislativa. Se você quiser rever esse programa, tá tudo na internet, no site da TV ou no YouTube. Até a próxima semana. Tchau, pessoal! As pessoas têm que estar por dentro de tudo que acontece aqui, das nossas leis, de tudo que a gente tem direito. E qual a parte te chamou mais atenção durante a visita? Achei tudo lindo. O Senado, achei um espetáculo. Primeira vez que eu vim e amei. É no Congresso Nacional que nós temos a defesa da democracia do Brasil. Aqui estão os parlamentares que representam nossos estados. Nós, principalmente que viemos de fora aqui em Brasília, acompanhamos o trabalho de cada um deles. O que mais me chamou a atenção foi a preservação desse patrimônio histórico, a importância de nós preservarmos as instituições e fortalecer essa democracia nesse momento tão importante que o Brasil atravessa de crises, né? Pela democracia. Foi uma oportunidade que eu tive agora numa viagem de passar aqui em Brasília e conhecer. É importantíssimo para a gente ver hoje em dia com esse radicalismo político. A gente só vê dois lados e a gente tem que entender melhor o que acontece para poder a gente ter ciência das decisões que vem se tomando e ver como é o mecanismo. Então foi muito bom ter essa visita para conhecer de perto como as coisas acontecem aqui em Brasília. A gente chega aqui, todos os setores estão trabalhando, visitei Ministério, visitei Senado, Câmara, conheci revi alguns conhecidos lá do nosso estado, todo mundo aqui. Apenas a figura dos deputados, alguns não estão, porque na sexta-feira eles voltam para suas bases, mas isso não faz com que pare de trabalhar e de evoluir os trabalhos nas instituições. É a casa do povo, né? E assim, quando eu saí de Aracaju, o meu intuito principal era vir conhecer o Congresso, o Senado e assim, foi um espetáculo, eu amei. E qual a parte da visita que você mais gostou? As obras de artes, né? E a parte que eu achei mais lindo foi o rapaz da gerência da limpeza que faz a arte lá embaixo no Senado. Eu achei sensacional essa valorização de todos os funcionários da casa. Eu achei muito boa. A pessoa que nos levou deu muitas explicações e a gente entendeu bem como funciona a visitação, como funciona também o parlamento, né, o Senado e a Câmara dos Deputados. Muito bonito, o lugar é muito bonito, muito interessante. É importante para o povo conhecer o que os deputados e senadores fazem e também para saber como eles interagem dentro das câmaras. O
o que mais me chamou a atenção foi conhecer os espaços das duas casas, né? Tanto da Câmara quanto do Senado. Então, assim, é muito surpreendente ver que a Câmara, por exemplo, tem 513, né, deputados, mas o espaço não dá para todos, né? A guia nos explicou e tudo mais. Foi muito interessante. Todo brasileiro deveria vir aqui no Congresso, né, fazer esta visita guiada para poder conhecer mais a sua história, né? Aquilo que a gente não aprende na escola, nos livros, aqui é passado detalhadamente. É uma visita que vale muito a pena. Quando eu falo em respeitar as pessoas mais velhas, não é naquele sentido do senso comum, eu respeito a minha avó, eu respeito meus pais. É num sentido de saber que são sujeitos de direito. O Brasil é um dos países mais evoluídos na questão de legislação voltada para a terceira idade. Mas na prática ainda tem muita coisa para melhorar. Envelhecer. Neste sábado, 7h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Piauí vem do tupi e significa Rio dos Piaus ou Rio das Piabas. A palavra é formada a partir de piau, que designa várias espécies de piaus e piabas, peixes de água doce. O termo quer dizer pele manchada. Isso porque esses peixes têm listras e marcas escuras nas laterais do corpo. Piau mais i, que significa rio, Piauí. A gente também fala tupi. Meu nome é Lara Torres, eu nasci em 1985, sou empreendedora no mercado de vinhos. Eu não vivi a época da ditadura, eu nasci com a redemocratização. Eu acho que tem uma palavra essencial, que é liberdade. Liberdade de escolha. Eu participava muito de jantares, onde eu percebia que as mulheres bebiam um vinho e o homem bebia outro tipo de vinho. Então eu comecei com um curso de vinhos somente para elas. O mercado de vinho ele tem mudado muito nesse sentido porque ele era um mercado muito masculino. Mas a gente tem visto cada vez mais muitas mulheres inseridas. Mulheres sommeliers, mulheres enólogas. A democracia para mim é o alicerce. É muito gratificante saber que de alguma forma eu estou colaborando para que as mulheres se tornem mais independentes. Meu nome é Lara e eu nasci com a democracia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O tarifaço imposto ao Brasil pelos Estados Unidos está valendo. A reação brasileira segue pelo caminho da negociação e pelo socorro aos setores da economia mais impactados pelo aumento de taxas aplicadas às exportações do Brasil para a terra do Tio Sam. Nessa entrevista, você vai entender como as tarifas impostas pelos Estados Unidos podem impactar as indústrias, as empresas, os empregos, a inflação e os preços dos produtos e dos alimentos no Brasil. Eu converso agora com a gerente de Comércio e Integração Internacional da Confederação Nacional da Indústria, Costanza Negri Biusati, e com o economista Flávio Ataliba, do Instituto de Economia da Fundação Getúlio Vargas. A jornalista Cibele Nunes está com vocês nas redes sociais, trazendo para nós a sua pergunta ou o seu comentário. Acompanhem o Senado Live e fiquem bem informados. Vamos lá. Professor Flávio Ataliba e Costanza Negri e Gisele, bem-vindos ao Cidadania. Obrigado pela participação de todos vocês. Vamos começar já com uma pergunta do internauta Bruno, que ele mandou uma pergunta para a gente da Bahia.
como o Brasil pode reagir à tarifa de 50% dos Estados Unidos e proteger exportadores, diversificando mercados e evitando prejuízos. Essa foi a pergunta do Bruno. O governo brasileiro lançou, antes da gente gravar essa entrevista, 2 dias antes de começarmos a gravar essa entrevista, o Plano Brasil Soberano, que já atende a várias demandas da Confederação Nacional da Indústria e mostra ali uma primeira reação para socorrer os setores da economia impactados. Vamos completar aqui a pergunta do Bruno. Eu vou dar a primeira palavra à Constanza Negri, que pode começar a nossa conversa. Constanza, é com você. Bom dia, Marcelo. Um prazer estar aqui com você, com o Flávio e com o Cibele, para um tema tão importante para o Brasil, para a indústria, que preocupa muito. De fato, como você mencionou, as tarifas já estão valendo. Eu acho que o que mais preocupa quando nós olhamos do ponto de vista da indústria, que se trata de um parceiro econômico com o qual o Brasil tem as suas exportações de alto valor agregado, que puxam emprego, renda, emprego de qualidade no Brasil, focadas nos Estados Unidos. E muitas vezes os principais elementos que nós temos escutado que são prioritários nos Estados Unidos para justificar esse rebalanceamento de relações comerciais, eles não procedem no caso do Brasil. Então, além de surpresa, a nossa preocupação ela fica, vamos dizer assim, sem resposta, porque não é justificável do ponto de vista dos principais elementos. E eu entendo que reside ainda um elemento mais importante. O tipo de relação econômica, além de ser o principal destino das exportações da indústria, a nossa relação econômica com os Estados Unidos é uma relação de muita complementariedade. O que isso significa? Significa que os bens que nós exportamos para os Estados Unidos e que os Estados Unidos exportam para nós, ou seja, o Brasil importa, são bens muito complementares, bens intermediários, bens que servem para o processo produtivo, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil. Então, diante de uma situação como essa que a gente está vivendo, e tenho certeza que o professor Flávio trará isso mais detalhado, os impactos econômicos se dão aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Então, nós, na CNI, temos trabalhado muito para articular junto ao governo brasileiro medidas que, como você mencionou, foram anunciadas para medidas paliativas para esse momento mais emergencial, ligadas às operações de crédito, de diferimento de prazo para tributos, de restituição de resíduos tributários que a indústria sofre tanto, para que eles possam ter uma restituição de um valor maior, como no caso do Reintegra, mas nós entendemos que a estratégia atualmente ela reside por um trabalho em várias frentes simultâneas e paralelas. Além dessa, no âmbito doméstico, nós entendemos que é fundamental continuar a tentativa de negociação. Essa é a via prioritária da indústria, sobretudo se nós olharmos essa complementariedade. É preciso levar em consideração que qualquer contramedida pode afetar o próprio Brasil também, já uma situação que é muito crítica, e nós também temos trabalhado para articular junto ao setor privado americano a negociação. É claro que ela fica no âmbito governamental, mas nós estamos trabalhando para que o setor americano, que também está se vendo afetado, porque eles se importam para o próprio processo produtivo e já sentem esse aumento de preço, possa ser um ator a mais para sensibilizar sobre os impactos negativos. E, por último, como você mencionou, na via de diversificar parceiros. Essa não é uma demanda nova, recente, que nasce agora da indústria. É claro que o Brasil ainda tem uma tarefa de aprofundar sua integração internacional em outros mercados, mas é uma tarefa que, na visão da indústria, ela precisa ser feita com cuidado, com parceiros com quem a gente tenha a possibilidade de concorrer em pé de igualdade e com parceiros com quem a gente possa trazer ganhos para a economia brasileira. Professor. Bom dia a todos da TV Senado que estão nos acompanhando também na web. Bom dia, Marcelo, Juliana, Cibele. E a Constanza já fez uma brilhante introdução de toda a complexidade envolvida
nessas questões. Já indo direto na pergunta do nosso internauta, o Bruno, da Bahia, e a preocupação dele talvez represente a preocupação da grande maioria dos brasileiros, né? O que fazer agora? Nós sofremos um choque tarifário, né? Um choque econômico. A pandemia, por exemplo, a despeito de ter sido um choque sanitário, mas teve reflexo também na economia, teve um choque econômico. E qualquer choque na atividade econômica, ela tem repercussões de curto prazo, médio e longo prazo. E às vezes fica até difícil entender, no primeiro momento, todas as repercussões envolvidas. Mas a gente já tem pistas do que pode acontecer. Na verdade, o processo de comércio, ele é essencial e a história da humanidade nos traz exemplos claros que, pelo comércio, as nações se desenvolvem. Então, criar parceiros comerciais é essencial para um processo de desenvolvimento. E não interessa qual parceiro comercial, vamos dizer, que a gente tem que escolher. São aqueles parceiros que haja um interesse tanto nosso brasileiro, das empresas brasileiras, mas também dos outros países. Então, uma relação de comércio é uma relação de troca, e isso é natural. Então, não vejo, por exemplo, se comenta, o Brasil não vai se humilhar a conversar com A, B ou C. Não existe questão de humilhação no trato comercial. O comércio você faz ou não, depende dos interesses de cada país, isso é natural. Diretamente agora respondendo, ou tentando responder a pergunta do Bruno, o que acontece é que eu acho que o melhor caminho ainda a se percorrer, e eu concordo inteiramente com a Constanza, é negociar, tentar recuperar os mercados que nós já tínhamos, especialmente nos Estados Unidos. Os Estados Unidos representam 12% das nossas exportações totais. É o segundo maior parceiro, ficando atrás apenas da China com 28%. Então, é um grande mercado. Mercado imediatamente, somente pelos bens industriais, não é uma tarefa fácil. Isso não se constrói uma relação de parceria, depende de inúmeras variáveis, como principalmente confiança, uma relação de segurança entre os parceiros, da noite para o dia. Isso vai levar um tempo. Então, mesmo que essas medidas colocadas, por exemplo, no programa Brasil Soberano, possa representar algum alívio imediato, mas isso não vai solucionar as questões de médio e longo prazo. Quer dizer, existe, assim, uma preocupação muito grande de construir novos parceiros comerciais, mas isso não é imediato. Então, eu vejo um problema ainda muito grave a respeito do que as medidas emergenciais vis-à-vis a capacidade que o Brasil terá daqui a 2, 3 meses, uma vez terminado alguma dessas medidas emergenciais, recuperar, já tenha recuperado outros mercados. Então, existe um problema de time aí muito grande, e a nossa preocupação é que seria ideal se tentássemos insistir no processo de negociação com os Estados Unidos ainda. E é interessante porque no site, inclusive, da Confederação Nacional da Indústria, há manifestações do presidente da CNI, Ricardo Alban, e ele justamente usa uma expressão, as medidas do governo foram bem recebidas pela Confederação Nacional da Indústria, que considerou que o governo brasileiro atendeu demandas do setor produtivo, mas ele coloca aqui, abro aspas aqui, não queremos só respirar, mas caminhar, e neste momento o Plano Brasil Soberano representa esta abertura de mercado e reflete o esforço contínuo de manter o diálogo e buscar soluções. Realmente, as soluções têm sido apontadas como benéficas num primeiro momento, mas essa preocupação que o professor nos traz é a preocupação de muita gente, inclusive eu acredito que da CNI, sobre o quanto esse fôlego vai se estender, já que são medidas assim, no curto prazo, e no médio e longo prazo os efeitos vão começar a aparecer. É bom saber, e eu trazer essa informação aqui para as pessoas, de que realmente as negociações seguem como a via principal para a busca de solução dessa situação que vivemos hoje com os Estados Unidos. Agora eu vou chamar a nossa jornalista Cibele Nunes, que vai trazer para a gente uma enquete
dos internautas. Cibele, com você. Bom, nós perguntamos para o nosso público durante essa semana se as pessoas consideram justa essa tarifa de 50% aplicada pelos Estados Unidos ao Brasil. 32% das pessoas disseram que sim, mas a grande maioria, 68%, disseram que não. E eu vou emendar com uma pergunta do Rodrigo de Goiás para o Flávio. Ele diz o seguinte: Flávio, a tarifação dos Estados Unidos tem origem política e diplomática na sua essência por conta de ações autoritárias e violações de direitos humanos? Bom, Rodrigo, fica difícil para mim, como economista, interpretar o cenário político e isso eu não gostaria de entrar nessa esfera porque eu não tenho os elementos essenciais para esse julgamento. Evidentemente que a gente acompanha pela imprensa, por todo o debate que está se colocando, algumas reflexões relacionadas às questões políticas. Entretanto, a gente tem que entender que o comércio ele representa uma relação de interesses legítimos de uma parte e de outra. Quando a gente vai comercializar ou fazer alguma troca com outra pessoa, e os desejos precisam ser semelhantes em eu querer vender e a outra pessoa querer comprar. Se questões outras estão envolvidas nessas relações, fica difícil esse julgamento. Mas, por essa enquete, que 68% das pessoas consideraram que o tarifaço ele não foi justo, é evidente que tem um sentimento nacional que as trocas comerciais que vinham sendo realizadas, elas precisam continuar. Nesse sentido, eu reforço aqui até um apelo da necessidade da gente recuperar o diálogo com os Estados Unidos, porque a melhor solução para todos esses problemas que nós estamos enfrentando é a negociação, como inclusive outros países, União Europeia, a própria China, vários países do leste asiático, já iniciaram ou terminaram um processo de negociação. Então, insistir nesse mecanismo. Se as barreiras políticas estão impedindo a esse tipo de atividade, aí é lamentável porque a gente precisa colocar os interesses dos nossos empregos, da renda das famílias, acima de qualquer outra discussão, porventura, possa acontecer do ponto de vista político. Seguindo essa observação com diz respeito à questão do diálogo, a importância do diálogo dentro dessa situação, as questões políticas, me parece que até nessa enquete a gente sente um pouco ali desse sentimento político em relação ao tarifaço, porque me surpreende que 32% dos internautas achem justa, né, uma tarifação de 50% em cima das exportações brasileiras. Tem, né, me parece aí um viés político na opinião das pessoas e, sem dúvida, toda essa situação ela está, né, atrelada a um momento político que vivemos em relação aos Estados Unidos. Mas vamos seguir na questão da negociação. A Confederação Nacional da Indústria ela tem uma missão agora no início de setembro, Constanza, justamente para tentar minimizar esses impactos, ampliar a lista dos produtos que foram excluídos das tarifas, e todo esse movimento que a Confederação Nacional da Indústria está fazendo era justamente no sentido de buscar o setor produtivo, compradores e fornecedores, diálogo com o governo americano de forma para buscar uma solução melhor, já que os impactos não são apenas na economia brasileira, mas há impactos negativos também na economia dos Estados Unidos. Constanza, conta para a gente um pouco sobre essa missão que a Confederação Nacional da Indústria está planejando para o início de setembro. Quais são os principais pontos dessa missão e as expectativas da CNI em relação aos resultados dessa movimentação? Exato, Marcelo, como você bem adiantou, nós, em complemento às outras ações de atuação nessa frente de Estados Unidos, de monitoramento de dados, de impactos e de articulação com o governo brasileiro, nós estamos organizando uma missão para os Estados Unidos
Como eu mencionei, o foco principal da nossa missão é sensibilizar as contrapartes dos Estados Unidos, fornecedores, importadores, que têm, vamos dizer assim, essa relação de complementariedade da qual a gente já vem sentindo impactos. Existem, por exemplo, produtos que são exportados para o processo produtivo daqui do Brasil para os Estados Unidos, que não são produzidos nos Estados Unidos e que ainda estão sujeitos a altas tarifas. Outros, como você mencionou, que ficaram fora das exceções, que estão trazendo esses impactos negativos. Então, o principal intuito nosso é sensibilizar de maneira agregada e consolidada, ter um diálogo sobre como essa estratégia em conjunto, junto ao setor privado americano, pode ser uma fonte de articulação a mais nesse cenário que já se apresenta muito complexo. Nós já viemos fazendo esse diálogo aqui com o governo, subsidiando, facilitando com elementos, mas sentimos que nesse momento dado a situação crítica, essa seria uma estratégia mais para tentar contribuir. Então, nós teremos diferentes setores, o setor de máquina e equipamento, um setor que tem sido muito afetado ainda, nos 50%, setores de frutas e agroindústria, que ainda também estão sujeitos a altas tarifas e que estarão participando junto conosco. Também setores que estão no âmbito de outras medidas, no nosso jargão chamado 232, medidas setoriais, uma outra investigação, mas que também correm risco, sujeitos a altas tarifas, como no caso de madeiras, e que também são principais fornecedores nos Estados Unidos, para que a gente possa aprofundar essa estratégia de atuação nos Estados Unidos. Buscaremos também sensibilizar no âmbito do legislativo dos Estados Unidos algumas esferas estaduais que têm uma grande participação do ponto de vista de importação desses produtos brasileiros, para que eles sejam um ator a mais, contribuindo a demonstrar que essas medidas, além de serem justificadas, o Brasil tem uma tarifa que aplica muito mais baixa, real, efetiva, do que os Estados Unidos mencionam e do que aparece nominalmente. Nós temos um déficit, não superávit e assim por diante, diferentes elementos que serão colocados no momento dessas discussões para montar uma estratégia e buscar mitigar e eliminar, na medida do possível, essas alíquotas. E aí eu termino por comentar que existe uma série de empresas americanas, os Estados Unidos são o principal investidor aqui nos Estados Unidos, que utilizam muito dessa operação intrafirma, como a gente chama. Então, se trata de operações que afetam também as próprias empresas americanas que estão aqui e que, como o professor Flávio mencionava, muitas vezes você não muda de um dia para o outro produtos do setor da indústria que são produzidos atendendo a normas de qualidade e certificação dos Estados Unidos, e motivo pelo qual nós continuaremos insistindo nos impactos negativos, na demonstração disso e na necessidade de reverter essa medida, porque ela traz efeitos negativos para ambas as economias. Cibele Nunes, o Senado Live é o espaço interativo da TV Senado e você pode trazer para a gente mais informações dos internautas, perguntas, comentários. O que você traz para a gente? Vamos mostrar mais uma enquete, Marcelo. Nós perguntamos para as pessoas qual reação o Brasil deve ter em relação ao tarifaço. E tivemos um resultado bem dividido. 51% das pessoas acham que o Brasil deve negociar com os Estados Unidos e 49% das pessoas acham que o Brasil deve buscar novos mercados. E eu vou trazer uma pergunta do Carlos de Goiás para Constância. Ele quer saber o seguinte: essa situação com os Estados Unidos pode impulsionar a relação comercial com o BRICS? O que já temos nesse sentido? Eu acho que a pergunta e a enquete de vocês, Cibele, a pergunta do Carlos e a enquete é interessante e ela responde um pouco na mesma linha. Depende um pouco da perspectiva com a qual a gente olhar. Nós não entendemos que a negociação com os Estados Unidos exclui a negociação com outros parceiros. Entendemos que são duas vias complementares
que elas precisam continuar lado a lado pelo governo brasileiro e com o apoio do setor produtivo. E no caso dos BRICS, isso aplica, embora seja, vamos dizer assim, tenha sido muito falado do ponto de vista teórico, acadêmico, vamos dizer assim, desse antagonismo entre a agenda de ambos, do bloco dos BRICS e dos Estados Unidos. Essa não é a perspectiva que as empresas que operam no dia a dia enxergam. Existem exportações que estão concentradas tanto nos Estados Unidos como tanto em alguns dos países do BRICS. Então, o nosso papel como indústria tem sido fazer um diálogo e um trabalho de procurar onde que estão os ganhos principais para que eles virem prioridade, seja no âmbito dos BRICS. E aí, abrindo um parênteses aqui, esse foi um ano muito importante, onde a Confederação coordenou os trabalhos do Conselho Empresarial dos BRICS sobre a presidência brasileira, e eu garanto para vocês que não houve nenhuma discussão ou prioridade do ponto de vista do setor privado pragmático que fosse em relação ao antagonismo em relação aos Estados Unidos ou outro país. Foi uma discussão muito focada numa agenda de integração econômica, longe das questões mais teóricas de convergência, de sistemas financeiros, que são relevantes, legítimas de serem discutidas, mas que estão muito longe de trazer benefícios no dia a dia para as empresas. Então, a visão da indústria é de que nós precisamos ter um olhar e um leque amplo de relações econômicas, de aprofundamento dessas relações econômicas com diferentes parceiros, e que isso tem que ser o foco da nossa agenda econômica, sem focar em aspectos de antagonismo em relação a um e outros. E é importante lembrar também para as pessoas que o BRICS não é exatamente um bloco comercial. Eu gostaria que o professor complementasse essa questão que foi trazida, né, pelo nosso internauta de Goiás. E vamos lá, professor, vamos dar sequência aqui. A gente está chegando aqui no final da parte da TV Senado Live. Se a resposta não der o tempo todo, a gente dá uma paradinha, eu faço o encerramento na TV e nós continuamos, porque o TV Senado Live segue na internet e nas redes sociais. Professor, com o senhor. Não, eu complemento a fala da Constanza, no sentido que a diversificação, seja de países ou de produtos, ela do ponto de vista do país é essencial, porque quanto mais parceiros ou quanto mais produtos a gente consiga produzir e comercializar, menos sujeitos nós estaremos a choques que porventura possa vir na economia. Então, procurar parceiros comerciais que possam negociar, isso é a essência do comércio. Nós divulgamos recentemente, inclusive está na página do FGV IBRE, um documento, um estudo recente, que trata dos impactos regionais de todo esse problema, de todo esse tarifaço. Então a gente não vai ter os mesmos efeitos igualmente em todas as regiões brasileiras, porque a base produtiva nas regiões elas são diferentes. E nós estamos aprofundando esse estudo, olhando agora como cada estado especificamente será afetado, seja pela sua pauta de exportação concentrada aos Estados Unidos, seja o tipo de produto ou a concentração de produtos. Então, entender isso é fundamental. E nós temos aqui já perguntas de internautas da Bahia, de Goiás, que representam exatamente esse interesse nacional para buscar essa compreensão. Eu ficaria só num ponto essencial que eu gostaria de voltar à discussão, é a necessidade da gente negociar, procurar ainda recuperar esses mercados que supostamente estamos perdendo nos Estados Unidos, porque essa seria a solução mais importante nesse momento. Isso não quer dizer que o Plano Brasil Superando não seja importante. Só para finalizar aqui essa parte, claro, eu queria ressaltar um ponto. A nossa indústria, a indústria brasileira, ela já é sofrida há muitos anos, por diversos motivos, especialmente taxa de juros elevada, uma carga tributária disfuncional, e agora nós tivemos mais esse impacto adverso na indústria. Então, recuperar
a nossa indústria, ter uma política industrial que possa voltar a participação do PIB da indústria no PIB nacional é essencial. E tudo isso que está acontecendo pode ser um alerta para a gente ter uma virada de chave para esse segmento. Toda situação de crise, ela gera riscos e oportunidades. É hora de olhar para as oportunidades e administrar esses riscos para minimizar os prejuízos. Nós vamos encerrando aqui o programa pela TV, mas continuamos na internet, nas redes sociais, no X, no TikTok, no Facebook e, enfim, daqui a pouco a gente continua com essa conversa, que eu tenho uma pergunta também para o professor. Bom, para você que nos acompanha pela TV, o TV Senado Live é o espaço para você interagir com a nossa programação. O TV Senado Live está no ar toda sexta-feira, às 9 horas da manhã. Até a próxima! Quando eu falo em respeitar as pessoas mais velhas, não é naquele sentido do senso comum, eu respeito a minha avó, eu respeito meus pais. É num sentido de saber que são sujeitos de direito. O Brasil é um dos países mais evoluídos na questão de legislação voltada para a terceira idade. Mas na prática ainda tem muita coisa para melhorar. Envelhecer. Neste sábado, 7 horas da manhã, aqui na TV Senado. Trabalhava de doméstica. Quando eu não consigo mais ficar na casa dos parentes e a patroa não me aceita na casa dela, eu vou passar as noites na rua. Vou comprar o jornal procurando emprego e encontro o anúncio de um concurso para o Tribunal de Justiça. Vou ao cursinho comprar a apostila e quando eu vejo o preço da apostila, fico sem ação. Fiquei olhando a pessoa que fazia a reprodução no mimeógrafo e ela descartava algumas folhas. Peguei a folha. E ao retornar àquele cursinho para buscar aquelas folhas, percebi que as folhas passaram a ser colocadas num lixo seco. Quando eu assumi, em 1985, eu não tinha nenhum traquejo para me aproximar dessas pessoas. Ela pegou nas minhas mãos e falou, seja bem-vinda. Foi a primeira vez que alguém me falou, seja bem-vinda na vida. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Meu nome é Lara Torres, eu nasci em 1985, sou empreendedora no mercado de vinhos. Eu não vivi a época da ditadura, eu nasci com a redemocratização. Eu acho que tem uma palavra essencial, que é liberdade. Liberdade de escolha. Eu participava muito de jantares, onde eu percebia que as mulheres bebiam um vinho e o homem bebia outro tipo de vinho. Então eu comecei com um curso de vinhos somente para elas. O mercado de vinho ele tem mudado muito nesse sentido porque ele era um mercado muito masculino. Mas a gente tem visto cada vez mais muitas mulheres inseridas. Mulheres sommeliers, mulheres enólogas. A democracia para mim é o alicerce. É muito gratificante saber que de alguma forma eu estou colaborando para que as mulheres se tornem mais independentes. Meu nome é Lara e eu nasci com a democracia. Havendo número regimental, declaro aberta a 45ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e da 3ª Legislação Participativa do Senado Federal, da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura. Proponho a dispensa da leitura e aprovação das atas da 39ª à 44ª reuniões da CDH. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados. Senador
Presidente Damares, eu peço só a inversão da pauta, já que estamos aqui prontos para dar continuidade ao projeto de nossa autoria. Item número 5, passar para o item número 1, por favor. Ok, senador. A gente tem feito isso, a gente começa a reunião, quem está presente, nenhuma objeção da gente fazer a inversão de pauta, mas os que concordam, permaneça como se encontram. Ok. Item 5 da pauta. Projeto de Lei 6050 de 2023 dispõe sobre atividades econômicas em terras indígenas. Autoria: CPI das ONGs. Senador Márcio Bittar, favorável ao projeto com 2 emendas de redação que apresenta. Em reunião realizada em 15/7/25, foi realizada audiência pública para instruir a matéria. Em 16/7, foi lido o relatório e concedida a vista coletiva. Eu até tinha pensado que ele é uma SUG, ele não é uma SUG, ele é um PL que originou na CPI, né? Em discussão a matéria, já foi lido o relatório, né? Já foi lido. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Coloco em votação o relatório favorável ao projeto com 2 emendas de redação que apresenta. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Ótimo. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da CDH favorável ao projeto com as emendas número 1, 2 CDH de redação. Ótimo. Agora deixa eu ver se eu acho aqui um negócio para o menino. Senador, o senhor poderia, se está muito ocupado, poderia presidir para que eu fizesse a leitura de pelo menos 2 ou 3 votos? Eu vou negar um pedido seu. Me dá os votos, tá? Presidente, Dani, ele vai presidir, eu vou ver o relatório. Tá, passa a palavra para ela, para falar sobre... Então, senador, é o seguinte, a gente vai fazer o item 3 primeiro. O item 3 primeiro. Item 3 da pauta. O item 3, né? Passo a palavra à senadora Damares para fazer a leitura sobre o item 3 da pauta, com a palavra... Só peço para ler desde aqui de cima. Tá. Não precisa ler isso aqui. É o projeto de lei número 4022 de 2024, não terminativo. Altera a lei número 8080, 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências para instituir a notificação obrigatória de casos de desnutrição grave entre indígenas. Autoria, senador Dr. Irã, nosso estado de Roraima. Relatoria, senadora Damares Alves. Relatório favorável ao projeto na forma da emenda substitutivo que apresenta. Concedo a palavra à senadora Damares Alves para a leitura do relatório. Senhor presidente, me permite ir direto à análise, inclusive de forma resumida. A proposição, senhor presidente, é meritória do ponto de vista dos direitos humanos e da saúde pública. Sua meta principal é estabelecer uma resposta célere e articulada do Estado diante de situações de desnutrição grave entre pessoas indígenas, com ênfase em crianças, adolescentes e demais indivíduos em condição de vulnerabilidade, em consonância com o princípio da proteção integral previsto tanto na Constituição Federal como no ECA. A medida proposta fortalece o arcabouço legal de proteção à população indígena ao atribuir ao Distrito Sanitário Especial Indígena o dever de notificação compulsória no prazo de até 24 horas dos casos de desnutrição grave constatados. Ao fazê-lo, possibilita a atuação imediata do poder público, reduzindo o risco de agravamento clínico de mortalidade. Tal celeridade é essencial à efetividade da resposta estatal, como evidenciado no caso da crise sanitária vivida pela população Yanomami, que contou com forte repercussão nacional e internacional. Além disso, a obrigatoriedade da notificação somada à tipificação da omissão como infração administrativa passível de responsabilização com base no artigo 245 do ECA. Contribui para consolidar uma cultura de vigilância ativa e de responsabilização institucional, combatendo a invisibilidade
epidemiológica que ainda afeta os povos indígenas do Brasil. A literatura científica demonstra a gravidade do problema. Publicação recente intitulada Perfil Epidemiológico da Mortalidade em Crianças Indígenas Menores de 5 anos no Brasil. Uma revisão integrativa da literatura, publicada em 25 na revista Ciência e Saúde Coletiva, identificou que a taxa de mortalidade infantil entre povos indígenas variou por etnia, de 15,2 por mil nascidos vivos, Caiabi, até 307,7 por mil, índice de uma outra etnia. Índice mais de 10 vezes superior à média nacional. Reforço a gravidade da situação para todas as etnias e regiões do país. As crianças indígenas brasileiras menores de 1 ano apresentam taxas de mortalidades elevadas quando comparadas às crianças não indígenas. O estudo também aponta que as principais causas de morte nesse grupo são doenças respiratórias, infecções e desnutrição, todas potencialmente evitáveis, com intervenções rápidas e coordenadas. A inserção da obrigatoriedade de notificação nos termos previstos do PL 4022 de 24 atua diretamente sobre esta lacuna, criando um fluxo institucional claro, num prazo legal e sanção prevista, promovendo a articulação imediata entre os setores responsáveis. Desta forma, a proposição em análise pode subsidiar políticas de prevenção mais eficazes ao permitir o mapeamento sistemático de áreas com maior prevalência de desnutrição, viabilizando a destinação de recursos públicos como cestas nutricionais, equipes multiprofissionais e ações estruturantes em saúde e em assistência. Assinale ainda que destacamos em especial a proteção do direito da criança e do adolescente indígena, tornando obrigatória a comunicação imediata ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público para a adoção das providências cabíveis, a apuração das causas e a promoção de solução adequada, incluindo, quando necessário, o provimento de suporte nutricional, necessário pelos órgãos competentes e, em caso de omissão das autoridades responsáveis, essas incorrerão na pena administrativa prevista no artigo 245 do ECA, qual seja a multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. O voto, senhor presidente, pelo exposto, como é meritória a matéria, o autor é um senador que já esteve na condução da saúde indígena, entende muito, é um médico de uma área que tem muitos indígenas. O meu voto é pela aprovação do projeto de lei 4022 de 2024, na forma de uma emenda insubstitutível que já está devidamente publicada. Peço aos pares a aprovação do meu voto. Em discussão a matéria. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Coloque em votação o relatório favorável ao projeto na forma da emenda substitutivo que apresenta. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da CDH favorável ao projeto na forma da emenda número 1, CDH substitutivo. Qual o próximo passo? Esse foi aprovado agora. Pode abrir o item 7. Essa presidência abre, então, o item 7º da pauta, relatório de diligência externa, operação acolhida e território Yanomami. Leitura do relatório. Passa a palavra à senadora Damares. Presidente, o relatório ele foi entregue há mais de 20 dias, acho que antes do recesso. Deixamos à disposição para todos os membros apresentarem sugestões, acréscimos, supressão no relatório. O relatório foi lido, as assessorias acompanharam. Eu vou fazer, presidente, como o relatório ele é muito extenso, ele consta inclusive de imagens, de fotos, de gráficos. Vou fazer uma leitura rápida do relatório e a gente já vai para aprovação direta, porque eu acho que não houve dúvidas. Todos os colegas leram e concordaram com o relatório. É apenas uma questão protocolar. Relatório da diligência à operação acolhida e ao território indígena Yanomami.
A diligência desta comissão aconteceu nas datas entre 29 e 31 de maio de 2025 e teve como objetivo verificar em loco a situação do Estado brasileiro em duas frentes humanitárias críticas, a Operação Acolhida e a situação sanitária e humanitária na terra indígena Yanomami. Na Operação Acolhida, a operação foi instituída em 2018, é uma ação conjunta do governo federal, Forças Armadas, estados, municípios, organismos internacionais e, claro, a sociedade civil, organizada em 4 níveis de governança. Na terra indígena Yanomami, demarcado e homologado em 92, é o maior território indígena do Brasil, com 96,65 mil quilômetros quadrados, abrangendo os estados de Roraima e Amazonas, com população estimada em até 45 mil pessoas. A visita à Operação Acolhida, presidente, e as agendas institucionais relacionadas à população Yanomami foram realizadas por comitiva oficial composta por senadores, deputados federais, assessores, autoridades públicas, locais e do Executivo Federal, representante do sistema de justiça, incluindo senadora Damares, senador Irã, Chico Rodrigues. Deputados federais, Coronel Fernanda e Antônio Carlos Nicoletti. Deputado estadual, Soldado Sampaio, presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, e Aurelina Medeiros. Relatório. A Operação Acolhida e ao território Yanomami. Assessores, consultores da Câmara e do Senado, representantes de órgãos como o Ministério da Defesa e FUNAI, Ministério dos Povos Indígenas e do Ministério do Desenvolvimento de Assistência Social. Autoridades municipais de Pacaraima, representantes do Sistema de Justiça e lideranças indígenas Yanomami. A programação contemplou em visitas técnicas em Pacaraima e Boa Vista, as instalações da Operação Acolhida, incluindo postos de recepção, triagem, vacinação, abrigos e centro de interiorização. Reuniões com órgãos públicos e lideranças indígenas em Boa Vista, visitas às casas de governo, às casais Yanomami e Casai Leste, ao Conselho Tutelar, além de encontro com o governador de Roraima. Tivemos uma tentativa frustrada devido às condições meteorológicas, por 2 vezes de deslocamento aéreo a Surucucu e ao território Yanomami. As visitas realizadas no âmbito da diligência evidenciaram um importante desafio a serem enfrentados pelos órgãos públicos. Destaco abaixo os principais desafios constatados em relação à Operação Acolhida. Fronteira, falta de controle migratório efetivo, posto da Polícia Rodoviária Federal fechado, estradas irregulares, ausência de acordo com a Venezuela e policiamento insuficiente. Ocupações, 6 ocupações espontâneas, sem saneamento ou serviços básicos e aumento da população em situação de rua. Diferentemente dos abrigos, nós temos abrigos e temos ocupações espontâneas, que também tem um número muito grande de venezuelanos nessas ocupações espontâneas. Atendimento especializado, ausência de FUNAI, CESAI e MPI lá no acolhimento do indígena na Operação Acolhida. O indígena e venezuelano entra sem esse atendimento inicial lá na Operação Acolhida. Identificação e abrigos. Nós observamos documentação precária, risco de exploração, estadias prolongadas, subutilização de vaga e carência de medidas para longos períodos. A interiorização, baixa adesão de indígenas na interiorização, estão ficando na grande maioria no estado. Retração de municípios, falta de incentivos e ausência de acompanhamento pós-deslocamento. Nós precisamos incrementar mais a interiorização dos imigrantes venezuelanos. Serviço público, sobrecarga em saúde local, educação e saúde, cortes orçamentários e exclusões indevidas do Bolsa Família de alguns imigrantes. Agências internacionais, dependência da OIM, Acnu, impacto da crise das agências e conflitos de gestão com o comando militar. Nós vimos que essa crise que as agências estão sofrendo agora, inclusive por falta de repasses internacionais, está afetando. A Operação Acolhida, presidente, ela trabalha muito em parceria com as agências internacionais. Então, se as agências estão em crise, automaticamente também vai refletir lá na ponta no atendimento na Operação Acolhida. Proteção infantil, falhas na integração com órgãos de proteção, ausência de equipes especializadas e necessidade de fortalecer conselhos tutelares.
Quanto à população Yanomami, o que nós identificamos? Estrutura precária na Casa de Governo, falta de gestão integrada e transparência e segurança jurídica na atuação das Forças Armadas. E entendemos que a Casa de Governo foi uma excelente ideia e precisarmos fortalecer a Casa de Governo. Recursos públicos, falta de dados sobre custos e execução orçamentária, contratos sem licitação, denúncias de mau uso de verbas. Saúde indígena, infraestrutura deficiente nas casais. Carência de medicamentos, equipamentos e profissionais, promessas não cumpridas, foi o que observamos na saúde. Recursos humanos, houve um atraso de nomeação de uma coordenadora do DESAI, mas já foi resolvido. E condições de trabalho e déficit crítico de psicólogos. Educação, início tardio do ano letivo na área Yanomami e ausência de apoio federal para professores de infraestrutura. Logística e meio ambiente, falta de aeronaves, pistas homologadas, sucatas abandonadas, insumos culturais inadequados, e custos elevados de transporte sem fiscalização adequada. Fiscalização e garimpo, divergência de dados sobre desintrusão, mas sucesso na retirada de garimpeiros da área. Violações de direitos, subnotificação de nascimento, mortes e violência sexual, ausência de protocolos e profissionais especializados, relativização de direitos por justificativas culturais, sobrecarga dos serviços públicos. E nós terminamos o relatório com encaminhamentos para o Poder Executivo, para o Poder Legislativo e para o Poder Judiciário. Todos os poderes recebem encaminhamentos por meio do relatório. Um dos encaminhamentos é a criação da subcomissão permanente, que a gente fez um requerimento que está individualizado. E aí, presidente, para mim não precisar ler todos os encaminhamentos que já estão devidamente publicados, um dos encaminhamentos para o Poder Legislativo é a instituição nessa comissão de uma subcomissão permanente para acompanhar as questões na área Yanomami. A gente entende que não tem que ficar só uma comissão temporária. Nós entendemos, indo lá, que as ações emergenciais elas precisam ter continuidade. Deu muito certo, inclusive o projeto de desintrusão. Então, como esta comissão aqui, a comissão responsável para a discussão das questões indígenas, decidimos apresentar um requerimento para a criação de uma comissão permanente. Por quê? Subcomissão. Uma subcomissão. E que vai acompanhar o trabalho de todos os governos daqui para frente. É mais para a gente garantir a sustentabilidade de boas práticas que vimos lá e, claro, influenciar em mudanças de outras práticas que não estejam tão adequadas. Então, um dos encaminhamentos ao Poder Legislativo, senador Paim, é a gente ter aqui, no Parlamento, uma subcomissão permanente para a gente acompanhar a crise humanitária que assola o povo Yanomami há muitos anos. Que a gente observou há muitos anos. Então, o parlamento tem que fazer seu dever de casa, especialmente com relação a esse território, a esse povo tão querido. Então, este é um dos encaminhamentos legislativos, os demais estão devidamente publicados no relatório. Esse é o relatório e gostaria muito que os colegas aprovassem para a gente já fazer os encaminhamentos aos outros poderes. Só lembrando mais uma vez que nós estamos falando da maior reserva indígena do Brasil, que é maior do que Portugal, por exemplo. Daí a importância dos encaminhamentos e principalmente a criação da subcomissão permanente para acompanhar essa região, essa área que é imensa. Bom, esse é o relatório de diligência externa, Operação Acolhida e Território Yanomami. A senadora Damares já fez a leitura, coloca em votação os encaminhamentos do relatório. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Eu passo de novo a presidência da comissão para a titular, a senadora Damares. Obrigada, senador. Item 4 da pauta. A relatora está presente. Projeto de lei número 547 de 2022, não terminativo, estabelece o direito à cota em dobro para mãe solo nos benefícios do Auxílio Brasil. Autoria, senador Alexandre Silveira. Relatoria, senadora Jussara Lima. Relatório, pela aprovação do projeto e indicação ao Poder Executivo na forma que apresenta. Concedo a palavra à senadora Jussara Lima para a leitura do relatório.
Bom dia, presidente da CDH, senadora Damares Alves, meu querido senador Paulo Paim, todas as senadoras e senadores. Peço permissão, senadora Damares, passo diretamente a análise do mérito da proposição. Segundo dados do estudo Perfil Síntese da Primeira Infância e Famílias no Cadastro Único, publicado pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, 3 a 4 crianças na primeira infância no Cadastro Único estão em famílias do tipo monoparental, 76,5%, e aquelas especificamente com mãe solo são 73,8% do total. Esse dado mostra que a configuração da família brasileira mais vulnerável é aquela sem pai. O papel feminino é desafiador em vários sentidos. Além da missão de educar os filhos, essas mães precisam conciliar trabalho e cuidado da casa, sem muitas vezes contar com qualquer rede de apoio. Um dado que exemplifica um desses desafios é o ônus excessivo com aluguel enfrentado por mãe solo, situação na qual o valor do aluguel iguala ou supera 30% do rendimento domiciliar. De acordo com a síntese de indicadores sociais de 2022, publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, esse ônus excessivo está presente em 14,2% dos arranjos domiciliares formados por mulheres sem cônjuge ou com filhos de até 14 anos e com filhos de até 14 anos de idade. No polo oposto, a menor proporção foi registrada entre casais sem filhos, configuração em que apenas 3,6% dessas famílias comprometem 30% ou mais da sua renda com aluguel. Verifica-se, pelos dados expostos, que não há dúvidas de que a situação das mães solo merece atenção especial do poder público. Contudo, apesar do seu inquestionável mérito, a proposição não atende às exigências constitucionais e legais relativas à responsabilidade fiscal. De acordo com o artigo 103 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a proposição legislativa que cria ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. Ainda de acordo com a Constituição Federal, em seu artigo 195, parágrafo 5º, nenhum benefício ou serviço relativo à Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a indicação da fome de custeio total. Por sua vez, está difícil para a relatora ler por causa da conversa paralela. Vamos fazer silêncio? Obrigada, senadora. Por sua vez, o artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal trata da criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa. Também prevê a necessidade da apresentação prévia da estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício de sua entrada em vigor e nos 2 subsequentes, bem como da declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação com a lei orçamentária e compatibilidade. Só um minutinho. Amigos. Com o Pacto Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Sob o ponto de vista constitucional e legal, o PL Análise
padece de constitucionalidade e que nome difícil, injuridicidade, pois não observa as exigências constitucionais nem as normas legais de responsabilidade fiscal. Ainda assim, conforme demonstrado nessa análise, as mães solos, chefes de família, enfrentam diversas dificuldades que não podem ser ignoradas. Nesse sentido, entendemos que a necessidade de amparo às mães solo deve ser convertida em uma política pública ampla, robusta e responsável. Assim, ao nosso ver, o Poder Executivo, por meio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, que acumula décadas de experiência na execução de políticas ligadas à assistência social, tem plena capacidade de desenhar uma política holística que vá além da simples transferência de renda, mas que também apoie efetivamente as mães solos em suas principais demandas. Esse apoio deve possuir várias dimensões, como, por exemplo, o acesso a creches, a serviços de saúde, à educação e ao emprego. Por isso, cabe ao Executivo a formular a política que indicaremos, dispor da capacidade técnica necessária para articular e integrar diversas ações governamentais em benefício das mães solo. Acreditamos que essa iniciativa de amparo devem ser articuladas de forma estratégica no âmbito de uma política pública especificamente desenhada para as particularidades e os desafios sociais ligados à maternidade solo. Assim, tal política precisa não apenas amparar as mães solo, mas também promover mudanças sociais capazes de incentivar a paternidade responsável e de mobilizar toda a sociedade na sua superação de estereótipos de gênero, de modo a garantir cuidados efetivos às mães e aos seus filhos. Diante dos fatos apresentados, nos termos do artigo 224, inciso 1º, combinado com o artigo 227-A, inciso 2º, o artigo interno desta Casa, concluímos pelo encaminhamento de indicação ao Poder Executivo para instituir política pública destinada às mães solo, cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Ante o exposto, o voto é pela conversão do projeto de lei número 547/2022 em indicação ao Poder Executivo. Esse é o meu voto, senadora Damares Alves. Relatora, antes de eu passar para a discussão, eu quero lhe parabenizar, porque é tão meritória a proposta, mas como é que a senhora ia se virar com uma proposta que a gente cria despesa para o Executivo? Numa nação que mais de 32% dos lares são liderados, senador Paim, por mãe solo. Então, o impacto é muito grande. É claro que o certo seria a rejeição imediata, por causa da criação da despesa. Mas a senhora trouxe uma alternativa extraordinária. A senhora trouxe uma alternativa de uma indicação para políticas públicas para mãe solo. Eu sou mãe solo, eu sei a dificuldade de uma mãe solo. Imagine uma mãe solo que faz parte do CAD único, com 4 crianças, tem que sair 5 da manhã para trabalhar, voltar de noite, não tem onde deixar as crianças. Então, a senhora teve uma sensibilidade muito grande de aproveitar, absorver a ideia, que é extraordinária, mas que a gente não podia aceitar o projeto, mas transformar numa indicação. Parabéns, senadora Jussara, pela sensibilidade, que as mães do Brasil vejam o malabarismo legislativo que a senhora fez e a alternativa que a senhora encontrou para que a ideia fosse agasalhada, não fosse rejeitada, mas de forma que também não tivesse nenhuma arguição de inconstitucionalidade. Parabéns, senadora. Depois desse elogio, acho que ninguém vai votar contra, viu? Em discussão a matéria.
Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Senadora. Sim. Se a senhora me permite. Aqui, ó. Coloque em votação o relatório pela convenção do projeto e indicação ao Poder Executivo na forma que apresentam. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da CDH pela conversão do projeto em indicação ao Poder Executivo. Eu peço, inclusive, que a Secretaria fale com a comunicação da Secretaria. Essa matéria a gente precisa dar uma visibilidade. São mães solos que estão sendo acolhidas por essa comissão. Parabéns, senadora. Senador Márcio Vittar? Senadora, nossa presidente, eu peço extra pauta, eu entendo com requerimento de urgência para a votação em plenário do projeto que nós aprovamos aqui já hoje, o 6050, que permite, não obriga, mas permite algumas atividades econômicas em áreas indígenas. A gente acabou de ver um relatório de membros dessa comissão relatório de uma comissão que visitou a reserva Yanomami e vê uma realidade que não é diferente na Amazônia brasileira como um todo. Então, eu peço que a gente aprove a urgência para votarmos em plenário. Ok. Senador Márcio, eu tenho uma série de requerimentos. Eu vou trazer o seu para o bloco de requerimentos, porque eu também tenho um outro extra-pauta do senador Paim. Então, eu leio e, se houver alguma manifestação contrária aos requerimentos, a gente discute o requerimento que tem manifestação contrária, mas eu acho que são requerimentos que estão aqui extremamente de concordância, todo mundo vai concordar, e a gente coloca o seu também em pauta, ok? Em extra pauta, ok? A gente está pedindo urgência, vai para sair, para semeata, sim. O requerimento de urgência vai para a mesa. Sim. Ok, tudo bem. Vamos, item 6 da pauta. Projeto de Decreto Legislativo 47/2025. Não terminativo, susta os efeitos do decreto 12373, de 31 de janeiro de 25, que regulamenta o exercício do poder de polícia da Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Autoria, senador Marcos Rogério. Tramita com projeto de decreto legislativo 49 de 25, que susta nos termos do inciso 5 do artigo 49 da Constituição Federal os efeitos do decreto 12373, de 31 de janeiro de 25, da Presidência da República, que regulamenta o exercício do poder de polícia da Fundação Nacional, autoria senador Irã. Também tramita junto com outro PDL, 50 de 2025, que susta os mesmos efeitos do mesmo decreto, que é de autoria do senador Messias de Jesus. Com a palavra ao relator, senador Zequinha Marinho, para a leitura do seu relatório. Muito obrigado, presidente. Nos termos do artigo 102-E, incisos 3 e 7 do Regimento Interno do Senado Federal, compete a esta Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa opinar sobre garantir e promoção dos direitos humanos, bem como fiscalização e controle das políticas governamentais relativas aos direitos humanos de forma geral, e especificamente dos direitos das minorias sociais ou étnicas, como é o caso dos povos indígenas. Ademais, consoante o artigo 90, incisos 7 e 10 do Regimento Interno do Senado Federal, compete genericamente às comissões propor a sustação de atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar e exercer a fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo. Tendo a matéria sido despachada também à CCJ, cabe a ela examinar os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e regimentabilidade das proposições. Por sua vez, compete a esta CDH opinar sobre o mérito dos projetos. Preliminarmente, cumpre ressaltar que, conforme as regras previstas no artigo 260 do RISF, que regulam a tramitação em conjunto de proposições, os 3 projetos deverão receber um único relatório desta comissão. Além disso, tem precedência na análise o projeto mais antigo, que no caso é o PDL número 47 de 2025. Os demais ficam prejudicados
nos termos do artigo 334 do mesmo regimento interno aqui da Casa. No mérito, somos pela aprovação da matéria. É competência exclusiva do Congresso Nacional, por meio de decreto legislativo, sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar, consoante o artigo 49, inciso 5, primeira parte da Constituição Federal. O poder regulamentar de titularidade do chefe do Poder Executivo é aquele destinado à produção de normas jurídicas que sirvam para especificar, detalhar e pormenorizar o conteúdo da lei ou na dicção do artigo 84, inciso 4 da Lei Maior, para garantir a sua fiel execução. A sustação do ato normativo do Executivo é um instrumento específico de que dispõe este Congresso Nacional para zelar pela preservação de sua competência legislativa. A exorbitância do poder regulamentar é, em essência, a contrariedade às regras de competências estabelecidas pela Constituição e, em última análise, representa uma violação do princípio da separação dos poderes, artigo 2º da Constituição Federal. Tendo isso em mente, entendemos que o decreto número 12.373 de 2025 extrapola o poder regulamentar conferido ao presidente da República e, com isso, viola o princípio da legalidade que deve reger toda a administração pública, artigo 5º, inciso 2 e artigo 37 do caput da Constituição Federal. Cabe a este Congresso Nacional, portanto, no legítimo exercício de sua função fiscalizatória, típica, sustar o ato impugnado. O referido decreto ofende diversos bens jurídicos tutelados em nosso ordenamento, como a segurança jurídica, o direito de propriedade, o devido processo legal e as garantias do contraditório e da ampla defesa. Suas disposições são demasiadamente genéricas e não possuem respaldo legal. O artigo 3º do decreto impugnado, em seus incisos, tipifica diversas infrações administrativas que não encontram amparo em nenhuma lei vigente. Inclusive, a redação de algumas dessas infrações apresenta elevado grau de indeterminação, circunstância de que pode dar margem a interpretações ampliativas, abusivas e subjetivas pelos aplicadores da norma. Por exemplo, destacamos aqui a punição de práticas que atentem contra o patrimônio cultural, material e imaterial dos povos indígenas ou contra o conhecimento tradicional desses povos, incisos 2 e 3 do artigo 3º. Ademais, o parágrafo único do artigo 3º não estipula de forma específica, clara e objetiva as sanções que podem ser aplicadas aos infratores que praticam as condutas listadas. Na mesma linha, o artigo 4º confere à FUNAI diversos poderes que não têm previsão legal, permitindo que a entidade adote medidas cautelares extremamente invasivas e violadoras dos direitos fundamentais, como a destruição, inutilização ou destinação de bens, artigo 7º do inciso 7º do artigo 4º. O pressuposto para a adoção dessas medidas, previsto no decreto, é a presença de risco iminente aos direitos dos povos indígenas, requisito genérico e aberto que não observa a estrita legalidade. Assim, entendemos que a proteção dos direitos dos povos indígenas não pode levar à supressão dos direitos dos demais cidadãos brasileiros, como os produtores rurais. Deve-se
encontrar um ponto de equilíbrio entre os direitos fundamentais de um e de outro grupo, visto que todos são salvaguardados pela lei maior. Do voto, presidente, ante o exposto, opinamos pela aprovação do PDL número 47 de 2025 e pela recomendação de declaração de prejudicialidade com consequente arquivamento dos PDLs 49 e 50, também de 2025. Era essa a análise, presidente, e também o nosso voto no relatório. Muito obrigado. Obrigada, senhor relator. Em discussão a matéria. Presidenta, com todo o carinho e respeito que eu tenho pelo nobre senador, relator, eu, seguindo a orientação do governo e com os argumentos que tenho aqui em mãos, simplesmente pedimos vista para que possamos olhar com mais carinho a matéria. Conceder vistas coletivas e já informando o senador Paim e aos demais que a matéria volta na pauta a próxima semana. Os senhores perceberam que a gente trouxe temas indígenas nessa sessão. Nós estamos trabalhando muito temas em datas alusivas. Nós tivemos, esse final de semana, o Dia Internacional dos Povos Indígenas. E a gente tentou trazer matérias que versassem sobre o tema, para que a gente estivesse aqui discutindo política pública para a indígena, mesmo que a matéria não tenha sido votada, mas a gente está apreciando também em alusão ao Dia Internacional dos Povos Indígenas. Senhores, vistas coletiva concedida, só quero relembrar o seguinte, a nossa pauta ela é imensa. O item 1 foi retirado, a pedido do autor. O 2, nós estamos aguardando um ajuste na redação, que eu acho que ainda vamos colocar antes do final da reunião. Nós já deliberamos o item 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, o item 8 ao item 23 são requerimentos devidamente publicados, que eu acho que não tem nenhum problema, não houve nenhum questionamento. Eu vou sugerir aos senhores, inclusive tem um que eu não sou autora, eu vou subscrever. Eu vou ler a ementa dos requerimentos, os que já foram publicados, e a gente vai votar em bloco os que estavam publicados. Depois, na sequência, eu tenho 2 requerimentos extra-pauta. Esses 2 extra-pauta, eu farei votação separada. Pode ser assim? Para a gente não ter nenhuma dúvida. Então, item 8 da pauta. É o requerimento 72, de minha autoria, que requer que sejam prestadas pela senhora ministra do Estado da Cidadania, Direitos Humanos e Cidadania, Macaé Maria Evaristo dos Santos, informações sobre a efetivação de ações programáticas previstas no eixo orientador 1 do PNDH 3, aprovado pelo Decreto 7.307 de 2009. Esses requerimentos é apenas para completar o trabalho que nós estamos fazendo de avaliação do PNDH. Então, não é nenhum requerimento polêmico. É para ela mandar uma informação ou outra de cada eixo, ok? Requerimento número 73, também de minha autoria. Requero ao senhor ministro das Relações Exteriores, embaixador Mauro Vieira, informações sobre a efetivação de ações programáticas previstas para o eixo orientador 1 do PNDH 3. Requerimento número 74, item 10 da pauta. Requer sejam prestadas pela senhora ministra de Estado da Igualdade Racial, Aniele Franco, informações sobre a efetivação de ações programáticas previstas no eixo orientador 3 do PNDH. Item 11, requerimento 75, requer sejam prestadas pela senhora ministra do Estado da Mulher, Márcia Lopes, informações sobre a efetivação de ações programáticas previstas para o eixo orientador 3 do PNDH 3. Item 12, requerimento 76, requer que sejam prestadas informações pelo senhor ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, informações sobre a efetivação de ações programáticas previstas no eixo 3 do PNDH 3. Item 13 da pauta. Requerimento 77. Requer que sejam prestadas pelo senhor ministro de Estado de Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, informações sobre a efetivação de ações programáticas previstas para o eixo orientador 3 do PNDH 3.
Item 14 da pauta, requerimento 78, requer que sejam prestadas pelo senhor Ministro de Estado de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, informações sobre a efetivação de ações programáticas previstas no eixo 3 do PNDH 3. Requerimento número 15, item número 15, requerimento 79, requer que sejam prestados pelo senhor Ministro de Estado de Educação, Camilo Santana, informações sobre a efetivação de ações programáticas do eixo 3 do PNDH 3. Item 16, requerimento 80, requer informações do senhor Ministro de Estado da Saúde, Alexandre Padilha, informações sobre efetivação de ações programáticas previstas no eixo orientador 3 do PNDH 3. Item 17 da pauta, requerimento 81, requer que sejam prestadas pela senhora Ministra de Estado de Direitos Humanos e Cidadania, Macaia Maria, informações sobre a efetivação de ações programáticas do eixo orientador 3 do Programa Nacional de Direitos Humanos 3. Requerimento 18, item 18, requerimento 28. Requer, nos termos do artigo 90, inciso 3 do artigo 142 do Regimento Interno do Senado, a realização de diligência externa à residência do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. É só para complementar um que a gente já tem aqui de visita aos presos. Só acrescentar o nome de mais um preso, onde atualmente cumpre prisão domiciliar. Autoria senadora Damares Alves. Requerimento, estava publicado já esse requerimento, tá? Por isso que eu estou lendo. Requerimento 19, requer a realização, item 19, requerimento 83, requer a realização de audiência pública com o objetivo de instituir o Dia Nacional das Porfírias, a ser celebrado anualmente no dia 18 de maio. Autoria, senador Flávio Arnes e senadora Damares Alves. Item 20, requerimento 84, requer a realização de audiência pública com o objetivo de debater a oferta da medicação nusinersen para atrofia muscular espinhal 5, tipo 3, paciente com capacidade de deambulação. Autoria, senador Flávio Arnes, senadora Damares Alves. Item 21 da pauta, requerimento 85, requer a realização de audiência pública com o objetivo de discutir a prevalência e o impacto da síndrome do X frágil e instituir a data de 22 de julho como Dia Nacional de Conscientização da Síndrome do X frágil. Autoria, senador Flávio Arnes, senadora Damares. Item 22 da pauta, requerimento 86, requer a realização de audiência pública em conjunto com a Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal para discutir a doença que a gente já apresentou no requerimento anterior. Item 23 da pauta, último requerimento que estava devidamente publicado, requer a subcomissão permanente de acompanhamento às ações aos indígenas que habitam a terra Yanomami. Requerimento número 87. Lidos os requerimentos que estavam devidamente publicados, coloco em bloco, em votação, os requerimentos. Em discussão, em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovados os requerimentos 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87 da Comissão de Direitos Humanos. Vamos agora para 2 requerimentos extra-pauta. Preste bem atenção. E por que eu estou acolhendo os 2 requerimentos? Porque ele é emergencial. Nós estamos combinados aqui na comissão da gente receber requerimentos extra-pauta, podemos ler, mas discutir na outra reunião. Mas esse do senador Paulo Paim, ele tem uma certa urgência, porque a situação é grave. Então, extra-pauta, requerimento número 82 do senador Paulo Paim, que requer diligência e oitiva na cidade de Viamão, Rio Grande do Sul, para defender o requerimento, senador. Mas eu consulto antes a inclusão dos 2 requerimentos desta pauta. Sim? Senador, aprovado. Senador Paim, para defender o seu requerimento de número 88. O meu gabinete foi acionado para uma realidade na cidade de Viamão, Rio Grande do Sul. Eu posso ler aqui a síntese dos fatos que me foram relatados
E entendi eu que era possível, conversando no município, fazermos lá uma diligência com o objetivo de verificar os fatos e analisar o que poderíamos fazer para a construção do entendimento. Justificativa. Meu mandato foi acionado para uma diligência no município de Viamão para tratar da seguinte demanda: situação dos povos tradicionais, abastecimento e acesso à água, lixão em área de nascentes e permanência da Intersindical Viamão em uma área pública, o qual eles estão lá há 24 anos. O município de Viamão, localizado no Rio Grande do Sul, é um município com características marcantes, incluindo sua história, tamanho, localização na região metropolitana de Porto Alegre e atividades econômicas. É o maior município em extensão territorial da região metropolitana e o 7º mais populoso do estado. A cidade possui um plano municipal de saneamento básico e dados sobre gestão de saneamento, além de informações hidrográficas. Essa grande área corresponde às terras do sul do rio Mampituba, tendo ao leste o Oceano Atlântico e ao oeste e a sul baliza fluvial do Guaíba e da Lagoa dos Patos. Em face do exposto, entendemos nós ser de extrema importância que essa Comissão de Direitos Humanos, pelo apelo feito por setores da sociedade daquela cidade, que se realize, então, uma diligência e que a data já acordada na Câmara de Vereadores seria no dia 4 de setembro de 2025, para verificar os fatos narrados e a tomada de providência possíveis junto às autoridades competentes. Esse é o requerimento e só conseguimos data lá, presidente, para o dia 4 na Câmara de Vereadores, vai ser pela manhã às 9 horas. Não vai ter despesa nenhuma para essa comissão, porque é o meu estado, eu me destino para lá, e eu tenho uma equipe também de assessores lá, e vão poder fazer o relatório para que a gente veja e proceda com os próximos encaminhamentos possíveis. Ok. Em discussão... Vou votar em conjunto os dois? Eu volto dele e já falo com o seu, que são temas bem diferentes. Talvez algumas pessoas perguntem por que, se a diligência dia 4 está colocando extra pauta. Deixa eu explicar uma coisa para os senhores. Só o fato de a gente aprovar um requerimento desse, que nós estamos com um olhar atento para uma área de conflito, já apazigua os ânimos lá. As pessoas já ficam na expectativa, olha, vão nos ouvir. Então, a aprovação de um requerimento deste tem um efeito muito grande lá na ponta. Então, por isso que a gente acolhe e lhe parabeniza, senador Paim, pela iniciativa e dizendo o seguinte: enquanto o senhor estiver realizando a audiência pública lá, a secretaria vai ficar à sua disposição para encaminhamento, se tiver algum encaminhamento instantâneo, nós já estaremos aqui à sua disposição. Okay? Eu pulei aqui, mas não foi proposital, mas está. Indígena. E sim, o senhor falou logo cedo comigo, e é mais uma matéria de povos indígenas sendo apreciada nesta semana que nós estamos fazendo uma homenagem um pouquinho tardia, mas merecida e acredito que ainda oportuna para o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento 88 de 2025, autoria senador Paulo Paim, que agora acabamos de instituir uma diligência e oitiva na cidade de Viamão, Rio Grande do Sul. Parabéns, senador Paim. Requerimento extra pauta, item 25, o requerimento 89 de 2025, autoria senador Márcio Bittar, requer nos termos do artigo 3363 e 3384 do Regimento Interno do Senado Federal, urgência para o PL 6050 de 2023, que ele leu, foi o primeiro item lido na pauta, que ele leu e que foi aprovado. Em discussão, o autor quer fazer a defesa do requerimento? Não, rapidamente, senhora presidente. Primeiro, dizer que esse projeto ele vem bem trabalhado desde a CPI das ONGs, ele visa regulamentar atividades econômicas em terras indígenas. Mais uma vez dizendo que ele permite, não obriga. E eu peço a votação em plenário, onde todos teremos oportunidade de externar opiniões e votar favorável ou não, mas eliminar um pouco
o tempo que urge para que essas pessoas, em querendo, possam ter algum tipo de atividade econômica em áreas tão vastas, combatendo a fome que a gente vê ainda graçando em quase todas as comunidades indígenas. Era só. Ok. Em discussão? Senhor presidente, bem rápido. O líder da bancada, o senador Rogério Carvalho, ele tinha apresentado em relação a esse projeto um voto em separado. Vossa Excelência cumpriu o ritual como sempre cumpriu, inclusive comigo, né? Ele não pôde estar presente e, consequentemente, ele não leu o voto em separado, que é normal, não está presente, não vai ler mesmo, né? Pondero ainda que esse projeto estava previsto ir ainda para a Comissão de Infraestrutura, Comissão de Meio Ambiente e a CCJ. Houve aqui um debate longo aqui nessa comissão, porque é um tema, de fato, considerado polêmico. Todos nós sabemos. Eu não estava aqui, mas sei que foi um debate duro e foi para audiência pública, foi vista coletiva. Entendo que seria bom que ele passasse pela CMA, pela CCJ e pela Comissão de Infraestrutura. Essa é a vontade também do líder, que, pelo número de votação de autoridades, hoje, acho que deve estar em torno de 30 autoridades que estão votando nas comissões, ele não pôde estar aqui. Então, o apelo que eu faço é esse. Eu sei que eu sou realista, se votar, naturalmente, digamos, meu pleito será difícil que avance. Mas o apelo que eu faço é esse, que ele vá pelo menos para mais uma comissão e, a partir de lá, então, pela importância do projeto, acho o projeto muito importante, a gente, então, vá ao plenário. É isso. Pela ordem, senhor presidente. Senhora presidente. Sim, senador Contarato. Eu queria também fazer um apelo ao querido senador Márcio Bittar, no sentido que eu sou presidente da Comissão do Meio Ambiente. Esse tema tem pertinência com a comissão diretamente. Eu assumo o compromisso aqui. O senhor sabe que eu não tenho como hábito, por exemplo, segurar nenhum projeto de lei. Aconteceu isso com o licenciamento ambiental, que pautei, aprovou. Eu tinha divergência com relação ao projeto, mas eu não segurei em pauta. Aconteceu com PDLs de interesses de própria Santa Catarina, também da mesma forma. Então, eu só acho assim, e aí eu faço um pedido como presidente da comissão. Esse tema, ele tem uma correlação direta com a Comissão do Meio Ambiente. Então, se Vossa Excelência permitir uma sugestão, a gente retira esse requerimento de urgência e ele indo para a Comissão do Meio Ambiente, eu me comprometo, obviamente, a pautá-lo, porque eu não vou segurar projeto nenhum, porque eu primo que dentro de um campo democrático, dentro de uma comissão, vai vencendo voto. Ora a gente ganha, ora a gente perde, mas eu tenho que ser subserviente àquilo que a maioria decidir. Então, eu só faço esse apelo a Vossa Excelência, que como o tema está em totalmente ligação com a Comissão do Meio Ambiente, que deixe, pelo menos, passar pela comissão, que lá eu vou pautar esse projeto. Senhora presidente, lamentavelmente, eu vou apelar para a votação. Eu respeito todos os nossos colegas, sei da diligência do senador Contarato, mas antes de ir para a Comissão de Meio Ambiente, ela vai para outras comissões, e, de fato, eu tenho dificuldade muito grande de compreender a resistência. Eu, embora seja paulista de nascimento, sou uma amazônida, conheço a Amazônia desde 10 anos de idade e vejo índios passando fome. Agora, recentemente, eu tive o desprazer de ter que colocar num vídeo índios do município de Feijó, no meu estado, levando rato para comer em casa. Hoje eu escuto e vejo, assisto relatos de prefeitos em vários municípios da Amazônia, particularmente do Acre, de que uma das tarefas, todo dia de manhã cedo, é recolher lixo que foi revirado ao longo da noite por pessoas, inclusive de vários de comunidades indígenas, porque não têm o que comer. Então, permitir, não obrigar, permitir e regulamentar atividades econômicas em terra indígena é você tirar da tutela índios que, em sendo tutelado, preservam os piores indicadores humanos de todas as... enfim, na escala do Brasil, eles hoje são os mais penalizados. Portanto, eu não vejo razão nenhuma de retirar o meu requerimento de urgência,
eu mantenho o requerimento de urgência. Ok. Em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Registro meu voto contrário, senhor presidente. 2 votos contrários, nós temos mais 2 a favor, e eu vou ter que dar um voto de Minerva. Isso é histórico. É contrário, né? Então, o requerimento está aprovado com 3 votos a favor, 2 contrários. Mas eu preciso, antes, senador Zequinha, que o senhor saia, fazer uma observação aqui. Preste bem atenção. Mais cedo ou mais tarde, o Congresso Nacional vai ter que deliberar sobre atividades em áreas indígenas. O presidente Davi Alcolumbre criou um grupo de trabalho, atenção governo, atenção PT, atenção todo mundo, exatamente para discutir atividades econômicas em áreas indígenas e mineração. E a presidente é a nossa ilustre senadora Tereza Cristina. Deixa eu dizer uma coisa para o governo. Essa legislatura, mesmo que tenha uma oposição ativa, é uma oposição extremamente coerente. A sugestão que eu daria para a FUNAI, para o Ministério dos Povos Indígenas, para o governo, esse grupo de trabalho existe. Será que não está na hora das assessorias sentarem? Pegar tudo que está tramitando na casa, porque agora vai um para a mesa, mas tem o do Messias, que eu não li hoje, tem outros em outras comissões. Pegar tudo e reunir nesse grupo de trabalho. E com essa composição coerente que nós temos, desculpa, mas eu estou nessa legislatura e eu estou muito feliz. Nós estamos fazendo acordos nessa casa, governo e oposição, extraordinários. O bom senso está permanecendo. Repito, que congresso nós teremos em 27? Com essa legislatura, eu sei que a gente pode ter grandes diálogos e encaminhamentos muito coerentes. Mais cedo ou mais tarde, o Congresso vai ter que deliberar essa matéria. E por que não, nessa legislatura, a gente fazer essa discussão? Então, fica a sugestão. O do senador Márcio Bittar está indo o requerimento para a mesa. Claro que a gente sabe que vai ter recurso, vai ter votação em plenário. Mas se chegarem à conclusão de se reunir todas as propostas em um único lugar, sob a coordenação de Tereza, e dali já sair um grande encaminhamento do Senado, eu acho que a gente ganharia muito, porque não atrasaria as que estão nas comissões, aprovaríamos o do Márcio, já trazendo todos juntos para uma aprovação em conjunta. Fica a sugestão, mas o tema... Eu estou aqui nessa casa, gente, somando entre mandato e assessoria há quase 30 anos. Em 98, eu, como assessora, escrevi um voto de um projeto de 96 lá na Câmara, do mesmo tema. São assuntos que o Congresso possivelmente não vai poder adiar mais tanto essa discussão. Então, fica aqui a minha posição com relação a essas matérias. E é uma posição de uma pessoa que ama os povos. E eu acho que vocês não podem duvidar do meu amor aos povos. Mas eu temo, de repente, numa outra composição, que o senador Márcio Bittar, ele pensa diferente do governo, mas o que ele quer é o desenvolvimento dos povos. Ele não tem nenhum interesse econômico nisso. Mas eu temo, numa outra composição do Congresso, que as motivações não sejam tão sérias. Então, fica aqui o meu registro, ok? Nós vamos voltar... o projeto, só terminando, segue para análise. Ele seguiria para análise na Comissão de Infraestrutura, na CMA e na CCJ, mas a gente aprovou um requerimento de urgência. Mas, na verdade, ele ainda vai. Ele ainda vai. Ele está lá na mesa. Já está, e o requerimento já foi para a mesa. Agora a mesa pauta lá. Obrigado. Nós vamos voltar à nossa pauta. Nós vamos para o item 24 da pauta, que é um projeto de autoria do senador Fabiano Contarato, mas a relatoria a senadora Damares. Senador Painho, só poderia presidir, só para mim ler, o voto do projeto de lei do senador Fabiano Contarato, que é um projeto extraordinário, e fizemos esse acordo ontem lá na Comissão de Segurança. Tá.
assumimos a presidência, pela indicação da presidente Damares, passamos para o item 24, é isso? PL 1473 de 2025, altera a Lei 8069, de 3 de julho de 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, para tornar mais rígidas as disposições a respeito da medida de internação, e o Decreto-Lei número 2848, de 7 de dezembro de 40, Código Penal, para alterar os critérios etários de atenuante e de redução dos prazos de prescrição. Autoria, senador Fabiano Contarato, aqui presente. Relatoria, senadora Damares Alves, a quem eu passo a palavra nesse momento. Senhor presidente, eu peço para ir direto à análise do projeto. Perfeito. E já assim, com muita alegria, tendo o autor aqui na comissão com a gente nesse momento. Preliminarmente, senhor presidente, destaco que a CCJ, lá na frente, irá se manifestar sobre os aspectos de juridicidade, constitucionalidade do texto. E, por essa razão, o exame aqui estará concentrado na análise do mérito da proposição. E, neste aspecto, a matéria é relevante e digna de acolhida. A legislação brasileira, que trata da responsabilização de adolescentes e jovens em conflito com a lei, determina que a medida socioeducativa de internação deve ser aplicada apenas nos casos de atos infracionais de maior gravidade, geralmente associados à violência ou grave ameaça à pessoa. No entanto, observa-se, em muitos casos, uma clara desproporcionalidade entre a gravidade das condutas praticadas e o tempo máximo de internação atualmente permitido, limitando a 3 anos com liberação compulsória aos 21 anos de idade. Neste cenário, presidente, a aplicação do prazo de internação, especialmente para os casos que envolvem violência ou grave ameaça à pessoa, como apresentado pela proposição, revela-se uma medida necessária e urgente para o aprimoramento da eficácia das medidas socioeducativas. A proposição, acertadamente, introduz no ECA critérios diferenciados de tratamento para atos infracionais de maior gravidade, como os cometidos com violência, grave ameaça contra a dignidade sexual ou dolosos, que resultem em morte. Nesses casos, propõe-se que o prazo de internação seja estendido para até 5 anos ou até o dobro do limite atual e possibilita-se que seja ultrapassada a idade de liberação compulsória aos 21 anos, o que reforça a proporcionalidade da resposta estatal frente à gravidade e ao impacto social do ato infracional. Tal medida, presidente, reforça a previsão já existente no inciso 4 do artigo 35 da Lei 12.594 de 2012, SINASE, no qual é garantido que as medidas socioeducativas serão regidas, dentre outras, pelo princípio da proporcionalidade em relação à ofensa cometida, reforçando assim a proposta apresentada. A aplicação do prazo de internação proposta, por um lado, possibilita uma avaliação mais criteriosa e individualizada, oferecendo margem mais adequada para a personalização da medida às necessidades do infrator para que ela cumpra plenamente sua função pedagógica. Isto porque, em casos mais graves, é comum que seja necessário um período mais longo para a implementação efetiva de programas educacionais, terapêuticos e de capacitação profissional essenciais para a reabilitação do adolescente. Em tempo adicional, também favorece o acesso ao acompanhamento psicológico e educacional indispensável à reinserção social do infrator, contribuindo para a reeducação da reincidência. Por outro lado, a medida reforça a credibilidade do sistema de justiça juvenil e a proteção da sociedade ao assegurar que o adolescente, autores de infrações graves, que ainda não apresentem sinais de recuperação, não sejam liberados prematuramente. Quanto à aplicação do prazo de reavaliação da medida de 6 meses para 1 ano, entendemos que a previsão contribui para uma gestão mais eficiente do acompanhamento judicial das medidas de internação. A supressão da limitação da medida de internação em até 3 meses por descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta também é meritória.
Consideramos igualmente relevante as alterações propostas no Código Penal, a proposição a atualizar os critérios de atenuação de pena e prescrição, elevando de 70 para 80 anos de idade, para a aplicação desses benefícios. Reflete o aumento da expectativa de vida da população brasileira. Assim, confere maior coerência entre o envelhecimento real da sociedade e os critérios legais previstos. Ao mesmo tempo, a revogação da redução pela metade dos prazos prescricionais para agentes com menos de 21 anos à época do crime corrige uma distorção que, por vezes, favorecia indivíduos plenamente capazes de compreender a licitude de suas condutas. Desta forma, entendemos que o PL 1473 de 2025 adequa a legislação à realidade dos atos infracionais praticados, às necessidades de realização dos adolescentes e à proteção da sociedade. No entanto, vislumbramos, presidente, a necessidade de realizar em seu texto pequenos ajustes, que eu estou aqui apresentando em forma de emenda. Em razão de tudo que foi exposto, concluímos pela aprovação do projeto de lei 1473 de 2025 com as emendas que já estão devidamente publicadas. E aí, antes de devolver a palavra para a gente já votar, quero mandar um recado para aqueles agressores de mulheres e de criança que estão fazendo 70 anos, que acham que vão sair ileso. Senador Contarato está de olho em vocês. Se uma pessoa pode ser, hoje, no mundo inteiro, os grandes líderes do mundo hoje passam de 70 anos de idade. O nosso presidente Lula tem mais de 70, o ex-presidente Jair Bolsonaro tem mais de 70, o presidente Trump tem mais de 70. Se pode liderar nações, se pode ser CEO de grandes empresas, se pode ser médico, inclusive cirurgião, por que não pode responder pelo crime? Então, o senador Contarato traz aqui essa inovação da gente aumentar a idade de uma prescrição de pena de 70 para 80 anos de idade e faz essa correção. Nós estamos fortes e sadios, vivemos mais, então temos que também ter mais responsabilidade. Parabéns, senador Contarato. Esse é o meu voto, presidente. Parabéns, Vossa Excelência, pelo relatório. Eu pergunto se o senador Contarato, como autor, quer comentar com a palavra o senador Fabiano Contarato, o autor do projeto. Cadê a emenda? Senhor presidente, eu queria fazer um apelo à senadora Damares, porque eu apresentei uma emenda no sentido de estabelecer que esse período de internação ele sai de 3 anos. Senadora Damares, só para ajudar, ele está apresentando uma proposta de mudança de uma parte do texto para a senhora. É porque, na verdade, eu estou fazendo o seguinte, houve um equívoco na equipe quando botou fazendo diferenciação. O que eu estou fazendo é o seguinte, como o estatuto fala que é até 3 anos, eu estou botando, para todo e qualquer ato infracional, passa a ser até 5 anos. E se for ato infracional praticado com violência, grave ameaça ou equiparado a crime hediondo, pode ser até 10 anos, o dobro. Então, é isso a emenda, não está fazendo, porque antes tinha uma diferenciação, etc, etc. Então, eu pediria a compreensão de Vossa Excelência de acatar esse ajuste que foi feito, porque o objetivo é o mesmo. Só que eu estou colocando que, em qualquer ato infracional, o juiz vai analisar caso a caso. Se o adolescente praticou um roubo, ele pode aplicar até 5 anos. Se foi um furto, ele pode aplicar 1 ano, 2 anos, 3 anos e assim sucessivamente. Eu quero, se Vossa Excelência assim concordar, não muda em nada, muito pelo contrário, eu acho que ele fica muito melhor fazendo esse ajuste que corrige qualquer... Porque antes estava botando de 3, depois a 5 se for com violência e o dobro se for... Não, aqui já está aumentando. Como o estatuto fala até 3 anos, passa a ser até 5 anos. E eu quero fazer também aqui, senador Paim, que o senhor sabe... e senadora Damares, a senhora sabe também da minha adesão à pauta de direitos humanos. A senhora sabe que eu fui delegado e sei que muitas vezes o Estado criminaliza a pobreza e a cor da pele. Mas a gente tem que acompanhar também e dar tratamento igual a comportamento igual. E tratamento diferente a comportamento diferente. Eu vou citar 2 fatos que aconteceram no Espírito Santo. No Espírito Santo, senadora Damares, um rapaz de 16 anos entrou armado numa escola, matou 4 pessoas e deixou outras tantas feridas. Atualmente, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ele pode ficar
até 3 anos. Isso é inadmissível. Nós temos que dar tratamento igual, a comportamento igual. Então, o que o projeto faz é simplesmente falando que se for um ato infracional praticado com violência, ou grave ameaça, ou equiparado a hediondo, o juiz pode dar até 10. Até não quer dizer que ele vai dar 10, ele vai dar 2. Eu tive um caso como delegado de um homicídio qualificado, que se fosse o maior, a pena era de 12 a 30 anos, a juíza deu 1 ano de internação. Então, aqui nós estamos só corrigindo isso. Por favor, longe de mim ter um comportamento, eu sei do crime como fenômeno social, eu sei que o Estado tem que dar condições à infância, à dignidade da pessoa humana, mas nós, como o Estado avocou para si a persecutio criminis, ele tem que dar a punição ou a medida adequada para aquele caso. Não é razoável, por exemplo, hoje, se um rapaz de 17 anos, 11 meses e 29 dias, ele estuprar e matar e ocultar o cadáver, ele vai ficar, no máximo, 3 anos. Podendo ficar 1 ou 2, ou no máximo 3. Então, a gente tem que acompanhar isso. A gente tem que fazer essas correções. É como eu já consegui aprovar aqui, a senadora Damares sabe, como foi a minha luta para tornar crime hediondo crime de corrupção. Ora, porque quando um político desvia a verba da saúde, ele está matando milhões de pessoas. Então, a gente tem que corrigir isso daqui, aumentar a pena do peculato, que a pena era de 2 a 12. Por que 2? Porque a tendência do direito penal moderno é condenar a 2. Com 2 anos, ele tem sursis, que é a suspensão condicional da pena. Com 2, ele tem acordo de não persecução penal. Aí eu não acho razoável. O rapaz que furtou lá uma botija de gás vai ter o rigor da lei, enquanto que um funcionário público no exercício da sua função praticou um peculato furto, peculato desvio ou um peculato apropriação indébita e pode nem ter qualquer tipo de persecução penal. Pode ter sursis ou acordo de não persecução penal. Então, o que eu estou fazendo aqui, e eu sei que eu recebo críticas de todos os segmentos, principalmente vinculados aos direitos humanos, é que eu quero deixar meu depoimento como delegado. Eu trabalhei 27 anos na ponta na Polícia Civil. Eu sou professor de Direito Penal e Processo Penal, senadora Damares, desde 1999. O que eu estou fazendo aqui, eu estou clamando para corrigir uma injustiça. Explica para uma mãe que perdeu uma filha por um homicídio qualificado em que o rapaz tinha 17 anos e ele vai ficar no máximo até 3 anos. Não é razoável isso. Explica para uma mulher que foi vítima ou de um estupro ou uma extorsão mediante sequestro ou qualquer crime que nós tenhamos no Código Penal, um roubo qualificado, que ele vai ficar no máximo até 3 anos. Esse parâmetro que hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente coloca de só 3 anos, no máximo, ele fere a proporcionalidade, ele fere o princípio da ofensibilidade. Como que você tem que dar tratamento igual, a comportamento igual? Então, é essa a previsibilidade. E eu estou colocando aqui também, senadora Damares, que eu acho muito importante, prevendo que quando ele atingir 18 anos, ele vai ficar num estabelecimento específico para quem ficar de 18 até o máximo de 10, então seria 27 numa ala específica só para esse tipo, para você não misturar, porque pelo princípio da atividade considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro tenha sido o momento do resultado. Eu não poderia colocar uma pessoa que está uma medida socioeducativa junto num presídio comum com um imputável, com um maior de 18 anos. Então eu estou criando aqui uma espécie de que ele atingiu 18 anos, até mesmo para preservar os que estão lá dentro do sistema socioeducativo até 18 incompletos, ele vai ficar numa ala específica destinada àquele adolescente que praticou antes de 18 anos e que foi estabelecida uma medida de internação que pode chegar até 10 anos num estabelecimento adequado ao cumprimento daquela medida. Então, eu faço só esse apelo à Vossa Excelência, acatando ela corrige isso, cria esse estabelecimento específico, ou a ala específica para fazer essa transição de 18 até, no máximo, os 27 anos,
mas eu acho que o Senado está dando uma resposta aos anseios da população. Por que a população se vê vulnerabilizada no ponto mais delicado, segurança pública? Sabe por quê? Porque ela não vê a função do Estado, ela não vê a presença do Estado, ela não tem liberdade para andar com relógio, com cordão ou com telefone celular. E quando a polícia efetivamente detém, você imagina, um latrocínio. Eu estava num plantão no município de Cariacica, eu era o delegado plantonista, a polícia militar me trouxe um rapaz de 17 anos, que ele entrou numa farmácia para praticar um roubo, popularmente conhecido como assalto. O dono da farmácia falou assim: irmãozinho, eu não estou sem dinheiro. Era a forma como aquele farmacêutico falava, ele utilizava a expressão irmãozinho. E o adolescente falou irmãozinho e meteu o tiro na cabeça daquele chefe de família. Quer dizer, é um latrocínio previsto no artigo 157, parágrafo 3º, subtrair, está lá estabelecido, em que ele vai ficar, no máximo, 3 anos. Aí até. Então, você pode pegar uma pessoa permissiva e vai falar, eu vou dar 1 ano. Pode pegar outro mais permissivo, eu vou dar 6 meses. Ou você pode pegar um e falar, não, ele violou o principal bem jurídico, que é a vida, e ainda o patrimônio, até 3. O que nós estamos fazendo aqui aumenta de 3 para 5. Outra coisa, isso não foi da minha cabeça que surgiu. Eu fiz uma pesquisa, senadora Damara, em todos os países do G20, o Brasil é o mais permissivo. O Brasil é o mais permissivo. Não há razoabilidade. E me perdoe todas as instituições relacionadas e vinculadas a direitos humanos. Isso não estou ofendendo em absolutamente nada. Eu só estou tratando igualmente os iguais, na medida que eles se desigualam. Nós temos que dar e garantia aquele direito constitucional expresso no artigo 144 da Constituição. Segurança pública é direito de todos, mas é dever do Estado. Rapidamente a votação, eu apenas pergunto a Vossa Excelência se acata o adendo que o autor está colocando nesse momento. Acato, presidente, acato. Aí o voto fica completo, eu faço esses ajustes e entrego esses ajustes, mas acato todas. Muito bem, vamos à votação. Autoria, senador Fabiano Contarato, relatora, senadora Damares Alves, favorável ao projeto com a emenda que apresenta e o ajuste colocado agora pelo relator. Em discussão a matéria, não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão. Coloco em votação o relatório favorável ao projeto, com uma emenda que apresenta e o ajuste apresentado pelo autor. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer desta comissão. Favorável ao projeto, com a emenda número 1 da CDH e o ajuste por parte do autor, que a relatora acatou. O projeto segue para análise terminativa na CCJ. Senadora Damares, item 2, projeto de lei 3091 de 2024 no terminativo, dispõe sobre as exigências a serem cumpridas para fechamento de escolas de campo indígenas e quilombolas. Autoria, senador Messias de Jesus. Relatoria, senadora Damares Alves, favorável ao projeto, com uma emenda que apresenta. Palavra com a senadora relatora Damares Alves. Presidente, eu vou direto à análise. Esse PL já estava publicado e, durante a reunião, a gente ainda fez um pequeno ajuste, por isso que ele ficou por último, era o item 2 da pauta. Fizemos um pequeno ajuste, conversando com os órgãos de governo. Então, acho que nós não vamos ter nenhum problema com o relatório apresentado. A constitucionalidade, presidente, da matéria nos parece garantida, bem como sua adequação à Lei de Diretrizes e Base, LDB. Em verdade, a proposição atende melhor aos requisitos constitucionais e legais de educação do que o atual parágrafo único do artigo 26 da LDB. Do ponto de vista dos direitos humanos, a matéria nos parece trazer importante avanço para a concretização dos direitos de quilombolas, indígenas e campesinos, que passa, por sua aprovação, a contar com proteção perante a racionalidade cega dos sistemas educacionais. E por isso, em que se desconsidere eventual necessidade de realmente fechar uma escola cujas funções podem ser mais bem desempenhadas de outra forma, louvamos a iniciativa e consideramos inovadora em modelar, pois seu detalhamento tem como consequência a escuta atenta das razões das populações a que se dirige, trazendo o estado tipo de sensibilidade que a sociedade espera dele. Por fim, para melhorar o aperfeiçoamento da proposta, sugerimos a alteração do artigo 2º do projeto de lei 3091 de 2024, garantindo que passa
que para o fechamento de escolas em campo, em comunidades indígenas, quilombola, a manifestação da comunidade escolar deverá ser feita atendendo, presidente, a Convenção 169 da OIT. O voto, em razão dos argumentos trazidos, o voto é pela aprovação do projeto de lei 3091/2024, conforme a emenda já devidamente publicada. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Coloco em votação o relatório favorável ao projeto com uma emenda apresentado pela relatora e já exposto aqui. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constar parecer desta comissão favorável ao projeto com a emenda número 1 desta comissão. O projeto segue para análise terminativa na Comissão de Educação. Permita ainda, senadora, que eu... 30 segundos. Eu queria só agradecer a Vossa Excelência, que colaborou comigo na hora de eu aprovar também aquele que é requerimento, como fez no dia de hoje. Quero lhe cumprimentar, porque ao você pegar 2 matérias, só deu oportunidade de quem fosse contra votasse. Se deixasse os 2 juntos, não daria essa oportunidade. Meus cumprimentos pelo encaminhamento feito, que permitiu que a gente votasse contra, e aqueles que são a favor, a maioria votaram também. Mas também dizendo que hoje, às 14h30, teremos aqui um debate sobre, dentro do corpo do Estatuto do Trabalho, ou a CLT do século XXI, que trata da redução do jornal de trabalho. Será um belo evento também à tarde, aprovado o requerimento com o apoio de Vossa Excelência. Passo a palavra e a presidência para a presidenta Damares. Muito obrigado. Obrigada, senador. Obrigada pelo apoio. Bom, gente, nós cumprimos a nossa pauta, deliberamos 26 itens hoje, com o apoio do senador Paim, conduzindo dessa forma. Tivemos essa semana uma audiência pública também sobre o trabalho das mulheres frentistas, que foi dirigido pelo senador Paim, que foi muito boa audiência. Hoje temos mais uma audiência e amanhã outra. Então, essa comissão está trabalhando bastante. Parabéns, viu, secretaria, pelo trabalho que vocês estão fazendo. Somos testemunhas. Nós agora vamos para aquela parte de leitura de expedientes, que eu vou fazer de forma muito rápida. Primeiro, nós vamos para as denúncias. Esse aqui é da audiência de amanhã. Amanhã, a audiência pública é sobre a discussão de assistolia fetal. É uma resolução do Conselho Federal de Medicina, inclusive está em discussão no Judiciário, mas vai ter uma audiência pública com o Conselho de Medicina aqui amanhã. Denúncias. Denúncia número 263. Mulher com deficiência denuncia perseguição, violência psicológica e assédio por parte de indivíduos e entidade, alegando omissão institucional e solicitando intervenção urgente para garantir sua segurança. Encaminhamento. Orientar a denunciante, caso ainda não tenha sido feito, registrar boletim de ocorrência, denunciar pelo Disque 100 e buscar orientação jurídica. Recomendar ainda que, caso exista uma secretaria de pessoa com deficiência, exista um município ou estado que procure o órgão para apoio. Denúncia 264. Denúncia sobre a Operação Sigma. Relata que uma estrutura criminosa foi mapeada com um mandante político que obstrui investigações e solicita reforço federal imediato para a contenção da quadrilha. Encaminhamento. Informar que essa comissão não possui competência investigativa policial e orientar a encaminhar a denúncia ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal, ao Disque 100, Ministério da Justiça e Segurança Pública e à Procuradoria-Geral do Estado. E a CDH encaminhar a denúncia ao Ministério Público Federal e ao Ministério da Justiça. Não temos competência de investigar, mas estamos encaminhando para o MPF. Denúncia 265. Relatos urgentes de violações de direitos de crianças e adolescentes, serviço em acolhimento em Governador Valadares, Minas Gerais, incluindo violência, cárcere e punições com pedidos de investigação e proteção. Encaminhamento. Orientar o cidadão a formalizar denúncias nos seguintes órgãos: MPE, Conselho Estadual do Direito da Criança e Adolescente, no Disque 100, na Defensoria Pública do Estado, a CDH, oficial o Ministério Público Local e a Prefeitura e a Defensoria Pública solicitando análise e providências. Denúncia 266. Denúncia sobre o descaso com a comunidade indígena Boa Esperança, em São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, que sofre com lixão próximo, causando doenças e impacto na vida cotidiana. Solicita intervenção urgente. Encaminhamento. Oficiar o Ministério Público Local, encaminhando a denúncia e solicitando
providências. Denúncia 268. Cidadão solicita apoio para a inclusão de sua filha com deficiência intelectual moderada, relatando 40 anos de desafios em educação, trabalho e pedindo a criação de políticas públicas específicas. Agradecer o envio da mensagem e as sugestões, informar que a comissão irá analisar as sugestões enviadas. Denúncia 275, do senador Marco Duval. Denuncia e repudia medidas judiciais ordenadas de forma monocrática pelo excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, do STF, expedidas à revelia do devido processo legal, sem acusação formal ou direito de defesa. Encaminhamento. Diante da gravidade da denúncia de um parlamentar democraticamente eleito, encaminhar de forma imediata os documentos para a presidência do Senado, solicitando medidas institucionais. Denúncia 276, da Ouvidoria do Senado. Cidadã denuncia a situação de abandono e negligência contra a idosa. Orientar a denunciante a registrar formalmente a denúncia, caso ainda não tenha feito, pelos seguintes canais: Disque 100, Delegacia de Polícia, referencialmente especializada em crimes contra idosos, se houver na localidade, Promotoria de Defesa da Pessoa Idosa, ao Ministério Público Estadual. Orientar a acionar a rede de proteção social local e procurar o serviço de acolhimento institucional. Denúncia 278. Cidadão denuncia maus tratos e abandono de incapaz e cárcere privado de idosa em uma clínica em Itapecerica da Serra. Encaminhamento. Sugerir que a denúncia seja registrada imediatamente pelos seguintes canais: Disque 100, Delegacia de Polícia e Delegacia de Proteção ao Idoso, no Centro de Referência em Assistência Social e no Conselho Municipal do Idoso de Itapecerica da Serra, e, em caso de risco iminente à vida, acionar o SAMU 192. O senador contará até membro da comissão, não é? Eu ia solicitar que essa denúncia 278 fosse encaminhada ao gabinete do senador Contarato e Magno Malta. Os dois são do Espírito Santo, são dessa comissão, são extremamente proativos na defesa do idoso. Quem sabe a assessoria deles lá em loco pode também fazer alguma coisa, mais esse encaminhamento, tá? Vamos agora para as solicitações. O Ofício do Ministério Público Federal solicita informações sobre o resultado de visita ao arquipélago do Marajó, realizada pela comitiva de parlamentares de 26 a 29 de junho. Informar que o relatório será ainda apreciado pela comissão. Inclusive, quero informar que o relatório já está publicado, aguardando sugestões, aprimoramentos, e nós votaremos o relatório na próxima semana. Está disponível no site da comissão. Solicitação 274, Associação dos Vigilantes em Direitos Humanos Internacional de Goiás, AVDHI, solicita apoio institucional e reconhecimento para suas ações de promoção e defesa dos direitos humanos. Agradecer o contato e informar que a comissão não presta apoio institucional a entidades civis. Solicitações 277 e 279, pedido de acompanhamento em processo judicial. Informar que a comissão não possui atribuições regimentais para esse tipo. Vamos agora para os informes. Informe número 269. A Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, Sudã, convida para o seminário Planejamento do Desenvolvimento Regional, evento online em 20 de agosto de 2025, focado em políticas públicas de desenvolvimento para a Amazônia Legal. Informe número 270. A Carta de São Paulo, em comemoração aos 10 anos da Lei Brasileira de Inclusão, cobra a regulamentação plena da LBI e alerta contra retrocessos legislativos. Vamos agora para respostas de ofícios que chegaram a esta comissão. O ofício do Ministério da Saúde, em resposta ao nosso ofício 142, esclarece que as reivindicações da comunidade indígena Caiapó sobre a precariedade do atendimento de saúde indígena, o DESAI, o DCEI, KPA e DPACI, CESAI, informam as ações realizadas para atendimento à saúde. Obrigada, Ministério da Saúde, pela resposta ao nosso ofício. Resposta ao nosso ofício 248 pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Informa que já havia sido comunicado e respondido sobre denúncia de manutenção de agente condenado em cargo de confiança. Isto posto, submeto às senhoras senadoras e os senhores senadores os encaminhamentos lidos. As senhoras senadoras e os senhores senadores que concordam com os encaminhamentos
aqui sugeridos permaneçam como se encontram. Aprovado. Informo que nos termos da Instrução Normativa 12 de 2019, os documentos lidos como informes ficam disponíveis no site do Senado e no portal da Comissão de Direitos Humanos. Os demais ficam na Secretaria para a manifestação dos membros dessa comissão pelo período de 15 dias. Terminado o prazo, os documentos serão arquivados. Informa ainda, nestes mesmos termos, que os documentos lidos na 34ª, 35ª, 39ª reuniões serão arquivados. Bem, depois de uma pauta extensa, eu quero agradecer a todos que colaboraram para que a gente tivesse os resultados que nós tivemos, inclusive as assessorias de governo, dos gabinetes, das lideranças, e nada mais tendo a tratar, declaro encerrada esta reunião. Obrigada, secretaria. Meu nome é Rogério de Souza Eustáquio, nasci em 1985, trabalho de auxiliar de serviços gerais no Senado Federal. Tem uma banda que eu toco, que é a banda de forró. A música é algo que me move, né? Porque eu amo tocar, quando eu vejo as pessoas dançando, vejo as pessoas felizes, eu amo muito o que eu faço. Sinto muito feliz por poder exercer a minha liberdade, né? Tanto cantando, quanto o meu poder ir, o meu poder vir. Em 8 de janeiro de 2023, eu trabalhei sim na limpeza no Senado. Me deu uma tristeza no coração. Então, para mim, como se tivesse destruído algo que a gente demorou tanto para construir, né? Se eu tenho um acesso melhor à saúde, é através da democracia. Se eu tenho segurança hoje em dia, é também através da democracia. Meu nome é Rogério e eu nasci com a democracia. Bom dia a todos. Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, declaro aberta a 17ª reunião da Comissão de Serviços de Infraestrutura da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, que se realiza nesta data, 13 de agosto de 2025. A presente reunião é destinada à deliberação de matérias e requerimentos apresentados à comissão. Nesse caso, é uma correção em sede de embargos iniciais. A reunião de hoje se destina à apreciação de relatórios dos senadores, relatores das indicações e autoridades que comporão, sendo assim aprovado por esse Senado Federal, os quadros das agências reguladoras do Brasil. Portanto, essa é a finalidade dessa sessão no dia de hoje. O senador Eduardo Braga, líder do MDB, solicita a palavra pela ordem. Ouço Vossa Excelência. Meu eminente presidente Marco Rogério, primeiro cumprimentando Vossa Excelência pela boa vontade de poder ter convocado extraordinariamente esta sessão da Comissão de Infraestrutura para o dia de hoje, tendo em vista a situação das agências brasileiras que estão com seus quadros incompletos e funcionando de uma forma um tanto quanto esdrúxula, porque com diretores convocados por decreto da Presidência da República por 6 meses, e durante esses meses atuaram em substituição àqueles que deveriam ser os sabatinados e os referendados pelo Senado da República. Eu peço a Vossa Excelência
uma inversão de pauta para o item 8 e o item 10, tendo em vista de que, como a CI reúne hoje extraordinariamente, eu estava já previamente agendado, inclusive às 11h30, para uma audiência de extremado interesse ao Amazonas, que trata inclusive sobre o marco de licenciamento ambiental, que é de interesse de todo o Senado da República, já que votamos essa matéria recentemente no plenário. Então, eu peço vênia aos colegas, aos senhores senadores e senadoras, e peço a Vossa Excelência a inversão de pauta do item 8 e item 9. Agradeço. Item 10. 8 e 10. Agradeço Vossa Excelência, nobre líder Eduardo Braga. Portanto, com a concordância dos demais pares, o senador Nelsinho também já havia me pedido. Eu concordo com uma condição: se o senador Eduardo Braga for ágil e rápido na leitura, porque eu tenho também os mesmos compromissos. Ele já fez um compromisso prévio ali, eu tenho certeza que Presidente, assim será. Já que nós entramos nessa questão de tempos e movimentos, eu indago se o relatório que eu apresentei está na pauta ou não. Todos os relatórios que foram apresentados, o compromisso que eu fiz com os relatores é que seriam incluídos a pedido do relator no dia de hoje. É o 88. Ok. Senhor presidente, item 8, outra pela ordem. Mas como eu gostei Vossa muito Excelência, dessa negociação do senador Nelsinho. Como Vossa Excelência... Tempos, movimentos são simultâneos. Já ensinou o FAIOL. Agradeço, Vossa Excelência. Vamos apregoar. Vossa Excelência já disponibilizou os relatórios para cada senador? Pois não. Se Vossa Excelência e o plenário concordar, que se abra a votação. Não tem votação. O dia de hoje é apenas para a leitura dos relatórios. A sabatina acontecerá na próxima semana. Avante. Item 8, mensagem 41 de 2025, não terminativo, submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do artigo 52, inciso 3, a linha F da Constituição Federal, combinado com o parágrafo único do artigo 5º da Lei 9.427, de 26 de dezembro de 1996, o nome do senhor William Moreira Frota para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, na vaga decorrente do término do mandato de Elvio Neves Guerra. Autoria da Presidência da República, relatoria do senador Eduardo Braga, pronto para deliberação, portanto, asseguro a palavra ao eminente relator, senador Eduardo Braga. Senhor presidente, cumprindo, portanto, o que determina os termos do artigo 52, inciso 3, a linha F da Constituição Federal, o nome do senhor William Moreira Frota para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, na vaga do término do mandato do senhor Elvio Neves Guerra. Nos termos da Constituição, compete privativamente o Senado Federal deliberar sobre o tema, mediante voto secreto e após arguição pública sob aprovação dos titulares dos cargos de direção cuja exigência esteja prevista em lei. A lei que institui a ANEEL dispõe que os membros da diretoria colegiada encarregada da referida autarquia especial deverão ter seus nomes previamente avaliados, aprovados pelo Senado da República e como requisito antecedente à nomeação. Consoante o disposto do artigo 383, inciso 1, do regime interno do Senado Federal, a mensagem encaminhada à Casa, contendo a indicação de autoria, deve ser lida no plenário e remetida à comissão, e essa etapa já foi concluída. A apreciação da documentação que acompanha a mensagem 41 de 2025 revela que o senhor William Moreira Frota apresenta formação acadêmica e trajetória profissional compatível com as contribuições do cargo para o qual foi indicado,
conforme consta do currículo vitae anexado à mensagem presidencial. O indicado possui especialização em planejamento energético pela Universidade Federal do Amazonas, UFAM, mestrado em planejamento de sistemas energéticos pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, doutorado em energia elétrica pela Universidade Federal do Pará, e pós-doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Essa formação demonstra robustez acadêmica para o exercício do cargo pretendido. O indicado reúne experiência no setor público em atividades diretamente relacionadas ao segmento energia elétrica, área de competência da agência reguladora pela qual se pleiteia o cargo de direção. Detém mais de 35 anos de experiência no setor de energia elétrica, abrangendo áreas de operação, manutenção e gestão dos processos de distribuição, comercialização, transmissão e geração de energia. Atuou em empresas do Grupo Eletrobras, onde exerceu funções de gerente de setor, gerente de departamento, superintendente, diretor técnico, diretor-presidente e conselheiro de administração. Em cumprimento ao disposto ao regimento interno do Senado, que regulamenta o procedimento de apreciação das autoridades indicadas, nos termos do inciso 3º do artigo 2º da Constituição, 52º da Constituição Federal, o indicado declara que não possui parente em exercício de atividade pública ou privada vinculadas à atividade profissional em que ele atua, não participa ou participou de empresas ou entidades não governamentais, que está regular com o fisco nos âmbitos federal, estadual e municipal, que não possui ações judiciais, que não atuou nos últimos 5 anos contados retroativamente ao ano recorrente em juízo e tribunais, em conselhos de administração de empresas estatais e em encargos de direção de agência reguladora. Portanto, considerando o exposto, a Comissão de Infraestrutura do Senado Federal tem condições de deliberar sobre a indicação do senhor William Moreira Frota para exercer o cargo de diretor da ANEEL na vaga decorrente do término do mandato de Elvis Neves Guerra. Esse é o parecer sobre o item 8º da pauta, senhor presidente. Agradeço, Vossa Excelência, nobre deputado, nobre senador, líder Eduardo Braga. Eu informo a comissão, como de praxe, né, no caso de indicação de autoridades, faz-se a leitura e concede-se vista coletiva. Então, perfeito, todos os relatórios serão lidos hoje, nós concederemos vistas coletivas e na próxima semana teremos a sabatina propriamente dita. O item 10 também é de relatoria do senador Eduardo Braga. É o item 10 mesmo, presidente. Ajuda aqui que já apregou, portanto, o item 10, mensagem número 43 de 2025, submete à apreciação do Senado Federal nos termos do artigo 52, inciso 3, a linha F da Constituição Federal, combinado com o parágrafo 1º do artigo 53 da Lei 10.233, de 5 de junho de 2001, o nome do senhor Frederico Carvalho Dias, para exercer o cargo de diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ, na vaga decorrente do término do mandato de Eduardo Nery Machado Filho, autoria Presidência da República, com relatório do senador Eduardo Braga, a quem asseguro a palavra. O excelentíssimo senhor presidente da República submete à apreciação do Senado o nome do senhor Frederico Carvalho Dias para ocupar o cargo de diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ, a autarquia especial vinculada ao Ministério de Portos e Aeroportos, na vaga decorrente do término do mandato de Eduardo Nery Machado Filho. Para tanto, encaminha a esta casa a mensagem número 43 de 2025, a qual se encontram anexados o currículo vitae do indicado e demais documentos pertinentes. O senhor Frederico Carvalho Dias formou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais em 2004
e em Direito pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, em 2017. Possui pós-graduações em Auditoria e Controle Governamental pelo Instituto Cerzedelo Correia e em Controle de Regulação de Infraestrutura pela Escola Nacional de Administração Pública, ENAP. O indicado iniciou a carreira como engenheiro no setor privado, atuando na área de recursos hídricos e meio ambiente. Tomou posse no serviço público na Controladoria Geral da União, no cargo de analista de finanças e controle. Desde 2008, é auditor federal de controle externo do Tribunal de Contas da União, com experiência na fiscalização de infraestrutura, incluindo portos, aeroportos, energia, obras hídricas e edificações. Atuou como assessor na Procuradoria-Geral do Ministério Público do Tribunal de Contas, chefe de gabinete do ministro Bruno Dantas e, mais recentemente, como secretário-geral da Presidência do Tribunal de Contas da União, liderando áreas como inovação, planejamento, comunicação e relacionamento institucional. Tem experiência como professor e autor de artigos e livros nas áreas de infraestrutura, direito constitucional, direito administrativo e controle governamental. Constata-se também que o indicado apresentou as informações exigidas pelo artigo 383 do Regimento Interno do Senado Federal, nomeadamente as seguintes declarações: de que não possui parentes que exerçam ou exerceram atividades vinculadas à ANTAC, de não participar como sócio proprietário ou gerente em empresas ou entidades não governamentais, de irregularidade fiscal nos âmbitos federal e do Distrito Federal onde reside, de que nada consta referente a processos, ações e execuções cíveis, criminais, em que seja réu no âmbito da Justiça Federal e do Distrito Federal, mas que figura como autor em processo judicial, administrativo, tributário, relativo à cobrança do valor pago indevidamente à União a título de tributo informado no processo número 106-2078-61 de 2022, 401-3400, do Juizado Especial Adjunto da 17ª Vara do SJDF. Encontra-se em fase processual de juntada de documentos e ainda aguarda julgamento. E de não participar em quaisquer juízos e tribunais, conselhos de administração de empresas estatais ou em cargos de direção. Consta ainda da documentação encaminhada, argumentação escrita destinada a demonstrar experiência profissional, formação técnica adequada e afinidade intelectual e moral para o exercício do cargo. Diante do exposto, entendemos que os ilustres parlamentares da douta comissão dispõem de informações suficientes para deliberar sobre o indicado do senador, sobre a indicação do senador Frederico Carvalho Dias, do senhor Frederico Carvalho Dias, para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de Transporte Aquaviário, ANTAC, em cumprimento às exigências constitucionais contidas no artigo 52, inciso 3º, a linha F, combinado com o artigo 53 da Lei número 10.233 de 2001. Era esse o parecer, é esse o relatório, senhor presidente, e eu agradeço e procurei ser o mais sucinto e breve possível. Agradeço Vossa Excelência, nobre líder Eduardo Braga, e passaremos agora aos demais itens da pauta. O item 1, mensagem número 82, 2024, que submete à apreciação do Senado Federal, em conformidade com o artigo 52, inciso 3, a linha F da Constituição Federal, combinado com o artigo 11, parágrafo 2º da Lei 9.478, de 6 de agosto de 1997, o nome do senhor Arthur Watt Neto para exercer o cargo de diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, na vaga decorrente do término do mandato
de Rodolfo Henrique de Saboia, em 22 de dezembro de 2024. Autoria da Presidência da República, o relator originário, o senador Otto Alencar. Nesse momento, em razão das sabatinas que estão acontecendo no âmbito também da CCJ, e lá o senador líder Otto é o presidente daquela comissão, faço a designação como relator ad hoc do senador Nelsinho Trade, a quem asseguro a palavra para o seu relatório. Senhor presidente, senador Marcos Rogério, demais colegas que aqui se encontram, primeiramente, antes de iniciar a leitura do relatório, gostaria de agradecer a confiança de Vossa Excelência por me designar relator ad hoc, da indicação do senhor Arthur Watt Neto, bem como do relator original, senador Otto Alencar, que me recomendou para que assim o fizesse. Gostaria de saudar a todos que foram indicados, desejar muito sucesso, muita sabedoria, muita tranquilidade, porque são cargos realmente muito importantes e que vai demandar a todos para que esse desempenho seja o melhor possível. Conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 2º, inciso 3º, a linha F, no parágrafo 2º do artigo 11 da Lei 9478, de 6 de agosto de 97, é competência privativa do Senado Federal deliberar por voto secreto e após arguição pública sobre a aprovação de titulares de cargo de diretor e diretor-geral da ANP. O regimento interno, em seu artigo 383, inciso 1º, determina que a mensagem encaminhada ao Senado para a finalidade em tela será lida em plenário e remetida à comissão competente, no caso, essa CI, acompanhada de esclarecimentos sobre o candidato e de uma lista de documentos. O senhor Arthur Watt Neto é brasileiro, divorciado, servidor público da carreira de Procurador Federal da Advocacia Geral da União desde 2006. Ele possui graduação em Direito e mestrado em Direito Internacional pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, especialização pela Uniderp. Para quem não sabe, a Uniderp é a universidade lá do meu estado, do Mato Grosso do Sul, e foi pesquisador visitante da Universidade de Houston na área de Meio Ambiente, Energia e Recursos Naturais. Em sua trajetória profissional, teve passagens pela Procuradoria Federal Especializada do Instituto Nacional do Seguro Social, autarquia em que exerceu a posição de chefe do Serviço de Prevenção de Litígios, de atuação perante ajuizados especiais federais no Rio de Janeiro. Entre 2013 e 2022, esteve em exercício na ANP, em sua procuradoria, onde exerceu diversas posições técnicas e gerenciais, inclusive como subprocurador-geral, entre abril de 2020 e junho de 2022. Na Agência Nacional de Transportes Aquaviários, exerceu a douta função de procurador-geral. Em 2023, no Ministério de Minas e Energia, Arthur Watt Neto foi diretor do Departamento de Gás Natural da Secretaria Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Em seguida, naquele ano, passou a exercer a função de consultor jurídico da Pré-Sal Petróleo S.A., empresa responsável pela defesa dos interesses da União nos contratos de partilha da produção, PPSA. No âmbito acadêmico, o indicado ministrou diversas palestras envolvendo temáticas da PPSA, de arbitragem do mercado de gás natural, de contratos de concessão, além de ser autor do livro Direito Econômico, Petróleo, Gás Natural e Biocombustível 2014, pela editora Saraiva. Em atendimento à linha B do inciso 1º do artigo 383 do Regimento Interno do Senado Federal, que disciplina o processo de aprovação de autoridades indicadas na forma do inciso 2º do artigo 52 da Constituição Federal, o candidato declara: item 1. Não possuir parentes que exerçam ou exerceram atividades públicas ou privadas vinculado à sua atividade profissional. Item 2. Possuir participação como sócio não administrador minoritário de 26% em empresa familiar na área de administração de imóveis próprios, desde 2005. Item 3. Estar regular com o fisco nos âmbitos federal, estadual e municipal, conforme certidões que apresenta. Item 4. Não possuir ações judiciais.
é um pacificador. Item 5, não ter atuado nos últimos 5 anos contados retroativamente em juízos e tribunais, em conselhos de administração de empresas estatais ou em cargos de direção de agências reguladoras. Além disso, o indicado apresentou declaração escrita na qual demonstra sua experiência no setor regulado, bem como trajetória que lhe permite humildemente se colocar como apto para o cargo de diretor-geral da ANP, não apenas como ápice de uma profícua carreira, mas como seu maior desafio individual. Além disso, trata-se de momento singular para a agência frente aos novos desafios de transição energética brasileira e dos recentes marcos legais aprovados no Congresso Nacional que modificarão de forma significativa o setor. Entendemos assim, senhores aqui presentes, dados os elementos apresentados pelo indicado, que ele atende às condições previstas no parágrafo 2º do artigo 11 da Lei 9478, de 6 de agosto de 97, no artigo 5º da Lei 9986, de 18 de julho de 2000, que dispõe sobre a gestão de recursos humanos das agências reguladoras, uma vez que possui nacionalidade brasileira, reputação ilibada, formação universitária e elevado conceito no campo de especialidade do cargo para o qual ele está indicado, além da experiência profissional e formação acadêmica compatível com o cargo de diretor-geral da ANP. Portanto, senhoras e senhores, a indicação de Arturo Watt Neto cumpriu as exigências constitucionais, legais e regimentais para que a Comissão de Serviços de Infraestrutura possa deliberar sobre a sua condição ao cargo de diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Que Deus o abençoe. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado, líder senador Nelsinho Trade, pelo relatório apresentado. E, conforme a ordem publicada, item 2, mensagem número 83 de 2024, submete a apreciação do Senado Federal, em conformidade com o artigo 52, inciso 3, a linha F da Constituição, combinado com o artigo 11, parágrafo 2º da Lei 9.478, de 6 de agosto de 1997, o nome do senhor Pietro Adamo Sampaio Mendes para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, na vaga decorrente do término do mandato de Cláudio Jorge Martins de Souza, autoria Presidência da República, com relatório do senador Laércio Oliveira, a quem asseguro a palavra para sua manifestação. Obrigado, senhor presidente, senador Marcos Rogério. Obrigado, quero cumprimentar aqui todos os senadores e senadoras, cumprimentar todos que estão aqui na nossa Comissão de Infraestrutura, participando desse momento tão desejado por todos, para a gente encaminhar as indicações conforme determinação do senhor presidente dessa comissão, senador Marcos Rogério. Vou ao relatório, senhor presidente, conforme determinação de Vossa Excelência. Nos termos do artigo 52, inciso 3º, a linha F da Constituição, combinada com o artigo 11 da Lei 9478, o senhor presidente da República, por meio da mensagem número 83 de 2024, mensagem número 1609 de 2024, na origem, submete para análise e deliberação do Senado Federal o nome do senhor Pietro Adamo Sampaio Mendes para exercer cargo de diretor da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, com mandato de 5 anos, a contar de 22 de dezembro de 2023 e com término previsto para 21 de dezembro de 2028, conforme dispõe o artigo 11, parágrafo 3º da Lei 9.478 e o artigo 5º, parágrafo 8º da Lei 9.986 de 2000, em razão do término do mandato do senhor Cláudio Jorge Martins de Souza. O referido dispositivo constitucional confere competência privativa ao Senado Federal para, após arguição pública, aprovar por voto secreto a escolha de titulares de cargos que a lei determinar. Consoante o disposto no artigo 378, inciso 1º do Regimento Interno do Senado Federal, a mensagem encaminhada à casa contendo a indicação de autoridade deve ser lida em plenário e remetida à comissão competente acompanhado de informações pormenorizadas sobre o indicado,
bem como de documentação comprobatória. O conjunto de informações consta da mensagem número 83 de 2024, ora submetida à apreciação desta comissão. A Comissão de Serviços de Infraestrutura constitui colegiado competente, nos termos do artigo 383, inciso 1º, do Regimento Interno do Senado Federal, para proceder à análise das indicações de autoridades da ANP, em conformidade com o disposto no artigo 104 do referido regimento. O senhor Pietro Adamo Sampaio Mendes tem formação acadêmica que o qualifica para exercer o cargo de diretor da ANP. Graduou-se em Química em 2004 e em Licenciatura em Química em 2005, ambos pela Universidade Federal Fluminense. Concluiu, em 2008, a pós-graduação executiva em Petróleo e Gás pela COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tornou-se doutor em Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos em 2012 pela UFRJ, desenvolvendo tese sobre sustentabilidade na produção e uso do biodiesel. Entre outubro de 2013 e março de 2014, realizou estágio pós-doutoral no laboratório do professor Jeremy Hall, na British School of Business da Simon Fraser University, no Canadá. Graduou-se em Direito pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro em 2011 e concluiu em 2020 o MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas. Entre 2001 e 2019, realizou diversos cursos de aperfeiçoamento e capacitação, com destaque para aqueles voltados aos segmentos de petróleo, gás natural e biocombustíveis. É o autor de diversos artigos e publicações de relevância em sua área de atuação, tendo também orientado trabalhos de graduação, mestrado e doutorado, além de integrar bancas avaliadoras nesses 3 níveis acadêmicos. Sua experiência profissional iniciou-se em agosto de 2006 como especialista em regulação na ANP, função que desempenha até a presente data. Atualmente cedido ao Ministério de Minas e Energia. Desde o início da sua trajetória, atuou em áreas estratégicas e técnicas do setor energético, com ênfase em petróleo, gás natural e biocombustíveis, acumulando sólida vivência em regulação, formulação de políticas públicas e gestão institucional. Na ANP, exerceu diferentes funções de relevância. Foi superintendente adjunto de biocombustíveis e qualidade de produtos entre outubro de 2017 e maio de 2018. Posteriormente, entre maio de 2018 e novembro de 2020, atuou como assessor da diretoria, prestando apoio direto ao diretor-geral da agência. Em novembro de 2020, passou a exercer o cargo de diretor do Departamento de Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, posição que manteve até fevereiro de 2022. Em seguida, foi nomeado secretário adjunto de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, função que exerceu entre fevereiro e junho de 2022. Em junho de 2022 e fevereiro de 2023, atuou como assessor da presidência da Empresa de Planejamento e Logística S.A., EPL, e Infra S.A., coordenando o processo de incorporação da EPL pela Valec, resultando na criação da Infra S.A. É muito currículo, presidente. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Queria ter um filho desse. Em fevereiro de 2023, assumiu a titularidade da Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, onde permanece até hoje, responsável pela elaboração e coordenação das políticas públicas voltadas ao setor de petróleo, gás natural e biocombustíveis. Paralelamente, desde abril de 2023, ocupa a presidência do Conselho de Administração da Petrobras. Sua trajetória demonstra ampla experiência, com atuação destacada tanto no âmbito técnico quanto no estratégico. Em atendimento à linha B do inciso 1º do artigo 383 do Regimento Interno do Senado Federal, que disciplina o processo de aprovação de autoridades indicadas na forma do inciso 3º do artigo 52 da Constituição Federal, o indicado declara:
não possuir parentes que exerçam ou exerceram atividades públicas ou privadas vinculadas à atividade profissional em que ele atua, não possuir participação como sócio, proprietário ou gerente de empresa ou entidades não governamentais e estar regular com o fisco nos âmbitos federal, estadual e municipal, conforme certidões que apresenta. As certidões apresentadas foram emitidas em 2025, posterior à data da mensagem número 81. Item 4. Figura como corréu, juntamente com a Petrobras e a União Federal, em ação popular na qual foi parcialmente deferida a tutela antecipada para suspender seu exercício no cargo de presidente do Conselho de Administração da Petrobras, sob a alegação de conflito de interesses em razão do exercício simultâneo da função de secretário nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia. A União Federal interpôs agravo de instrumento e obteve efeito suspensivo da decisão agravada. Assim, com a liminar suspensa, considero esclarecidas as questões relacionadas à referida ação popular. Item 5. Não ter atuado nos últimos 5 anos em juízos e tribunais ou em cargos de direção de agências reguladoras. Ressalta-se, contudo, que ocupa desde abril de 2023 o cargo de presidente do Conselho de Administração da Petrobras, ao qual se compromete a renunciar antes de tomar posse na ANP, caso sua indicação seja aprovada. Dessa forma, Pietro Adamo Sampaio Mendes encontra-se enquadrado de forma cumulativa ao item 2º da linha B do inciso 1º e ao item A do inciso 1º do artigo 5º da Lei nº 9.986 de 2000, atendendo aos requisitos legais para o exercício do cargo para o qual foi indicado. Possui experiência profissional superior a 4 anos em cargo em comissão ou função de confiança equivalente a DAS 4 ou superior no setor público, bem como mais de 10 anos de atuação no campo de atividade relacionada à área da agência reguladora e em áreas conexas, em função de direção superior. Ademais, detém formação acadêmica compatível com as atribuições do cargo. É o relatório, senhor presidente. Agradeço Vossa Excelência, nobre relator, senador Laércio Oliveira. Eu quero registrar aqui. Pois não, senador. Ô, presidente. O senhor permite? Eu quero registrar a presença do primeiro presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Ah, é verdade. Para quem é mais longevo... Rodrigo Pacheco. Fui presidente de todos vocês. Verdade. De nós todos. 3 vezes. Agora, eu queria fazer uma parte ao senador Laércio Oliveira. Ele dá uma contribuição muito importante para um tema que eu vou trazer aqui. Exatamente. Ao estabelecer racionalidade no marco temporal. E não é do outro marco temporal. No marco temporal de desincompatibilização. O senhor imagina, nós estamos correndo o risco de transformar a desincompatibilização numa condenação. Não quero embaralhar demais a conversa, mas no Código Eleitoral a Câmara aprovou 4 anos de demissão do militar para disputar a eleição 4 anos depois de se demitir. Isso não é nem desincompatibilização, isso é condenação. E, se não for estabelecido isso que o senador Laércio escreveu e eu subscrevo, como tenho certeza de que ele subscreveria se eu tivesse escrito, que a desincompatibilização tem que acontecer no momento da investidura, que só pode acontecer depois de esta comissão, ou a equivalente, em casos análogos, ou seja, quando o indicado for sabatinado e liberado para ser nomeado. Por quê?
Porque nós já tivemos casos de indicados ao Supremo Tribunal Federal que a indicação ficou aqui 6 meses na Comissão de Justiça, ou ninguém se lembra. E há indicações para agências que já ficaram aqui no Senado por 2 anos. Então, eu queria me congratular com esse texto que Vossa Excelência, senador Laércio Oliveira, utilizou e que vem ao encontro do que eu acho que é razoável e aplicável. E eu já tinha conversado informalmente com o presidente Marcos Rogério a respeito do assunto. O senhor facilita a interpretação que eu quero explicitamente também manifestar quando da leitura do meu relatório. Agradeço ao eminente relator da matéria, senador Laércio Oliveira, também ao senador Espiridião Amin, diligentes que são em relação a esses pontos. Outrora nós já tivemos que enfrentar situações semelhantes no âmbito dessa comissão, com relação aos impedimentos, né, que estão estabelecidos na lei de regência. E eu entendo que, em face desses dois, eu não sei se tem outros que foram identificadas situações semelhantes, de repente nós firmarmos o entendimento, né, o senador Espiridião Amin, eu sei que adentrou no mérito dessa questão também, estabelecendo um critério quanto a essa aferição dentro da lógica temporal. Porque há uma interpretação, e parte da consultoria do Senado tem uma interpretação de que esse impedimento ele acontece desde o momento inaugural da indicação. Uma vez indicado, é preciso se verificar ali, desde logo, né, a ausência desses impedimentos. O relatório do senador Espiridião Amin, ele supera essa situação, como Vossa Excelência também, considerando o exaurimento do processo, né, de verificação. Então, agora, a gente precisa ter um delimitador temporal em homenagem àquele que é o papel do Senado Federal no processo sabatinatório, porque se isso fica para depois do processo da instrução e da sabatina, isso diminui o papel do Senado Federal. Mas, uma vez dentro desse lapso do ato de indicação, porque essa indicação que o legislador coloca ali, na minha visão, na minha avaliação, e é o que Vossa Excelência traz aqui também, não é a indicação feita lá inicialmente no âmbito do Ministério, do órgão de origem. Essa indicação é aquela indicação que cumpre a finalidade de dar posse, é quando há o exaurimento. Depois de exaurido todo o processo, né, de apuração, das qualificações, né, dos impedimentos, né, depois de todos esses atos, o ato de indicação ele é validado, ele é confirmado no momento em que o Poder Executivo, ou o Ministério, enfim, vinculado, chega na agência e diz: olha, essa pessoa está sendo indicada para ocupar esse posto. Esses atos preparatórios, obviamente que servem para a verificação de todas essas condicionantes, mas não pode ser um instrumento de punição ao servidor, mesmo porque, para ele ser indicado para essa função, a lei exige que ele tenha experiência, que ele tenha passado justamente por esse ambiente onde, quando ele estiver naquela nova função, ele não vai poder estar concomitantemente ocupando os dois espaços. Ok, no momento em que ele estiver, né, naquela função, com aquela missão, mas o que o credencia a ser indicado a ocupar o espaço de um regulador é justamente a experiência que ele tem na área de interesse, na área para a qual ele está sendo designado para atuar. Mas quando da leitura do relatório do senador Espiridião Amin, eu quero fazer um pouco mais de ponderação, ouvir os senadores, para a gente estabelecer um regramento que serviria de parâmetro para a Comissão de Serviços de Infraestrutura, com sugestão, inclusive, à nossa consultoria, salvo as divergências que são absolutamente naturais, mas que servia de referência para os demais casos, para a gente uniformizar essa interpretação, esse entendimento. Agradeço Vossa Excelência e o homenageio por não deixar de observar
esse dado que, embora superado, mas deve ser observado, deve constar de todo o relatório. Esse é o papel da Comissão de Serviços de Infraestrutura quando da verificação dos nomes aqui submetidos. O item 3, eu vou de ofício... Deixa eu... Pode fazer a leitura? Eu vou fazer a designação ad hoc do item 3 na sequência, porque ele também é do senador Otto, que está presidindo a CCJ. O item 4, e na sequência eu retorno com o item 3. O senador Zequinha também não está, fica, portanto, sobrestado o item 4. O item 5, acho que o veneziano combinou. O item 5, mensagem 93 de 2024, submete à apreciação do Senado Federal, em conformidade com o artigo 52, inciso 3, a linha F da Constituição, combinado com o artigo 5º da Lei 9.986, de 18 de julho de 2000, e o artigo 7º da Lei 13.575, de 26 de dezembro de 2017, o nome do senhor José Fernando de Mendonça Gomes Júnior, para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de Mineração, ANM, na vaga decorrente do término do mandato de Guilherme Santana Lopes Gomes. Autoria Presidência da República, com relatório do senador veneziano Vital do Rego, a quem assegura a palavra para a sua manifestação. Obrigado, presidente Marcos Rogério. Inicio ressaltando aqui a nossa alegria pela designação a mim conferida, para que nós possamos aqui fazer a leitura desse relatório. Os 2 primeiros parágrafos são, obviamente, de conhecimento dos senhores, cabendo-nos, por competência, fazer a apreciação dos indicados a essas agências e, portanto, eu já passo diretamente aos próximos parágrafos. O senhor José Fernando de Mendonça Gomes Júnior é brasileiro graduado em Gestão de Negócios pelo Centro Universitário do Estado do Pará. Em 2010, possui pós-graduação em Gestão de Pessoas pela COSUPA, concluída em 2016. No tocante à sua experiência profissional, possui sólida carreira nos setores público e privado, em áreas conexas à mineração e infraestrutura. Atualmente, o senhor José Fernando de Mendonça Gomes Júnior é, desde 2023, presidente da Companhia de Saneamento do Pará e membro do Conselho de Administração dessa empresa. Além disso, é vice-presidente da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento. Anteriormente, atuou indicado como secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia do Estado do Pará, de 2021 a 2023, onde coordenou políticas públicas para o desenvolvimento econômico sustentável e articulou com setores estratégicos como mineração e energia ações diversas. Entre os anos de 2006 e 2021, foi gerente regional de relações governamentais da Vale, no Pará, Maranhão. Foi assessor especial da Governadoria do Estado entre 2001 e 2006. Atuou ainda como consultor da empresa Parlar no período de 98 a 2001, prestando consultoria especializada em articulação institucional e relacionamento parlamentar. Entre 1994 e 2006, foi consultor parlamentar da Federação de Comércio do Pará. Ainda em relação à sua atuação profissional, o senhor José Fernando de Mendonça Gomes Júnior informa ter atuado em diversas entidades. Presidente do Sindicato de Indústria Minerais do Pará, vice-presidente executivo da Federação das Indústrias do Pará, primeiro vice-presidente do Centro das Indústrias do Pará, terceiro vice-presidente da Associação Comercial do mesmo estado, membro do Conselho Temático, membro do Conselho Fiscal, presidente do Conselho de Assuntos Legislativos da Federação das Indústrias do Pará. Em atendimento à linha B do inciso 1 do artigo 383 do nosso regimento, o candidato declara não possuir parentes que exerçam ou exerceram atividades públicas ou privadas vinculadas à sua atividade profissional, não possuir participação em qualquer tempo como sócio proprietário ou gerente de empresas ou entidades não governamentais, está em situação fiscal regular, com as ressalvas de que não teria conseguido a emissão de certidão negativa de débito junto à Prefeitura Municipal de Belém, devido à instabilidade no sistema, comprometendo-se a apresentá-la quando o serviço for restabelecido. Não possuir ações judiciais, que irá encerrar seus vínculos e renunciar aos cargos que ocupa atualmente, como o de presidente da Companhia de Saneamento do Pará,
antes de tomar posse como diretor da Agência Nacional de Mineração, com, evidentemente, o juízo que o Senado fará. O senhor José Fernando de Mendonça Gomes Júnior manifesta seu entusiasmo em concorrer ao cargo de diretor da Agência Nacional e salienta que sua trajetória profissional e acadêmica reflete um profundo compromisso com o setor mineral brasileiro. A partir dos elementos apresentados, entendemos, senhor presidente, senhoras e senhores companheiros da Comissão de Infraestrutura, que o indicado atende às condições estabelecidas pelo artigo 5º da Lei 9.986, de 18 de julho de 2000, pois possui nacionalidade brasileira, reputação ilibada e formação acadêmica e experiência profissional no campo de especialidade do cargo para o qual está indicado, ou seja, o indicado atende cumulativamente aos incisos 1 e 2 do nosso caput do citado artigo 5º. Consideramos, assim, que o processo de sua indicação cumpriu rigorosamente todas as exigências constitucionais, legais e regimentais. Esta comissão, portanto, tem condições de deliberar sobre a condução do senhor José Fernando de Mendonça Gomes Júnior ao cargo de diretor da Agência Nacional de Mineração, senhor presidente Marcos Rogério. Mais rápido, viu? Rápido, o senhor foi bom. Foi rápido. Olha, nas próximas nós vamos escalar a lista do veneziano. Presidente Venê, rápido na leitura, sucinto no relatório, mas profundo nas ponderações. Muito obrigado a Vossa Excelência. Agradeço o eminente relator, senador líder veneziano. O próximo item... Senhor presidente, pela ordem. Só se Vossa Excelência, na sequência, senador, conseguir algum intervalo por ausência ou leitura doc, eu estou como relator. Pois não. Eu não sabia, fui o primeiro a chegar, mas estou relator do item 11 e 12. Mas se o senhor puder depois... Mas isso... Não havendo divergência, eu estou com duas situações. O senador Everton veio aqui e me fez... Pelo critério mais novo, que eu sou mais novo que o senador Eduardo Gomes e o Fernando Farias, ele vai abrir para que eu só passe os últimos procedimentos estéticos... Ele está sendo convocado para acompanhar os trabalhos na CCJ. Se os colegas não fizerem objeção, eu vou passar a palavra ao senador Everton para ler o relatório dele. Senhor presidente, minha intervenção é no sentido de passar a palavra ao senador Everton. Vai sair caro esse gesto. Eu acho que está uma competição aqui entre ele e o Venê. Eu quero ver qual dos dois que vão ser mais sucintos. A mensagem número 42 de 2025 submete a apreciação do Senado Federal nos termos do artigo 52, inciso 3, a linha F da Constituição Federal, combinado com o artigo 23 da Lei 9.472, de 16 de julho de 97, o nome do senhor Edson Vitor Eugênio de Holanda, para exercer o cargo de membro do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, na vaga decorrente do término do mandato de Arthur Coimbra de Oliveira. Proposta de autoria da Presidência da República, com relatório do senador líder o Everton, a quem assegura a palavra para sua manifestação. Presidente, lhe agradecer aqui os membros da mesa. O meu indicado, eu sou o relator do Edson Vitor Eugênio de Holanda ao Conselho, ele vai ser membro do Conselho Diretor da Anatel. Ele cumpriu todos os pré-requisitos, foi devidamente publicado aqui meu relatório, eu gostaria de deixar ele como lido. E caso algum colega tenha alguma dúvida, aí sim pode me acionar. Portanto, feita a manifestação do relator, senador Everton Rocha, eu acho que o senador veneziano... Perdeu. Não. Eu acho que ele foi sabotado. Agradeço Vossa Excelência, portanto, fica feita a manifestação, relatório dado como lido. Na sequência, o líder Eduardo fez a solicitação do item 11 e 12 e... eu já faço a designação e, na sequência, a gente faz os demais com os relatores presentes. O item 11 é a mensagem número 44, que submete a apreciação do Senado Federal nos termos do artigo 52, inciso 3, a linha F da Constituição Federal, combinado com o parágrafo único do artigo 5º da Lei 9.427, de 26 de dezembro de 96, o nome do senhor Gentil Nogueira de Sá Júnior, para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL,
na vaga decorrente do término do mandato de Ricardo Lavorato Tille. Autoria Presidência da República, com relatório do líder, vice-presidente dessa casa, senador Eduardo Gomes, a quem asseguro a palavra. Senhor presidente, fazendo a composição da abertura que Vossa Excelência fez sobre o indicado, passo direto ao relatório. Compete privativamente ao Senado Federal deliberar o voto secreto após a arguição pública sobre a escolha de titulares de cargos públicos, conforme previsto na legislação supracitada no âmbito desta Casa. A análise da indicação compete à Comissão de Serviços de Infraestrutura nos termos do artigo 104 do Regimento Interno do Senado Federal e segue o rito disposto no artigo 383 dessa norma. Gentil Nogueira de Sá Júnior é brasileiro, graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Itajubá. Entre 97 e 2001, possui especialização em Direito Regulatório de Energia pela Universidade de Brasília, UNB, cursado em 2007 e 2008, e Análise de Impacto Regulatório também pela UNB, cursado em 2015 e 2016. No tocante à experiência profissional, possui sólida trajetória nos setores público e privado, com foco na área de energia elétrica. Atualmente, Gentil Nogueira de Sá Júnior é servidor público de carreira, especialista em regulação de serviços públicos de energia da ANEEL, onde ingressou em 2007. Na ANEEL, Gentil Nogueira Sá Júnior ocupou os seguintes cargos: coordenador de regulação de serviços de geração, coordenador de estudos de mercado de energia elétrica, superintendente adjunto de regulação de serviços de geração, superintendente de fiscalização de serviços de geração. Desde 2023, Gentil Nogueira de Sá Júnior ocupa o cargo de secretário nacional de energia elétrica do Ministério de Minas e Energia, MME, além de atuar como conselheiro de administração do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. Na iniciativa privada, Gentil Nogueira de Sá Júnior atuou como engenheiro e gerente de projetos das empresas Alstom e Siemens. Em atendimento à linha B do inciso 1 do artigo 383, o indicado declara: não possui parentes que exerçam ou exerceram atividades públicas ou privadas vinculadas à sua atividade profissional. Não possui participação em qualquer tempo como sócio, proprietário ou gerente de empresas ou entidades não governamentais. Estar em situação fiscal regular, conforme a certidão negativa de débitos emitidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal. Não possui ações judiciais em curso e que não atuou nos últimos 5 anos em cargos de direção de agências reguladoras e que irá renunciar ao cargo que ocupa atualmente no Conselho de Administração da ONS antes de tomar posse como diretor da ANEEL, que atende cumulativamente às exigências da linha B e do inciso 1 do inciso 2 do artigo 5º da Lei nº 9.986, de 18 de junho de 2000, que não se enquadra nas vedações do artigo 8º-A da Lei 9.986, de 2000. Gentil Nogueira de Sá Júnior afirma estar tecnicamente preparado para assumir a função de diretor da ANEEL, tendo desenvolvido conhecimento profundo sobre temas regulatórios do setor elétrico. Destaca o seu compromisso com o aprimoramento da regulação, visando a atração de investimentos que promovam emprego, renda, arrecadação tributária e participações governamentais. Diante dos elementos apresentados, conclui-se que a indicação atende às condições estabelecidas pelo artigo 5º da Lei 9.986, de 18 de julho de 2000, pois possui nacionalidade brasileira, reputação ilibada, formação acadêmica compatível e experiência profissional comprovada na especialidade do cargo para o qual está sendo indicado. Ou seja, o indicado atende cumulativamente os incisos 1º e 2 do caput do citado artigo 5º. Consideramos assim que o processo de sua indicação cumpriu todas as exigências constitucionais, legais e regimentais. Esta comissão, portanto, senhor presidente, está apto a deliberar sobre a indicação do senhor Gentil Nogueira de Sá Júnior para o cargo de diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, na vaga decorrente do término do mandato de Ricardo Lavorato Tille. Sala das Comissões, esse é o relatório, senhor presidente. Concluído, desejamos êxito ao indicado. Agradeço Vossa Excelência pelo relatório. Passo ao próximo item. O próximo ainda do senador líder Eduardo.
Mensagem número 45, que submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do artigo 52, inciso 3, a linha F da Constituição, combinado com o artigo 23 da Lei 9.472, 16 de julho de 97, o nome do senhor Otávio Pena Pieranti, para exercer o cargo de membro do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, na vaga decorrente do término do mandato de Moisés Queiroz Moreira. Autoria da presidência, com relatório do líder Eduardo Gomes, que tem a palavra. Senhor presidente, já com as informações dadas por Vossa Excelência e o relatório de conhecimento de todos os membros desta comissão, passamos direto à apreciação e o voto do relatório. A Administração Pública Federal Indireta, submetida a regime autárquico especial e vinculada aos Ministérios das Comunicações, essa agência exerce a função de órgão regulador das telecomunicações. Para garantir o exercício adequado desta função regulatória, o regime especial assegura à Anatel independência administrativa, ausência de subordinação hierárquica, autonomia financeira e estabilidade no mandato de seus dirigentes. Artigo 8º, parágrafo 2º da Lei Geral de Telecomunicações. Conforme estabelecem os artigos 20 e 23 de sua lei de criação, o Conselho Diretor da Anatel é composto por 5 conselheiros, todos brasileiros com reputação ilibada, com formação universitária e elevado conceito no campo da especialidade do cargo a ser exercício. Sua nomeação, além disso, será precedida de aprovação pelo Senado Federal nos termos da linha F do inciso 3 do artigo 52 da Constituição Federal, combinado com o artigo 23 da Lei Geral de Telecomunicações. Além do previsto na LGT, a nomeação dos membros do Conselho Diretor da agência deve observar a Lei de número 9.986, de 8 de junho de 2000, que dispõe sobre a gestão de recursos humanos das agências reguladoras. Nesse sentido, seu artigo 6º prevê o mandato dos integrantes do colegiado, incluindo o seu presidente, que é de 5 anos. Além disso, o indicado ao cargo deverá cumprir os requisitos previstos no artigo 5º da referida norma, devendo ser atendido uma das exigências da linha A, B e C, do inciso 1, cumulativamente com o inciso 2. 1. Ter experiência profissional de, no mínimo, 10 anos no setor público ou privado, no campo da atividade da agência reguladora, ou em área a ela conexa, em função da direção superior, ou 4 anos ocupando pelo menos um dos seguintes cargos. 1. Cargo de direção ou de chefia superior em empresa no campo da atividade da agência reguladora, estendendo-se como cargo de chefia superior àquele situado nos 2 níveis hierárquicos não estatutários mais altos da empresa. 2. Cargo de comissão ou função de confiança equivalente a DAS4 ou superior no setor público. Cargo de docente ou de pesquisador no campo da atividade da agência reguladora ou em área conexa. Ou C. 10 anos de experiência como profissional liberal no campo da atividade da agência reguladora ou em área conexa. E ter formação acadêmica compatível com o cargo para o qual foi indicado. É competência privada do Senado Federal apreciar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de titulares de cargos públicos que a lei determinar, nos termos do citado dispositivo constitucional, de acordo com o artigo 104 do Regimento Interno desta Casa, a apreciação da indicação em tela cabe à Comissão de Serviços de Infraestrutura. Otávio Pena Pieranti é cidadão brasileiro com sólida formação acadêmica e vasta experiência profissional no setor de telecomunicações e de comunicações. Servidor público federal desde 2007, integra a carreira de especialista em regulação da Anatel, possui pós-doutorado em comunicação na UFRJ e UNB, doutorado em Direito na UNB e em Administração pela Fundação Getúlio Vargas, mestrado em Administração Pública na FGV, graduado em Direito pelo IESB e em Comunicação Social, habilitação em Jornalismo, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em sua trajetória profissional, ocupou diversos cargos de direção e de assessoria relacionados à formulação de políticas públicas, à regulação do setor de comunicações e atuou na Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, SECOM, nos Ministérios da Cultura e das Comunicações, na Anatel e na Empresa Brasil de Comunicação, EBC. Tem experiência nas áreas de defesa do consumidor, participação social, regulamentação e comunicação em massa. Professor universitário de mestrado profissional e doutorado em mídia e tecnologia da Faculdade
de Arquitetura, Artes e Comunicação da Universidade Estadual Paulista, Unesp, e é autor de 10 livros, de 56 artigos acadêmicos sobre políticas públicas para as comunicações, regulação do setor e gestão pública. Em atendimento à linha B do inciso 1 do artigo 383 do Regimento Interno do Senado Federal, que disciplina o processo de aprovação de autoridades indicadas na forma do inciso 3 do artigo 52 da Constituição Federal, o indicado declarou que atende os requisitos de vedação ao nepotismo, não possui parentes que tenham exercido ou exerçam atividades públicas ou privadas vinculadas à área de telecomunicações, não possui parentes que exerçam ou tenham exercido atividades públicas ou privadas vinculadas à atividade parlamentar, não atuou nos últimos 5 anos em conselhos de administração de empresas estatais ou em cargos de direção de agências reguladoras e não participou em qualquer tempo como sócio proprietário ou gerente de empresas e entidades não governamentais. F, não ser autor ou réu em ações de falências ou recuperações judiciais. G, está em situação fiscal regular nos âmbitos federal, estadual, distrital e municipal, conforme documentos comprobatórios. No que se refere à argumentação escrita, conforme exigem as normas aplicáveis no indicado, demonstra possuir experiência profissional consistente e formação técnica compatível com as atribuições do cargo, além de revelar capacidade intelectual e idoneidade moral necessárias ao exercício da função. Portanto, o indicado atende aos requisitos previstos na LGT e na Lei nº 9.986 de 2000, pois possui nacionalidade brasileira, reputação ilibada e formação universitária. Da mesma forma, o pleiteante possui mais de 18 anos de experiência profissional no setor público, especialmente na área de telecomunicações, tendo ocupado vários cargos de direção e de assessoramento superior nesse período. Diante do exposto, entendemos, senhores senadores e senhoras senadoras, que dispõe de suficientes elementos para deliberar sobre a indicação de Otávio Pena Pierante ao cargo de membro do Conselho Diretor da Anatel. Esse é o relatório, senhor presidente, senhores senadores e senhoras senadoras. Desejamos êxito ao indicado por sua competência revelada aqui nessa nossa leitura. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, líder Eduardo Gomes, pelo relatório apresentado. Passaremos ao próximo item, mensagem número 86, 2024, submete a apreciação do Senado Federal, em conformidade com o artigo 52, inciso 3, a linha F da Constituição Federal, combinado com o artigo 4º da Lei 14.222, de 15 de outubro de 2021, o nome do senhor Ailton Fernando Dias, para exercer a função de diretor de instalações nucleares e salvaguardas da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, a ANSN, com mandato de 2 anos, autoria da Presidência da República, com relatório do senador Zequinha Marinho, a quem asseguro a palavra. Muito obrigado, presidente. Nos termos do artigo 52, inciso 3º, a linha F da Constituição Federal, combinado com o artigo 4º, parágrafo 5º da Lei nº 14.222, de 15 de outubro de 2021, e o artigo 5º, parágrafo 5º também, do anexo 1 ao decreto número 11.142, de 21 de julho de 2022, o senhor presidente da República, por meio da mensagem número 86 de 2024, mensagem número 1612 de 2024, na origem, submete para análise e deliberação do Senado Federal o nome do senhor Ailton Fernando Dias, para exercer o cargo de diretor de instalações nucleares e salvaguardas da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, a ANSN, com mandato de 2 anos. O referido dispositivo constitucional confere competência privativa ao Senado Federal para, após arguição pública, aprovar por voto secreto a escolha de titulares e de outros cargos que a lei determina. O senhor Ailton Fernando Dias tem formação acadêmica que o qualifica para exercer o cargo de diretor da ANSN, graduou-se em Engenharia Elétrica em 1990 pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e tornou-se especialista em interfaceamento
de experimentos nucleares em 1994 pela Agência Internacional de Energia Nuclear em Jakarta, Indonésia. Tornou-se mestre em Ciência da Computação em 1995 pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutor em Ciências da Universidade de Paris, 11, França, no ano de 2000. Em 2024, fez curso de aperfeiçoamento em Gestão de Combustível irradiado e rejeitos radioativos, oferecido pela União Europeia. Concluiu um pós-doutorado na Universidade de São Paulo, a USP, e cursou uma especialização em Direito Nuclear pela Agência Nuclear Europeia, na França. Sua experiência profissional iniciou-se no Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, CDTN, primeiro como técnico em eletrônica e, a partir de 1990, na supervisão de projetos e como chefe de divisão de computação. Entre os anos de 1995 e 2000, trabalhou como pesquisador visitante na ESIEE, que é Escola Superior de Engenharia Eletrônica e Elétrica, e no ENRIA, Instituto Nacional de Pesquisa em Ciência da Computação e Automação, ambos na França. Em 2001, voltou ao CDTN como chefe da Divisão de Informática e Informação e, em 2002, passou a trabalhar na sede da Comissão Nacional de Energia Nuclear, CNEN, inicialmente como coordenador-geral de Informática e Informação, exerceu diversos cargos na CNEN. De 2008 a 2016, trabalhou na Companhia de Docas do Rio de Janeiro e depois na Light S.A. Em 2017, voltou à CNEN como gerente executivo de projetos estruturantes da Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento, sendo responsável pelo multipropósito brasileiro, ao Repositório Nacional de Rejeitos de Baixo e Médio Níveis, ao Laboratório de Fusão e ao Projeto de Dessalinização de Água usando reatores nucleares. Em 2019, assumiu o cargo de chefe da Divisão de Controle e Rejeitos Radioativos e Nucleares na CNEN, atuando no licenciamento, fiscalização e controle de depósitos de rejeitos radioativos, oriundo das atividades do ciclo de combustível, da geração nucleoelétrica e das aplicações em pesquisa e instalações nucleares e radioativas. Além disso, ao longo de sua carreira, publicou 18 trabalhos em eventos científicos nacionais e internacionais e participou de várias bancas de mestrado, doutorado e de professor titular. Em atendimento à linha B do inciso 1º do artigo 383 do Regimento Interno do Senado Federal, que disciplina o processo de aprovação de autoridades indicadas na forma do inciso 3º, artigo 52 da Constituição Federal, declara não possuir parentes que exerçam ou exerceram atividades públicas ou privadas vinculadas à atividade profissional em que ele atua. 2. Não possuir participação como sócio proprietário ou gerente de empresa ou entidade não governamental. 3. Estar regular com o fisco nos âmbitos federal, estadual e municipal, conforme certidões que apresenta. As certidões apresentadas foram emitidas ainda em 2024, data da mensagem número 86 de 2024, o que explica algumas já estarem vencidas. Não figurar como réu ou autor em ações judiciais. 5º, não ter atuado nos últimos 5 anos em juízos e tribunais, em conselhos de administração de empresas estatais ou em cargos de direção de agências reguladoras. E, por último,
A partir dos elementos apresentados, presidente, entendemos que o indicado atende às condições estabelecidas pelo artigo 4, parágrafo 1º da Lei 14.222, de 15 de outubro de 2021. Este é o nosso relatório. Agradeço ao eminente relator pelo relatório apresentado. Item 6. Mensagem número 37 de 2025, que submete à apreciação do Senado Federal nos termos do artigo 52, inciso 3, a linha F da Constituição Federal, combinado com o artigo 12 da Lei 11.182, de 27 de setembro de 2005, o nome do senhor Antônio Matias Nogueira Moreira para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, na vaga decorrente do término do mandato de Ricardo Bisinotto Catanã, autoria Presidência da República, com relatoria do senador Laércio Oliveira, a quem asseguro a palavra para o relatório. Obrigado, senhor presidente. Vou ao relatório. O senhor presidente da República, por meio da mensagem 37 de 2025, submete ao exame do Senado Federal a indicação do senhor Antônio Matias Nogueira Moreira para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional da Aviação Civil, ANAC, conforme disposto no artigo 52, inciso 3º, a linha F da Constituição Federal e no artigo 12 da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005. O currículo anexo à mensagem presidencial relata a formação acadêmica e a experiência profissional do senhor Antônio Matias Nogueira Moreira, que passo a resumir. O indicado é cidadão brasileiro, bacharel em Ciências Econômicas, graduado em Gestão Financeira pela Universidade Católica de Brasília, em 2009, pós-graduado em Gestão de Pessoas pela Faculdade Anísio Teixeira, em 2016, e possui MBA em Governança, Gestão de Riscos e Compliance pelo Centro de Estudos em Direito e Negócios, em 2022. Atualmente é mestrando em Economia pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP. Registra ainda participação nos programas de formação, certificação em investimentos financeiros, certificação em compliance e anticorrupção na administração pública e curso para conselheiro de administração pelo IBGC. A formação e também formação em governança e inovação pública pela Fundação Getúlio Vargas. Quanto à atuação profissional, o indicado é funcionário da Caixa Econômica Federal desde a aprovação no concurso público em 2012. Desde abril de 2023, ocupa o cargo de diretor executivo de governança, riscos, integridade, compliance e sustentabilidade da Caixa Cartões Holding S.A., sendo formalmente designado como responsável pela governança da companhia. Lidera estruturas voltadas ao cumprimento normativo, prevenção a riscos e fortalecimento da cultura de integridade. Suas responsabilidades incluem a coordenação dos controles internos, do gerenciamento de riscos corporativos, da governança, da responsabilidade socioambiental e da conformidade regulatória, bem como a atuação como encarregado de dados, conforme exigido pela Lei Geral de Proteção de Dados. O indicado também é responsável pela interlocução institucional com órgãos de controle e fiscalização e pela supervisão da aderência da companhia às diretrizes da Lei 13.303, ao Código de Conduta e às políticas internas. Desde 2023, ocupa também a função de presidente do Conselho de Administração da Infra-SA, empresa pública federal vinculada ao Ministério dos Transportes, cuja missão e estratégia é desenvolver a infraestrutura logística nacional com foco no setor ferroviário e na articulação intermodal. Na condição de presidente do colegiado, lidera as deliberações de orientação geral dos negócios, supervisão da diretoria executiva, aprovação de planos estratégicos, avaliação de riscos e monitoramento da governança corporativa da companhia. As decisões conduzidas no âmbito do Conselho buscam assegurar o alinhamento da gestão aos interesses públicos, aos compromissos socioambientais e à legalidade das operações. O indicado
relata que tal experiência reforça sua familiaridade com a lógica regulatória e com a dinâmica entre Estado, mercado e políticas públicas, competências diretamente aplicáveis às atividades de uma agência reguladora. Ainda no setor de infraestrutura, atuou por mais de 3 anos como gestor da empresa Planejamento e Logística, onde teve contato com estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental de diversos ativos de infraestrutura de transporte em seus diversos modais e com o Plano Nacional de Logística. O tempo de experiência apresentado atende ao disposto no artigo 5º, inciso 1º e 2º da Lei 9.986, bem como não incorre nas vedações previstas no artigo 8º. Cumpre, por fim, relatar que o candidato apresentou os documentos exigidos pelo artigo 383, inciso 1º, a linha A, B e C do Regimento Interno, juntamente com as declarações de que trata o parágrafo 3º do caput do mesmo artigo. São esses os elementos, senhor presidente, disponíveis para que esta Comissão de Serviços de Infraestrutura delibere a indicação do senhor Antônio Matias Nogueira Moreira para ser conduzido ao cargo de diretor da Agência Nacional de Aviação Civil. Relatório, senhor presidente. Agradeço, Vossa Excelência, pelo relatório. Nobre senador Laércio Oliveira. Item 7, mensagem 38. Submete a apreciação do Senado Federal, nos termos do artigo 52, inciso 3, a linha F da Constituição, combinado com o parágrafo 1º do artigo 53 da Lei 10.233, de 5 de junho de 2001, a indicação do senhor Alex Antônio de Azevedo Cruz para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, na vaga decorrente do término do mandato do senhor Luciano Lourenço da Silva, autoria da Presidência da República, com relatório do senador Fernando Farias, a quem asseguro a palavra. Obrigado, presidente. Vamos ao relatório. Com base no artigo 52, inciso 3º, a linha F da Constituição Federal e em conformidade com os termos do artigo 53 da Lei de número 10.233, de 5 de junho de 2001, o senhor presidente da República submete à apreciação dos membros do Senado Federal o nome do senhor Alex Antônio de Azevedo Cruz para ser conduzido ao cargo de diretor da Agência Nacional do Transporte Terrestre, ANTT, autarquia especial vinculada ao Ministério do Transporte. Para tanto, encaminha a esta casa a mensagem número 38 de 2025, a qual se encontra anexado o currículo do indicado e demais documentos pertinentes. O senhor Alex Antônio de Azevedo Cruz é cidadão brasileiro formado em Direito pela Universidade Estadual da Paraíba e desde 2023 atua como assessor especial da presidência da Infra S.A., empresa pública vinculada ao Ministério do Transporte. Foi secretário de obras da Prefeitura Municipal de Campina Grande de 2010 a 2012, secretário de Desenvolvimento Econômico na mesma prefeitura de 2008 a 2010, diretor do Departamento Nacional de Produção Mineral de 2003 a 2005, presidente da Agência de Água, Irrigação e Saneamento do Estado da Paraíba de 2002 a 2003 e é servidor público de carreira do governo do Estado da Paraíba desde 1986. Constata-se que o indicado apresentou as informações exigidas pelo artigo 383, inciso 1º, a linha B, item 1 a 5 do Regimento Interno do Senado, de que não possui parentes que exerçam ou exerceram atividades vinculadas à ANTT, de não participação como sócio proprietário ou gerente de empresas ou entidades não governamentais, de irregularidade fiscal nos âmbitos federal do Estado da Paraíba e do município de Campina Grande, de que nada consta referente a processos, ações e execuções civis e criminais em que seja parte do âmbito da Justiça Federal do Distrito Federal e da Paraíba, e de não participação em quaisquer juízos, tribunais, conselhos e administração de empresas estatais ou em cargo de direção de agências reguladoras. Também foi apresentado da argumentação escrita destinada a demonstrar experiência profissional, formação técnica adequada e afinidade intelectual e moral para o exercício do cargo, exigida pelo RISF, artigo 383, inciso 1º, a linha C,
A linha C. No documento, além de recapitular a trajetória acadêmica e profissional descrita do seu currículo, o indicado afirma ter sólido conhecimento do arcabouço legal que rege a agência reguladoras, profundo conhecimento dos desafios inerentes às agências reguladoras, compreensão dos aspectos técnicos e operacionais dos modais de transporte terrestre, capacidade de articulação institucional e visão sistêmica e trajetória ilibada do serviço público com sucessivas nomeações para cargos de alta responsabilidade. Cabe mencionar que o candidato declara em formulário institulado Cadastro de Indicação encaminhado pelo Poder Executivo que não se enquadra nas situações de impedimento da Lei Complementar número 64, de 18 de maio de 1990, que estabelece, de acordo com o artigo 14, inciso 9 da Constituição, caso de inegibilidade, ou na Lei número 9.986, de 18 de julho de 2000, que dispõe sobre a gestão de recursos humanos nas agências reguladoras. Ainda quanto às exigências da Lei de número 9.986 de 2000, com as alterações promovidas pela Lei 13.848, de 25 de junho de 2019, que dispõe sobre a gestão, a organização, o processo decisório e o controle social das agências reguladoras. Observa-se que o candidato atende aos requisitos impostos pelo artigo 5, tendo ocupado cargos em comissões de nível elevado ao serviço público por mais de 4 anos. Pelo exposto, entendemos que os parlamentares desta comissão dispõem de informações suficientes para deliberar sobre a indicação do senhor Alex Antônio de Azevedo de Cruz para exercer o cargo de diretor nacional de transporte terrestre, em cumprimento às exigências constitucionais contidas no artigo 52, artigo 3º, a linha F, combinado com o artigo 53 e 58 da Lei nº 10.233, de 2001. É a leitura, presidente. Agradeço, Vossa Excelência, nobre senador Fernando Farias, pelo relatório. Vamos ao próximo item. Nós estamos com um conjunto de indicados que não foram incluídos na data de ontem na ordem do dia, em razão dos relatórios ainda estarem na fase final pelos eminentes relatores. Mas, conforme anunciado inicialmente, estando presentes os relatores aqui, todos nós vamos colocar na pauta para a devida leitura do relatório, e na semana seguinte faremos a sabatina. Se eventualmente um ou outro relator não estiver e nós tivermos que fazer a leitura na próxima terça-feira, eu faria... nós vamos tentar estabelecer um modelo, como são 17 nomes no total, 16 com relatório e provavelmente mais um até terça-feira. Nós vamos estabelecer um modelo onde a gente tenha condições de colocar à mesa, né, os indicados, para os senadores fazerem os seus questionamentos, suas ponderações. Então, talvez a gente faça terça de manhã, terça à tarde e, se for necessário, na quarta-feira, para a gente tentar concluir com a sabatina de todos. Se, eventualmente, algum relatório não for lido no dia de hoje, a exemplo de outro que deve ser feito na próxima semana, eu faria, no primeiro momento, na terça-feira, a leitura desse relatório, né, daria vista em horas, havendo acordos e sem divergência do plenário, e ao final, né, da sabatina dos demais, esse que teve o relatório lido na terça-feira, a gente faria também a sabatina para que não haja prejuízo com relação à sequência, né, de todos os indicados e que estão aí aguardando há muito tempo para esse processo ser concluído. Portanto, nós vamos passar agora aos itens extrapautas e... O senador Espiridião Amin é o primeiro? Vossa Excelência vem. Eu estou com o item da... Eu havia pedido para o senador Beto, o senador Fernando Farias,
fazer a relatoria do item 3. A mim, se Vossa Excelência permitir, porque esse é o item 3, ainda está no conjunto dos primeiros. Só para fazer sucintamente o item 3, porque a gente encerra os que estavam na ordem do dia. Eu farei... E aí a gente já vai direto para os demais itens da pauta. O item 3, a mensagem 85, que submete a apreciação do Senado Federal, em conformidade com o artigo 52, inciso 3, a linha F da Constituição, combinado com o artigo 4º da Lei 14.222, de 15 de outubro de 2021, o nome da senhora Lorena Pozo, para exercer a função de diretora de instalações radioativas e controle da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, a ANSN, com mandato de 3 anos. Autoria da Presidência da República, com relatoria do senador Otto Alencar e, como já anunciado, ele está presidindo a Comissão de Constituição e Justiça em razão das sabatinas que lá acontecem e, por essa razão, devidamente ajustado com o eminente relator, faço a designação como relator ad hoc do senador Fernando Faria. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, presidente. Vamos ao relatório. Nos termos do artigo 52, inciso 3º, a linha F da Constituição Federal, combinado com o artigo 4 da Lei número 14.222, de 15 de outubro de 21, o senhor presidente da República, por meio de mensagem número 85 de 2024, mensagem número 1611 de 2024, na origem, submete à apreciação do Senado Federal o nome da senhora Lorena Pozo, para exercer a função de diretora de instalações radioativas e controle de Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, ANSS, com mandato de 3 anos. Compete privativamente ao Senado deliberar por voto secreto e após arguição pública sobre a escolha de titulares de cargo público conforme previsto na legislação supracitada. No âmbito desta Casa, a análise da indicação compete à Comissão de Serviço de Infraestrutura, nos termos do artigo 104 do Regime Interno do Senado Federal e segue o rito disposto no artigo 383 dessa norma. Lorena Pozo, conforme ela informa em seu currículo anexo à mensagem 85 de 2024, é brasileira, graduada em Física pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, mestre em Ciências também pela Unicamp e doutora em Ciências pela Universidade de São Paulo, USP. Associado à sua sólida formação acadêmica, Lorena Pozo é autora de vários trabalhos científicos, como artigos, livros, capítulos de livros e avaliações técnicas. Ademais, orientou alunos cursando mestrado e doutorado e projetos de iniciação científica, participou de bancas de avaliação de mestrado e doutorado e é revisora de revistas científicas. Atualmente, Lorena Pozo exerce a função de coordenadora do Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde, NATS, do Instituto de Pesquisa Energética, IPEN, da Comissão Nacional de Energia Nuclear, onde ingressou como pesquisadora em 2010. Antes, conforme pode ser confirmado em pesquisa na internet, havia atuado como professora da Unicamp de 2007 a 2010 e na Universidade 9 de Julho de 2013 a 2007. Em atendimento à linha B do inciso 1 do artigo 383 do RISF, Lourenço Pozo declara não possuir parentes que exerçam ou exerceram atividades públicas ou privadas vinculadas à sua atividade profissional. Não possuir participação em qualquer tempo como sócio proprietária ou gerente de empresa com entidades não governamentais. Está em situação fiscal regular conforme certidões negativas de débitos emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Fazenda e do Planejamento do Estado de São Paulo e pela Prefeitura de São Paulo. Essas certidões, hoje com prazos vencidos, estavam dentro de seu prazo de validade quando foram entregues ao Senado Federal. Não possuía ações judiciais em curso.
não ter atuado nos 5 anos contados retroativamente a 2024 em juízos e tribunais, em conselhos de administração de empresas estatais e em cargo de direção de agência reguladora. Se enquadra de forma cumulativa ao artigo 4, inciso 1º, artigo 4, parágrafo 1º do inciso 1º, a linha B, item 3 e inciso 2 da Lei de número 14.222, de 15 de outubro de 2021, do artigo 5º, parágrafo 1º, inciso 1º, a linha B, item 3 e inciso 2º do anexo 1 do decreto número 11.142, de 21 de julho de 2022. Não se enquadra nas hipóteses de inexigibilidade prevista no artigo 1º do inciso 1º de Lei Complementar número 64, de 18 de maio de 1990. Possuir formações acadêmicas compatíveis com o cargo o qual foi indicado. Possuir formação acadêmica com a distribuição de cargo para o qual foi indicada. Diante das informações apresentadas, conclui-se que a indicada atende às exigências constitucionais, legais e regimentais, bem como possui reputação ilibada, formação acadêmica e experiência profissionais comparáveis com o exercício de sua função de diretora de instalações radioativas e controle de autoridades nacional e segurança nuclear, a ANSE. Considerando assim que o processo de sua indicação observou os requisitos aplicáveis, encontra-se esta comissão apta a deliberar sob nome da senhora Lorenza Pozzo para o cargo referido. Parecer aí, senhor presidente. Agradeço Vossa Excelência pelo relatório e passaremos aos itens agora que não estavam na ordem do dia propriamente dito. E eu vou iniciar esses itens, se me permite, com o item do senador Espiridião Amin, por uma razão objetiva. Na sequência está o item do senador Marcos Pontes e os demais. Em razão do enquadramento técnico que nós vamos dar, senador Espiridião Amin, e eu vou, em relação à questão das condicionantes, dos impedimentos, para a gente firmar o entendimento, e eu estou solicitando a assessoria e os relatores, todos que fizeram seus relatórios, que eu vi que o senador Laércio fez menção a essa pendência, né? E se há outros, né, indicados com situações idênticas e que de repente não tenha sido mencionado pelo conjunto dos relatores, da gente firmar o entendimento na comissão de que, nos termos daquilo que for decidido na comissão, façam sanar essas pendências sob pena de chegar no momento da sabatina e não ter o ato de sabatina. Então, porque às vezes, no afã de ajudar, alguém acaba podendo criar um incidente que de repente possa causar depois algum tipo de constrangimento. Porque se não fizer aqui, depois, mesmo que empossado, se identificada a situação, vai gerar consequências. Então asseguro a palavra ao senador Espiridião como primeiro item dessa extrapauta. Portanto, faço o anúncio do item 13, mensagem número 88, que submete a apreciação do Senado Federal, em conformidade com o artigo 52, inciso 3, a linha F da Constituição, combinado com o artigo 12 da Lei 11.182, de 27 de setembro de 2005, o nome do senhor Tiago Chagas Feinstein. O relator certamente fará a pronúncia de forma mais adequada. Para exercer o cargo de diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, no mandato a iniciar em 20 de março de 2025, decorrente do término do mandato de Juliano Alcântara Noman, que renunciou. Autoria da Presidência da República, com relatório, como já adiantado, do senador Espiridião Amin, a quem asseguro a palavra. Presidente,
eu serei muito conciso quanto ao relatório propriamente dito. Meu relatório tem 5 páginas e as 2 primeiras se referem objetivamente ao currículo do indicado e ao preenchimento dos quesitos normais a um relatório desse JAES. Portanto, trata-se de uma função muito relevante. A aviação civil tem uma importância no mundo e no Brasil, no mundo gigantesco, e no Brasil com particularidades próprias de um país continental, né, em que tivemos, nos últimos dias, desativados voos regionais que interferem na vida, principalmente do Brasil grande, que é o Brasil do Norte, do seu estado, inclusive. Ou seja, os esforços que os governos têm feito, inclusive este, para difundir a aviação regional, são espasmódicos. Vai, infla, mas sempre se conquista alguma coisa. Então, quanto à importância do papel e da missão, né, eu que estou aqui ao lado do homem das grandes altitudes, das maiores altitudes, do nosso senador e astronauta Marcos Pontes. Aliás, nos Estados Unidos, senador, ele era apresentado como uma honra para todos nós, como é, e o senador Nelsinho Trade dizia que ele tinha ido e voltado. E talvez o retorno tenha sido mais emocionante do que a partida. Mas voltando então, é nas páginas 3, 4 e 5 que eu trato complementarmente daquilo que o senador Laércio Oliveira objetivamente colocou perante todos nós. O que é a desincompatibilização exigida pela lei? É no momento da indicação pelo presidente da República ou é antes de assumir? Ou seja, pós-sabatina. É lógico que tem que ser pós-sabatina. Primeiro, o prazo de tramitação da indicação não é seguro. Então, nós vamos agora a outras questões que nós estamos tratando. No Código Eleitoral, a Câmara dos Deputados, senadora Margarete, aprovou que para um militar, por exemplo, ser candidato, ele tem que pedir demissão do cargo 4 anos antes. Vai viver do quê? Quer dizer, então, nessa questão de barreiras e desincompatibilização, tem havido coisas sensatas e tem havido coisas de difícil explicação. Como é que eu vou sair da minha profissão por demissão que eu peço? Portanto, vou ficar sem o abrigo de exercer um cargo fixo, permanente, efetivo. De sorte que eu acho que nós temos que aproveitar esse momento para firmar o marco temporal da sensatez. O marco temporal da sensatez que eu defendo converge com o do senador Laércio Oliveira e caberá aí à Secretaria das Comissões negociar. Porque estamos aprovando em outras comissões com um marco temporal. O marco temporal tem que ser antes da posse. Eu defendo que seja imediatamente após a aprovação da sabatina. Ou que acompanhe a liberação da sabatina o documento de desincompatibilização. Dessa forma, eu resumo o máximo que posso o meu voto, o meu parecer, que diz de forma seguinte. Para resumir o resumo, na página 4 eu menciono, de forma distinta, o caput do artigo 8º-A não estabelece um período de quarentena para que uma pessoa em situação que configure impedimento pelos incisos subsequentes seja considerada desimpedida. Deu para entender?
Ou seja, no limite, a cessação do vínculo, seguida da indicação e aprovação, ainda que na mesma data de qualquer interessado, não contraria a lei, o espírito da lei. Sendo assim, a ausência do período de quarentena deixa evidente que o que a lei adotar, o que a lei exige, é a cessação do vínculo antes da assunção do cargo para o qual a sabatina e a aprovação na sabatina libera para a assunção do cargo. Portanto, é justo adotar o entendimento de que, registrado o compromisso de quebra de vínculos e observada a efetivação desta quebra, o indicado chega aqui com o compromisso de que vai se desimpedir e deve efetivar a cessação do impedimento antes de tomar posse. Esse é o meu voto a respeito desse assunto e creio que Vossa Excelência pode, junto às outras comissões, criar uma base uniforme e, se for o caso até, explicitar isso numa emenda à lei em vigor. Perfeito. Nós fizemos isto, senador, no caso das concessões de rádio. Todas as concessões de rádio que nós aprovamos enfrentam o decreto-lei que ainda está em vigor, que é de 1968, que proíbe o funcionamento em rede. Ora, qual é a rádio que não funciona em rede hoje? Um texto de 68 tinha um sentido, proibir a rede, um decreto-lei. Hoje, nenhuma rádio consegue suportar uma programação local integral para as suas 12 horas. Estou falando das que funcionam pouco, algumas são ininterruptas. Então, essa adequação talvez até se possa fazer depois por lei. Portanto, é justo adotar o entendimento de que, registrado o compromisso de quebra de vínculos e observada a efetivação dessas quebras, pode ser mais do que um vínculo, antes da data de nomeação, o objetivo central da lei estará cumprido. Por quê? Mais do que isso, seria dizer, eu não quero que tenha experiência. Se tiver experiência, não será nomeado. Isso seria um absurdo. Então, a temporização da experiência é o que a lei pretende. E eu estimaria que esse marco temporal, vamos chamar assim, fosse adotado, primeiro por usos e costumes, na compreensão da lei em vigor, do sentido da lei em vigor. Para que ela existe? Ela existe para assegurar que não haja exercício concomitante de funções de regulação e de execução. Ou seja, eu não posso ser membro de um conselho de uma empresa que pode, ainda que remotamente, ser beneficiada ou prejudicada pela ação da agência reguladora. Isso é uma imoralidade. Então, esse é o sentido da lei. Assim como, no caso do desembarque, se estabelece um período para que alguém que exerceu uma função determinada não volte ao mercado de trabalho em conflito potencial com a função que ele exerceu. Feito isso, presidente, eu lhe agradeço pela deferência de ser o relator dessa matéria. Repito, quanto às razões objetivas da indicação, eu nunca fiz indicação para exercer algum cargo em agência reguladora. Eu acho que foram respeitadas as requisições de experiência exigidas e creio que com esse aperfeiçoamento que Vossa Excelência poderá liderar em termos de implantação, nós aprimoraremos tanto a indicação quanto a lei. E concluo dizendo o seguinte: desde 2019, senador Marcos Rogério, eu sonho com a ideia de nós implantarmos no Senado
o que o Senado americano tem, que é a Comissão de Mineração. Mineração de dados. Não é de mineração de pedra ou metal. Para quem já teve a experiência, pelo menos uma vez, de ter casado, se você casar com a sua contraparte, que eu espero que vire a favor, de outra paróquia, de outra comarca, você tem que se submeter ao Código Civil que prevê os proclamas. Vocês sabiam disso? Começa no artigo 1557 do Código Civil e vai se desdobrando. E que termina com a publicação do aviso na paróquia, se ele for casar um religioso também, perguntando se alguém tem alguma coisa contra aquele casamento. Quem sabe se o sujeito já casou em outro país. Já aconteceu, né? Na novela já aconteceu muitas vezes. E a famosa e desafiadora frase: fale agora ou cale-se para sempre. Isso é do Proclamas. Então a Comissão de Mineração, e o meu parceiro nisso vai ser o senador Marcos Pontes. Portanto, vamos operar em altitudes exalçadas. E paro por aqui, porque já estou atrapalhando o meu sucessor aqui. Creio que isso poderá aprimorar ainda mais essa iniciativa. Muito obrigado. Muito obrigado ao nobre senador Espiridião Amin. Eu apenas, à guisa de enfrentar essa matéria na extensão que o tema exige, eu penso que a manifestação de Vossa Excelência é absolutamente pertinente e diz respeito a algo que essa comissão já enfrentou antes e que nós precisamos delimitar um critério de aplicação dentro do princípio da razoabilidade, que é o que Vossa Excelência acaba adotando como solução para aquilo que a Lei 9.986 vai estabelecer a partir da regra do artigo 8. Né? Quando verificada a regra do artigo 8, que é uma situação inversa, aí é no caso de quem já está na diretoria colegiada, e aí ele não pode integrar, compor quadros daquelas empresas que são reguladas, ele também cria essa mesma figura, né, do impedimento. Né? Os membros do conselho diretor ou diretoria colegiada ficam impedidos de exercer atividade ou de prestar qualquer serviço no setor regulado pela respectiva agência. Então, uma vez ocupando o cargo na diretoria colegiada, seja ele na bancada ou como diretor-geral, há esse impedimento de, a partir da posse, se exercer essa atividade numa daquelas empresas ou instituições que são reguladas. Já o artigo 8A, né? Aí nesse caso, o artigo 8A, ele vai dizer o contrário. É com relação ao indicado. E aí Vossa Excelência traz uma ponderação em relação à interpretação do que seria o marco temporal. Né? O caput do 8A, ele dispõe que é vedado indicar. É vedado indicar pessoa que se encontre nas hipóteses previstas nos incisos. A vedação, portanto, ela refere-se à situação existente no momento da indicação. E aqui começa, e aqui é por amor ao debate mesmo. Se, na data da indicação formal ou da sabatina, o candidato já não mantiver vínculo com as entidades reguladas, portanto, o impedimento deixa de existir, porque não há risco de influência direta ou indireta ou conflito de interesse nesse instante. E aqui eu acrescento, a indicação aqui é ato vinculado. A indicação aqui, no caso das agências, é ato vinculado. Ela se completa
com o exaurimento do processo sabatinatório. Não há indicação que cumpre a sua finalidade em si mesma. Ela só completa o seu efeito com a instrução que segue o processo e o processo sabatinatório. Portanto, ele é um ato vinculado. Quem indica é o Poder Executivo. É o ministro da pasta de regência, né, que faz a indicação ao presidente da República, que encaminha ao Senado Federal. Portanto, a indicação aqui, ela não se completa com o ato inicial do ministro de Estado ou do presidente da República. Essa indicação é um ato vinculado. Ela passa pelo critério de validação, de verificação e validação do Senado Federal. Se assim não fosse, desnecessário seria o processo sabatinatório. Por isso eu estou fazendo menção desses aspectos para concordar com Vossa Excelência de que uma interpretação mais restritiva vai entender que desde o ato inaugural de indicação, verificado o impedimento, não se pode sequer submeter a sabatina, porque o impedimento foi verificado no ato da indicação. Mas essa indicação, com todo respeito a quem de repente pensa diferente, mas eu penso que essa indicação é um ato que não se completa vinculado e condicionado. Ele não se completa apenas, né, pelo critério de escolha do ministro, pelo critério de escolha de encaminhamento do presidente da República. Portanto, a ausência, né, de vedação, aqui nós estamos diante de a ausência de uma vedação permanente. A lei não prevê quarentena prévia para as indicações, né? Diferente de outros dispositivos legais, que aí sim você tem a quarentena como um requisito. Então, uma vez rompido o vínculo, né, jurídico e econômico, o ex-dirigente não mais participa dos resultados, não tem qualquer ingerência, portanto não haveria o impedimento. Aqui, e aí Vossa Excelência coloca em dois momentos, eu estou fazendo essas ponderações porque eu pedi à Secretaria da Comissão que prepare um ato da comissão, e aí na sessão seguinte a gente submete aos pares esse ato para firmar o entendimento. Vossa Excelência fala de duas situações. Uma é até o momento em que a sabatina acontece. O outro momento é até que a posse aconteça. Nós vamos interpretar, nós vamos entender que esse impedimento ele deve ser verificado até a sabatina, mas condiciona-se a aprovação aqui e no plenário a confirmação da desincompatibilização desde logo, ou, uma vez iniciado o processo de desincompatibilização em tempo hábil, portanto antes da sabatina, fica autorizado o indicado a ter a condição de desincompatibilização até o ato de posse. São duas situações. O requisito para a posse. Requisito para a posse. Todavia, nesse caso, isso escapa ao controle direto, objetivo do Senado Federal. Aí, se acrescentado na lei, é uma outra situação. Porque o Senado ele tem controle até o momento da aprovação em sede do plenário do Senado Federal. Até esse momento o Senado tem controle. A partir daí é o Executivo. Nós podemos adotar aqui um caminho ou outro da interpretação de que, uma vez antes da sabatina apresentado, né, as comprovações de que houve o pedido de desincompatibilização, faz-se a sabatina e fica condicionada à aprovação do plenário a confirmação da desincompatibilização. A comissão informa o plenário do Senado Federal que no ato de apreciação em plenário deve-se verificar a desincompatibilização. Essa é uma hipótese. A outra é, antes do ato de sabatina, você ter a confirmação do pedido de desincompatibilização, condicionando o ato de posse à desincompatibilização. São dois caminhos. E aí eu gostaria de depois... Com a posse, presidente, pois não, nós harmonizaríamos mais facilmente com o artigo 8º.
Porque ele não pode exercer. Porque o 8º vai também proibir, vai ter a mesma proibição. O 8º é o durante o exercício. Isso. E a posse é no início do exercício. E por que me perdoem alongar um pouquinho nesse debate, por que a gente está discutindo isso e por que isso é um critério importante e essa avaliação que nós estamos fazendo, ela se faz necessária? Por uma questão de razoabilidade e de proporcionalidade. É isso aí. Muitos indicados são indicados num momento e a sabatina é feita muito tempo depois. E a posse, às vezes, acontece muito tempo depois. E, às vezes, você está diante de um quadro que tem especialidade, que tem, enfim, que presta um relevante serviço nesses espaços e que, se você leva aí 6 meses, tem indicado aqui que nós estamos com mais de 6 meses. Hã? Já teve indicado, me lembra aqui o secretário da comissão, que é mais longevo do que nós, indicado que ficou 2 anos com a indicação feita e sem aprovação final. Então, e como é que você vai proibir desde logo? Por favor. Obrigado pela contribuição de Vossa Excelência. Então, essas ponderações, e aí na terça-feira, de repente, eu abro uma discussão em relação a isso, para a gente firmar um entendimento, porque se por um lado nós precisamos cumprir a finalidade da lei, a finalidade da lei é que no exercício da função não se tenha essa incompatibilidade, não se tenha esse conflito de interesse. Isso é no exercício. Agora, não se pode punir o indicado, essa é a minha avaliação, e na mesma esteira também está o senador Espiridião e o senador Laércio, que suscitou aqui, né? Não se pode punir, né, o quadro indicado, né, por antecipação, uma vez que não se sabe exatamente em que momento acontecerá a posse. Portanto, eu pedi à consultoria que faça essa análise em relação a esses 2 critérios, né, antes da sabatina em si e com o exaurimento do prazo até a votação pelo plenário do Senado Federal. E uma segunda hipótese, até o ato de posse. Portanto, com essas observações, passaremos aos próximos itens. O item 14, mensagem número 84 de 2024, que submete à apreciação do Senado Federal, em conformidade com o artigo 52, inciso 3, a linha F da Constituição, combinado com o artigo 4º da Lei 14.222, de 15 de outubro de 2021, o nome do senhor Alessandro Facuri Neves de Sales Soares, para exercer o cargo de diretor-presidente da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, a ANSN, com mandato de 4 anos. Autoria da Presidência da República, com relatório do senador, líder astronauta Marcos Pontes, a quem asseguro a palavra. Obrigado, presidente. No relatório, os 2 primeiros parágrafos são referentes à demonstração dos artigos da Constituição e do Regimento que atestam a prerrogativa do Senado dessa indicação. E o senhor Alessandro Facuri Neves de Sales Soares tem formação acadêmica, o que qualifica para exercer o cargo de diretor da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear. Graduou-se em Física em 1999 pela Universidade Federal Fluminense, tornou-se mestre em Física em 2001 pela mesma universidade e doutor em Ciências pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2006. Sua experiência profissional iniciou-se na Comissão Nacional de Energia Nuclear, em 2002, onde exerceu as funções de chefe de divisão de aplicações médicas e pesquisa e coordenador geral da Coordenação Geral de Instalações Médicas e Industriais. Atualmente ocupa o cargo de diretor de Radioproteção e Segurança Nuclear da CENEM. Entre 2010 e 2017, atuou como docente de pós-graduação do Instituto de Radioproteção e Dosimetria da CENEM, o IRD da CENEM, e desde 2016 é docente do mestrado profissional em Física Médica do Departamento de Ciências Radiológicas do Instituto de Biologia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Além disso, ao longo de sua carreira, foi autor de 40 artigos científicos publicados em periódicos indexados nas áreas de proteção radiológica, física médica e cálculos de blindagem contra radiações ionizantes.
apresentou trabalhos em congressos nacionais e internacionais e orientou trabalhos de iniciação científica, dissertação de mestrado e teses de doutorado. Em atendimento à linha H do inciso 1º do artigo 383 do Regimento Interno, que disciplina o processo de aprovação de autoridades indicadas, na forma do inciso 3º do artigo 52 da Constituição, o indicado declara: 1. Não possuir parentes que exerçam ou exerceram atividades públicas ou privadas vinculadas à atividade profissional em que ele atua. 2. Não possuir participação como sócio proprietário ou gerente de empresas ou entidades não governamentais. 3. Está regular com o fisco nos âmbitos federal, estadual e municipal, conforme certidões que apresenta. 4. Figurar como autor em 2 ações judiciais em tramitação perante a Justiça Federal, ambas em fase recursal. 5º, não ter atuado nos últimos 5 anos em juízos e tribunais, em conselhos de administração de empresas estatais ou em cargos de direção e agências reguladoras. Apresentou também atendimento às alíneas A e C do inciso 1º do artigo 383 do Regimento, currículo e argumentação escrita em que apresenta sua experiência profissional no campo de atuação da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, formação técnica adequada e afinidade intelectual e moral para ocupar o cargo de diretor. A partir dos elementos apresentados, entendemos que o indicado atende às condições estabelecidas no artigo 4º da Lei nº 14.222, de 15 de outubro de 2021, o qual criou a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, pois possui reputação ilibada e notório conhecimento no campo de sua especialidade. Além disso, atende cumulativamente os incisos 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 4 desta lei, pois tem a experiência profissional necessária e formação acadêmica compatível com o cargo ao qual foi indicado. Consideramos assim que foram cumpridas todas as exigências constitucionais, legais e regimentais. Esta comissão, portanto, tem condições de deliberar sobre a condução do senhor Alessandro Facuri Neves de Sales Soares ao cargo de diretor-presidente da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, com mandato de 4 anos. Esse é o relatório, senhor presidente. Eu quero somar aqui também a minha satisfação em poder ler o relatório para o diretor-presidente dessa Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, da qual eu fui, quando ministro, o criador da agência, dessa autoridade. Portanto, agora eu vejo a autoridade pegar velocidade e realmente entrar em atuação. Obrigado. Agradeço Vossa Excelência, não por outra razão. Vossa Excelência, fiz questão de indicar Vossa Excelência como relator dessa matéria, para também registrar o reconhecimento pela iniciativa, por todos nós reconhecida como um acerto, especialmente nesse tempo, nesse momento que nós estamos vivendo. Eu tive a oportunidade de receber os 3 indicados no gabinete, são absolutamente preparados, qualificados e são quadros técnicos que tenho certeza que vai cumprir a tarefa, cumprir a missão com muita competência. Só registra-se que essa Autoridade Nacional de Segurança Nuclear foi criada depois de 34 anos de débito, vamos chamar assim, do país em termos de legislação e estruturação do setor nuclear junto às organizações internacionais, como a Agência Internacional de Energia Nuclear, que há muito tempo cobrava o país da separação da execução da fiscalização, o que é óbvio, mas durante mais de 30 anos nós permanecemos incorretos com relação a essa exigência natural, né, e o bom senso. Portanto, a criação dessa autoridade nuclear foi extremamente importante para o país. Eu espero que tenha muito sucesso, né, e que as dificuldades iniciais administrativas com a separação de uma parte da CENEM que sejam sanadas pelo Executivo, como deve ser, com relação a orçamento pessoal, para a manutenção dessa agência que é tão importante no aspecto aqui do desenvolvimento de tecnologia nuclear no país. Obrigado. Agradeço, Vossa Excelência. O item 15, mensagem número 89 de 2024, submete à apreciação do Senado Federal, em conformidade com o artigo 52, inciso 3, a linha F da Constituição, combinado com o artigo 12
da Lei 11.182, de 27 de setembro de 2005, o nome do senhor Rui Chagas Mesquita, para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, na vaga decorrente do término do mandato de Rogério Benevides Carvalho. Autoria da Presidência da República, com relatório do senador líder Lucas Barreto, a quem asseguro a palavra. Senhor presidente, primeiro agradecer a Vossa Excelência, a relatoria, porque o comandante Rui Chagas Mesquitas, além de conterrâneo, é uma pessoa que todos nós conhecemos, Vossa Excelência também. Verdade. E ficamos muito felizes com a sua indicação. E com a indicação de todos os outros para a ANAC, né? Porque será uma oportunidade ímpar do Amapá deixar de ser discriminado. Todos os voos lá é de madrugada, é 4, 5 da manhã, né? Mas o pior é que quando chega aqui, o portão sempre é o 51, é o último. Nunca muda, né? Sempre, apesar de ter vaga no outro xing, é o 51. Mas tem um problema mais grave lá agora, que a nossa bancada colocou o dinheiro para fazer um novo aeroporto de Macapá. E esse aeroporto tem um contrato lá de locação, né? Não é que foi privatizado, tem não tem, imagina os senhores, não tem ar-condicionado. E isso vem se repetindo já há 3 meses. Já solicitei a ANAC, informação, pedi providência e nada. Parece que eles não ouvem, não escutam. Então, os senhores vão ter essa oportunidade, acho que está com esse pouco número. Mas, senhor presidente, com base no artigo 52, inciso 3º da linha F da Constituição Federal, em conformidade com os termos do artigo 12 da Lei 11.182, de 27 de setembro de 2005, o excelentíssimo senhor presidente da República submete à apreciação do Senado Federal o nome do senhor Rui Chagas Mesquita para o cargo de diretor da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, autarquia especial vinculada ao Ministério de Portos e Aeroportos. Para tanto, encaminha esta casa a mensagem número 89 de 2024, mensagem 1615 de 2024 na origem, a qual encontram-se anexados o currículo do indicado e os demais documentos pertinentes. O senhor Rui Chagas Mesquita, após sua formação como técnica eletrotécnica, tornou-se bacharel em Ciências Aeronáuticas, com habilitação em Aviação Civil, pela Academia da Força Aérea e bacharel em Administração Pública, com ênfase em Administração Pública, em 1983. Possui especialização em Análise de Sistemas pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA, em Gestão Pública, pela Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, e também mestre em Defesa e Segurança Hemisférica pelo Colégio Interamericano de Defesa, CID, Estados Unidos. O indicado integrou a Força Aérea Brasileira em fevereiro de 80 e a fevereiro de 2020, período em que ocupou os seguintes cargos e funções: chefe da subseção de navegação aérea, chefe da seção de suprimentos e manutenção de aeronaves, chefe da subdivisão de manutenção da Comissão para a Construção de Aeroportos da Região Amazônica, Comara, checador de voo de aeronaves e helicópteros vinculados ao 1º Serviço Regional da Aviação Civil, SERAC, no período de 1987 a 91, do antigo Departamento de Aviação Civil, DAC, chefe da seção de pessoal adjunto de seção material, chefe da subseção de planejamento e navegação aérea, da subseção instrução e doutrina aérea e da seção de informática do Grupo de Transporte Especial, chefe da seção de controle das operações aéreas militares da Base Aérea de Brasília, chefe da seção de informática e tecnologia da informação da Comissão de Promoção de Oficiais da Aeronáutica, assistente de secretário de Economia e Finanças da Aeronáutica, adjunto da Divisão de Finanças da Secretaria de Economia e Finanças da Aeronáutica, professor convidado do Instituto Center
Defesa dos Estados Unidos, assessor parlamentar judiciário entre 2009 e 2016, chefe da Assessoria Parlamentar de Relações Institucionais do Comando da Aeronáutica, chefe do 6º Comando Aéreo Regional Região Centro-Oeste, presidente do Clube da Aeronáutica de Brasília, diretor de ensino da Aeronáutica, assessor de estudos estratégicos do Estado-Maior da Aeronáutica, secretário de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa, membro do Conselho Diretor do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, membro suplente do Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, membro suplente do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, membro do Conselho Nacional de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Ademais, o indicado tem experiência de voo em diversos modelos de aeronaves e helicópteros com aproximadamente 5.000 horas, senhor presidente, incluído eu aí numas 10, 20 horas dessas. Além de ampla formação complementar em cursos operacionais de gestão da aviação e de segurança nacional. Consta-se ainda que o indicado apresentou as informações exigidas pelo artigo 383 do Regimento Interno do Senado Federal, notadamente as seguintes declarações: regularidade fiscal nos âmbitos federal, estadual, municipal e distrital, de que não figura como autor ou réu em nenhuma ação judicial, de que não possui parentes que exerçam ou tenham atividades políticas ou privadas vinculadas à sua atividade profissional, de que não detém nenhuma participação societária na qualidade de sócio proprietário ou gerente de empresa ou entidade governamental, de que exerceu nos últimos 5 anos as funções de diretor de ensino da aeronáutica, assessor de estudos estratégicos do Estado-Maior da Aeronáutica e secretário de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa. Consta ainda na documentação encaminhada a argumentação escrita e destinada a demonstrar sua experiência profissional para o cargo de diretor da Agência Nacional de Aviação Civil ANAC. Diante do exposto, senhor presidente, entendo que os ilustres parlamentares desta douta comissão dispõem de informações suficientes, anexas, para deliberar sobre a indicação do senhor Rui Chagas Mesquita para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de Aviação Civil ANAC, em cumprimento às exigências constitucionais contidas no artigo 52, inciso 3º, a linha F, combinado com o artigo 12 da Lei 11.182, de 27 de setembro de 2005. Lido, senhor presidente. Agradeço Vossa Excelência pela leitura do relatório e passaremos agora ao último item da pauta, item 16, mensagem número 36 de 2025, submete à apreciação do Senado Federal nos termos do artigo 52, inciso 3 da linha F da Constituição Federal, combinado com o artigo 23 da Lei 13.848, de 25 de junho de 2019, o nome da senhora Renata Souza Cordeiro para exercer o cargo de ouvidora da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC, na vaga decorrente do término do mandato de Joelma Maria Costa Barbosa, autoria Presidência da República, com relatório da senadora Margarete Busetti, a quem asseguro a palavra. Obrigada, presidente. O primeiro parágrafo trata-se da constitucionalidade da indicação da senhora Renata Souza Cordeiro para ocupar o cargo da Autarquia Especial do Ministério de Infraestrutura, o cargo de ouvidora. A senhora Renata Souza Cordeiro formou-se em Direito pela Universidade Católica de Brasília, UCB, em 2013. Segundo a mensagem encaminhada pela Presidência da República, também possui especialização em Direito Público e curso de Direito Constitucional e Direito Civil pela CEFOR Câmara. Inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, atuou como assessora jurídica no Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil e no Ministério da Infraestrutura. Foi assessora especial na Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano no Governo do Maranhão, superintendente de Integridade e Riscos da Infra S.A.,
assessora na Câmara dos Deputados e como advogada do escritório JRS Advocacia. Constata-se também que a indicada apresentou as informações exigidas pelo artigo 383 do Regimento Interno do Senado Federal, nomeadamente as seguintes declarações: de que não possui parentes que exerçam ou exerceram atividades vinculadas à ANTAC, de não participação como sócio proprietário ou gerente em empresas ou entidades não governamentais, de regularidade fiscal nos âmbitos federal e do Distrito Federal onde reside, de que nada consta referente a processos, ações e execuções cíveis e criminais em que seja parte no âmbito da Justiça Federal e do Distrito Federal, e de não participação em quaisquer juízos e tribunais, conselhos de administração de empresas estatais ou em cargos de direção de agência reguladora. Consta ainda da documentação encaminhada a lista de atividades realizadas durante as passagens pelos cargos anteriores, como argumentação destinada a demonstrar notório conhecimento em administração pública ou em regulação de setores econômicos ou no campo específico de atuação da agência reguladora, como determina o artigo 23 da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019. Diante do exposto, entendemos que os ilustres parlamentares desta douta comissão dispõe de informações suficientes para deliberar sobre a indicação da senhora Renata Souza Cordeiro para exercer o cargo de ouvidora da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC, em cumprimento às exigências constitucionais contidas no artigo 52, inciso 3º, a linha F, combinado com o artigo 23 da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019. Esse é o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, senadora Margarete Busetti, e agradeço Vossa Excelência pelo empenho, por estar aqui, e já são quase 14 horas trazendo esse relatório, e assim a gente completa, né, a lista de indicados que estarão na próxima semana sendo submetidos a sabatinas no âmbito dessa comissão. Eu estou reservando a terça-feira, manhã e tarde, para a gente tentar fazer aqui pelo menos duas ou três rodadas de sabatina, e na quarta-feira, para ver se a gente consegue, se for possível, a gente consiga exaurir aqui a lista toda na quarta-feira. Se não for possível, aí, de repente, na outra semana, a gente complementa. Mas o esforço, a depender do debate, do calor do debate, dos questionamentos, a gente estabelece um tempo razoável para cada indicado fazer a sua fala, mas o tempo dos senadores, né, com os questionamentos, com as ponderações, aí é uma situação que não dá para a gente fazer uma previsão muito segura. Então, nós vamos depender do ânimo do plenário na terça e na quarta. Então, eu, desde logo, mais uma vez agradecendo a presença de todos aqui, de modo especial do conjunto dos senadores e senadoras aqui presentes, em nome da senadora Margarete Busetti. Agradeço os indicados, né, terão aí o restante da semana para poder descansar um pouquinho. Na terça-feira, todos aqui, nós vamos tentar publicar a pauta. Eu vou tentar publicar a pauta na sexta-feira, talvez deixe para fazer na segunda, em razão da pendência que a gente tem e que a expectativa é que chegue ainda até o final de semana, né? Aí eu incluiria na pauta já de terça também essa indicação que está pendente, e a gente complementaria com todos os indicados. Mas, mais uma vez, agradeço a atenção de você, de todos os senhores e as senhoras, né? Tenham uma excelente tarde, um bom almoço,
porque já são 13h40 e até semana que vem, se Deus quiser. Está encerrada a presente sessão. Quais os impactos das novas tarifas de exportação impostas pelos Estados Unidos ao Brasil? Como as medidas podem afetar as empresas? Quais as medidas que estão sendo tomadas? E como fica o bolso do consumidor? Essas e outras perguntas serão respondidas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Meu nome é Lara Torres, eu nasci em 1985, sou empreendedora no mercado de vinhos. Eu não vivi a época da ditadura, eu nasci com a redemocratização. Eu acho que tem uma palavra essencial, que é liberdade. Liberdade de escolha. Eu participava muito de jantares, onde eu percebia que as mulheres bebiam um vinho e o homem bebia outro tipo de vinho. Então eu comecei com um curso de vinhos somente para elas. O mercado de vinho ele tem mudado muito nesse sentido porque ele era um mercado muito masculino. Mas a gente tem visto cada vez mais muitas mulheres inseridas. Mulheres sommeliers, mulheres enólogas. A democracia para mim é o alicerce. É muito gratificante saber que de alguma forma eu estou colaborando para que as mulheres se tornem mais independentes. Meu nome é Lara e eu nasci com a democracia. Olá, está começando o Senado Notícias Revista e você vai ver nesta edição. Senado aprova projeto que pretende reduzir fila do INSS. Medida provisória contra tarifaço dos Estados Unidos repercute entre senadores. E CPMI do INSS pode ser instalada pelo Congresso nos próximos dias. Confira comigo estes e outros assuntos que são destaque aqui no Senado Federal. A redução da fila do INSS é o principal objetivo de uma medida provisória aprovada pelo plenário do Senado nesta semana. O texto seguiu para a sanção do presidente da República. O Programa de Gerenciamento de Benefícios deve reduzir o número de pagamentos indevidos e acelerar a reavaliação de benefícios previdenciários e assistenciais do INSS. A criação foi aprovada pelos senadores em plenário nesta terça-feira, dia em que a medida provisória enviada pelo governo perderia a validade. O programa deve aumentar a agilidade do INSS, com o trabalho extra de servidores na análise e perícia em processos de concessão e revisão de benefícios, como pensão, auxílio-doença e aposentadoria por incapacidade. Segundo o governo federal, mais de 2 milhões de processos estão na fila para reavaliação, com o risco, inclusive, de continuidade no pagamento de prestações indevidas. A adoção recente do Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social reduziu, por exemplo, o tempo de perícia de 74 para 34 dias. O programa vai pagar R$ 68 a mais a servidores do INSS por cada processo concluído e R$ 75 aos peritos médicos federais por perícia ou análise. O orçamento previsto é de R$ 200 milhões. O programa terá a duração de 12 meses, podendo ser prorrogado até 31 de dezembro de 2026. A gente teve que pagar um incentivo para acelerar, Damares, as pessoas que estão lá numa fila lutando pelos seus direitos. Isso aqui não foi para revisão. A grande maioria das pessoas com deficiência estão lutando para entrar. Isso aqui
é para acelerar. Nós não queremos justiça contra ninguém. O que eu ouvi aqui dos senadores da oposição, resignados com esse processo, é que, inclusive, aqueles que detêm laudo irreversível passariam por essa perícia. Eu acho que o governo precisa tranquilizar a oposição nesse sentido. Senadores da oposição questionaram trechos da medida provisória que poderiam ser interpretados como revisão do benefício de prestação continuada, o BPC. Depois de alguns minutos de negociação entre oposição e governo, o texto foi modificado. Há uma interpretação que essa revisão, os servidores que fizerem a revisão serão agraciados com um plus. O que é revisão para eles? Cancelamento do benefício? O compromisso assumido pelo governo, avalizado ainda há pouco pelo ministro Wellington Dias, pelos técnicos do Ministério da Previdência aqui, é o seguinte: alterarmos a redação do artigo 47B no decreto para criar, primeiramente, uma escada de notificação, ou seja, não somente 30 dias, 30, 60 dias. E segundo, atendendo também a senadora Damares, incluir o dispositivo de que o INSS, na consideração para eventual bloqueio, levará em consideração as especificidades regionais, de distância, de comunicação daquele usuário que foi notificado. O governo federal lançou nesta semana o Plano Brasil Soberano por meio de medida provisória. É uma resposta para os setores atingidos pelo tarifaço dos Estados Unidos. O evento foi no Palácio do Planalto, com a presença dos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. O Senado tem 60 dias para analisar a medida. A medida provisória destina 30 bilhões de reais para socorrer setores atingidos pelo tarifaço americano. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, destacou as medidas que vão fortalecer a indústria no âmbito do programa Reintegra. As micro e pequenas empresas já tinham tido Reintegra. Aliás, lei aprovada por unanimidade na Câmara, Mota, e por unanimidade no Senado, devolvendo 3% do valor exportado. Isso dá um impulso à exportação. A Itália é um bom exemplo de país que exporta muito a pequena empresa. Esse Reintegra está sendo agora estendido para todas as empresas para exportarem para os Estados Unidos. Aliás, as micro e pequenas, Márcio França, vão ter 3 mais 3, 6%. E todas as demais 3%, medida estruturante, estimulando a exportação. No pacote estão incluídos criação de linha de financiamento, mudança das regras do seguro de crédito à exportação, prorrogação dos prazos de suspensão de tributos, aquisição pelo governo de produtos alimentícios impactados pelas tarifas e mudanças em fundos garantidores para amparar os exportadores, o que deve trazer mais segurança, especialmente para os pequenos e médios exportadores. Você abre uma linha de crédito e, às vezes, quem toma o crédito é quem nem precisa do crédito porque está barato. Ele vai lá e toma. O pequeno que não tem garantias, nem para uma coisa nem para outra, fica excluído do sistema de crédito e do sistema de seguro. Então, além do Fundo Garantidor de Exportação, nós estamos dando um suporte para a exportação e para o seguro, para o crédito e para o seguro, garantindo o pequeno e o médio exportadores. O presidente da Confederação Nacional da Indústria afirmou que a CNI está com esforços direcionados a minimizar os impactos econômicos ao Brasil. Nós estamos aderindo a esse processo de defesa dos interesses da indústria, do comércio e da economia brasileira. Estamos inserindo já, contratamos escritórios de advocacia para fazer também nossas contribuições na investigação da seção 301, já estamos contratados, e devemos estar também fazendo a defesa de interesses através da instituição totalmente oficial nos Estados Unidos, que é através do lobby, para trabalharmos com relação às tarifas dos 50%, que, como bem disse o nosso ministro Alckmin, nada justifica sairmos de um piso para um teto. O governo está trabalhando também para estimular o mercado interno no consumo dos produtos para exportação. O presidente Lula afirmou ainda que está tomando todas as providências para a abertura de novos mercados. Já falei com a Índia, já falei com a China, já falei com a Rússia, vou falar com a África do Sul, vou falar com a França, falar com a Alemanha, eu vou falar com todo mundo.
para eles se darem conta do que está acontecendo no mundo, e junto aos BRICS nós vamos fazer uma teleconferência que está sendo articulada para a gente discutir dentro dos BRICS do que a gente pode fazer para melhorar nossa relação entre todos os países que foram afetados. E aqui no Senado, o anúncio dessa medida provisória foi repercutido entre os senadores. Vamos ver o que eles disseram. Essa medida vai minimizar o dano causado pelo tarifaço. Isso significa que vai abrir linha de crédito, significa diminuir a tributação para quem exporta, principalmente os pequenos produtores, os pequenos exportadores, aqueles que são pequenos produtores, que vão dobrar essa isenção, e os exportadores para os Estados Unidos vão ter esse benefício que era só para os pequenos. Além disso, uma busca por novos mercados para poder ter uma solução definitiva, caso não tenhamos uma negociação a contento em relação às tarifas impostas pelo governo americano. O país é soberano, então nós iremos exercer isso não só com essa criatividade aqui interna de ajudar a socorrer os nossos empresários, mas também mantendo os empregos, que é o foco principal do presidente, fazer com que os trabalhadores não percam os seus postos de trabalho e a gente possa continuar tocando e criando novas oportunidades com outros mercados, até se ajudar, até se encontrar uma solução mais harmoniosa. O que o governo propõe é uma medida paliativa, cara para o contribuinte e que não resolve o problema de forma estruturante, né? Agora, ela é necessária em face dos prejuízos que serão percebidos, né, por uma série de segmentos do setor produtivo brasileiro. Agora, o que o Brasil realmente precisa, além de diversificar, né, a sua relação comercial com outros países, buscando novos mercados, mas nesse caso em particular, o governo precisa ter a capacidade de sentar na mesa, discutir com seriedade essa crise que foi gerada com o governo americano para resolver o problema. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que vai investigar descontos ilegais em benefícios do INSS, deve ser instalada na semana que vem. O anúncio foi feito em plenário pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Eu conversei na manhã de hoje com o presidente Hugo Mota, conversei ontem com o senador Omar Aziz, que é o indicado do Senado Federal para presidir a CPMI mista do INSS, e o presidente Hugo Mota me assegurou a mim e ao senador Omar Aziz, haja visto que o presidente da comissão é quem indica num acordo conjunto das casas o relator, que neste caso específico será um parlamentar da Câmara dos Deputados, e a presidência cabe a um senador da República, que ainda no dia de hoje os líderes da Câmara dos Deputados fariam as indicações das lideranças partidárias para que nós pudéssemos instalar a CPMI. Falei com o presidente Hugo Mota e ele me pediu, e eu já respondo o senador Omar, que eu não consegui responder individualmente, ele me pediu, querido Omar e líder Rogério Marinho, que nós pudéssemos fazer a instalação da CPMI na próxima semana, impreterivelmente. Este é o meu desejo, acordado com o presidente Hugo, para fazermos a instalação na próxima semana, já que hoje os líderes partidários da Câmara dos Deputados completaram as suas indicações. O influenciador digital Felca deve ser ouvido pela Comissão de Constituição e Justiça. Nos últimos dias, as denúncias feitas por ele sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes nas redes sociais mobilizaram a sociedade. Senadores protocolaram um pedido de criação de uma CPI para investigar as denúncias do influenciador. A senadora Elisiane Gama, que apresentou o requerimento da audiência pública na CCJ, reforçou a urgência do debate.
É um tema que tomou conta do Brasil a partir da denúncia do FELCO, uma denúncia grave, mas que infelizmente é uma prática que já vem sendo cometida no Brasil há décadas. Eu digo isso porque eu fui deputada estadual e eu presidi uma CPI de combate à pedofilia, cujo tema já era esse, inclusive utilizando aí com uma preocupação muito grande naquela época com os sites. Hoje, com as redes sociais, esse problema se tornou ainda maior. Na nossa audiência pública, a gente vai convidá-lo, além dele, chamar também as Big Techs e também a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, para fazer um debate sobre isso, saber quais os encaminhamentos nós precisamos tomar dentro do Congresso Nacional. Aproveitar que nós temos hoje uma sensibilidade dos parlamentares, do presidente do Senado e do presidente da Câmara dos Deputados, eu acho que esse é um momento importante para a gente sair aí com um novo marco legal de defesa da criança e do adolescente no Brasil. E aí, com base nessa denúncia do influenciador Felca, o Senado pode instalar uma CPI para investigar a adultização de crianças na internet. O requerimento para a criação da CPI reuniu 70 assinaturas e foi protocolado na terça-feira, conforme informou em plenário a senadora Damares Alves. Nós hoje conseguimos um feito histórico, senador Girão. 70 assinaturas em um pedido de CPI. Nunca teve isto no Senado. O que é muito bom, o que demonstra que o Senado Federal está muito preocupado com a infância. A CPI foi protocolada, não sabemos se será instalada, porque há uma fila aqui no Senado de CPIs, inclusive uma bem antiga do senador Magno Malta, que também quer investigar a pedofilia e erotização de criança. E que bom que não foi nenhum delegado ou nenhum defensor da infância que estão falando isso há anos. Um jovem que vem desse mundo online denunciar o que ele viu no mundo online. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve no Congresso para uma reunião na comissão mista que analisa a medida provisória que determina, entre outras coisas, tributação de 5% sobre fundos de investimentos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou de reunião na comissão mista que analisa a medida provisória 1303 de 2025. O chefe da pasta falou sobre as novas regras de tributação, aplicações financeiras e ativos virtuais. Haddad explicou que não adianta limitar a despesa primária se o gasto tributário continuar crescendo. E, de acordo com Haddad, a redução é um desafio aceito pelo governo. Mas nós resolvemos enfrentar esse desafio com dois objetivos muito transparentes. O primeiro é equilibrar as contas e o segundo é fazer justiça tributária num país que figura entre os 10 países mais desiguais do mundo. A medida foi encaminhada ao Congresso Nacional em junho para compensar a revogação do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. O texto prevê a alíquota de 5% em tributos que hoje são isentos, como fundos de investimentos, imobiliários e letras de crédito. O objetivo de garantir justiça tributária é cobrar de quem não paga, deixar de cobrar de quem paga e hoje não consegue fechar um mês, né? Ou diminuir o imposto para aquela camada entre R$ 5.000 e R$ 7.300 por mês. Então nós temos aí um conjunto de medidas que equilibra as contas ao mesmo tempo que busca justiça tributária. As apostas de cota fixa, as bets, também vão receber taxação, mas a alíquota sugerida é de 18% sobre o ganho bruto das apostas. O senador Renan Calheiros também falou sobre a MP e a alteração na alíquota das bets. A alíquota subirá de 12% para 18% e não afetará o prêmio pago ao apostador pessoa física. A incidência se dá sobre a receita bruta de jogo, que é o produto da arrecadação das bets após deduzidos os valores dos prêmios e do imposto de renda incidente sobre a premiação. Quando nós abrimos a caixa das bets que ninguém conhecia, porque não tinha um sistema informatizado para acompanhar a atividade, nós constatamos um faturamento elevadíssimo. No nosso entendimento, o tratamento tem que ser coerente com o mesmo que se faz com cigarro, o mesmo que se faz com bebidas alcoólicas. Mas você tem que regulamentar de uma forma que você iniba
a pessoa de ter um consumo, seja de entretenimento ou de qualquer outra coisa, acima de patamares considerados lesivos à saúde pública. E a BET, na minha opinião, e na opinião de vários especialistas, é um problema de saúde pública. E essa semana também esteve no Congresso a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Ela participou de um debate na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado sobre as políticas públicas para fortalecer o turismo e o desenvolvimento sustentável no Brasil. A ministra começou a exposição explicando detalhadamente as 5 rotas de integração sul-americana. Os principais objetivos dessas rotas, segundo Simone Tebet, são integração regional, venda e compra entre os países da América do Sul e uma rota mais rápida para a Ásia através do Pacífico. E nós desenhamos as 5 rotas de integração sul-americana. Nós começamos, eu quero explicar aqui, integrando as rotas só pelos estados praticamente de fronteira, que era o primeiro passo, e depois, e isso nós já fizemos, vamos passar aqui adiante, a integração com todos os estados brasileiros. Então, quando a gente fala de rotas de integração sul-americana, nós não estamos falando apenas de estados de fronteira. Nós estamos falando dos 27 estados da federação que vão ser diretamente, não é indiretamente, positivamente impactados. Então, nós temos basicamente 190 obras em andamento ou em licitação, mas no fundo a gente não precisa diretamente dessas obras todas prontas, algumas só, menos de 20, para iniciar, como estamos iniciando já essas rotas. A ministra afirmou que esse conjunto de obras não trará apenas vantagens comerciais. Outro objetivo é diminuir a desigualdade social na América do Sul, por meio da integração cultural e turística. Na parte de comércio, balança comercial, está muito claro, mas, de novo, tem algo que não dá para desmerecer: a indústria do turismo, que gera tanto emprego. O senador Jorge Seife pontuou que, segundo o Tribunal de Contas da União, historicamente, menos de 25% das obras do PAC foram concluídas anteriormente. Como o governo e o Ministério da Senhora garante que o novo PAC não repetirá os mesmos erros de planejamento e execução, evitando desperdício de recursos públicos e obras paralisadas? Já está saindo do papel. Nós tivemos o cuidado de conversar com todos os governadores, independente de partido. Eu participei desse processo. As obras foram, primeiro, de acordo com os interesses regionais, locais, de interesses dos partidos, dos governadores, independentemente de partido. Todas as obras já estão ou em processo de licitação ou em andamento. Para o senador Jorge Bagatoli, um investimento tão alto em rodovias não faz sentido. É impossível nós ficarmos batendo na tecla de transporte a longa distância continuar sendo por rodovia. Nós temos que ir para a ferrovia, para a hidrovia, temos que arrumar mecanismos que sejam com custo menor. Senador Jaime, eu concordo com quase tudo o que Vossa Excelência mencionou em relação a essa dívida do Brasil histórica com ferrovias. E aqui talvez foi proposital, eu provoquei a questão da reforma tributária para fazer mais uma provocação aos meus colegas senadores, né? Talvez não é fácil, não é simples, mas às vezes dê para fazer ainda nessa legislatura, né? A gente se debruçar, o Congresso, tem que ser o foro ao Congresso Nacional, num grande marco regulatório de ferrovias no Brasil. Não um marco regulatório de infraestrutura, senão mistura muito. Aí a gente fala de portos, aeroportos, cabotagem, que não é que não seja importante. Tebet explicou também as ações que o governo está tomando para minimizar o impacto das altas taxas aplicadas pelo governo americano sobre os produtos brasileiros. Separar os setores, dos setores quais exportam, dos quais exportam, quais foram sobretaxados e quais dos que foram sobretaxados, quais as empresas efetivamente que exportam e quais aquelas que não estão direcionando. Então, isso tudo já está elencado, medir que não está dormindo com esses detalhes. E a gente vai mandar, obviamente, uma medida provisória para o Congresso, e o Congresso, com a sua soberania e autonomia, vai nos ajudar a construir esse plano.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou nesta quarta-feira relatório sobre a missão do colegiado à Operação Acolhida aos Povos Yanomamis, realizada no fim de maio. A relatora destacou que muitos problemas foram identificados em Roraima, o que exige respostas fundamentadas na proteção dos direitos humanos e na soberania nacional. O Brasil recebeu mais de 1.200.000 migrantes venezuelanos entre 2018 e 2025. Uma sobrecarga que tem comprometido a capacidade do Estado brasileiro de responder às demandas emergenciais e de estrutura. A conclusão foi de uma missão oficial da Comissão de Direitos Humanos do Senado a Roraima para a visita à Operação Acolhida e ao território Yanomami. A Operação Acolhida foi criada pelo Brasil como resposta à crise humanitária causada pela chegada em massa de cidadãos venezuelanos. Envolve o governo federal, estado e prefeituras, forças armadas, organismos internacionais e a sociedade civil. Mas tanto na visita à Operação Acolhida como ao território Yanomami, os parlamentares descreveram um cenário complexo, com desafios migratórios sem precedentes, vulnerabilidades humanitárias prolongadas e gargalos estruturais de governança estatal, em um dos territórios mais sensíveis da Federação. Segundo o relatório sobre a missão, aprovado nesta quarta-feira na Comissão de Direitos Humanos, o enfrentamento desses múltiplos problemas exige respostas coordenadas, duradouras e fundamentadas na proteção dos direitos humanos e na soberania nacional. Falta de controle migratório efetivo, posto da Polícia Rodoviária Federal fechado, estradas irregulares, ausência de acordo com a Venezuela e policiamento insuficiente. No caso específico da terra indígena Yanomami, o cenário foi considerado ainda mais desafiador. Estima-se que cerca de 30.000 indígenas vivem em uma área de mais de 9 milhões de hectares. Segundo o relatório, essa população tem vivenciado o colapso dos serviços de saúde, aumento de casos de desnutrição infantil, surtos de malária e hepatites e um crescimento expressivo da violência, inclusive de natureza sexual, envolvendo crianças e adolescentes. A terra indígena Yanomami, demarcado e homologado em 92, é o maior território indígena do Brasil, com 96,65 mil quilômetros quadrados, abrangendo os estados de Roraima e Amazonas, com população estimada em até 45 mil pessoas. O texto reforça que ambas as visitas revelaram falhas de planejamento, execução orçamentária, governança interministerial e respeito à dignidade humana. Estrutura precária na Casa de Governo, falta de gestão integrada e transparência e segurança jurídica na atuação das Forças Armadas. E entendemos que a Casa de Governo foi uma excelente ideia e precisamos fortalecer a Casa de Governo. Recursos públicos, falta de dados sobre custos e execução orçamentária, contratos sem licitação e denúncias de mau uso de verbas. Saúde indígena, infraestrutura deficiente nas casais. Carência de medicamentos, equipamentos e profissionais, promessas não cumpridas, foi o que observamos na saúde. O relatório sugere ações como implantar com urgência o hospital indígena e criar o Centro Integrado de Atendimento à Criança e ao Adolescente em Boa Vista, reforçar a presença das forças de segurança na região de fronteira, investir em políticas públicas específicas para a população indígena, com ações voltadas à infância e adolescência, ao enfrentamento do alcoolismo e à proteção dos direitos humanos nas comunidades. Todos os poderes recebem encaminhamentos por meio do relatório. Os senadores votaram pela criação de uma subcomissão permanente para acompanhar e fiscalizar a situação dos povos Yanomami. Serão 5 titulares e igual número de suplentes. No requerimento para o novo colegiado, a senadora Damares Alves argumenta que, devido aos desafios logísticos e especificidades da região, esses povos indígenas enfrentam cenários como a desnutrição infantil, limitações no acesso à saúde e insegurança provocada pela presença de redes criminosas organizadas ligadas ao garimpo ilegal. Os problemas no território Yanomami, eles já vêm de décadas. E o Congresso precisa acompanhar o que está acontecendo lá. E as ações desse atual governo, algumas ações foram bem-sucedidas, outras foram um fracasso. Então,
Senado vai ter uma subcomissão agora para acompanhar daqui para frente tudo o que acontece no território. E detalhe, é uma subcomissão permanente. Entra governo, sai governo, essa subcomissão vai funcionar com esse olhar atento a esse território que tanto nos angustia os problemas que há décadas o povo Yanomami vem sofrendo. Então, acredito que o relatório, a diligência cumpriu o seu objetivo e o relatório está aí com muitos encaminhamentos. Vítima também do tarifaço de Donald Trump, o presidente do Equador, Daniel Noboa, visita o Congresso na próxima segunda-feira. Noboa foi reeleito em abril. Daniel Noboa tem 36 anos, é o presidente reeleito do Equador desde abril de 2025. Empresário e político, já foi deputado da Assembleia Nacional. A agenda no Senado começa às 3 horas da tarde, no Salão Nobre, onde Noboa será recebido pelo presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre. No dia seguinte, o presidente equatoriano será recebido no Palácio do Planalto pelo presidente Lula. O encontro tem como foco a cooperação entre os países em áreas como meio ambiente, desenvolvimento sustentável e a integração regional. Também será discutido o tarifaço dos Estados Unidos. O Equador sofreu uma sobretaxa de 15% sobre os produtos exportados, enquanto o Brasil foi taxado em 50%. O encontro deve abordar novas oportunidades de comércio entre os países. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, que é senado.leg.br/TV. Obrigada, então, pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Exploração sexual e tráfico de pessoas são combatidos com ação educativa em Roraima. Na Bahia, encontro de gerações e de saberes na roda de fuxicos. 90 anos de um programa de rádio que é a voz do Brasil. Lia de Itamaracá, a arte da Rainha da Ciranda, patrimônio da cultura brasileira. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Gente, como é que alguém faz um cravo? Que o Roberto tinha decidido, além de ser um grande cravista, construir cravos para quem quisesse tocar cravos como ele. Se não fosse ele, a gente talvez teria ficado atrasado muitos anos, né? Porque ele criou o primeiro cravo no Brasil. A gente sabia o que era cravo de fotografia. O Roberto, durante uma parte da sua vida, ele trabalhou como médico, né? Médico anestesista, né? E eu sempre ri muito, né, dele falar que ele tinha um grande medo, que o público dormisse nos concertos e acordasse nas cirurgias. Transmitir coisas bonitas aumenta o seu prazer e também o prazer de quem é alvo, né, dessas investidas. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por 2 termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Quais os impactos das novas tarifas de exportação impostas pelos Estados Unidos ao Brasil? Como as medidas podem afetar as empresas? Quais as medidas que estão sendo tomadas? E como fica o bolso do consumidor? Essas e outras perguntas serão respondidas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento.
Limites para cursos de graduação à distância. O Ministério da Educação editou uma portaria que estabeleceu que cursos como medicina, direito, enfermagem, odontologia e psicologia deverão ser majoritariamente presenciais, sendo que medicina tem que ser 100% presencial. Para falar um pouco sobre esse assunto aqui conosco está a presidente da Comissão de Educação do Senado, senadora Tereza Leitão, que é do PT de Pernambuco. Senadora, obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço, Carla, a tratar de um assunto tão importante para a educação. Exatamente. Senadora, na sua avaliação, por que o Ministério tomou essa decisão de limitar um pouco esses cursos EAD? Eu acho que foi além disso. Na verdade, o decreto cria uma nova política de educação à distância. A política não existia, apesar de existir a educação à distância. Então, o decreto regulamenta. Por quê? O Brasil é um país continental, a gente não pode prescindir desse instrumento, mas ele estava sendo usado muito aleatoriamente. Os professores até diziam assim, é a política do ensalamento. Botam um monte de meninos, um monte de adultos, de jovens em uma sala e a gente dá aula sem saber a quem. Então, estava havendo uma oferta meio desenfreada e a dificuldade de monitorar a qualidade. E agora a política foi regulamentada. Se criou 3 tipos de educação à distância. A presencial, que tem uma pequena carga horária à distância, de 30%. A semipresencial, que conjuga as duas possibilidades, porque estágios, pesquisas de campo, tem que ser presencial. E a estritamente presencial, com a carga horária mínima à distância. Então, acho que deu um formato melhor, sem dispensar o instrumento, mas dando uma qualificada, até mesmo uma valorizada, porque o instrumento passa a ser utilizado, o instrumento da educação à distância, com regras, para determinado tipo de curso e também com os percentuais definidos. Mas, senadora, houve algum tipo de pesquisa ou há algum estudo que tenha revelado se a qualidade do ensino superior caiu, foi reduzida? Ah, sim. Os índices não são bons e quando se abre a aba, realmente a educação à distância traz essa limitação, porque é difícil o monitoramento. A atividade pedagógica, Carla, o suprassumo da atividade pedagógica é a relação professor-aluno, em todos os níveis. É o diálogo, é o questionamento, é a própria relação interpessoal que facilita a aprendizagem, é a convivência. E numa tela você não consegue tudo isso. Há questões que você pode trabalhar à distância, a pandemia nos mostrou isso, mas precisa ter um monitoramento. Se você não tem regra, se você não tem regulamentação, o monitoramento também vai ficando mais difícil. Então, acho que cursos como engenharia, por exemplo, estavam sendo ofertados à distância. Como é que se mede o impacto de um prédio, somente com as maquetezinhas aparecendo na tela? Cursos como enfermagem estavam sendo oferecidos totalmente à distância. Então, há de se regular, porque são áreas que precisam da manipulação, são áreas que precisam da prática, acompanhando a própria abordagem teórica, e acho que o MEC acertou, inclusive criando essa possibilidade da semipresencial, que não havia, só havia a distância e a presencial. Então, dentro do mesmo arcabouço de educação à distância, se criou esses 3 patamares, e a qualidade a gente espera que melhore através de um bom monitoramento e desse regramento. Embora esteja o próprio decreto, ele prevê a regra de transição para não haver prejuízo. Muitas escolas abrindo sem uma regulamentação, muita gente priorizando uma relação mais mercadológica. E isso, de fato, prejudica a formação de um profissional que vai ter responsabilidades grandes, ao receber o seu diploma. Ao mesmo tempo, senadora, há aqueles alunos, aquelas pessoas que querem estudar e que moram longe de centros urbanos. Como fazer como conseguir unir qualidade também com inclusão? Está mantida
né? A educação à distância está mantida. Agora, se essa pessoa quer fazer determinados cursos, ela há de convir que o curso não se coaduna com a educação somente à distância. Qual é a política para resolver essa questão? Que vem sendo paulatinamente implementada pelo governo. O presidente Lula tem uma fixação por isso. Ele diz sempre, eu sou o primeiro presidente que não tem um diploma acadêmico, mas fui o que mais abri institutos federais de educação e universidades. É desse tempo a interiorização das universidades. É isso que vai responder um jovem, dando o exemplo do meu estado, de Petrolina, que fica a mais de 800 quilômetros do Recife, não precisa vir para o Recife estudar. Ele tem uma universidade pública agora em Petrolina, cujo campus vai se estender para uma outra cidade do sertão, que é Salgueiro. E a interiorização também dos institutos federais. Esses últimos que foram anunciados, poucos são em capital, poucos são em região metropolitana. A grande maioria é em cidades do interior. Eu acho que isso é uma política que conjuga, entendeu? A exigência de determinados cursos serem presenciais dentro da política de educação à distância, com a interiorização de universidades e de institutos federais de educação. Agora, senadora, voltando um pouquinho para a questão da qualidade do ensino superior, a senhora mesmo falou que há muitos cursos que foram abertos e alguns senadores, alguns deputados, existem alguns projetos aqui no Congresso Nacional que tratam de exames de proeficiência após a finalização de cursos de graduação, principalmente em áreas como medicina e odontologia. O que a senhora acha dessas propostas? Acha que é importante fazer essas avaliações pós-curso de graduação? A avaliação é importante, mas não do jeito que se quer. A gente, inclusive, está para realizar uma audiência pública sobre essa proeficiência em medicina e odontologia. Porque o que é que significa? É o Conselho Federal quem faz, não é o órgão gestor, o MEC, que já tem um processo de avaliação chamado ENAD, que é justamente para avaliar os cursos superiores e que houve agora, numa parceria entre MEC e Ministério da Saúde, o lançamento de uma nova portaria, que é um novo modelo de avaliação dos cursos de medicina, que é ao longo do processo. Você imagine um estudante de medicina, se for da escola privada, ele não paga menos do que 12 mil de mensalidade. É um investimento que as famílias fazem muito forte, né? E mesmo na área pública, é um curso que demanda livros, demanda equipamentos. Um estetoscópio, quanto é? Material de odontologia para fazer prática. Aí, ao final, no fim do curso, com diploma na mão, não. Você não pode validar esse diploma porque o conselho fez um exame e você foi reprovado. Essa é uma polêmica que a gente está vivendo aqui no Senado. E o projeto existe, ele tem parecer favorável, mas nós achamos que era melhor, para ter mais segurança, fazer uma audiência pública. A audiência está aprovada, ela vai se realizar na CAIS, mas antes mesmo dessa realização da audiência, nós tivemos a notícia, inclusive participei do anúncio dessa nova forma de avaliação. A avaliação da aprendizagem, seja ela qual for, seja de educação infantil, básica, fundamental, ensino médio e nível superior, ela é mais eficiente quando ela é feita ao longo do processo. E essa nova modalidade que o MEC lançou em conjunto com o Ministério da Saúde é assim. Não se espera terminar o curso. Ela é feita ao longo do curso. Se a gente percebe que o estudante não tem nenhuma aptidão para aquele curso, e aí tem várias referências, né? Para cada curso você tem as referências de formação, as habilidades, o conteúdo programático, a abordagem teórica, e isso o professor vê na prática, né? Então, olha, amigo, é melhor tu ir para outro enquanto é tempo, né? Não perde muito tempo. Exatamente. E outras vezes é um redimensionamento que precisa ser feito. Às vezes no próprio curso. Às vezes não é o estudante que não consegue aprender, é o curso que não está conseguindo ensinar. Sim. Então tem que ter um redimensionamento. Olha, a abordagem não está boa assim, tem que ser assim. Principalmente nessas profissões que lidam com pessoas, todas lidam com a vida, porque o engenheiro não tem nada a ver com a
vida, mas se uma ponte cair, mata a gente, né? Então ele tem que ser bem informado do mesmo jeito. Né? Então, principalmente com essas profissões que exigem, de fato, uma relação direta, e a saúde e a educação também são as duas que têm isso à flor da pele. Eu fiquei feliz de que as licenciaturas também estão incluídas aqui no semipresencial. Não pode ter uma licenciatura só em AD. Não pode. Como é que você vai supervisionar um estágio dentro de uma escola? Como é que você vai trazer a escola, que vai ser o locus, né, de exercício profissional, numa tela de aula à distância? Então, são coisas que têm a ver muito. Eu digo sempre, o bom profissional, ele já se revela no decorrer do curso. Então, se isso vai ser monitorado, se o padrão de qualidade, as referências de qualidade vão ser escolhidas, elencadas, então facilita a gente corrigir os gargalos, as lacunas, e a gente ter um profissional melhor formado. O avanço da ciência e da tecnologia, Carla, hoje, eles são mais rápidos do que a conclusão de um curso. A gente já sai da faculdade com déficit. Então, isso também pesa, né, na própria experiência. Na minha profissão, que sou professora, na sua, que é jornalista, quanta coisa muda durante o próprio curso, né? Então, os currículos têm que ser também dinâmicos nesse aspecto. A abordagem teórica, a organização curricular tem que ser também muito dinâmica nesse aspecto. Com certeza, senadora. Obrigada pelos seus esclarecimentos e vamos acompanhando aí essa implementação, né, dessa nova política aí de ensino à distância. Lembrando que tem um período transitório, né, que quem está fazendo do jeito que está pode terminar, né, para não haver prejuízo, é de 2 anos o período, mas eu estou contando com o acerto dessa política para a gente melhorar a qualidade da formação profissional. Com certeza. Obrigada, senadora. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Eu declaro aberta essa sessão especial que foi convocada em atendimento ao requerimento número 371 de 2025, de autoria desta presidência e de outros senadores, aprovado pelo plenário do Senado Federal. Quero aproveitar a oportunidade de agradecer ao presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre, que colocou, que pautou essa homenagem a um grande brasileiro, a um inesquecível pacifista e humanista do Brasil e do mundo, embaixador da paz pela ONU. Sim, essa sessão é destinada a homenagear o legado humanitário e espiritual de Divaldo Pereira Franco. Eu, com muita alegria, com muita honra, agradecendo aqui a presença de cada um de vocês aqui no plenário dessa Casa Revisora da República, que tem 201 anos. Agradecer também a quem está nos assistindo. Eu tenho, assim, a felicidade de convidar para compor a mesa desta sessão especial os seguintes convidados. A senhora Regiane Alves, atriz que interpretou Joana de Ângeles no filme Divaldo, o Mensageiro da Paz. Muito obrigado pela sua presença, Regiane. O senhor Jorge Godinho, presidente da Federação Espírita Brasileira. Muita gratidão aí, querido Godinho, pela sua presença também. A senhora desembargadora Maria Piedade Bueno Teixeira, desembargadora federal do Trabalho e colaboradora da Mansão do Caminho, representando o presidente Mário Sérgio. Muito obrigado, desembargadora Maria. Nome forte, Maria Piedade, hein?
Tudo a ver. Também o meu amigo e irmão, senhor Valdir Beira Júnior, presidente do Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais do Centro Espírita Caminho da Redenção, que é a mantenedora da Mansão do Caminho e amigo do Divaldo há 45 anos. A presidência informa que esta sessão terá também a participação dos seguintes convidados que vão fazer uso, se quiserem, da palavra na tribuna do Senado. O senhor Clóvis Melo, roteirista e diretor. Eu sou suspeito para falar, mas um filme encantador, né, que a produção brasileira, e que o Clóvis se dedicou de corpo e alma e fez uma obra-prima que está repercutindo no mundo inteiro. Muito obrigado pela sua presença, Clóvis Melo. A senhora Nísia Anália, autora do livro de Valdo Franco, A Terra Boa. Muitíssimo obrigado também pela sua presença. E o senhor Haroldo Dutra, juiz de direito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, escritor, tradutor, conferencista, já esteve outras vezes aqui conosco, em sessões que o Senado fez em homenagem a Chico Xavier, Dr. Bezerra de Menezes, Allan Kardec, o Haroldo Dutra, que está lá nos Estados Unidos e vai participar de forma remota daqui a pouquinho. Grande abraço. E a senhora Daniela, o nome dela, que é uma irmã querida, esse nome eu ainda vou acertar. Mas se você puder me dizer, eu já acerto agora. Migliari. Daniela Migliari, que é jornalista e autora do livro Divaldo, o Mensageiro da Paz, né, os bastidores desse filme espetacular. Ela que também me apresentou lá atrás algo que eu sou muito grato, que é a constelação familiar. Muito obrigado. E muito obrigado pela sua presença também, Daniela. Eu convido todos vocês para que, em posição de respeito, acompanhemos juntos o hino nacional, que será interpretado pelo coral Elos de Luz. Também muito obrigado pela presença de vocês. Pela própria natureza, és bela, és forte, pávido colosso. Se o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente imenso, esplêndido,
vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. E diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó Pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, Pátria amada, Brasil. Olha, parabéns pela luz que vocês trazem aqui, o grupo Coral Elos de Luz, nessa sessão tão emblemática, né? tão simbólica. Quem conhece Divaldo Franco, quem teve a oportunidade de conhecer, sabe o quanto ele ama o Brasil, né? Quanto ele tem um carinho especial pela essa nação. Então, realmente, eu quero assim, dar um testemunho rápido. Em alguns momentos, eu estava até falando numa entrevista ali fora para a TV Senado, que eu queria muito, né, nessa legislatura, eu cheguei aqui em 2019, e algumas vezes tentei trazer o Divaldo aqui, sabe? Fazer aqui, utilizar, mas às vezes ele adoecia, estava com um compromisso que não deu para encaixar, porque não tinha que ser, tudo no tempo de Deus. Mas ele fez algo que eu vou depois relembrar com vocês aqui ao longo dessa sessão. Ele gravou um vídeo especialmente para o Senado Federal, para uma sessão que nós fizemos aqui sobre o Espiritismo. E eu vou daqui a pouco colocar esse vídeo, né, que ele fez diretamente para a nossa casa aqui, né, para as pessoas que participavam do evento. E Divaldo, para mim, em alguns momentos da minha vida, ele foi crucial nessa existência. Né? Em momentos chaves, ele foi ali, eu fui lá a Salvador, saí de Fortaleza, e ele foi assim como um pai para mim, né? Então, muita gratidão para Divaldo Pereira Franco. Tenho convicção que ele está nos amparando esse país que ele ama tanto no mundo espiritual. Quero agradecer à Secretaria-Geral da Mesa, toda essa equipe competente que com muito carinho organizou essa sessão, né? A Thalita do nosso gabinete também, a nossa equipe, porque é um trabalho em conjunto, né? Com o Rabelo, que nos ajudou muito também, né? Cadê o Rabelo? Está aqui. Lá desde o início, né, da organização. Todos vocês que, de alguma forma, participaram, muito obrigado por esse momento que a gente vai juntos aqui relembrar o legado. E eu tenho certeza que a energia de todos aqui para essa casa, ela é fundamental nesse momento importantíssimo da nossa nação. Então, as orações aqui, tem muita gente com pensamento positivo, o Brasil assistindo. Isso aqui pode ter certeza que deixa uma vibração, a melhor vibração possível, que é o que a gente vai precisar, que a gente necessita aqui. Então, eu solicito, nesse momento, à Secretaria-Geral da Mesa, a exibição de um vídeo sobre a vida do nosso querido homenageado dessa sessão especial. Há vidas que brilham como estrelas, iluminando caminhos, dissipando sombras e guiando corações. Um semeador de esperança, um mensageiro da paz, um apóstolo do amor.
Desde muito jovem, fez-se instrumento da luz, entregando-se de corpo e alma à nobre missão de servir. Pelos palcos do mundo, sua voz ecoa como um farol, levando consolo aos aflitos, esclarecimento aos que buscavam a verdade e alento aos corações feridos. Sua palavra, firme e doce, fortalece incontáveis almas, incentivando-as a renascerem em si mesmas, a se transformarem, a buscarem o bem. Mas os grandes missionários não trilham caminhos fáceis. Divaldo enfrentou desafios, dores e obstáculos que teriam silenciado muitos. No entanto, com disciplina e coragem, seguiu adiante, sustentado pela fé inabalável e pela certeza de que o amor tudo vence. Cada prova superada, cada lágrima silenciosa, cada batalha vencida, fizeram dele não apenas um orador brilhante, mas um exemplo vivo do que significa perseverar. Seu legado vai muito além das palavras. Na Mansão do Caminho, mais do que um lar, ergueu um santuário de amor e caridade, acolhendo vidas, transformando destinos, provando que a verdadeira grandeza se mede pelo bem que se faz. Seus ensinamentos, suas obras, seu exemplo seguem inspirando não apenas aqueles que abraçam o Espiritismo, mas todos os que anseiam por um mundo mais justo, mais fraterno, mais humano. Que suas pegadas permaneçam marcadas no tempo, que sua voz continue ecoando nos corações e que seu exemplo siga nos guiando, ensinando-nos que a verdadeira conquista da existência é a doação sincera, o amor incondicional e o compromisso inquebrantável com o bem. Excelente vídeo, hein? Que bom. Que maravilha, que maravilha. Vamos lá. Então, vamos fazer só aqui uns registros importantes, representando o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o senhor diretor de promoção dos direitos humanos, Ricardo de Almeida Colar, seja muito bem-vindo à casa. O senhor presidente da Comunhão Espírita de Brasília, Adilson Maris de Moraes também, muito obrigado, meu irmão. O senhor presidente das obras sociais do Centro Espírita Irmão Áureo, Jânio Borges, muito obrigado também pela presença. Eu estou vendo aqui a Olguinha, não está nem escrita aqui, Olguinha, mas eu vou fazer aqui a Olguinha, que foi, quando eu tive a oportunidade de conhecer o Divaldo, você era presidente da Federação Espírita, se eu não me engano, era, lá do Ceará. E a Olguinha, que hoje continua, né, muito dedicada a causas do bem, muito obrigado pela sua presença, veio de Fortaleza para participar também dessa sessão. A senhora presidente da Associação Mundo Espírita, Rosana Maria Ferreira Borges, muito obrigado pela sua presença. A senhora presidente da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza, Lana Lúcia Levino de Araújo, muito obrigado também. A senhora presidente da nossa Casa Assistência Espiritual, nossa querida Cleonice de Arruda Castro, muito obrigado, querida. Eu que, de vez em quando, assim como a comunhão também, e a FEB, eu vou lá tomar uns passos, aprender um pouquinho. Obrigado por tudo. Então, nós assistiremos agora uma talentosa artista que nos brinda com a sua presença aqui, que vem fazer uma contação de história. Seja muito bem-vinda mais uma vez a essa casa, a senhora Niédia Genari.
Senhoras e senhores, boa tarde. Fechem os olhos por um instante. Imaginem um homem caminhando devagar por uma rua qualquer. Ele não carrega malas, não carrega bens. Ele leva apenas um olhar sereno, um sorriso manso e as mãos sempre prontas para se estender a quem precisa. Onde passa, ele não deixa apenas passos, deixa pegadas de bondade. Esse homem aprendeu cedo que a maior de todas as riquezas é servir. Descobriu que o amor não é teoria, é verbo, é ação. E fez da sua vida um evangelho em movimento, inspirado nos ensinamentos de Jesus Cristo, o Mestre Maior, que lhe mostrou que amar é servir e servir é amar. Não apenas pregado nos púlpitos, mas vivido no chão da vida, do abraço às crianças, do ouvido atento aos que sofrem, do olhar que dizia: eu estou com você, sem precisar de palavras. Ele conhecia os caminhos da dor humana, mas escolheu trilhar o caminho do consolo. Sabia do peso das lágrimas, mas aprendeu a transformá-las em sementes de esperança. Quantas vezes, diante de um coração cansado, ele plantou a palavra certa, aquela que acorda a coragem e acende a luz por dentro. A sua missão nunca foi apenas acolher, foi despertar o outro para o melhor de si. Ensinar que ninguém é tão pobre que não possa doar um sorriso, nem tão fraco que não possa oferecer um gesto de cuidado. Ele acreditava que cada ser humano é um farol em potencial, que mesmo nos dias de tempestade é possível acender essa luz. Abram os olhos, esse homem foi Divaldo Franco. Divaldo nos ensinou que servir é mais do que ajudar, é caminhar junto, que amar é mais do que sentir, é escolher cuidar, que a paz não é um presente pronto, é um trabalho artesanal que se faz com paciência, humildade e persistência. Ele acreditava que a vida só encontra sentido quando deixamos o mundo um pouco melhor do que encontramos. E o que fica de sua passagem é mais do que obras, mais do que números, mais do que lugares e datas. O que fica é um código silencioso, um chamado íntimo para vivermos com mais compaixão, para perdoarmos mais rápido, para abraçarmos mais forte, para ouvirmos com mais atenção. É a lembrança de que todo dia é a oportunidade de fazer o bem e que o bem nunca é pequeno, se ele multiplica no coração de quem recebe. Assim como Jesus Cristo, que caminhou entre nós, ensinando pelo exemplo, quero que cada um de nós possa entrar nessa história. Sabe por quê? O amor que ele deixou não foi em vão. A sua missão não foi em vão. Ele nos entregou, como quem passa o bastão em uma corrida sagrada, a responsabilidade de continuar. Não importa se com palavras ou gestos, se com grandes projetos ou pequenos atos. Todos podemos levar adiante a luz que ele acendeu. Continuar a sua obra é acordar todos os dias e se perguntar: o que posso fazer para aliviar a dor de alguém hoje? É enxergar o invisível, acolher quem foi rejeitado, oferecer o que temos, mesmo que pareça pouco. É entender que o mundo muda quando nós mudamos. Podemos começar agora, aqui mesmo. Ao sair deste lugar, que cada um de nós leve no coração um compromisso silencioso e profundo. Ser farol onde houver escuridão, abrigo onde houver frio, ombro onde houver dor. Ser a resposta à oração silenciosa de alguém. Porque a maior homenagem que podemos fazer a Divaldo Franco não é apenas falar sobre ele, é transformar a nossa vida em continuação da dele. E ao olharmos para tudo que foi e fez, possamos dizer com reverência:
A sua missão valeu a pena. E ela continua. E esta homenagem requerida pelo senador Eduardo Girão, neste momento solene no Senado Federal, expressa um pouco desse gesto de reconhecimento e gratidão a uma vida inteiramente dedicada a servir, promovendo o bem. Eu sou Niede Gegenari, contadora de histórias. Muito bem, Niede. Mais uma vez você nos brindando com uma apresentação memorável. Muito obrigado. O Divaldo, ele nunca se recusou, né? Mesmo em assuntos polêmicos, assuntos delicados, ele colocava com muita lucidez, com muita serenidade, né? O pensamento, o que preconiza a doutrina espírita sobre muitos temas, né? Eu tive a oportunidade, eu sou um jornalista frustrado, não me formei em jornalismo, mas adoro aquele ambiente de chegar notícia. Eu pequenininho, papai tinha uns jornais lá no Ceará e eu ficava nas férias ali, aquele frisson. E eu tive a oportunidade de participar de um caderno em homenagem ao um grande jornal de circulação do Ceará, o Diário do Nordeste, fez um caderno especial ao Divaldo Franco. E eu tive a oportunidade de coordenar, de ver com jornalistas para a gente ir junto, conversar com as pessoas. E ele marcou muito quando ele falou desses temas, né? Temas, assim, bem atuais, né? E um deles foi a história, a questão do aborto, né? Divaldo Franco sempre foi muito firme com relação às consequências, inclusive do ponto de vista espiritual. E com muito amor ele colocava isso, né? Deixando sempre muito claro que o amor cobre uma multidão de pecados, né? Mas ele não se esquivava desses assuntos que hoje, inclusive, eu jamais imaginava estar aqui no Senado Federal e estar discutindo esses assuntos. Eu aprendi muito também com ele, né? E eu queria aqui fazer umas breves, antes dos nossos expositores aqui, eu queria falar rapidamente sobre o nosso querido Divaldo Pereira Franco, porque é uma honra muito grande, uma satisfação, né, que a gente está dando início aqui a essa sessão especial em homenagem a ele. Personalidade ímpar da vida nacional. Divaldo desencarnou aos 98 anos de idade, no último dia 13 de maio. Faz o quê? 94 dias. Deixando ao Brasil e ao mundo um testemunho incomparável de amor, em ação na prática incansável do bem. Nascido em Feira de Santana, na Bahia, Divaldo vivenciou ainda na infância os dons mediúnicos, que viriam a ser canal de consolo, esperança e esclarecimento para multidões. Desde cedo enfrentou provações que o ajudaram a trilhar o caminho da espiritualidade e do serviço ao próximo. Fundou aos 20 anos de idade, olha só, 20 anos de idade, ele fundou o Centro Espírita Caminho da Redenção em Salvador. No ano de 1952, ele iniciou uma das obras sociais mais notáveis da história brasileira, a Mansão do Caminho, no bairro de Pau da Lima. A obra, com mais de 80 mil metros quadrados e 40 edificações, oferece atividades educacionais, de saúde, de assistência social, de cultura e de espiritualidade. Ali, todos os dias, milhares de crianças, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade encontram acolhimento, dignidade e oportunidade. Ao longo de sua vida, Divaldo adotou mais de 600 crianças, muitas das quais se tornaram mais tarde professores, médicos, psicólogos e administradores.
a Mansão do Caminho formou e segue formando cidadãos conscientes e comprometidos com o bem. No campo da produção espiritual, Divaldo foi igualmente dedicado, né? Assim, muito disciplinado, inclusive. Deixou mais de 260 livros psicografados, recebidos de diversos autores espirituais. Entre eles, a sua mentora, Joana de Ângeles. Esses livros foram traduzidos para 17 idiomas e alcançaram mais de 10 milhões de exemplares vendidos. Os direitos autorais dessas obras foram integralmente doados para a manutenção da Mansão do Caminho e de outras instituições filantrópicas. Como orador, Divaldo também teve uma jornada notável. Foram mais de 20 mil conferências proferidas em mais de 2.500 cidades no Brasil. Metade dos municípios quase do Brasil ele foi. E em 71 diferentes países. Sua palavra alcançou as Nações Unidas, universidades, rádios, televisões e palcos diversos, sempre transmitindo a mensagem da paz, da fraternidade e do respeito à vida. Quero mandar, inclusive, um abraço para o meu amigo Luiz Saigusa, né, que me convidou no movimento que o Divaldo ama profundamente, né, que é o movimento Você e a Paz. Por tudo isso, Divaldo foi reconhecido em 2005 como embaixador da paz no mundo. Todos os anos, Divaldo realizava nas praças públicas o movimento Você e a Paz, atraindo multidões. Graças a Deus, a vida me proporcionou a oportunidade de contribuir para a produção do filme Divaldo, Mensageiro da Paz, que passou pelos cinemas de todo o país em 2019 e hoje está disponível em várias plataformas, no YouTube, e é apresentado no mundo inteiro. Como disse Humberto de Campos, através do livro recebido por Chico Xavier, né, o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o Brasil tem essa missão planetária. Nós somos a maior nação católica do mundo, a maior nação espírita do mundo e a segunda maior entre os evangélicos, estando apenas um pouco atrás dos Estados Unidos. Somos, portanto, marcados pela convivência respeitosa entre diferentes crenças. Nesse cenário de pluralidade e diálogo, Divaldo foi e seguirá sendo o símbolo da união e da tolerância. Por fim, essa sessão expressa o reconhecimento da nação brasileira e eu quero agradecer a todos os senadores aqui que nos permitiram realizar essa sessão e quero registrar também o carinho dos senadores da Bahia, né, que tem pelo Divaldo. A gente conversa, né, o senador Jacques Wagner, senador Otto Alencar, senador Ângelo Coronel. E o objetivo dessa sessão realmente é a gente conhecer um pouco mais, né? É uma oportunidade para... O Divaldo tinha... No filme é contado algumas, né? Mas o Divaldo tem um número, assim, de histórias, né? Assim, coisas simples que quem conviveu com ele aqui vai poder compartilhar, se puder, conosco, né? Histórias, assim, de tocar profundamente no ser, no âmago do ser de cada um, né? Então, que o bom exemplo de Divaldo continue a inspirar cada um de nós a sermos pontes e não muros, que nos inspire a servir mais e mais, a ouvir mais e a amar mais. Esse é o sentido da vida: perdoar, amar, ajudar o próximo. Paz e bem sempre. Muito obrigado, Divaldo.
Eu informo também, com muita alegria, que está sendo lançado na data de hoje o livro de Valdo Franco, A Terra Boa, da autora Nísia Anália, com ilustrações de Hélio de Lima, que traz a história de vida do nosso querido Divaldo, né? Eu quero, inclusive, mostrar aqui o livro. Os exemplares estão nas bancadas dos senadores da mesa, né? Muito obrigado, o livro muito bem produzido, muito bem feito. Bacana isso aqui. Parabéns. Eu solicito à Secretaria-Geral da Mesa a exibição de um vídeo institucional sobre a Mansão do Caminho, que é a obra social do Centro Espírita Caminho da Redenção, situada em Salvador, no estado da Bahia, tendo sido fundada em 15 de agosto de 1952. Dia 15 de agosto, hoje, né? Está fazendo aniversário. E um detalhe também interessante é que o dia 16 de agosto, que é amanhã, ou seja, dentro dessa semana, que semana interessante essa, né, Olguinha? Começou com a Comenda Santa Dulce dos Pobres aqui na terça-feira, uma baiana também, uma grande humanista pacifista, né? E hoje nós estamos encerrando essa semana com o Divaldo. Que semana do Senado? Eu acho que vai ser o grande ponto aí de inflexão. E também, amanhã é o dia que Dr. Bezerra de Menezes, dia 16 de agosto, Dr. Bezerra de Menezes, ele se declarou publicamente espírita, né? Então, é muito interessante essas datas, elas são marcantes, né? Então, a Mansão do Caminho, que foi fundada pelo médium e orador espírita Divaldo Franco e seu amigo, irmão Nilson de Souza Pereira. Vamos passar esse vídeo e depois vamos ouvir aqui os nossos convidados, sem mais delongas. Construída em uma área de 80 mil metros quadrados, a obra social Mansão do Caminho é um complexo educacional e assistencial que conta com uma infraestrutura completa, com mais de 70 edificações, distribuídas entre ruas, bosques e praças, e onde são atendidas cerca de 5 mil famílias de baixa renda, que vêm em busca de auxílio material, educacional e espiritual. Localizada em um bairro humilde da capital baiana, aqui são desenvolvidas diversas atividades socioeducacionais. Escolas, cursos, oficinas, biblioteca, centro médico e laboratório de análises clínicas são algumas das atividades oferecidas. Atualmente, o setor de educação, principal pilar da instituição, acolhe mais de 3 mil alunos que iniciam a sua vida escolar desde a creche até o ensino médio. Com baixos índices de evasão escolar, o Departamento Educacional da Mansão do Caminho visa preparar os jovens para a vida de forma digna e justa, com total carinho e dedicação. Aqui, eles recebem fardamento, alimentação, assistência médica e material pedagógico, além de condições adequadas que garantem o desenvolvimento físico, emocional, cognitivo e social em uma estrutura de apoio completa com assistência de profissionais especializados. A Mansão do Caminho dispõe de um centro cultural, que tem como missão desenvolver ações que promovam conhecimentos, aprimoramento de habilidades e competências para tornar os alunos cidadãos ativos. Através do projeto Um Salto para o Futuro, são oferecidas atividades extraescolares, cursos artísticos e profissionalizantes. O projeto educacional da Mansão do Caminho estende-se também às mães das crianças e jovens assistidos, por meio do Centro Social e o DET Franco, onde são ofertados cursos profissionalizantes que as auxiliam à inserção no mercado de trabalho.
Na área da saúde, executamos mais de 22 mil procedimentos por ano, em 18 especialidades médicas, através do Centro de Saúde José Carneiro de Campos. O laboratório Dr. Bezerra de Menezes destina seu atendimento ambulatorial aos alunos, colaboradores e pessoas assistidas pela instituição. O dispensário Eunice Bispo atende centenas de pessoas com medicação gratuita. A Mansão do Caminho ainda dispõe de um centro judiciário de solução de conflitos e cidadania, com serviços de mediação e conciliação para a comunidade, contribuindo para o diálogo e o entendimento entre as partes em um espaço acolhedor e propício para a realização de reuniões e audiências. Por trás de todo esse complexo educacional e assistencial, que é a Mansão do Caminho, está o Centro Espírita Caminho da Redenção. O cerne responsável pela realização de eventos, reuniões doutrinárias e mediúnicas, atendimento fraterno e espiritual, além da realização dos grupos de estudos espíritas e de evangelização. Uma das mais antigas atividades da instituição, a Caravana Alta de Souza, fundada em setembro de 1948, é um trabalho voluntário que desenvolve atividades socorristas de auxílio diário para pessoas em estado de vulnerabilidade social. Com assistência a diversas famílias em situação de extrema carência, atividades de interação pessoal, atividades lúdicas, terapia grupal, exercícios físicos adaptados, almoço, doação de cestas básicas, distribuição de roupas, calçados, objetos de higiene pessoal e medicamentos. O Grupo de Ação Comunitária Lígia Banhos, outro braço assistencial da instituição, é responsável por alinhar o estudo da doutrina espírita e do Evangelho ao exercício prático da caridade. Promove atendimento com reforço escolar, evangelização infanto-juvenil, além de visita de médicos voluntários a doentes acamados, com doação de medicamentos. O projeto Encontros de Cidadania para a Melhor Idade oferece um espaço de convivência e integração para as pessoas idosas, por meio da aplicação de oficinas com atividades lúdicas e pedagógicas adaptadas à faixa etária. Por meio da Juventude Espírita Nina Aroeira, os jovens são inseridos em atividades recreativas e de evangelização infanto-juvenil. Com cerca de 20 mil exemplares, a Biblioteca Joana de Ângeles abriga uma ampla variedade de obras raras sobre espiritismo e espiritualismo, incluindo livros impressos, periódicos e trabalhos acadêmicos. Traçando rumos preciosíssimos na divulgação da doutrina espírita, a Mansão do Caminho também investe redobrados esforços no sentido de oferecer ao público obras de excelente qualidade editorial e gráfica através da Editora Leal e da revista Presença Espírita. Ao todo, já foram vendidos cerca de 10 milhões de exemplares, com toda a renda revertida para as suas obras sociais. Outro valioso veículo de divulgação espírita, o Estúdio Multimídia Francisco Beira, inaugurado em 2020, produz conteúdo audiovisual para o Web TV Mansão do Caminho e para a plataforma Espiritismo Play. A instituição oferece visitas guiadas e gratuitas, que permitem aos visitantes conhecerem de perto a estrutura completa da Mansão do Caminho. Os visitantes podem conhecer nosso trabalho e se inspirar com as histórias de transformação que acontecem aqui todos os dias. Idealizado pelo conferencista Divaldo Pereira Franco, o movimento Você e a Paz é uma atividade sem caráter religioso, mobilizado pelo ideal de uma vivência pacífica entre pessoas, buscando levá-las a uma reflexão profunda quanto à necessidade de renovação dos sentimentos e mudança de comportamento.
Com sua primeira edição realizada no ano de 1998, em Salvador, na Bahia, hoje o movimento ocorre em mais de 75 cidades do mundo, estando presente em 14 países. No Brasil, acontece em 60 cidades em 12 de seus estados. Chegou a hora da gente construir a paz. Divaldo Pereira Franco e Nilson de Souza Pereira fundaram esta obra de amor e fraternidade no dia 15 de agosto de 1952, na cidade de Salvador, na Bahia. Fincadas as raízes de inspiração espiritual, novos rizomas sequenciaram-se, articulando a triangulação: educação humanista, saúde integral e assistência social, em lídimas emulações do amor de Jesus, que juntos fazem movimentar toda essa engrenagem. Muito bem. Material audiovisual muito bacana aí, hein? Dando uma ideia do trabalho. Eu aproveito para registrar minha profunda gratidão ao senhor Adilson Maris, presidente da Comunhão Espírita de Brasília, a senhora Germana Casten, diretora de Arte e Cultura, pela contribuição especial a essa solenidade em homenagem a Divaldo Franco. Coral Elos de Luz, sob a regência de Haroldo Oliveira e Evelise Camargo, encantou, aliás, está encantando e vai fechar a sessão daqui a pouco, né? Com a sua harmonia e emoção, traduzindo em música a mensagem de amor e fraternidade que Divaldo dedicou à humanidade. Muito obrigado mais uma vez a vocês. E nesse momento, eu já aqui quero chamar a tribuna da casa, a nossa querida Regiane Alves, atriz, talentosa atriz, que interpretou Joana de Ângeles no filme Divaldo, o Mensageiro da Paz. Quem não assistiu esse filme ainda, depois a gente vai exibir, né, Clóvis? Um trechinho do filme, o trailer, mas olha, a interpretação, não apenas da Regiane, dos atores, o trabalho de direção, de arte, a produção ficou realmente inesquecível. Regiane. Depois de Dores de Mulheres Apaixonadas. Ter feito a Joana de Ângeles realmente foi algo inesperado, mas necessário, preciso. Recebi um convite do meu amado parceiro Clóvis, num dia de uma mudança assim da minha vida. E no momento eu lembro de ter falado para o Clóvis: nossa, não é nem um trabalho, acho que é eu tenho que ir, é uma missão, né? Eu não tem como dizer não. E o que eu posso dizer é que ter feito todo o processo que nós passamos, né, Clóvis, juntos, dos livros que eu pude ler, de conhecer a Mansão do Caminho, que é um lugar inacreditável. Assim, acho que conhecendo ao vivo a gente não tem a real dimensão, né? Assim, tem lá e aqui você fala, nossa, é tudo isso e um pouco mais. Pude estar com ele, tive essa honra de estar 2, 3 vezes, consegui também, junto com o Clóvis, assistir uma sessão mediúnica, e depois a gente começaram as filmagens, foram mais ou menos uns 3 meses, onde a Dani também participou, fez o livro contando sobre os bastidores. Foi algo que modificou a vida de todos nós, não tinha como não ser modificado por aquele momento que estávamos vivendo. Para mim, realmente foi um resgate da fé, mais uma vez, para a gente nunca ficar longe. E hoje, vindo para cá, eu fiquei pensando, né? Esse filme foi feito em 2017, estamos aqui em 2025, e olha a vida deste filme, né? Estamos falando de 7 anos já. E ele é um filme que realmente toca os corações. E qualquer chamado que venha do mundo espiritual, eu estou a postos por ter feito uma personagem tão emblemática, né? Uma personagem que diz tanta coisa e de tanta luz. E eu escrevi um textinho pequenininho, dei uma improvisada agora, mas enfim. Eu vou ler para vocês, tá bom? Todas as homenagens para Divaldo Franco parecem pequenas diante da grandeza de sua obra.
Ter interpretado Joana de Ângeles no filme Divaldo, Mensageiro da Paz, dirigido pelo meu querido parceiro de vida, Clóvis Mello, me deu a oportunidade de aprender que, independente da crença de cada um, ele é um motivo de muito orgulho para todos nós. Divaldo foi um grande brasileiro, um exemplo de amor ao próximo, de solidariedade e do incansável trabalho para uma sociedade mais justa, na qual todos tivessem mais recursos e oportunidades na vida. Divaldo deixou um lindo e poderoso legado e, através dele, continuará vivo, admirado e seguido por nós. Tendo na arte a minha missão neste plano terreno, como atriz e como brasileira, participar de um filme que retrata sua trajetória é motivo de profundo orgulho para mim. Me senti abençoada, eu confesso. Que possamos levar adiante a sua mensagem, lembrando sempre que o amor será o caminho. Ele será o princípio, o meio e o fim. Há um trecho no filme em que Joana de Ângeles diz: se viveres assim, na consciência da tua imortalidade, dessa sua essência divina, quando chegar o último dia deste corpo aqui na Terra, verás que a luta nunca foi contra o outro. O tempo inteiro foi entre você e você mesmo. O maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Deixo aqui meu muito obrigada ao senador Eduardo Girão pela oportunidade de estar presente neste evento e desejar meus sinceros votos de paz, não só para o Brasil, mas para o mundo. É paz, paz, paz. Obrigada. Amém. Olha, Regiane, eu também tive a oportunidade de participar, Regiane, de outras produções, né? De cinema, do cinema espírita, transcendental, né? O do Bezerra de Menezes, que foi o primeiro. Depois tivemos dois do Chico Xavier, o do Divaldo. E é impressionante o relato que você fez aqui agora, testemunho seu, como a gente ouve de praticamente todos as atrizes, os atores, as pessoas que participam da produção. Sim. Como toca a energia, toca e transforma, né? A gente teve vários testemunhos, isso públicos, inclusive, de atores que participaram desses filmes. E eu estava vendo, eu gosto muito do The Chosen, né? Aquela série The Chosen. Eu assisto com a família, reúno as filhas pequenas, a gente vai assistir. E ali também é impressionante o que tem acontecido, inclusive nos sets de gravação. Tem umas histórias muito interessantes que a gente viu. Também teve no filme? Teve. Então, se o Clóvis depois puder compartilhar com a gente alguma coisa, é importante. Porque no Bezerra teve, lá no Ceará, umas situações bem bacanas do apoio, porque é transcendental, né? Essa obra, ela vai a arte, ela vai no coração, né? A arte, ela passa pela mente, mas você não sai a mesma pessoa depois de uma peça de teatro, de um filme que você assiste. Né? E quando essa mensagem é de paz, é de amor, aquilo ali é que toca mesmo. É assim que eu me senti, né? Fazendo o filme. Fala no microfone, pode apertar aqui, ó, esse botãozinho aqui. Isso é importante. Oi? Alô? Estão me ouvindo? Então, não, que a grande experiência, no fundo, é que a gente sempre está sendo cuidado o tempo inteiro. Acho que até essa sessão aqui, né, essa coisa que você falou da semana, né, a gente está falando sobre paz, independente da crença, neste momento que a gente está vivendo, é o importante, assim, a gente tem que acalmar um pouco os nossos corações e deixar, sabe, que não... A gente tem que fazer o equilíbrio entre a emoção e a razão. Eu penso dessa forma. E Divaldo realmente traz essa sensação que a gente tem de paz. Por isso, essa mudança tão grande, quando a gente empresta, né, o nosso corpo, o nosso pensamento. Os atores têm esse dom da arte, né, e que bom que a gente tem a arte, que faz com que as pessoas possam ter essa identificação. Muito bem. E o artista, ele tem uma sensibilidade aguçada, né? Ele já tem inerente a sensibilidade aguçada.
Então, é muito bacana tudo isso. Muito obrigado, viu, Regiane? Parabéns pelo seu trabalho, um trabalho memorável. Eu imediatamente já concedo a palavra ao querido irmão senador... será que eu estou profetizando aqui? Ao senhor Jorge Godinho, presidente da Federação Espírita Brasileira. Né? Não se preocupa com o tempo que fica aparecendo ali, não, que a gente tem a tolerância aqui da casa. Obrigado, senador Gerão. Em nome de quem eu cumprimento a mesa, as senhoras e os senhores. Eu vou me ater a um escrito que eu fiz, porque eu sei que tinha um tempo previsto, mas eu vou talvez ultrapassar um pouquinho o tempo, porque para que o raciocínio também possa ser lógico para esse amigo e irmão que é o Divaldo. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propaganda, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações úteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas não importa. Faz-se mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá senão sobre os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas, ide e pregai. Esse é um trecho extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós vamos encontrar no capítulo 20, o item 4, intitulado Missão dos Espíritas, o Espírito Erasto, falando àqueles que divulgam o Espiritismo. E aqui, evocado como um preâmbulo para retratar o orador espírita Divaldo Pereira Franco, devendo ser visto mais como uma espécie de gratidão de todos, do que realmente uma homenagem. Uma gratidão, em especial, da Federação Espírita Brasileira, que Divaldo sempre teve com esta instituição, um amor, um carinho, um respeito, sempre declarado, não só na intimidade, como em público. Ele nos deixou um legado. Pai de 700 de órfãos e avô de milhares de netos. Foi funcionário do antigo IPASE. Tinha uma natureza discreta, reservada, dormia pouco. Realizou em torno, como já foi dito, de mais de 20 mil palestras pelo mundo. Deixou quase 300 obras psicografadas. Popularizou o espiritismo junto com o inesquecível Chico Xavier. Cidadão da humanidade, assim, representando a paz pela Organização das Nações Unidas, 13º filho de uma mãe que, atravessando uma gravidez tardia, testemunhou a valorização da vida diante do médico que sugeriu a possibilidade de um aborto, devido à idade e à chance de um filho nascer com uma anomalia congênita. Matar meu filho? Nunca!
Não acho certo, doutor. Antes morrer do que matar. Assim, graças ao perfeito discernimento de sua mãe, que fez a melhor escolha, nasce em 5 de maio de 1927, sem defeito congênito, mas com uma mediunidade que somente o tempo chancelaria um dos maiores médiuns da contemporaneidade. Na família encontrou o laboratório perfeito para adquirir hábitos novos e forjar a verdadeira educação, conforme nos esclarece Allan Kardec. Senhora Ana e seu Francisco, seus pais, e seus 7 irmãos, porque 5 já haviam retornado à verdadeira vida, à pátria espiritual, constituíram o laboratório onde Divaldo Franco aprendeu a conviver com o necessário, porque não havia supérfluo, com destaque para sua querida mãe, que trabalhava no pesado, sem descuidar dos filhos e sem jamais reclamar, porque dotada de sabedoria, não obstante a condição de analfabeta. A sabedoria de Dona Ana era identificada na frase que sempre repetia, expressando de forma sintética a nobreza de espírito e o legado que consigo trazia desde remotas experiências em outras vilegiaturas. Deus dá conforme o nosso merecimento. Assim, ela sempre repetia, atitude de alma nobre, que já conquistaria, ou que já conquistara, a obediência e a resignação às leis divinas. Esta é apenas uma das muitas virtudes de sua genitora, dentre tantas outras, conhecidas do público, por meio da oratória do filho Divaldo, que, ao relembrar a personalidade da mãe, fazia que se expressassem lágrimas contidas os sentimentos dos ouvintes. Tamanha era a emoção daqueles dias passados, no qual forjou o seu caráter com os irmãos em humanidade que o Criador houve por bem colocar em sua parentela. Com o senhor Francisco, seu pai, aprendeu a honradez, a importância do trabalho, a não guardar ressentimentos, mas também a conviver com um pai difícil, ríspido, não muito dado a expansões de afeto e, além disso, supersticioso. Com os irmãos, aprendeu a conviver com a diversidade e com os conflitos humanos. Desde os 4 anos, quando a mediunidade se tornou ostensiva, conviveu com a compreensão da querida mãe, que o estimulava e lhe incutia confiança, enquanto os demais parentes achavam que os fenômenos mediúnicos que com ele se verificavam não passavam de alucinações ou coisas do demônio. Na sua existência de 98 anos, conviveu 94 anos com a mediunidade ostensiva, vencendo os desafios, os escolhos, com estudo, disciplina, mas, sobretudo, testemunho. Ao longo desse período, transformou sua mediunidade em instrumento para o seu desenvolvimento ético-moral. E no celeiro de luzes a iluminar mentes e corações sequiosos de conhecimento e consolação. Inicialmente, a incompreensão, a dúvida e a orientação equivocada que recebia dos religiosos a respeito da mediunidade que aflorava, o deixavam na condição de um barco à deriva, conduzido ao sabor do vento, já que seus orientadores não possuíam explicações satisfatórias para instruí-lo adequadamente, até que um dia sua própria mediunidade possibilitou a comunicação de um ente querido de um sacerdote, que finalmente fez o jovem Divaldo desistir do seu intento, o sacerdócio, dizendo-lhe que sua missão não seria na igreja e que ele deveria mudar-se para outro lugar, visto que ninguém é profeta em sua terra.
Em Salvador, após a mudança de Feira de Santana à sua cidade natal, desafios continuaram a apresentar-se a ponto de levá-lo a pensar em suicídio. Porém, mais uma vez, a mediunidade logrou afastá-lo do seu intento, ao conversar com o espírito da irmã, que havia passado pela infeliz experiência, alertando-o da atroz inconveniência. Em seguida, outro encontro inesquecível, desta vez no bonde que havia tomado na rua. Narrava ele que a condução estava quase vazia aos olhos comuns, mas cheia de entidades aos seus olhos espirituais. Divaldo percebia os espíritos e permanecia em pé, sendo alertado pelo condutor do bonde para se sentar, o que fez, posicionando-se ao lado de uma passageira, Dona Conceição, que também era médium. Conversa vai, conversa vem. Ele perguntou: "A senhora também vê os mortos?" E como a resposta foi positiva, aliviou-se. "Então, não sou louco, ou somos dois loucos." A partir daí, selaram-se a amizade e os encontros com Dona Conceição. Com o passar do tempo, Divaldo foi estudando a codificação kardeciana, esclarecendo-se a cada dia com os ensinamentos dos imortais. Permitam-me evocar o Evangelho de Mateus, em seu capítulo 13, versículo 14, o tesouro oculto, para refletir sobre o exemplo do nosso querido Divaldo, que crescia moral e intelectualmente à proporção que os desafios chegavam e eram vencidos, conquistando assim os valores verdadeiros de um espírita cristão. Diz-nos o evangelista Mateus: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto num campo. O homem que o achou o esconde, e cheio de alegria por o haver achado, vai vender tudo o que possui e compra aquele campo. Com os estudos da codificação kardeciana, Divaldo encontrou um tesouro oculto e, a partir daí, cheio de alegria, comprou o campo e começou a se desfazer do que possuía. Ou seja, iniciou um processo de despojamento dos erros, dos maus instintos, dos maus pendores, das tendências viciosas e de tudo que o prendia às coisas materiais. Após uma longa trajetória de 98 anos, construída a custo de lutas e testemunhos santificadores, preservou até os últimos instantes de sua existência o tesouro que as circunstâncias da vida o levaram a encontrar, pagando o preço de qualquer sacrifício para mantê-lo em seu coração. Sua biografia está repleta de exemplos dignificantes para todos nós, e não podíamos deixar de transmitir alguns exemplos ou algumas reflexões sobre o ilustre homenageado, sem nenhum propósito de bajulação e sem outro móvel que o de expressar nossa sincera gratidão pelo bem que ofereceu a tantos, por ter se mantido fiel ao trabalho com Jesus e por ter sido o instrumento de que se serviram os espíritos luminares que, em nome do Cristo e por seu intermédio, divulgaram e divulgam a doutrina espírita, o Evangelho redivido em sua pulcritude, seja na oratória inquestionável que arrebatava milhões, seja na psicografia abençoada em português e em outras línguas. De posse desse tesouro e seguindo a orientação evangélica do Ide e Pregai, divulgou a doutrina espírita nos 5 continentes, abdicando de hábitos e ocupações inúteis para aproveitar melhor o tempo no trabalho e no atendimento de todos que o procuravam, com vistas à obtenção de conselhos e orientações.
por sua oratória e psicofonia, os espíritos elevados tocaram os sentimentos de milhares de pessoas, para não dizer milhões, se considerarmos a midiática disponível e a acessibilidade a tais meios de comunicação. O movimento espírita rejubilava-se com sua presença carinhosa nas atividades que realizou com sua oratória consoladora, esclarecedora e convincente. Fora do Brasil, o movimento espírita teve sua expansão pelos 5 continentes, com a participação efetiva e persistente de Divaldo Franco, ao longo de décadas, na semeadura da mensagem evangélica, cujos frutos são demonstrados pelo trabalho de divulgação do Espiritismo realizado pelos diversos núcleos e instituições espíritas espalhadas pelos continentes na atualidade. Divaldo foi o exemplo do verdadeiro espírita, do espírita cristão, que todos procuramos ser, por não se contentar em admitir a moral espírita, mas em praticá-la e aceitar todas as suas consequências. E assim, como Chico Xavier, considerado um dos maiores médiuns de todos os tempos, não somente pelo fato de sua mediunidade estuante, mas pela postura moral que conquistou ao longo de sua existência, demonstrada pelo exemplo testemunhado. Quanta gratidão a semeadura abençoada de Divaldo realizou. Estamos próximos a terminar. Pouco se sabe do suor que dispensou, dos desafios que enfrentou. Certo, a sua modéstia o levou a calar as próprias virtudes, testemunhadas tão só por quem o observava mais de perto. Homenagear o Divaldo é expressão justa, diante de tanto que ele realizou em benefício de todos. Somente gratidão eterna é o reconhecimento que podemos expressar oferecendo nossos melhores sentimentos em rogativa ao Criador, para que o fortaleça, ampare e, como sempre, continue a favorecê-lo com as bênçãos da paz, a fim de que permaneça na dimensão espiritual em que se encontra, trabalhando e ajudando o Cristo na cristianização da humanidade. Excelentíssimo senhor senador Girão, agradeço e parabenizo Vossa Excelência pela feliz iniciativa de homenagear o querido Divaldo, este cidadão brasileiro que o tempo, este implacável dominador, fará com que seja reconhecido pelos seus evangelhos de feito. No ensejo, em nome da nossa querida Federação Espírita Brasileira, a Casa de Ismael, a Casa de Nossa Causa, e em nome do Movimento Espírita Brasileiro e por delegação do Movimento Espírita Internacional, a nossa eterna gratidão ao querido amigo e irmão Divaldo Pereira Franco, que certamente desfruta no plano espiritual a colheita luminosa que semeou. Receba, querido Di, conforme tratávamos na intimidade, os nossos mais sinceros votos de apreço e perene respeito por tudo que deixastes como exemplo de homem de bem. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado, Godinho. Jorge Godinho, presidente da Federação Espírita Brasileira, né? Uma instituição que o Divaldo mantinha uma relação muito próxima, né? Com muito carinho, com muito respeito. E eu estava lembrando aqui, foi em 27 de março de 47, né? Que ele fez a primeira palestra lá em Sergipe. Bem novinho, né? Tinha 47, ele tinha quantos anos? Tinha 77 anos, indo para 78. Não, mas a primeira palestra que ele fez... Essa data mesmo. Ele tinha quantos anos? Primeira palestra que ele fez, 20 anos? 27, Foi no... 47, são 20 anos. 20 anos. 20 anos. É interessante. E a data que ele desencarnou, né?
13 de maio, abolição da escravatura, né? A Lei Áurea, 1888. Então, quer dizer, é muito simbólico também. Já vou agora imediatamente convidar a nossa querida Maria Piedade Bueno, desembargadora federal do Trabalho e colaboradora da Mansão do Caminho, representando o presidente Mário Sérgio, a quem eu agradeço aqui o carinho, recebi aqui o seu desejo aqui do sucesso dessa sessão. Então, a senhora fica à vontade, ou nessa tribuna ou na outra, sinta-se em casa. Na verdade, está. Daqui a pouco eu vou chamar, depois da desembargadora, o grupo Elos de Luz para fazer mais uma apresentação para a gente, tá bom? Excelentíssimo senhor, senador da República, Eduardo Girão, na pessoa de quem cumprimento os demais componentes da mesa, senhoras e senhores, muita paz para todos. Em nome do nosso presidente Mário Sérgio de Almeida, presidente do Centro Espírita Caminho da Redenção, que nos outorgou a sua representação por impossibilidade absoluta de aqui comparecer nesta data memorável em homenagem ao nosso querido Divaldo Franco, nosso querido e inesquecível lerei a homenagem preparada pelo nosso presidente Mário Sérgio. Hoje, em uma sessão especial do Senado Federal, reunimos-nos para prestar homenagem a um homem cuja vida foi inteiramente dedicada ao bem, ao amor e à paz. Divaldo Pereira Franco, o nosso querido Divaldo, regressou à pátria espiritual aos 98 anos, no último mês de maio, mas seu legado, sua missão, sua luz e sua inspiração seguem tão imorredoras quanto seu espírito. Divaldo exerceu uma mediunidade missionária, profícua e abençoada. Suas mãos escreveram mais de 250 a 300 obras psicografadas e traduzidas em 17 idiomas, tocando milhões de corações em mais de 70 países. Porém, sua obra não está apenas nas páginas dos livros que psicografou, mas nas milhares de vidas transformadas, na esperança que difundiu, nos corações que aqueceu. Como uma harpa sutil a repetir os acordes do Evangelho de Jesus, sua oratória reverberou-se ao redor do mundo, levando a mensagem de Jesus e Allan Kardec, de fé, de consolo, de transformação, deixando pegadas de luz e criando pontes entre os povos, entre as culturas, entre os corações. Há 73 anos, neste dia 15 de agosto, ao lado de Nilson de Souza Pereira, Divaldo fundou a Mansão do Caminho, um espaço que hoje acolhe diariamente mais de 5 mil pessoas, oferecendo educação, saúde, assistência social, acolhimento material e espiritual para crianças, jovens, adultos e idosos. Não se trata apenas, senador Eduardo Girão, de um projeto social, mas sim de um verdadeiro refúgio de amor, a Mansão do Caminho, um testemunho da força do bem e do lídigo serviço ao próximo. Com seu espírito incansável e generoso, Divaldo foi não apenas um educador e mentor, mas um verdadeiro pai para mais de 650 filhos adotivos pelo coração, que ele acolheu em seu seio, oferecendo-lhes, além da chance de um futuro digno, cheio de possibilidades, uma infância e adolescência repleta de acolhimento e afeto.
Hoje, olhando para a Mansão do Caminho, vemos que o trabalho de Divaldo está mais vivo ainda. Cada criança educada, cada jovem que prospecta um futuro, cada idoso que encontra bem-estar e acolhimento, cada sorriso que surge como resultado de uma palavra de estímulo, tudo isso é um reflexo do seu amor, da sua visão, da dedicação de uma vida que não só teorizou, mas viveu na prática tudo o que tão bem orientou. Somos testemunhas. Divaldo nos ensinou que o verdadeiro propósito de uma vida é servir ao outro, é ser luz na escuridão, é ser ponte entre a dor e a esperança. Como afirmou a sua mentora espiritual, a nossa querida Joana de Ângeles, entre aspas, os grandes homens, onde quer que se encontrem, tornam-se claridade inapagável, apontando rumos libertadores. Divaldo Franco não foi só um grande orador, mas um verdadeiro embaixador da paz no mundo, fundador do movimento Você e a Paz. Ele levou a sua mensagem de harmonia e fraternidade a todos os continentes. Divaldo visitou os 5 continentes. Reconhecido pela ONU e por diversas instituições nacionais e internacionais, sempre manteve a simplicidade como sua marca, dizendo que a verdadeira recompensa estava na boa ação, na mão estendida ao próximo. A sua obra, portanto, é um testemunho de perseverança, disciplina e amor incondicional. Foram mais de 7 décadas de sua vida dedicadas à doutrina espírita, não apenas como divulgador, mas como exemplo fiel. A sua mediunidade não era apenas uma capacidade, mas uma missão divina que cumpriu com grandeza, mas com uma humildade imensa. Ele sabia que sua verdadeira recompensa estava no impacto que causava na vida do outro, na transformação espiritual de cada ser humano que cruzava o seu caminho, inclusive da pessoa aqui que vos dirige a palavra em nome do nosso presidente. O amor que Divaldo espalhou nunca morrerá. Ele se multiplicará, transcenderá os tempos e espaços. Sua vida, sua obra, sua dedicação ao próximo continuarão a transformar vidas, a iluminar corações e a espalhar paz. Ele vive em cada um de nós que seguimos seu exemplo, que acreditamos que podemos fazer a diferença no mundo, por meio da caridade, da paz e do amor. Em nome da Mansão do Caminho, e de todos aqueles que foram tocados por sua vida e obra, receba nosso preito de gratidão, querido Divaldo. Seu exemplo de sua luz e sua paz seguem como nosso farol. Que possamos seguir a sua trajetória, que possamos nos dedicar, assim como você, a causas maiores, humanitárias, com fé, com amor, com coragem e fiéis até o fim. E que, ao olharmos hoje para este 73º aniversário da Mansão do Caminho, possamos renovar o compromisso de continuar a sua obra, Divaldo Franco. Muito obrigada. Estimado senador Eduardo Girão, de que, caso tivéssemos algum fato interessante sobre a mediunidade do Divaldo ou algum outro aspecto do convívio com ele, então vamos narrar uma experiência que vivenciamos em 2003, quando ainda trabalhávamos aqui nesta querida cidade que amamos, Brasília. Mas em visita à Mansão do Caminho, e num momento preciosíssimo
a sós com o Divaldo e com a nossa filha, Ana Clara, à época criança, ele nos disse: Aninha, um dia a sua mãe será conhecida no mundo. A minha filha deve ter estranhado uma criança ouvindo isso, e ele disse assim, com o dedo diante dela: não duvide de mim, Aninha. Pois bem, meus irmãos, naquele momento, e intimamente, eu digo: meu Deus, quem sou eu? Um dia serei conhecida no mundo. Eu sou magistrada, mas eu não tenho nenhuma tese que vai suscitar discussão no mundo, no direito, etc. e tal. Eu levei para o meu lado profissional, com honestidade de minha alma. Passaram-se os anos. Cultivei sempre o desejo de ser voluntária um dia na Mansão do Caminho. E, para minha felicidade maior, o nosso Divaldo nos convidou que não só fôssemos voluntárias na mansão, mas que gostaria que residíssemos na própria mansão. E a primeira tarefa que o nosso irmão nos conferiu foi de sermos responsáveis pelas traduções das suas obras literárias. Foi aí, meus irmãos, que eu concluí a profecia mediúnica do nosso Divaldo. De fato, hoje eu sou conhecida no mundo, porque contato com o mundo inteiro, tanto das principais línguas que se fala no mundo, quanto de outras um pouco mais remotas, mas no mundo espírita, senador Girão, eu sou conhecida, confirmando a profecia do nosso dia. Obrigada. Muito bem, muito bom. Muito obrigado, desembargadora Maria Piedade Bueno. Vamos agora ouvir aqui a apresentação, mais um presente para a gente aqui nesta sessão, o coral Elos de Luz. Mais uma vez, gratidão por tudo.
estão ouvindo o piano? Sim, sim.
Muito bem, olha, muitíssimo parabéns, muitíssimo obrigado mesmo, muitíssimo obrigado. Enquanto vocês estavam fazendo essa apresentação, tem um grupo aqui de crianças, tudo a ver com o Divaldo também, né? Eu Resisto à Presença, dos alunos do ensino fundamental do Colégio Triângulo do Recanto das Emas, aqui em Brasília. Muito bem, Deus abençoe todos vocês, muitíssimo obrigado, de coração. O grupo Elos de Luz, né, que fez essa apresentação para a gente aqui. Fico muito, muito grato, agradecendo mais uma vez também ao Adilson Maris e à Germana Casten, que é diretora de Arte e Cultura lá da Comunhão Espírita de Brasília. Comunhão Espírita que fez quantos anos? Uns 2 anos atrás, 50 anos, foi isso? 64 anos. Olha, a idade de Brasília. Quase a idade de Brasília, fez 65, né? Divaldo é considerado um dos fundadores da Comunhão. Ele estava na Pedra Fundamental. Ai, que maravilha, olha aí. Outra formação importante aqui, que bom. Comunhão de Brasília. Parece que você está chegando ali numa universidade grande, você se perde ali dentro, né? Assim, de tanto amor, de tantas atividades, da dedicação de todos. Parabéns mesmo, muito obrigado. 3.000 alunos do ESD, olha aí. Muito bem, como é o nome da senhora? Maria Luísa Bezerra, que é a vice-presidente. Muito obrigado pela sua presença. Cearense? É cearense também? Ah, olha aí. E esse Bezerra com certeza deve ter aí o DNA do Dr. Bezerra de Menezes. Olha aí. Muito bem. Inclusive eu estou indo com alguém não vai poder ir, né? Dia 29, que é o aniversário do Dr. Bezerra de Menezes, nós vamos na terra onde ele nasceu, lá no interior do Ceará, que vai ter um trabalho muito bonito de educação lá, feito pelos espíritas, um trabalho, a gente vai lá. Mas, olha, vamos aqui dar sequência. Eu gostaria de ouvir, convido para a tribuna, o senhor Valdir Beira Júnior, ele que é o presidente do Centro Espírita Caminho da Redenção, que é a mantenedora da Mansão do Caminho. Muitíssimo obrigado. Valdir Beira Júnior, estamos recebendo mais crianças aqui, olha que coisa. Também da escola Recanto das Emas, é isso? Olha aí, que coisa boa, sejam muito bem-vindos. Excelentíssimo senador Eduardo Girão, amigo, irmão, grande trabalhador do bem, que representa muito bem o nosso Brasil. Excelentíssimas autoridades, ilustríssimas senhoras, senhores, hoje reunimos-nos com o coração tocado pela saudade, com uma profunda gratidão para homenagear um eminente filho do Brasil e um dos maiores nomes do espiritismo em nosso tempo, Divaldo Pereira Franco. Divaldo dedicou a sua vida a consolar, ensinar e servir, com a palavra, com o exemplo e com o coração. Como médium, foi instrumento do bem. Como orador, um inspirado embaixador da paz. E como ser humano, um verdadeiro missionário do amor. Fundador da Mansão do Caminho, lar de milhares de crianças e símbolo vivo da caridade em ação, Divaldo mostrou que a fé sem obras é morta e que o amor ao próximo é o verdadeiro caminho para a construção de um mundo melhor e mais pacífico. Divaldo viveu de forma muito peculiar. Foi pai de mais de 600 filhos de outros pais. Teve uma vida dedicada ao bem por mais de 7 décadas. Foi incansável trabalhador,
semeador da esperança e, acima de tudo, um ser humano exemplar. Ele tinha o dom de tratar a todos como se fossem únicos, de tocar-lhes o coração com carinho, sensibilidade e cuidado de forma incomum. Aqueles que se lhe aproximavam sentiam-se especiais diante de sua presença. Ele conseguia, de fato, fazer ao outro aquilo que gostaria que lhe fosse feito, amando ao próximo e a Deus de forma natural e genuína. Homem de paz, cultivou o diálogo entre religiões, países e corações. Onde havia dor, ele levou consolo. Onde havia dúvida, ofereceu entendimento. E onde havia escuridão, plantou a chama serena da luz. Seu corpo hoje descansa, mas sua presença permanecerá viva através de suas obras, iluminando o caminho de multidões. Como é inevitável, a tristeza e a gratidão nos invadiram diante da notícia da partida do nosso querido pai, irmão, amigo Divaldo. Saber que aqui ficaremos sem tê-lo fisicamente por perto causa-nos um aperto no coração e uma emoção que não se controla. Mas a gratidão, que é maior, torna-se capaz de transformar essa tristeza em saudade, que é por essência o amor que fica. Desde um primeiro contato, é possível perceber quando estamos diante de uma pessoa que traz consigo algo especial. Assim ocorreu comigo quando me encontrei com Divaldo por primeira vez no início de minha adolescência. O tempo é um fiel aliado da verdade, e com o passar dos anos, nossa relação de maior convivência se estreitou e veio a amizade. Pude melhor observar, assim, sentir e aquilatar as excelsas qualidades que Divaldo trazia consigo. Citando apenas uma das minhas inumeráveis vivências com ele, destaco os momentos de intensas dificuldades e aflições que experimentamos na família durante o largo período de enfermidade enfrentado por meu filho Francesco, ocasiões em que ele sempre se fez presente, como um pai o faria, com toda a sua atenção, com palavras alentadoras e o amparo espiritual através de suas preces. Nós, como tantos, consideramo-nos beneficiários de seus gestos de caridade e amizade. Por isso, carregamos uma gratidão infinita a esse cidadão do mundo que dedicou toda a sua vida a espalhar o bem. Ao observarmos as ações e exemplos de pessoas como Divaldo, corremos o risco de muitas vezes esquecermos-nos de que esses indivíduos tenham também seus próprios problemas, preocupações, vicissitudes, dificuldades e enfermidades. Aprendi com a própria experiência que eles verdadeiramente os têm, e a vida de Divaldo, por certo, não foi uma exceção. Nesse sentido, examinando uma passagem da vida do escritor alemão Rainer Maria Rilke, num texto dirigido a um jovem poeta no intuito de incentivá-los, encontramos o seguinte esclarecimento: não acredite que aquele que procura confortá-lo viva sem problemas entre as singelas e tranquilas palavras que às vezes lhe fazem bem. Sua vida tem muitas dificuldades e tristezas que permanecem ocultas. Se fosse diferente, jamais conseguiria encontrar as palavras para consolá-lo. Penso que o conteúdo dessa frase dita pelo inspirado poeta pode servir para a reflexão de todos aqueles que tenhamos sido beneficiários da sábia e afetuosa presença de Divaldo. Somente quem viveu muito, sofreu muito, enfrentou tempestades e toda sorte de dificuldades,
é capaz de se graduar para poder bem servir ao próximo e ser capaz de tocar o coração, como ele o fazia aos que o buscavam. Assim sendo, mais se amplia a nossa admiração por ele, pois a verdade é que as conquistas que possuía foram frutos de seus próprios esforços. Perguntei-me então, o que fazer para demonstrar o sentimento de gratidão a alguém que salvou a vida de incontáveis pessoas através da sua dedicação extrema e de seu esforço em servir a Deus e ao próximo? Seguir-lhes os exemplos foi a melhor resposta que encontrei. Diante das demandas existenciais, dar o nosso próprio testemunho inspirado nos dele. Colaborar na tarefa do bem, do amor, dando a nossa cota de trabalho à causa do bem comum, como ele fez por toda uma vida. Assim fazendo, honraremos sua memória. Por fim, fortalecidos por todo o seu legado, podemos dizer com a alma e corações leves: permaneça em paz, Divaldo. Os que aqui ficamos, vamos buscar honrar a oportunidade de ter convivido com você. Que Jesus o receba e, se possível, interceda por todos nós. Até breve, meu pai, irmão e amigo amado. Muito obrigado. Mais um tempo. Atendendo a um pedido do senador Girão, eu gostaria de compartilhar duas experiências mediúnicas de Divaldo em que eu estive envolvido. A primeira delas foi quando o conheci na adolescência. Por primeira vez que eu estava vendo uma palestra sua, chegamos no final, como acontecia em tantas outras, para cumprimentá-lo. Eu nunca o tinha visto. E ao me aproximar, estender as mãos, ele me disse: sua avó Julieta está aqui, dizendo isso, aquilo, a respeito de você, Júnior. Eu tomei um susto e percebi que eu estava diante de alguém especial. Ao longo de muitos anos em que pudemos acompanhá-los em palestras, e no final era normal surgir essas grandes filas, eu vi isso se repetir inúmeras e inúmeras vezes. Pessoas que chegavam, que nunca o tinham visto, e ele chamava pelo nome, citava familiares que estavam ali e conseguia consolar e arrumar aquela situação difícil que eventualmente estariam passando. Uma outra passagem foi nesse período em que tivemos o nosso filho numa enfermidade muito grave. E uma das visitas que ele nos fez, ele falou que iria fazer um passe no Francesco. Colocou uma garrafa de água ao lado, com a tampa fechada. Era uma garrafa que nós tínhamos tirado da prateleira. Fez o passe, fez uma oração e pediu para que servíssemos a água. Quando abrimos aquela garrafa, saiu um cheiro de éter muito forte e depois um perfume. E aquela água, fomos perceber, ela estava amarelada, não mais branca. Ele recomendou que a gente usasse aquela água em pequenas doses durante muito tempo e foi o que nós fizemos. Então, tem várias outras situações em que isso aconteceu. E Divaldo, espalhando o bem, espalhando o amor, sempre dizia que isso era uma tarefa de Jesus e dos benfeitores, e não dele. Transferia toda a gratidão, o agradecimento, toda aquela postura que as pessoas
tinham dele para o mundo espiritual. Colocava-se como um humilde trabalhador da causa do bem. Assim foi o nosso Divaldo. Muito obrigado. Muito bom. Valdir Beira Júnior, que hoje está à frente, né, o presidente do Centro Espírita Caminho da Redenção, que é a mantenedora da Mansão do Caminho. Ele que tem o dom, que tem essa missão, pouca gente sabe, mas é um dos maiores empresários deste país, mas um homem simples, extremamente simples, ético, dedicado, né, e pega o seu tempo, que poderia estar viajando pelo mundo, fazendo, sabe, empreendimentos, e ele está dedicando ao trabalho que o Divaldo plantou, tá? Um trabalho que ele tem todo o carinho, que até o hospital tem lá dentro, né? Para que possa continuar, né? Então, parabéns pelo seu gesto, pela sua disponibilidade em servir, viu, Valdir? Que Deus abençoe e muita luz, e conte o que a gente puder também estar junto, porque eu também me sinto ligado àquela obra, né? Me sinto ligado àquela obra. Aconteceu, antes de chamar o próximo convidado, eu me senti até encorajado aqui pelas palavras do Valdir, né? Revelando um caso pessoal. Uma coisa que me marcou muito, eu estava começando no Espiritismo. Que bom o Espiritismo, né? Assim, é a certeza do reencontro que a gente tem, né? A imortalidade da alma, é a certeza do reencontro, que é o amor que nos liga eternamente. Então, isso dá um conforto, isso dá uma outra visão, né, de tudo. E aconteceu um caso muito delicado na minha existência, foi um divisor de águas. Eu tinha ali acabado de conhecer o Espiritismo, né? Foi através da arte. Olha só, uma peça de teatro que eu vi em São Paulo, que eu era uma pessoa extremamente ambiciosa, só pensava em ganhar dinheiro, em trabalhar, e a família em terceiro lugar, os amigos em quarto. E aquela peça de teatro, no Teatro Itália, sem nenhum ator assim conhecido. O Flávio Serra era o ator principal que interpretava o Chico Xavier. Era a biografia do Chico Xavier. Como vocês fizeram a biografia do Divaldo, a gente foi assistir uma peça de teatro sobre a biografia do Chico Xavier. E foi um negócio assim que fazia... Eu nem lembrava a última vez que eu tinha chorado, era criança. Isso aí faz o quê? Eu tinha 30 anos, mais ou menos. Não, uns 20 e poucos anos, 28. E aquele momento eu chorei como uma criança na peça, né? Um cara que tinha tudo para ser talvez um dos mais ricos do Brasil, o Chico Xavier se dedicou para enxugar lágrimas, para ficar até de madrugada psicografando, ajudando. Nem o banheiro no quarto ele tinha. O banheiro, você tinha que sair, né, na casa dele, em Uberaba. E aquilo me tocou profundamente, né, para rever meus valores e caminhar de uma forma que desse sentido à vida. E eu estava naquele momento ali, tinha conhecido o Espiritismo há pouco tempo e não tive a bênção de conhecer o Chico Xavier. Ele morreu, ele desencarnou logo depois, mas tive a bênção de conhecer o Divaldo. Em outro momento dramático da minha vida, uma questão familiar, que me marcou muito, eu liguei para a Olga, que está aqui, e disse: Olga, será que está tão difícil? Será que conseguiria falar com o Divaldo? Eu fico o tempo que for, se tiver que ficar lá uma semana, um mês para falar com ele. E aí ele fazia o atendimento fraterno depois das palestras, né? E eu fui para Salvador, sem ter certeza de nada, mas fui ali, o auditório lotado, aquele auditório lotado. E eu fiquei ali na última fila, né? Porque
E o Divaldo foi passando, assim, ele chegou e a gente sente a energia dele antes dele chegar, né? É uma luz, né? E ele foi chegando, eu estava num momento difícil mesmo, né? Estava assim, e eu no cantinho lá, e ele foi passando, entrando, ele parou, olhou para trás, olhou meu olhar assim, bem... Aí ele foi me cumprimentar e disse, você me dá a honra de estar comigo lá na mesa? Eu me sentindo última das pessoas, me sentindo mal como um humano, assim, muito triste comigo mesmo e tudo. Ele me pegou, me colocou do lado dele, na palestra inteira, e a palestra que ele fez ali me tocou profundamente. Não precisou mais nem do atendimento fraterno. Foi tão forte aquilo ali que ele teve esse dom. Então, e outros momentos também da vida. Divaldo Pereira Franco. Muita gratidão, meu irmão. Vamos agora exibir o trailer do filme Divaldo, o Mensageiro da Paz, filme que tem tocado muitas almas, muitos corações. Divaldo, chame a sua mãe. Mãe! Tem uma senhora aqui lhe chamando. E ela diz que é minha avó. Pare de brincadeira, menina bestalhado. Sua avó morreu na hora que eu nasci. Como é que ela pode estar aqui? Esse menino tem uma visão atrás da outra. Você já nasceu um médium. Agora precisa se tornar um verdadeiro espírita. Já entendi que ele não nasceu pra ser só meu. Esse menino nasceu pra ser de todo mundo. Agora, como você é o mais novo aqui agora, você vai ficar com atendimento no balcão. Já chegou, gente. Qual é o seu nome, por favor? Fátima Aparecida de Souza. Eu já vi de tudo nesse balcão. Agora, morto voltar pra pegar pensão é a primeira vez. Senhor, peço tua permissão pra atuar na recuperação desse homem. O senhor é médico, é? Não, dona Marieta. Eu só mando recados. Bastou esse menino mudar pra cá pra acabar com a minha paz. Posso ficar mais um tempo aqui, Chico, trabalhando com você? Nós somos como dois postes de luz. Precisamos ficar separados para levar luz a mais lugares. A casa tá cheia, você sabe. Eu vou adotar, como eu fiz com as outras. Está tudo interligado, Divaldo. Sem amor, não há solução. É muito fácil amar o bonzinho. Agora, mérito mesmo vai ter quem amar o ingrato. Temos uma dívida de 400 anos. Onde quer que tu vais? A humilhação, o sofrimento e o desrespeito vão esperar por ti. Eu peço a Deus todos os dias que me dê uma única oportunidade para tocar seu coração. Quem se dedica a enxugar a lágrima do outro não tem tempo para chorar. Olha, se o trailer é de arrepiar, você imagina o filme. Quem não teve a oportunidade de assistir esse filme, assista. Primoroso. E, para falar um pouco do Divaldo, um pouquinho do filme, se puder, né, eu quero convidar o senhor Clóvis Melo, que é roteirista e diretor do filme do Divaldo Franco. Muito obrigado pela sua presença. Boa tarde. Bom, ilustríssimo senador, antes nosso produtor do filme, coprodutor. Na realidade, assim, depois de tantos depoimentos, tantos elogios e tantos fatos que foram divulgados aqui, eu queria falar do ser humano que foi Divaldo para mim. Porque a primeira vez que eu conheci Divaldo foi numa palestra em Salvador, que nós fomos assistir, na pré do filme e tal, e já havia um roteiro pronto, já havia um roteiro sendo trabalhado há mais de 5 anos, com o qual Divaldo não se identificava. Ele tinha uma certa implicância,
com o roteiro. E eu não sei porquê, não sei exatamente porquê. E eu fui como diretor, eu não fui para roteirizar o filme, eu fui para dirigir o filme. E aí, a reunião indo por água abaixo, porque ele falou, eu não me identifico com esse filme, desse jeito não vai ser feito. E aí eu falei, Divaldo, eu estou chegando agora, não estou muito familiarizado nem com o roteiro, mas se eu fosse fazer um filme sobre você, eu não faria sobre você. Eu não faria sobre o mensageiro, eu faria sobre a mensagem, porque eu acho que isso é que deve prevalecer nessa história. Ele falou, é exatamente isso que eu quero que seja feito. E ali eu conheci o ser humano a quem eu ia filmar, a humildade. A gente vê hoje o mundo, a gente tem influencer, a gente tem celebridade em cada uma. Nessa casa aqui, todo mundo é um pouco celebridade, no coral, e essas crianças serão futuras celebridades, porque isso está muito democratizado. Então, ali eu vi a humildade dele. Eu vi que realmente ele estava a serviço de uma obra. E assim foi durante todo o processo. Durante todo o processo do filme, em nenhum momento, ele me pediu nada. E eu escrevi o filme livremente, ele me aconselhou a ir para Assis, na Itália, onde tudo teria começado. E eu fui para Assis para me inspirar. Ele falou, você vai para lá e lá você vai se inspirar a fazer o roteiro. E assim eu fui, já tinha escrito um pouco e chegou um momento que o momento que não andava mais o roteiro, eu não conseguia mais escrever, porque eu tenho outras atividades, dirijo publicidade e fazia comercial de cerveja de dia e ia escrever filme espírita à noite, não combinava. Aí eu falei, não, eu preciso parar para me entender. Ele falou, se você puder, vai para Assis. E eu fui para Assis, entrei no oratório de São Francisco e chorei como virou uma poça d'água aquele oratório. E ali realmente eu senti que alguma coisa modificou. Eu voltei, refiz algumas palavras e depois escrevi como um louco até as 130 páginas do roteiro. E em nenhum momento, ao longo de todo esse processo, ele falou, quero isso, quero aquilo, quero assim, quero assado. E chegou num determinado momento, o roteiro pronto, eu fui a Salvador, encontrei com ele e falei, Divaldo, preciso te mostrar o filme. Aí ele falou para mim, não precisa me mostrar nada, porque Joana já me falou que está tudo bem. Aí eu falei, tudo bem, mas tem uma cena que eu queria que você visse, que eu escrevi uma cena onde sua mãe tem um embate com um padre da Igreja Católica, e eu carreguei nas tintas, eu fiz coisas bem. Ele falou, não precisa me dizer nada, porque Joana já me disse que está tudo bem. Aí uma curiosidade, para quem não ouviu isso ainda, é que eu falei, não, mas pelo menos uma coisa você vai fazer. Eu já escolhi o elenco do filme inteiro e você vai escolher a Joana de Ângeles, porque só você vê a Joana de Ângeles. E aí eu coloquei umas 5, 6 atrizes assim na mesa, fotos de várias atrizes, incluindo a Rejane, que aqui está. E ele falou, pensou um pouco e falou, essa menina aqui. Aí eu falei, tá bom. Já tinha até falado com uma outra atriz antes, falei, olha, eu tenho chance, vou levar outras atrizes, mas... E depois a cara de pau para ligar para outra atriz e falar, não foi você. Aí depois, mais para frente, uma semana depois, eu mandei novas fotos das atrizes trocadas, com outros figurinos, com outro cabelo e tal, e ele falou, não, é essa menina aqui que tem que fazer. E assim foi, o filme foi feito. Mas, na realidade, o que eu queria falar é um pouco sobre como viver hoje nesse mundo, né? Se não tiver amor, se não tiver realmente caridade, se não tiver jogar fora as diferenças, isso não vai prosperar, a gente não vai chegar a lugar nenhum. O que eu senti com o Divaldo, além de toda a vida que ele propunha, é uma morte, a morte mais importante que a gente veio para realizar aqui, cada um de nós, que é a morte do ego. Não o ego que é necessário, que é o ego bom, que é o ego que fundamenta a nossa personalidade para que a gente não seja agredido pelo meio onde a gente vive. Mas a morte do ego que é impulsionado pela vaidade e que hoje, cada vez mais, as pessoas estão vivendo desse ego. Então, o mesmo instrumento que é o celular e agora a inteligência artificial são instrumentos que podem fazer tanto bem quanto mal, assim como a energia atômica. A energia atômica salva vidas através das tomografias computadorizadas e tal, mas também pode destruir vidas. E assim são os nossos celulares, assim são
as nossas redes sociais. Então, a mesma rede social que você pode propagar o mal, você pode propagar o bem. Então, isso é uma escolha íntima. Isso é de dentro para fora. Isso não é produto do meio, né? Porque o filme trata disso. A gente o tempo inteiro tem que controlar o que a gente pensa e o que a gente sente. Porque a gente vai estar ancorando perto de nós espíritos bons ou espíritos maus de acordo com o que a gente sente. Então, eu queria convidar todo mundo para fazer esse exercício. Porque uma das coisas que o Divaldo me falou mais importantes, que eu jamais vou esquecer, ele falou assim, a gente tem 2 dias mais importantes na vida. O dia que você nasce e o dia que você descobre por que nasceu e para que nasceu. E com a presença dele na minha vida, eu descobri por que eu nasci, para que eu nasci. E a gente pode fazer isso, todos nós. E eu acho que é essa a mensagem que eu queria deixar. É isso. Que maravilha, que mensagem, hein? Clóvis. Olha, eu não sabia dessa... Olha, você já tinha me dito, né? Mas eu não estava lembrando, é tanta coisa que eu não estava lembrando dessa história de Assis. Sim, sim. E eu tenho uma coisa para te contar. Conte. Eu fui, depois de... Eu conheci Assis há uns 20 anos atrás, e eu voltei há um mês atrás. E eu fui convidado, olha só o detalhe. Obrigado. Eu fui convidado por uma espírita que mora na Itália e que coordena um centro espírita, a Regina, que faz o Festival de Cinema de Imortalidade da Alma. Nós fomos lá no passado. Vocês foram lá no ano passado. E eu fui esse ano. Teve a apresentação do filme do Chico Xavier e tudo. E olha que interessante, né? Em Assis... Mas por quê? Eu queria lhe perguntar, por que Assis que o Divaldo pediu para você? Porque, na realidade, toda a história dele vem de Francisco de Assis e Joana de Ângeles é a reencarnação de Santa Clara, da Santa Clara Católica. Então, toda essa história aconteceu de fato, esse início dessa história, aconteceu há 800 anos atrás. Todo o legado que Divaldo traz, ele traz um legado de Francisco de Assis, de Santa Clara, que é o mesmo espírito, que inclusive foi revelado a Divaldo, esse espírito, lá no túmulo de Santa Clara, em Assis, que ela se aproximou dele, o espírito falou, você reconhece essa pessoa? Ela falou, sou eu fui essa santa aqui em Assis há 800 anos atrás. Então, ele me pediu para ir lá porque ele sentiu que eu precisava disso. E ele depois, na pré-estreia do filme em Salvador, ele falou, Clóvis, até você ir para Assis, você só realmente aceitou fazer o filme em Assis. Então, por quê? Porque lá ela começou a te impactar com tudo aquilo que você precisava saber para escrever e colocar no papel aquilo que a espiritualidade precisava que fosse colocado. Daquele jeito. E é muito difícil, em 3, 4 biografias que eu li, é muito difícil você pegar só essas coisas e condensar num filme de 2 horas. É muito complicado. Então, para você... Eu não teria envergadura espiritual para fazer isso sozinho. Lógico que não foi uma psicografia, não houve nenhuma... Mas eu sentia intuição o tempo inteiro, eu sentia... Se eu bebesse uma taça de vinho, eu não escrevia. Então, foi uma coisa louca, assim, uma taça de vinho em casa, almoçando. À tarde, eu não conseguia escrever. Então, o tempo inteiro era muita intuição, muitos sinais, assim. Então, pode. Aproveitando, né, esses acontecimentos no meio do filme, teve um fato curioso que enfim, o Clóvis recebia sempre a mensagem, né, que espíritos do outro lado, digamos assim, ia lutar muito contra a gente, né? Porque a gente estava querendo fazer um filme, deixar um legado, deixar uma coisa positiva. E aí a nossa equipe começou, né, Clóvis, acontecer coisas, assim, o nosso diretor de fotografia teve uma conjuntivite, imagina um diretor de fotografia que não consegue enxergar. A primeira assistente, a Carol, né, que precisava falar muito, perdeu a voz. E eu comecei também a ficar mal, doente, a gente estava no interior de São Paulo, aí eu fui para São Paulo para me recuperar, e aí o Clóvis me ligou, falou assim, olha, Joana de Ângeles, ela tem um poder de cura,
muito forte, né? Você é católica, tal? Eu falei, sim. Ele falou, então, reza, pede alguma coisa. Aí eu falei, tá ótimo. Tomei a medicação, tudo, fui dormir. Conversa com ela que ela vai te ouvir. Conversa com ela, mas na verdade ela que veio falar comigo. E aí, no meio da noite, veio a mãe de um grande amigo meu, um amigo que é muito espiritualizado. Ela falava, eu sou a mãe do Felipe, e eu queria que você falasse para ele que vai ficar tudo bem. E aí eu acordei, eu não sabia se eu tinha visto, se eu tinha sonhado. Eu falei, gente, mas quando eu conheci o Felipe, a mãe dele já não estava mais aqui. Nossa, que estranho, eu não entendi esse sonho, mas eu vou ligar para ele. E aí eu liguei, falando, nossa, Felipe, aconteceu isso, estou doente, estou aqui em São Paulo, estou em recuperação, nananã, mas eu não sei se eu sonhei, a sua mãe mandou dar um recado, falou que vai ficar tudo bem. Mudo. Felipe, ele falou, não, porque ontem à noite eu comecei uma novena, eu estou com um problema no meu trabalho e pedi para minha mãe me dar uma luz. E aí eu recebi a mensagem naquela noite que eu tinha que passar para ele. Aí até no outro dia eu liguei para o Clóvis falou, estamos... Né, assim, estamos envolvidos, assim, né? Por mais que eu seja, né, claro, uma atriz, que eu sou entregue a um processo ali e tudo, mas muitas coisas foram nos cercando, assim, o tempo inteiro, né? A forma como eu fui convidada, no momento pessoal também, de muita delicadeza. A hora que ele me ligou, não, peraí, já volto, já te ligo. Não é? E eu e o Clóvis, a gente tem uma relação desde muito menina. Quando eu comecei no trabalho artístico, ele já me conhecia e a gente parece que sempre a gente se encontra em passagens da vida, assim, né? De momentos, de grandes mudanças. Eu filmei a Regiane com 13 anos de idade. Basta dizer isso. Pois é. Ou seja, né? Coisas estão ao nosso redor e sendo cuidado o tempo inteiro. E tem, assim, se eu fosse contar as passagens do filme, a gente bloquearia a agenda dessa casa por 6 meses. Mas tem uma cena que é muito impactante, foi muito impactante, que é a cena do Bruno, que é um ator super experiente, e o Marcos Veras achei que era um espírito já querendo se manifestar. E que eles estão na fogueira, no embate, e o Bruno, super experiente, esqueceu o texto completamente. O Marcos Vera estava muito pronto. Acontece muito isso, às vezes, quando você está com um ator, 2 atores, um está muito bem, o outro está indo. Aí, quando esse que estava mal começa a ficar bom, o outro começa a cair. E aí o Bruno não esquecia. Um frio horroroso, e ele esqueceu o texto. Bruno, um cara que decora a Bíblia e fala. E o Marcos super esperto. Eu falei, o obsessor está bombando e o nosso Divaldo está caidão. E aí começou a ventar, tudo começou a ventar, o mato ventava, a gente estava num lugar no meio do mato, assim, ventava, caía tudo, começou a cair equipamento, caiu refletor, caiu uma coisa. Eu falei, não, para todo mundo, vamos cada um para um canto. Peguei o Bruno, fui ficar com ele, a gente se acalmou, falei com Vera, segura que essa tua energia está indo embora, então deita, fica quieto e tal, que vai passar. Eu mesmo me preparei e pedi para que houvesse a egrégora melhorasse, né, com benfeitores e tal, e realmente a cena, depois você vê a cena é linda, mas ela estava indo embora, indo por água abaixo. Isso é apenas uma das... Teve a nossa do meio da madrugada, lembra? Regiane, não é essa fala, Regiane. E aí era isso, assim, era um silêncio, aí daqui a pouco eu não dava eu também não sou uma que eu tenho problema com texto, e não dava, e não saía. Aí uma hora começou a balançar o lustre, e aí, de repente, 2 pessoas ali da equipe começaram a ter um atrito. Sim. E eu só via o relógio da madrugada, 12h10, 12h40, 3h10, eu falei, não é possível que eu não estou conseguindo. E no final, o Clóvis chegou para mim e falou, você entendeu o que estava acontecendo ali? Porque eu estava tão preocupada em dar aquele texto, né? E a Joana é isso, né? Os ensinamentos dela, né? Eles são muito objetivos, são claros, mas sempre com uma doçura, né? E para mim, como atriz, ficar ali, né? Dentro de todo aquele vestimento, a roupa, a luz, tudo direitinho, e mais o texto, foi uma das cenas mais... Foi, porque assim... Difíceis, assim... No início, ela falou, pô, será que ela não pode ser mais brother dele, mais gente boa? Que eu fiz a Joana largando, né, o boaço. E para quê? Porque eu também não queria santificar aquela personagem do Divaldo. Ele não pode ser um santinho que todo mundo sente pena. Não, pelo contrário, eu queria que ele sofresse. Porque, na realidade, ao contrário do Chico, ao meu ver, que tem uma personalidade mais dócil,
tem uma personalidade mais tímida. Divaldo, ele tem uma personalidade muito forte. Ele não é um pobrezinho nascido em Belém. Ele é um cara que tem uma personalidade muito forte. Então, ele apanhou de verdade. Para ele virar o que ele virou, ele apanhou. E eu queria que fosse... Inclusive, o texto é muito... Não matarás. É um texto totalmente difícil de falar, de trava-língua, que para uma atriz é muito difícil. Uhum. E a Regiane, pô, ele não pode ser mais brother e falar mais legal com ele. Eu falei, não, tem que ser assim, com esse português arcaico, tem que ser desse jeito. Para ter aquele impositivo. E assim foi, porque aí você constrói dois personagens que uma está em ascendência entre com o outro, mas quando ela perdoa, quando ela olha para ele, quando ela se afeiçoa a ele, você se derrete com ela também. Então, ela tem ao mesmo tempo... O diretor quase virando um obsessor, como é que pode? Verdade. Agora, voltando àquela uma história só curiosa em relação ao Divaldo, quando a gente foi fazer o filme foi lançado pela Disney. Era Fox, né? E depois virou a Disney. E aí tiveram duas passagens muito engraçadas, assim, na pré-estreia lá em São Paulo, que com vários repórteres, a gente estava num andar da Disney cheio de salas de imprensa, e aí uma repórter falou assim, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui, porque eu não gosto de religião, não sei porque me pautaram para fazer isso e tal, e não sei o quê, eu não pretendo virar espírita, eu não vou ver... Por que alguém que não é espírita vai ver um filme espírita? Eu falei, você sabe que esse filme está sendo lançado pela Disney, né? Ela falou, sei. Você já viu algum filme da Branca de Neve, do Mickey? Enfim, ela falou, já. Eu falei, você virou o Pateta? Não, né? Você continua sendo quem você é. Então, você vai ver um filme espírita para entender como o outro pensa, independente se você é evangélico, católico e tal. E aí, é curioso, né? Que as pessoas acham que tem que se identificar com aquele filme. E a outra história curiosa foi também que uma outra repórter de uma revista famosa, eu aqui, Divaldo aqui, e ela entrevistando assim a gente, para fazer uma matéria. E aí ela vira e fala, Divaldo, você sabe que o que me impressionava é a cara de pau, né, de verdade, assim. Você sabe que eu não sei, não consigo me relacionar com isso, essa coisa da espiritualidade, e eu não consigo acreditar que isso é verdade, eu acho meio fantasioso e tal. Aí ele falou, mas você nunca sente nada, assim, quando você pensa em algum ente querido? Ela falou, sim, eu penso e me emociono quando me lembro da minha avó. Então, quando eu lembro da minha avó, eu me emociono. Aí ele falou, sabe por que você se emociona? O Divaldo falou, porque normalmente quando você se emociona, o espírito está ao seu lado. Às vezes você não lembra da sua avó e lembra de coisas engraçadas, dá sorriso e tal, sim. E quando você se emociona, porque ela está junto de você. Aí ela falou, não é possível. Ele falou, inclusive ela está aqui, você quer falar com ela? Isso para a repórter. Aí ela falou, não quero falar não quero falar. Ela falou, mas ela está pedindo só para te dar um recado, que tudo que você está pensando sobre seu marido não é verdade. O seu marido é um homem muito bom, você pode confiar nele. Ela não se veste assim, com um casaquinho assim. Eu coloquei até essa cena no filme, que ela com um cordãozinho e tal, não sei o quê. Então, é isso. Ela só está pedindo para dizer isso. Ela não quer falar com você, só pediu para te dar esse recado. Então, você vê como ele transitava entre os dois mundos com uma facilidade muito grande. Era muito fácil. Quando nós fomos ver a reunião mediúnica em Salvador, eu falei para ele, Divaldo, eu queria mostrar para os atores, para eles fazerem o mais realisticamente falando, a cena da reunião mediúnica. Porque eu não queria que eles fizessem na cabeça deles, eu queria que eles tivessem algum laboratório disso. E aí ele falou, preciso falar com a Joana, assim, na porta da casa dele lá. Aí eu falei, tá bom. Aí ele olhou assim para o lado e fez, pode ir. Ela deixou. Era com essa naturalidade que as coisas aconteciam, tanto que na cena do cemitério eu também coloco que a mãe fala, pergunta para a sua amiga se eu vou morrer logo. Ele falou, não, ela já falou aqui. Ela falou, mas já falou. Porque ele realmente transitava de um mundo para o outro com uma facilidade muito grande. Então, esse é o Divaldo que eu conheci. Eu sei que eu sou o último da fila, porque eu cheguei por último nessa família. Né? Vocês estão há muito mais tempo convivendo com ele. Mas eu acho que o que ele me deixa é essa questão do não ego, da morte do ego, que eu acho que vai ser a salvação desse mundo. Sem nada de religiosidade, sem nenhuma pieguice, não é isso. Enquanto a gente não matar os nossos egos, o ego ruim, o ego da vaidade, o ego que quer ser melhor do que o outro, não vai ter solução.
né? A gente tem que ter, sim, o nosso ego, a nossa personalidade formada, bem ancorada, para a gente não sofrer com as maldades do mundo, para a gente saber se defender disso. Mas o ego do bem, e não aquele que nos aprisiona na vaidade, no orgulho, né? E no desprezo pelos outros. Acho que é isso que o Divaldo me deixou. Muito bem. Muito obrigado por compartilhar conosco, Clóvis Mello, nesse momento, grande cineasta, nesse momento tão especial aqui, onde o Senado homenageia esse baiano, grande humanista brasileiro, Divaldo Pereira Franco. Agora, lembre-se de uma coisa, viu, Clóvis? Os últimos serão os primeiros. Você disse que foi o último da fila, os últimos serão os primeiros. Muito bom mesmo. Eu imediatamente já concedo a palavra à senhora Nízia Anália, a autora do livro Divaldo Franco, A Terra Boa. Muito obrigado também pela sua presença. Muito bem, senador Girão, eu quero ser bem informal, te agradecer imensamente por esse momento, cumprimentar a todos. Boa tarde, já quase caminhando para o boa noite a todos os irmãos. Hoje realmente é um dia muito especial para todos nós, em particular para mim. Tivemos a honra de solicitar ao Divaldo, quando ainda estava entre nós no corpo físico, a sua autorização para escrevermos sobre sua história de vida para o público infantil. Ouvindo aqui o Clóvis falar, não sei se a Joana estava, porque ele não me disse, mas foi em 2018, em sua ida a Uberlândia, eu naturalmente entrei na fila para receber ali o autógrafo, né? A fila grande, como foi dito, mas a gente tinha uma alegria imensa de estar naquela fila por poder aproximar do Divaldo. E eu levei, então, me parece que 2 ou 3 livros infantis já publicados, né, da minha autoria, e entreguei para o Divaldo, presenteei e falei, eu gostaria que o senhor conhecesse o meu trabalho, né, como escritora, é claro que intuitivamente aí, e me autorizasse, se assim, né, o senhor achar, para que eu possa escrever a sua vida, sua trajetória direcionada à criança. Então, naquele momento, eu estou ouvindo, Clóvis, você falar do roteiro, ele falou assim, não, já está autorizado. E eu, assim, no momento eu levei um impacto, né? Eu falei, nossa, eu levei o livro para ele conhecer. Aí eu tornei a questionar, mas o senhor não quer, né, conhecer o trabalho? Ele pegou uma rosa, que ele fazia isso, né? Me deu essa rosa de presente e falou, minha filha, está autorizado. E assim, né, nasceu essa obra que hoje a gente está tendo a alegria de apresentar a vocês, de lançar nesse momento tão especial, né? Por isso, é um dia muito especial para todos nós, particularmente para mim. O título da obra, Divaldo, A Terra Boa, nasceu de uma inspiração que me acompanha há muito tempo, a parábola do semeador contada por Jesus. Nela aprendemos que a semente é a mesma, mas é o tipo de solo que determina se ela vai florescer. Para mim, Divaldo é uma dessas terras. Ao longo de sua vida, ele recebeu as sementes do Evangelho e as transformou em árvores frondosas que dão sombra, alimento e acolhimento a tantos corações pelo mundo. Sua obra, seu exemplo e sua fé são frutos que se multiplicam em todos os dias, em cada palestra, em cada gesto e em cada criança acolhida. Escrever sobre Divaldo para crianças foi um desafio e uma alegria também. Desafio porque é difícil resumir em um livro pequeno, em poucas páginas, uma vida tão rica. Então, esse é um grande desafio.
Alegria porque, ao escrever essa história de forma simples, pude imaginar os olhos curiosos dos pequenos, descobrindo que existem pessoas que vivem para fazer o bem, que isso é possível, é real e é lindo. Meu desejo é que este livro desperte nas crianças não apenas a admiração, mas também a vontade de serem terras boas, de acolher ideias de paz, de semear palavras que confortem, de cultivar ações que transformem para o bem. Divaldo, que hoje recebe essa homenagem, foi para mim e para todos nós um exemplo de que o amor, quando é verdadeiro, não tem fronteiras. Aproveito, então, para agradecer hoje a Deus essa oportunidade da materialização dessa obra, agradecer imensamente a minha família, que são os primeiros incentivadores, leitores e até críticos, porque a gente precisa também. Agradecer imensamente ao Hélio de Lima, que está aqui conosco, o ilustrador desta obra, né? Que a Joana de Ângeles, ali eu vi, quando ela viu a imagem da Joana de Ângeles, né? Ela ficou emocionada ali de ver. Te apresento o Hélio daqui a pouco. E a ilustração, ela é uma parceira profunda de quem escreve para criança. E é interessante porque a ilustração ela não tem barreira linguística, nem nada, né? Ela chega em todos os povos. Agradeço imensamente a editora Alta de Souza, que acreditou em nosso trabalho literário e tem nos proporcionado a oportunidade de transformar sonho em livros. Agradeço a todos que incentivam o livro infantil, o livro espírita infantil. As crianças precisam, né? São elas que vão receber essa semente em mais profundidade para as suas mudanças. Trago aos coordenadores da Mansão do Caminho o abraço fraterno do Dr. Sabino Antônio Luna, residente em La Rioja, na Argentina, que prefaciou o nosso livro e que é um admirador profundo de nosso irmão Divaldo. Gratidão mais uma vez ao senador Girão e sua equipe. E, acima de tudo, eu agradeço ao Divaldo por ter sido essa inspiração tão viva para o nosso trabalho. Muito obrigada. Muito bem, muitíssimo obrigado. Senhora Nízia Anália, autora do livro Divaldo Franco, A Terra Boa. Esse livro que está aqui nas minhas mãos está sendo lançado hoje. Muito obrigado por essa oportunidade de lançarmos aqui no Senado Federal, durante essa sessão em homenagem a esse grande brasileiro que trouxe tanta luz aqui para o Brasil e para o mundo, Divaldo Franco. Assim, o Clóvis também tem esse mesmo pensamento, né? Que os filmes espíritas, né, vamos dizer assim, a gente, pelo menos eu que tive a oportunidade de produzir, caí de paraquedas, porque nunca estudei para isso, não tenho essa... Mas ajudar a fazer, para que essa mensagem chegue e faça bem às pessoas, como fez a mim na peça de teatro, lá em São Paulo. Então, aí o filme vai e a gente perde a conta, né? Não sabe onde é que está chegando. E o objetivo não é converter ninguém para o espiritismo. Esse é o ponto. É levar o conhecimento, né, para as pessoas, que existe, né, da doutrina espírita, as bases. Isso pode, para algumas pessoas, elas se encontrarem ali, né, e levar essas informações. Só pode usar o microfone aí. Um minutinho, porque ele já vai liberar aí o microfone. Tá bom. Pronto, já deu. A maior prova é que quando você vai na creche da Mansão do Caminho, e eu já fui lá algumas vezes, e aquele trabalho é lindo, quando você pergunta para aquelas meninas que trabalham, as voluntárias, que lá acho que são 300 voluntárias e tem mais 300 funcionários, alguma coisa assim, meio a meio, né? E você pergunta, qual é a sua religião? Ela fala, sou espírita.
E você? Eu não tenho religião. E você? Eu sou do candomblé, uma grande maioria. Você é católica e as outras evangélicas e tal. Então, você vê que a obra é ecumênica. Então, isso é um exemplo, né? Quando você vê por aí as religiões virando facção, né? Você tem lá dentro da obra do maior médium em atividade no Brasil até então, pessoas das mais diversas correntes religiosas e trabalhando juntas, dando as mãos umas para as outras. Então, isso é o maior exemplo que se pode ter do que é ser espírita, né? Eu acho que isso está lá. Quem quiser visitar a Mansão do Caminho, e você vai lá ter filhos lá, ninguém pergunta qual é a religião daquela mãe, daquela grávida, né? As pessoas vão simplesmente se inscrevem para ter filhos, seja ela que religião tiver. Muito bem, muito bom. Eu quero aproveitar e saudar aqui um grupo de brasileiros que está aqui visitando o plenário do Senado Federal. Às vezes vem gente de fora, de outros países aqui, é muito bom. Você podem falar o estado de vocês? Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul, Rondônia, São Paulo, Pará, Espírito Santo, Minas Gerais, Roraima. Olha só que bacana, rapaz. Olha, muito bom. Parabéns por essa visita, né? Por se interessar pela história do Congresso Nacional, do nosso país, né? Vir aqui. Visitaram já aqui a Câmara dos Deputados também? Pronto. E aqui o Senado tem museus aqui. Isso é muito bom, isso aproxima demais a população dos seus representantes, né? Então, para quem quiser, que está nos assistindo agora, quem quiser fazer essa visita ao Congresso Nacional, fazer como esses exemplares brasileiros que aqui estão, basta acessar www.congressonacional.leg.br/visite. Tudo junto. A visitação pode ser realizada em dias úteis, exceto terças e quartas, porque a gente tem as sessões aqui deliberativas, de votação, e ficam várias comissões ao mesmo tempo. Mas também é possível aos finais de semana e feriados, das 9 horas às 17 horas. Muito obrigado pela visita, sejam muito bem-vindos à Casa Revisora da República. Muito bem, muito bom. E olha só... E não para de chegar. Você vê aqui, porque eu não fico todo o tempo anunciando, que às vezes está algum palestrante falando, né? Mas está chegando outro grupo também de brasileiros aqui, né? São estrangeiros, olha aí que beleza. De onde? Que país? Vários países? Fala aí os países pra gente. Bélgica, Itália, Holanda, Japão, Alemanha e Portugal. Rapaz, que beleza. Muito bem, sejam muito bem-vindos ao coração do mundo, pátria do Evangelho, né? Muito bem. E parabéns à nossa equipe também aqui do Senado, dos guias, que fazem um trabalho exemplar aqui, mostrando toda a história. Estão faltando 2 palestrantes para a gente caminhar aqui para o encerramento. Quero chamar minha querida irmã Daniela Migliari, jornalista, autora do livro Divaldo, Mensageiro da Paz, Os Bastidores. E, Dani, se você puder falar também, porque tem outras biografias que é bom a gente dizer aqui do Divaldo, né? Se eu não me engano, tem o Divaldo Mensageiro, tem o Divaldo Franco, Semeador de Estrelas, não tem? Sim, sim. Semeador de Estrelas, que virou até peça de teatro também. Tem o Divaldo Franco, o Paulo de Tarso da Atualidade. Muito bom esse livro também, né? E depois a gente, quem puder trazer aqui para a gente mais biografias, é bom para deixar. Quero registrar a presença do senhor presidente do Centro Espírita, Paulo de Tarso, Diomar Franco. Olha só, quase que era Divaldo Franco, né? Diomar Franco, grupo do Centro Espírita Paulo de Tarso, e tem uma biografia que é o Paulo de Tarso da Atualidade, né? Grande divulgador, realmente, cristão.
a senhora presidente da Sociedade Espírita Assistencial Irmão Álvaro Jussara Limeira. Também seja muito bem-vinda. Com a palavra, Daniela. Boa tarde, senador Eduardo Girão. Muito obrigada a você, a essa casa, ao nosso governo, ao nosso país, que nos recebe e nos fornece toda essa estrutura para que a gente possa prestar essa homenagem tão merecida, né? Já tenho aqui as 3 obras que eu também baseei esse livro, né? Que são biografias, só para responder a sua pergunta já começando, tá? Divaldo Franco, O Jovem que Escolheu o Amor, de Maria Anita Rosas Batista, O Semeador de Estrelas, da nossa querida Sueli Caldas Schubert, e Divaldo Franco, por Ana Lande. Então, Ana Lande, que foi uma das bases que a gente trouxe aqui também. Bom, quero muito agradecer a Deus por essa oportunidade e à equipe espiritual que nos reuniu em torno desse filme, que foi como eu cheguei a essa oportunidade, mas eu acredito que também é essa tarde. Nós, nesse âmbito do jornalismo, que é a minha área, do cinema, a gente tem sempre uma produção. Produtores que passam meses produzindo antes e criando toda uma atmosfera. E o tempo todo em que eu estava em contato com essa obra, ficou para mim perceptível que havia uma outra produção. Uma produção espiritual muito mais ampla, que também nos reúne aqui hoje, né? E eu me lembro que quando eu recebi o convite do querido Luiz Saigusa, nosso amigo da Interlitera, ele falou: Dani, eu preciso de uma pessoa para contar esses bastidores, estar lá acompanhando as filmagens, visitar o Divaldo na Mansão do Caminho, e eu só podia agradecer a Deus pela oportunidade de ter essa chance de viver esses 2 meses aí, horas viajando, acompanhando, visitando Salvador. Depois, em nome da Disney também, eu passei mais uma semana com o Divaldo em Salvador, fazendo a promoção na época do filme. Então, eu tive a chance de estar pertinho dele nesses períodos, porque nem todos tiveram a chance que os senhores têm aqui de terem convivido tão perto. Então, para mim, foi uma grande honra. E eu me lembro que eu também sou espírita e eu frequento a Comunhão Espírita de Brasília, que também é minha casa aqui. E tenho uma mediunidade ostensiva também. Numa madrugada, às 5 horas da manhã, eu acordo e recebo esse impulso, né? Escreva o prefácio. Eu comecei a perceber as ideias chegando e uma forte aproximação, né, de Joana de Ângeles. E eu escrevi esse prefácio e eu pensei muito se eu colocava a assinatura dela ou não, e me veio claramente que eu deveria colocar o meu nome mesmo. A gente fica tímido na hora de colocar essas assinaturas, até porque não foi exatamente uma psicografia, foi uma intuição. E eu gostaria de pedir licença para ler rapidamente. Só um detalhe. Quando eu recebi esse texto e veio o título desse prefácio, Um Ser Humano Integral, que chegou para mim 2 semanas depois, o primeiro roteiro, que não foi o roteiro aprovado, mas que já estava em andamento, já havia essa produção mais ampla espiritual, era exatamente o mesmo título do prefácio. Então, 2 semanas antes eu havia recebido e eu percebi, bom, eu estou só aqui precisando ficar o mais recolhida e silenciosa e disponível possível para poder não atrapalhar e poder estar a serviço, né? Então, vou ler para os senhores. Viver com inteireza é reconciliar e reintegrar partes do ser, até então sentidas e percebidas como separadas. Na vida de Divaldo Franco, essa reconexão é feita do conjugar de muitos verbos. Ver num pai duríssimo na disciplina, ainda que amoroso e presente à sua maneira, o melhor pai que a vida poderia lhe ofertar. Transformar em ofício de redenção pessoal e fonte de bênçãos coletivas uma mediunidade que por muitos anos expressou-se como tormento inexpugnável. Abrandar a solidão dos vínculos íntimos afetivos por meio do serviço ao próximo, fazendo da caridade a lavoura onde aprende a plantar e colher relações profundas e perenes.
ressignificar séculos de experiências religiosas vividas sob pesados enganos, ampliando-a em espiritualidade gentil, aberta e solidária. Encontrar no inimigo, até então implacável, grande mestre, para que o amor pudesse transpor as barreiras interiores do seu ser. Transcender a autoestima do menino frágil e tido como meio maluco, postando-se como instrumento dócil da providência divina perante milhares de pessoas no Brasil e em diversos países. E fazer isso sem se deixar cooptar pelas garras fáceis da vaidade e da identificação. Permitir-se encantar e andar lado a lado com milhares de corações sofridos, vendo-os como faróis e fontes de imensas alegrias, superando a tentação de ser tragado pelo amargor do pessimismo, ou ser seduzido pela ideia de ver tais irmãos como vítimas de uma injustiça aleatória do destino. Ser integral é fazer das pontas soltas pelo caminho linhas harmônicas de delicado bordado. É transmutar montanhas aparentemente intransponíveis em pedras preciosas a compor um mosaico de belezas expressas em natural, única e perfeita manifestação. Assim é Divaldo Franco, um homem que concretiza ideais em escolhas, atitudes e obras, e assim integra em luz as partes ingenuamente tidas como escuras de sua história. Capítulos de um viver misteriosamente belo, em tais passagens densas, apresentadas neste filme como peças necessárias e exatas a compor o quebra-cabeças de sua virtuosa existência. Então, quando esse texto chegou para mim e que eu fui convocada a ser uma testemunha ocular e auditiva dos corações que estavam trazendo esse filme, especialmente do Clóvis, querido amigo, nos tornamos amigos, e também da Regiane, que está aqui, querida. Para mim foi muito notável perceber o quanto essa produção espiritual estava a serviço de todos nós aqui. E, claro, esse filme, quando ele é feito com as entranhas, com o coração, com o sofrimento e com a cura, ele alcança cada um dos espectadores. Cada uma dessas obras de arte, livros, filmes, poesias, músicas, vocês viram a canção desse coral lindo da minha casa espiritual também, da Comunhão Espírita? Quando a gente está inteiro na mensagem e quando a gente consegue deixar isso tocar, esse diapasão interior aqui, isso alcança muitas almas. Por isso a responsabilidade do cinema, por isso a responsabilidade de produções como The Chosen, que eu também gosto muito de fazer um estudo do Evangelho, de forma ecumênica, embora eu seja espírita, eu faço de forma a conversar com todos os nossos irmãos. Estavam aqui várias pessoas de vários países, porque Jesus nos diz que quando 2 ou mais se unirem no nome dele, né, nós estamos juntos. Então, o clubinho é um só, para muito além do sentimento de clubinho. Nós todos somos desse clubinho da terra, né, e do amor e da fraternidade. Então, conforme eu fui vendo as pessoas sendo chamadas para esse filme, eu mesma, nesse episódio que a Regiane comentou, que nas primeiras 2 semanas de locação de uma fazenda, todo mundo começou a adoecer, e tinha uma característica desse acometimento bacteriano que ele saía e expurgava pus de diferentes partes do corpo, né? Então, assim, eu lembro que eu estava em Brasília ainda e eu estava conectada já a essa egrégora, e eu lembro que abriu uma ferida no meu braço esquerdo e eu falei, o que é isso? Né? E conversando com a Cláudia Tersaroli, que é a diretora de fotografia do filme, que é os olhos do filme, ela me contou que ela, antes de começar a filmar, ela também expurgou um pouquinho de pus pelos olhos, entre outras situações de perder a voz e isso e aquilo, né? Cada uma dessas pessoas que estavam nesse filme estavam vivendo o que é esse servir do Divaldo. E o Divaldo estava incomodado com esse filme, ele ficava sem graça, ele é tímido, ele precisou conversar com um amigo, ele precisou trocar ideia, ele precisou ver se para ele ia ser interessante isso ou não, ele não queria tocar em processos de vaidade, ele não queria, mas, por fim, convenceram-no, ainda bem, de que esse filme seria feito com ele vivo e podendo apoiar na produção ou depois,
de toda forma ia ser feito, então que ele pudesse participar e apoiar, né? E eu tive a oportunidade de conversar com ele umas 3, 4 vezes em longas entrevistas, e o Divaldo, ele falou para mim, o que importa é essa mensagem, que foi exatamente o caminho que o Clóvis contou, que ele queria que fosse uma mensagem de amor à vida, porque o filme Divaldo, Mensageiro da Paz, é um filme, sobretudo, que fala do amor à vida. E nesse ano, que ele próprio trouxe uma mensagem que 2025 seria um ano onde haveria o maior número de suicídios no país, que esse filme fosse uma ode à vida e ao servir. E ele é. E eu posso, em nome de todos aqui, agradecer a você, senador Girão, que financiou também esse filme com muitos outros, né, e com apoio de várias outras famílias do Brasil. E os direitos autorais, inclusive, desse livro e do filme, né, da Estação Luz e da Fox, foram todos doados à Mansão do Caminho, para que essa obra possa continuar viva, né? Então, cada pessoa que eu fui entrevistando ali tinha uma conexão íntima com o papel que representou. E essa semana, né, Rejane, a gente sentiu Joana de Ângeles de novo. Eu faço estudos de cada episódio do The Chosen, e um deles, o que eu fiz essa semana, é que eu mergulho, faço estudos bíblicos e vou fundo, trazia ali a história de Joana de Cusa, que também é uma das encarnações de Joana de Ângeles. E aquilo ali me tocou especialmente. Rejane também teve um sonho com Joana essa semana. E, enfim, estamos todos sendo tratados aqui também. Estamos todos sendo reunidos, né, para celebrar essa vida e esse legado humanitário e espiritual que fica para todos nós. E, para encerrar, eu vou trazer palavras do próprio Divaldo. Nas últimas perguntas que eu faço aqui, e muitos desses segredinhos de filmagem, de tratamento espiritual, né, de pessoas que passaram, por exemplo, a artista que representou a irmã de Divaldo, que se suicidou no filme. Quando eu fui entrevistar, e eu estava me decidindo sobre qual caminho que eu ia dar para o livro, eu pensei em contar da minha perspectiva. E eu falei, não, eu vou só abrir o microfone para que as pessoas possam falar. E ela mesma disse que ela havia, na adolescência, pensado em suicídio muitas vezes. Então, pedaços da história das pessoas que estavam ali, o artista também que representou o padre, é filho de um padre que deixou o caminho. Então, ninguém estava ali por acaso. E todos estavam sendo tratados. E o que eu recomendo é que assistam ao filme, que todos vão ser tratados também. Tá? E vou fechar com uma última pergunta que eu fiz aqui para o Divaldo. Quem quiser ver mais detalhes está nesse livro, tá, gente? Divaldo, Mensageiro da Paz, pela editora Intelitera. E eu fiz a seguinte pergunta para ele. Divaldo, a vida espiritual também pode ser leve? Ela não carece de ser um fardo pesado? Ele me respondeu, exato. O que me encanta no Espiritismo como ciência, filosofia e como moral religiosa é justamente essa leveza, porque o Espiritismo matou a morte. Por isso, as nossas mensagens se resumem em viva bem, viva hoje. Não planeje viver amanhã. Viva agora. Não deixe para viver a alegria, por exemplo, do encontro só à noite com o namorado. Sinta o prazer desse encontro desde a tarde. E viva essencialmente a vida conforme se nos apresente. Se você tem um lar estruturado e está passando por uma fase difícil, não se angustie. Viva-o, porque você vai superar. Isso também vai passar, porque Deus nos criou para a felicidade, para a plenitude. As nossas palestras têm sempre como objetivo passar essa mensagem. Viva alegre! Eu lembro de uma frase dita por um cristão primitivo. Um santo triste é um triste santo. Então, considerando essa ideia, se uma pessoa que busca o mundo transcendental é uma pessoa triste, isso é uma tragédia. Se eu acho que lá é melhor, então eu vou fazer aqui tão bom quanto lá, porque eu vou apenas mudar de vibração. Mas lá eu serei exatamente como sou aqui. Se eu sou uma pessoa que vive deprimida, se eu sou mesquinho, eu me levo comigo.
porque somos aquilo que pensamos. Se eu sou uma pessoa feliz, é assim que eu serei do lado de lá. Desse modo, essa leveza que o filme está dando, como diria um amigo, é a minha cara. Então, acho que Divaldo já estava deixando essa mensagem para todos nós. Que bom poder... Hoje eu peguei o livro de novo, fui reler e não podia deixar de dar voz para ele aqui para os senhores. Muito obrigada pela oportunidade. Muito bem, Daniela. Jornalista e autora do livro Divaldo, Mensageiro da Paz, os bastidores do filme. Nessa viagem a Assis, viu, Clóvis? Nessa viagem a Assis, agora, um mês atrás, coincidiu. Olha a coincidência, não existe coincidência, né? Como falou a Dani, nada acontece por acaso. Estava tendo o jubileu de Roma, lá do jubileu do Papa, né? E a gente foi conhecer, a gente conheceu o Papa lá, ele recebeu os parlamentares, nosso novo Papa. E foi interessante porque o festival lá de cinema Brasil-Itália, olha que coisa bonita, no auditório tinha umas 200, 300 pessoas, a metade, eu pedi para levantar a mão, a metade eram italianos, a metade brasileira, assistindo os filmes brasileiros, e tinha filmes italianos também, tudo sobre imortalidade da alma. E era impressionante a emoção. Foi apresentado lá o Zé Arigó, predestinado, né? As mães de Chico Xavier, que fazia uns 10 anos que eu não assistia aquele filme. Então, a gente rever, rapaz, a emoção daquilo é muito... Não tem como você sair diferente, uma pessoa que tem recebe esses inputs, né? Porque ali dentro do teatro, ou de uma sala de cinema, ou em casa, você está desprovido de qualquer armadura, né? De qualquer barreira de proteção. Vai direto. Por isso, a arte é tão importante nesse momento da humanidade, nesse momento que você falou do ego exacerbado, do egoísmo, do orgulho, né? No limite, né? Nós estamos sendo testados, né? E muito importante, viu, Dani? Muito obrigado. Muito obrigado também, mais uma vez, pela constelação, né, que tanto eu aprendo ali com Bert Hellinger, com vocês. Para a gente encerrar, o último palestrante aqui, hoje, é um querido amigo, um grande expositor espírita, conhece bem a doutrina, a ciência, a filosofia, a religião, né, que é a base do espiritismo. Ele que já esteve conosco outras vezes aqui, nessa tribuna, e hoje está numa missão lá nos Estados Unidos. Eu queria até aproveitar e perguntar para ele a questão da ciência, né? O Divaldo, um grande médium brasileiro. Tinha o Chico Xavier, tivemos outros. No mundo inteiro tem, em outras religiões, médiuns, né, que têm essa sensibilidade. Todos nós temos mediunidade, alguns em pouco grau, outros em altíssimo, né, com mais ostensivo. E a glândula pineal, isso eu vi um médico falando, que inclusive da USP, o doutor Sérgio Oliveira, né? Sérgio Felipe Oliveira, e ele é espírita, e ele falando que a glândula pineal, quanto mais cristais de apatita tem ali, né, mais conexões com o mundo espiritual você consegue ter. Eu não sei se tem alguma outra novidade, ele que pesquisa esse assunto, se puder trazer para a gente, porque a ciência vai evoluindo e cada vez vai mostrando aquilo que vai comprovando o que Chico Xavier dizia, o que Divaldo Franco dizia. E o nosso grande irmão está aqui conosco, lá diretamente dos Estados Unidos, juiz de direito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, escritor, tradutor, conferencista, Haroldo Dutra. Muito obrigado, meu amigo. Excelentíssimo senador Eduardo Girão, querido amigo, em nome de quem eu cumprimento todo o plenário dessa casa, nosso ilustre querido amigo Jorge Godinho, presidente da Federação Espírita Brasileira, em nome de quem eu cumprimento toda essa mesa e toda a comunidade espírita.
É tão difícil falar de uma figura tão iluminada e tão complexa quanto Divaldo Pereira Franco. Um humanista com uma obra extraordinária que é A Mansão do Caminho. Somente quem teve a oportunidade de estar na Mansão do Caminho e presenciar o trabalho realizado ali pelo Divaldo, por todos os colaboradores, por corações queridos ligados a ele, sabe do impacto humanitário dessa obra na cidade de Salvador. É importante ressaltar isso. Além disso, nós temos o Divaldo Franco da paz, um grande incentivador, o movimento Você e a Paz, o esforço do Divaldo em levar pacificação, não só nesse movimento, mas especialmente na conduta do Divaldo. Mas eu venho aqui, senador Girão, falar de um Divaldo que é o semeador de estrelas, o Divaldo divulgador da doutrina espírita, com quem eu pude conviver, tive o privilégio, a honra de conviver por muitos anos. Conviver nos aeroportos, conviver nos congressos ao redor do Brasil, ao redor do mundo, poder escutá-lo, poder estar ao lado dele em entrevistas, ao lado dele em falas. E é sobre esse Divaldo que eu gostaria de homenagear e revelar para quem não teve esse privilégio de conviver assim com ele tão proximamente. O primeiro ponto que eu destaco era o amor do Divaldo à doutrina espírita, o amor que ele tinha pela divulgação da mensagem da imortalidade. Os olhos do Divaldo brilhavam quando ele falava, quando ele tinha a oportunidade de se dirigir a um público, e a gente sentia que cada palavra daquela saía do fundo do coração dele. Ele realmente se sentia realizado quando estava na tribuna. E ele nos passava isso. Talvez essa seja a grande mensagem silenciosa que ele nos transmitiu enquanto expositor espírita: o amor pela tribuna, o respeito pela divulgação do espiritismo. E aqui eu quero destacar uma coisa: nós não vamos encontrar jamais o Divaldo perdendo a serenidade, o Divaldo perdendo o bom senso, o Divaldo perdendo a delicadeza ao abordar os temas. Ele era firme, o Divaldo tinha opiniões muito seguras. Quem o conheceu sabe da firmeza do caráter dele, da força da personalidade do Divaldo, mas nós nunca vamos encontrar Divaldo utilizando da palavra para o desequilíbrio. Nós nunca vamos encontrá-lo falando de alguém, nós nunca vamos encontrá-lo sendo inconveniente. Então essa, para mim, é uma grande lição. Ele subia à tribuna como quem pisava num solo sagrado. E ele honrava o dom da palavra, ele honrava o verbo como um semeador de estrelas, como alguém que sabia que falava para espíritos imortais. Alguém que tinha plena convicção de que estava tocando corações para sempre. Outro aspecto que me chamava muita atenção no Divaldo, a vitalidade, senador Girão, a força do Divaldo. O Divaldo era incansável, incansável. E eu posso dizer isso por já ter pernoitado no aeroporto com ele, né? Temos varado noite em claro, incansável. A energia do Divaldo para viajar, para trabalhar, para falar, para servir, era algo assim descomunal. É algo que a gente não consegue explicar, né?
a força de trabalho do Divaldo, e a prova disso são as décadas e décadas dedicadas à divulgação, viajando pelo Brasil e pelo mundo. E aqui eu posso dizer que tenho o coração tranquilo, porque eu pude dizer isso em público, né? Eu pude agradecer ao Divaldo e homenagear o Divaldo em público, dizendo a ele que nós percorríamos estradas pavimentadas, mas ele percorreu as estradas de terra. Ele pavimentou o caminho da divulgação. Ele divulgou o Espiritismo pelo Brasil e pelo mundo. E nós tínhamos o privilégio, nós tínhamos a dádiva de poder seguir nos passos dele e percorrer os caminhos que ele havia pavimentado. Pude dizer isso a ele em público e pessoalmente, e senti que ele ficou muito feliz com isso, porque é verdade isso, né? Somente quem percorreu todos os caminhos, somente quem fez todo o esforço que ele fez pela divulgação da doutrina espírita, sabe do que nós estamos falando, né? Tem um terceiro aspecto que eu gostaria de destacar no Divaldo, que é a alegria. O Divaldo era muito sério com a palavra, muito sério com a missão dele, muito sério com a divulgação da doutrina, mas, pessoalmente, o Divaldo era de uma alegria de viver, de um otimismo, de um florescimento, e ele buscava sempre nos transmitir isso, né? Brincava, sempre que nos encontrava, ele contava um caso e sorria, e abraçava. Ele fazia questão de transmitir essa mensagem de que o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, é alguém alegre, é alguém que sabe das esperanças e consolações, é alguém que sabe da imortalidade da alma e, portanto, em meio a todas as dores, em meio a todas as dificuldades, sabe manter a serenidade e a alegria de viver. Isso me impressionou muito, senador, especialmente nos momentos que eu encontrei com o Divaldo, ele sentindo muita dor, fazendo palestras longas e com muita dor. E ele confessava isso no particular, que estava sentindo dor, mas nem isso era capaz de afastar a alegria, a candura, o carinho dele. Ele não se deixava abater por isso, né? Isso era realmente impressionante. Agora, tem um aspecto, já que é para deixar aqui um testemunho, né? um caos com o Divaldo, né? Tem um aspecto muito impressionante do Divaldo, que era a sutileza com a qual ele era um intermediário do mundo espiritual. Muitas vezes ele, sem fazer alarde, sem sensacionalismo, ele simplesmente começava a falar, muitas vezes fez isso comigo em particular, começava a falar aspectos da vida pessoal, orientar, entrar em questões que ele não saberia, nunca disse, e ele falava, orientava, e teve ocasiões em que ele me preparou por uma situação muito difícil que eu iria passar. E eu não entendi, ele me contou uma história, fez todo um rodeio, depois deu vários conselhos, e eu fiquei meio sem entender, eu achei que ele estava até errando de conselho, acreditando que eu era uma outra pessoa, porque o conselho que ele dava não tinha nada a ver com aquilo que eu estava vivendo no momento. Mas nada disso. O tempo revelou que aquele conselho tinha o endereço certo, e depois de tudo eu voltei a encontrar com ele, e ele ainda orientou no particular. Então,
ele tinha essa capacidade de endereçar uma mensagem da espiritualidade para um coração que estava enfrentando uma dor, para alguém que estava passando por um desafio, mas isso feito assim com muita sutileza, isso tudo feito com muito cuidado, sem nenhum tipo de alarde, né? E por fim, eu gostaria de ressaltar aqui o Divaldo incentivador do trabalhador espírita. Recebi, mesmo nesses últimos momentos dele, de muita dificuldade, várias cartas. Ele escrevia cartas, ele incentivava todo novo livro, todo trabalho, ele sempre atento a tudo que estava acontecendo, sempre estimulando, sempre com palavras amáveis. E uma das lições mais importantes, senador, que eu tive do Divaldo, ele me repetiu isso, mas mais do que isso, Divaldo testemunhou isso na sua vida pessoal. Ele me disse uma vez assim: meu filho, Joana de Ângeles me disse algo que eu quero transmitir para você. Nunca se defenda. Nunca se defenda. Porque se as suas obras não foram capazes de convencê-los, não serão as suas palavras. Trabalhe silenciosamente. E por diversas ocasiões eu pude testemunhar várias calúnias, várias críticas, vários ataques a Divaldo Franco, ao seu trabalho, à sua obra, à sua pessoa, e ele, em silêncio, dobrou o trabalho. Continuou trabalhando ainda mais intensamente, ainda mais firmemente, sem qualquer resposta agressiva, sem qualquer revide, sem qualquer ataque. Disso eu fui testemunha. Então, uma lição viva que levo, né? Ele é realmente esse farol, uma inspiração para todos nós que, de modo pálido, trabalhamos na divulgação da doutrina espírita. Eu sempre o tenho como esse modelo do trabalho de divulgador, mas especialmente, senador, do caráter do divulgador, que é alguém que não só utiliza as palavras para levar a mensagem, mas de alguém que vive a mensagem que fala. E essa é a grande lição, o grande legado que Divaldo deixa na minha alma. Eu pude agradecê-lo dezenas e dezenas de vezes, sei que ele está presente, sei que ele está nos ouvindo, então aproveito mais uma vez para dizer, querido Di, muito obrigado, vele por nós, nos ampare e prossiga na sua jornada de muita alegria, semeando o bem, semeando a paz. Um grande abraço, gratidão. Muito bem, muito obrigado. Muitíssimo obrigado, meu amigo, meu irmão Haroldo Dutra Dias, dando um testemunho de alguém que conviveu, que rodou esse Brasil e o mundo com ele, né? O Haroldo hoje continua fazendo palestras aí, né? E eu quero lhe parabenizar, Haroldo, pela entrevista, pelo podcast que você fez com Inteligência Artificial. Muito bom. Inteligência Limitada. Inteligência Limitada. Espetacular, assisti. Muito bem. Você trata do espiritismo, da divulgação dele com muita responsabilidade e inteligência, né? E com muito embasamento. Isso é muito importante, tá? Isso é uma referência para nós. Divaldo Franco deu uma entrevista também antológica lá no Jô Soares. Quem quiser depois
pesquisar no YouTube, está lá com milhões de acessos a entrevista do Divaldo Franco, né? É uma fonte, né, que jorra sabedoria, amor, e trabalhava no limite das forças mesmo, como você colocou. Ele incansável, incansável. Para encerrar a sessão, né, agradecendo a presença de todos vocês aqui, vamos dar voz ao Divaldo, que esteve no Senado Federal virtualmente, né, no dia 11 de fevereiro de 2022. Foi uma sessão em memória ao Chico Xavier, requerida por mim, e ele fez um vídeo assim. A gente vai colocar só um trechinho do vídeo que ele fez. Foi um vídeo de 11 minutos. Vamos encerrar essa sessão com o Divaldo voltando ao Senado, né? Eu também acredito que ele está conosco de alguma forma nesse momento aqui, espiritualmente. Mas Divaldo Franco. Senadores e senhoras senadoras presentes nesta solenidade, dignos integrantes da mesa, senhores servidores do Senado Federal, senhores jornalistas, demais presentes, abordar a homenagem que o senhor senador ofereceu ao venerando apóstolo da mediunidade, Francisco Cândido Xavier. Para mim, permita-me, o nobre senador, muito difícil, como bem sabe o mesmo senhor senador Girão. Porque Chico Xavier ultrapassa as dimensões do habitual. E quaisquer palavras que coloquemos para definir-lhe a existência gloriosa e a jornada missionária de apóstolo, por certo, já foram enunciadas. E ele hoje, na glória da imortalidade, bem que está agradecido a todos aqueles que o honram na sua trajetória concluída há poucos anos, com as bênçãos de Cristo Jesus. Conheci o venerando apóstolo no mês de março de 1948, na cidade de Belo Horizonte, onde me encontrava em férias. Ele me mandara informar que estaria naquela terça-feira no Foto Minas, na Rua Bahia, na cidade capital de Minas Gerais. E foi com o encantamento de jovem, porquanto eu contava 21 anos de idade, ele era mais idoso do que eu, apenas 17 anos, que eu o abracei, enternecido e fascinado. E desde aquele momento comecei com uma trajetória na busca da iluminação que se irradiava dele de maneira contínua. Ele ofereceu meu celular mais de uma vez em Pedro Leopoldo para que pudesse hospedar-me nas vezes em que ia às reuniões de sextas-feiras, permanecendo nos sábados também de reuniões e no domingo. E quando ele se transferiu para Uberaba, continuamos com a mesma afetividade que se prolongaram por muitos anos e uma pausa muito larga entre 1962 e 1974, quando volvemos a ter os mesmos contactos. E a sua bondade generosa continuou prefaciando, através dos venerandos Emmanuel, André Luiz, Rabindranath Tagore e outros espíritos, algumas das obras de que eu era instrumento mediúnico e as havia psicografado. Muito bem.
Muito obrigado. Ele tem uma curiosidade também, o Divaldo, eu não sei como é que ele encontrava tempo. Vocês que conviveram mais com ele. Ele respondia todos os e-mails, né? E era e-mail. Chegava os e-mails, aí 4 horas da manhã, acho que ele terminava de psicografar, ia responder os e-mails com atenção, com carinho, né, Rabelo? Assim, e muito atencioso, um grande brasileiro, que a gente aqui, muito obrigado pela presença de todos vocês, muito obrigado mesmo. Eu acho que nós cumprimos a finalidade dessa sessão no ano do desencarne desse brasileiro, que vai ser lembrado por décadas, por séculos, pelo seu trabalho, pela sua dedicação à humanidade. E essa sessão especial se encerra exatamente nesse momento. Eu agradeço a todos que nos honraram com a sua participação. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos guie sempre. Muito obrigado, Divaldo Pereira Franco. Está encerrada a sessão. Exploração sexual e tráfico de pessoas são combatidos com ação educativa em Roraima. Na Bahia, encontro de gerações e de saberes na roda de fuxicos. 90 anos de um programa de rádio que é a voz do Brasil. Lia de Itamaracá, a arte da Rainha da Ciranda, patrimônio da cultura brasileira. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por 2 termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O Senado analisa o projeto de lei número 320 de 2025, que propõe a renegociação de dívidas de produtores rurais afetados por eventos climáticos. A medida busca garantir fôlego financeiro e manter a produção no campo. Começa agora mais um assunto de Estado e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre esse projeto, além de combate a enchentes, saúde, entre outros temas. E para conversar comigo, o nosso convidado de hoje é o senador Luiz Carlos Reins, do PP do Rio Grande do Sul. Bem-vindo, senador. Olá, Sérgio. Estamos aqui, um grande prazer, falar com o nosso público gaúcho e brasileiro sobre assuntos importantes, as enchentes que tivemos o ano passado, que retornam esse ano novamente, e precisamos de prevenção, proteção para eliminar problemas que nós tivemos, não só no Rio Grande do Sul, mas vários estados brasileiros. Mas o Rio Grande do Sul foi o pior estado do ano passado. Assim também com a questão da agricultura, que estamos vivendo um momento bem difícil pelos produtores do meu estado e também de outros estados que estão sofrendo com esse problema das secas e enchentes permanentemente. Justamente para prevenir novas ocorrências dessas enchentes, a gente começa logo com uma pergunta que vem lá da Assembleia do seu estado. Vamos à tela. O
medo de inundações voltou a fazer parte da vida da população gaúcha, com o grande volume de chuvas que atingiu várias regiões do Rio Grande do Sul nos últimos dias. Um ano depois da maior enchente da história, ainda há muitas dúvidas sobre a eficácia de consertos e manutenções em casas de bomba, comportas e diques em Porto Alegre e região metropolitana. Outra questão que se escuta muito das pessoas é se os rios passaram pelo processo de desassoreamento para a retirada do que ficou acumulado depois da última cheia. Como o Senado vem acompanhando esta situação e de que forma pode atuar para a prevenção de novas catástrofes climáticas? Por favor. Olá. Desde o ano passado, Sérgio, eu estava licenciado. Irineu Ortiz era meu suplente. Foi criada uma comissão especial aqui que o Irineu, o Mourão e o senador Paim criaram. O Paim era o presidente da comissão, o Mourão era o relator da comissão e mais outros colegas parlamentares de outros estados que também nos ajudaram no processo. E eu, estando em licença de saúde, mesmo assim eu vi aquele drama dos gaúchos e não podia me ausentar do problema. Então, eu me fixei naquele assunto e conseguimos, né? No dia 12 de maio, eu descobri que tinha projetos parados lá no estado, ainda aguardando recursos de 2012, 2013. Fui atrás dos projetos, imediatamente nos articulamos. Dia 14 de maio, o presidente Lula foi ao Rio Grande do Sul, o ministro Rui Costa, com quem eu falei, expliquei a ele: presidente, ministro, nós temos aqui 5 projetos praticamente prontos, da época do governo Tarso Genro e da presidente Dilma, e aqueles projetos, 2 tinham licença da FEPAM, que é o órgão ambiental, e os outros 3 ainda não tinham, mas, bom, pararam no tempo. Tarso, passou Sartori, e agora Eduardo Leite. Fazia 6, 7 anos que o projeto estava parado nas gavetas, e nós recuperamos os projetos, e o Rui me disse: Heinze, atualiza esses valores, pegue a cota de 2024, que eram cotas anteriores, pegue a última cota e a maior cheia. Resumo da história: aquela articulação que eu fiz com os prefeitos da região atingida, do Vale do Caí, do Vale dos Sinos e principalmente a região metropolitana, atualizados os projetos que 4 empresas gaúchas fizeram, né? Nós apresentamos ao governo. No final de julho já estava praticamente acertado o recurso. Em setembro houve um acerto entre Estado e o governo federal, que seria o Estado o órgão executor. E em dezembro, o presidente da República e o governador do Estado assinaram um documento já colocando 6 bilhões e meio à disposição do Estado para executar essas obras, que já podiam estar acontecendo. Nós temos em junho, isso foi em dezembro. Veja a morosidade do tempo para que isso possa prevenir. Nós tivemos mais de 1 milhão de gaúchos, né, com o problema da enchente no ano passado, mais de 100 mil empresas afetadas, pequenas, médias ou grandes empresas. Bom, e praticamente muito pouco, quase nada foi feito com dinheiro em conta. Como o senhor mencionou, essa entrevista está sendo gravada em junho, e em junho foi publicada a Lei 15.143, de 2025, que visa diminuir a burocracia para acessar recursos para combate às cheias e torna também definitivo o fundo para recursos de infraestrutura na adaptação e melhorias de áreas afetadas por eventos climáticos. Na opinião do senhor, com a publicação dessa lei, de fato, na prática, já se pode acessar com mais facilidade recursos como esse mencionado pelo senhor, de 6,5 bilhões de reais? Sérgio, esse dinheiro está à disposição desde dezembro. Essa lei, eu descobri que ela estava caducando, ok? Então, acionei imediatamente o nosso presidente da Câmara, Hugo Motta, e disse: presidente Hugo, nós temos um projeto fundamental para o Rio Grande do Sul que vai caducar. Dia 31 de novembro caduca, 21 de novembro caduca essa lei. Imediatamente ele votou lá na Câmara, acertei com o presidente Davi e eu fui o relator
No dia 20 de novembro, eu relatei essa matéria no Senado, e aí, no dia que você fala, foi sancionado pelo presidente da República. Então, agora foi a garantia novamente, mas o dinheiro já estava à disposição. Se nós não tivéssemos votado essa lei, teriam perdido o dinheiro que nós nos esforçamos para conseguir no ano passado. Então, foi acertado agora e agora novamente garantido em prazo. O recurso já está à disposição desde dezembro, que já poderia ter sido usado, pelo Estado não foi usado nada. Está rendendo juro, seguramente 1% ao mês, que já está rendendo um bom dinheiro para aplicar em obras de interesse do Rio Grande do Sul. E complementando a resposta e a pergunta da colega da Assembleia, o senhor mencionou obras. Qual o andamento dessas obras desde da enchente, das cheias históricas, né, no seu estado? Já há algo em andamento, já há algo como preparado para novas possíveis ocorrências? Absolutamente nada. Nada. Eu apresentei o projeto chamado Arroio Feijó, que pega toda a zona norte de Porto Alegre e a cidade de Alvorada. 2 bilhões e 900 foi o que as empresas orçaram. Eu tinha um projeto e esse tem licença da FEPAM. Tem um projeto que chama-se Rio Gravataí, que pega Cachoeirinha de um lado, Gravataí de um lado e Porto Alegre do outro lado, bairro Sarandi. Esse recurso ainda não foi licitado a obra também. Terceiro projeto chama-se Eldorado Sul. Toda a cidade foi inundada embaixo d'água. E Eldorado Sul é 531 milhões. Esse é recém-licitaram o projeto. Licitaram o projeto, não a obra. É para licitar o projeto e a execução da obra. Então, estão começando a licitação do projeto. Esse é 531 milhões. Esse já tem licença da FEPAM também, quer dizer, já está mais adiantado, já podia estar executando as obras de Eldorado, que já tem enchente novamente, agora em 2025, né? E o outro projeto chama-se Rio dos Sinos, Baixos Sinos e Altos Sinos. São vários municípios, começam em Canoas, Nova Santa Rita, Esteio, Sapucaia, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Campo Bom, Rolante, Igrejinha e Três Coroas. 1 bilhão e 900 à disposição e também não tem nem projeto. Quer dizer, tinha o projeto anterior, mas tem que atualizar o projeto. Também não foi feito nada e também esse não tem licença da FEPAM. Por isso, eu reuni o Procurador-Geral do Estado, quer dizer, Ministério Público Estadual, com vários promotores das cidades envolvidas. Chamei o Ministério Público Federal, chamei o Governo do Estado, chamamos os prefeitos e fizemos um pacto de fazer um grupo de WhatsApp e agilizarmos o processo. E também a FEPAM também tem um problema do licenciamento ambiental. O que nós queremos? Agilize o processo. Sérgio, esse processo começou em 2012, 2013, com o governo Tarso Genro, presidente Dilma Rousseff e secretário, meu colega, deputado federal, Luiz Carlos Busato. Se passou o tempo, não terminaram os projetos e perderam 1 bilhão e 900 que tinha lá em 2013, 1 bilhão e 900. Essas obras já eram para ter sido executadas. Sabendo disso é que eu pressionei agora, via Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal, para agilizar o Estado. Por favor, não vamos perder novamente o dinheiro, entendeu? Eu peguei pelos cabelos, agora, recentemente, se eu não tomasse, se o meu gabinete comigo não tomasse ciência, esse projeto teria caducado no dia 21 de novembro. Imediatamente nós acionamos, então, o presidente da Câmara, que votou imediatamente, o presidente Davi votou imediatamente e hoje o recurso está à disposição de novo. Mas agora é pressão para que possa sair e tranquilizar o que a tua colega fala de Porto Alegre, da Assembleia, que o dinheiro saia, que o projeto saia do papel e comece a executar obras das casas de bomba, dos diques, inclusive retirada de famílias que precisam retirar. Então, está todo o processo com dinheiro em conta. Hoje, seguramente, com a correção de dezembro até agora, já deve ter quase 7 bilhões na conta desses projetos que eu falei. E Porto Alegre tem 700 milhões, mais ou menos. O prefeito Melo já está fazendo obras que já estão sendo feitas em Porto Alegre, que eu sei, porque tinha dinheiro de 4 projetos que nós aprovamos aqui no Senado. O senador Mourão, o senador Paim e eu ajudamos a aprovar 4 projetos de 2 bilhões e 800,
são recursos externos para também fazer obras em Porto Alegre. Então, além daqueles 6,5 bilhões que eu falei, tem mais 2,800 para Porto Alegre, aí é financiamento que a Prefeitura de Porto Alegre tomou. Então, tem recursos suficientes, quase 10 bilhões de reais que possa colocar essas famílias em tranquilidade. Não temos projeto para o Vale do Taquari, que foi a região mais afetada, que já tem ações agora no Vale do Taquari. Os municípios que foram afetados, porque não tinha projeto lá atrás. Quando nós pegamos esse processo de 2012, 2013, nós recuperamos. Mas aí a gente está falando de 13 anos, né, atrás. Mas com os incidentes recentes, não foram capazes as autoridades de criarem projetos para essa área também? Agora, a Recém, nós estamos fazendo esse levantamento com o governo do Estado, com o Ministério da Integração, com a catástrofe do ano passado. Eu estive na região e já articulei com os prefeitos. Eu estarei reunindo 37 prefeitos, né, para conversar com eles o que já foi feito pelo governo do Estado e o que já foi feito pelo governo federal para nós fazermos uma ação com o governo federal presente e o governo do Estado presente em Lajeado para conversarmos sobre o Vale do Taquari. Que ações nós podemos fazer, que alguma coisa já foi feita, mas mais precisa ser feito. Mas as outras regiões têm dinheiro para resolver. E aqui nós também queremos resolver esse impasse do ano passado, desse município do ano passado. Senador, o senhor é autor do projeto de lei número 320 deste ano, que trata da renegociação de dívida com os produtores rurais. A gente preparou aqui um infográfico para falar mais a respeito. Se eu puder, eu só quero responder uma pergunta a gente aguarda. Que a sua colega falou sobre o desassoreamento. Isso é um outro absurdo que está ocorrendo no Rio Grande do Sul, é o desassoreamento dos rios, do rio Taquari, que pega todo o Vale do Taquari, e do rio Jacuí, que pega uma outra região que todos desembocam em Porto Alegre, na bacia do Delta do Jacuí. Nós insistimos na questão do desassoreamento, é importante. E veja o pior, se eu pegar o rio Taquari, lá tem pedra, seixo, que eu posso usar para construção civil. E as empresas mineradoras querem tirar esse seixo de graça, não cobram. E usam na construção civil e usam para estradas. Na parte do Jacuí, Porto Alegre, no Jacuí, ali é areia, que eu também uso na construção civil. E os areieiros querem tirar de graça, não estão cobrando. Enquanto isso, nós temos entraves do Ministério Público e da FEPAM que não deixam que isso aconteça. É uma outra pressão que nós estamos também fazendo. Precisa desassorear. Rios que tinham 2, 3 metros de profundidade, hoje não tem meio metro de profundidade. Esse assoreamento faz encher de água Porto Alegre e todas as cidades da região metropolitana. Então, esse assunto que ela colocou, que também é uma demanda que nós trabalhamos muito, que é conseguirmos fazer o desassoreamento com verba pública, uma parte, mas principalmente com verba da iniciativa privada, que não cobra nada. Deixa a minha empresa tirar areia, deixa a minha empresa tirar cascalho, eu vou tirar para usar na construção civil. Quer dizer, dezenas de empresas que geram riquezas, lucro para o Estado, querem trabalhar e não conseguem trabalhar por esses entraves burocráticos da questão do meio ambiente e do Ministério Público em cima de ações de ONGs, que nem se sabe quem é a ONG, prejudicando o Estado do Rio Grande do Sul. Boa parte dessas enchentes do ano passado e desse ano são fruto da falta de desassoreamento dos rios que nós temos no Estado. Agora sim, plenamente respondido o quesito da colega Gisele. Então, como eu vinha falando, o senhor é autor dessa proposta que eu comentei na abertura do programa, que fala da renegociação de dívida de produtores rurais. Algumas informações extra aqui na tela. Então, são produtores afetados por eventos climáticos desde 2021 até agora, transformadas essas dívidas em títulos do Tesouro Nacional, prazos e condições facilitadas e a principal razão para evitar a inadimplência e garantir a segurança alimentar do seu estado, do país e até a exportação. Gostaria que o senhor falasse mais a respeito dos benefícios potenciais caso aprovada essa proposta. Primeiro, para quem não é agricultor, o público em geral que não tem noção do que seja isso, os produtores gaúchos, não vou falar do Brasil, mas do Rio Grande do Sul, perderam de 2020 para cá, com 4 estiagens e uma enchente do ano passado e já uma enchente desse ano, já são 2 enchentes,
perderam em torno de 150 bilhões de reais que não circulou no bolso do agricultor gaúcho. Se eu somar a perda do agricultor, do comércio, do serviço e da indústria, isso chega a 600 bilhões de reais. Sérgio, isso é quase um PIB do Rio Grande do Sul inteiro de um ano. Isso é a riqueza de um estado. Isso é maior que o PIB de Santa Catarina, que é o teu estado. Então, veja o que sofrem os agricultores e sofre o estado inteiro. Por isso, a razão desse projeto. E um outro ponto importante que é importante colocar. Nós não temos garantias, não temos seguro. Eu estou tratando nesse instante, no governo federal, que cortaram 445 milhões de reais do seguro da safra 2025. E o seguro é insuficiente. Então, temos que também ajustar o orçamento desse ano, que não tem seguro, para 2025. Um outro ponto importante, que é uma informação para que o telespectador tenha noção disso. Subvenção econômica. Quando eu pego dados da OCDE, o que a China, o que os Estados Unidos, o que a Europa subvenciona os seus agricultores, isso dá quase $1 trilhão. $1 trilhão. A China é 34%, é a subvenção que a China usa. Os Estados Unidos, 22%, 23%. Os Estados Unidos usam de subvenção para os seus agricultores. A Europa, em torno de 22%, 23% também, como os Estados Unidos. Sabe quanto é que é no Brasil? 3%. 3%. Quer dizer, nós não temos seguro, nós não temos subvenção como os europeus têm, como os americanos têm e que os asiáticos têm. Então, o produtor fica com a sua cara e com a sua coragem, fazendo lavoura enfrentando estiagens e enfrentando enchentes, como nós enfrentamos no Rio Grande do Sul. Portanto, precisamos dessa negociação e é o que nós estamos fazendo nesse instante. O projeto já passou na Comissão de Agricultura, né? Estamos agora, acertamos com o senador Mourão, senador do Alagoas, Renan Calheiros, que é o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. O senador Irajá será o relator nessa comissão e queremos com urgência também aprovar nessa comissão. E já estamos trabalhando com o governo federal, com o Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e Fazenda, para acertarmos essa posição da emissão de títulos. Tem custo para o Tesouro. Nós já pensamos na emissão de títulos que diminui o custo para o Tesouro Nacional, porque aí são títulos vendidos no mercado e o produtor paga uma parte desse juro e a parte seria absorvida. E nós estamos buscando uma fórmula de que possa se acertar essa situação sem causar problemas, sem causar impacto financeiro para o Tesouro. Essa é a engenharia que esse projeto está fazendo, que nós já começamos na agricultura e agora eu, com o senador Irajá, estamos acertando na Comissão de Assuntos Econômicos, continuando, negociando com o governo, mostrando a eles que é possível fazer isso. Nesse instante, para vocês terem uma ideia, o volume de crédito rural para a safra 25-26 é pequeno, é complicado, em função de que muitas dessas contas estão prorrogadas para anos posteriores, em função do arrastamento dessas contas de anos para cá, como nós temos no Rio Grande do Sul especificamente. Esse nosso projeto ajuda a liberar recursos dessa forma e destravar para poder aplicar na safra 25-26. Estamos agora com o Ministério da Agricultura, que vai nos dar um número, procurando no SICOR, quanto tem dessas dívidas no Rio Grande do Sul e no Brasil, que nós conseguimos ajustar, por um lado, com a emissão de títulos e colocar no plano safra 25-26. Isso ajuda também. E um outro ponto importante, se nós pegarmos os jornais de agora, de hoje, a Goldman Sachs, por exemplo, coloca que as ações do Banco do Brasil estão caindo. Sabe por quê? Porque boa parte é dívida agrícola. O banco também tem interesse nessa questão, porque também ajuda o Banco do Brasil, que é o maior financiador do agro brasileiro. Então, são várias situações e nós temos que também ajudar os nossos agricultores, que precisam continuar plantando. Já enfrentamos agora, nesse instante, a safra de inverno. Plantamos trigo, canola, aveia nesse momento. No Rio Grande do Sul, muito pouca gente acessou financiamento, já pela falta de limite de crédito. Imagina quando eu for plantar a maior safra do Rio Grande do Sul, que é o soja, o milho e o arroz. 9 milhões de hectares agora nesse semestre. Então, é um problema para plantar a próxima safra e a agricultura é o carro-chefe da economia do Rio Grande do Sul e do Brasil. Então, temos que acertar esse problema porque os produtores com seus recursos próprios não têm condições de fazer. Estão endividados nos bancos, nas cooperativas, nas cerealistas, nas indústrias e no comércio local. Tem que fazer essa roda andar para poder continuar a nossa agricultura.
O senhor destinou recentemente, via emenda parlamentar do seu mandato, recursos para custeio do Hospital Regional de Missões. Qual a avaliação do senhor em relação à qualidade do serviço de saúde para o povo gaúcho e quais têm sido os principais investimentos nessa área? Vários hospitais nós destinamos dinheiro. O maior deles foi para a Santa Casa de Porto Alegre, que é a maior instituição de saúde do Rio Grande do Sul, que atende milhares de gaúchos e brasileiros. São 7,5 milhões que eu destinei para o hospital da Santa Casa do Rio Grande do Sul. Esse hospital vai construir com esse dinheiro que eu disponibilizei um projeto do grande Dr. Felicetti, que é um pneumologista, na área de oncologia. Fazemos uma grande área moderna, atualizada para oncologia. E parte do recurso que eu destinei, desses 7,5 milhões, vai fazer para iniciar esse processo de construção. Já está disponibilizado, já tem projeto. E depois a iniciativa privada vai ajudar. É uma obra de quase 30 milhões de reais, né, que vão ajudar a saúde dos gaúchos e brasileiros, porque não é só o Rio Grande do Sul que se serve do Hospital Santa Casa. Todo o Rio Grande do Sul se serve, né, é o maior hospital que nós temos no Rio Grande do Sul, mas também de várias partes do Brasil chegam a Santa Casa. Então, ajudamos a saúde, sim, de vários hospitais do estado, mas só ressalto a questão da Santa Casa, que é o nosso maior hospital, o orgulho que nós temos no Rio Grande do Sul. E, senador, o senhor comentou, a gente já falou aqui que o programa está sendo gravado em junho e o seu estado e o meu estado também, nessa época do inverno, sofre com a questão de climas muito frios, climas extremos, e também no verão é o contrário. Apesar de estarmos no sul, o clima também fica extremamente quente. E o senhor comentou nas suas redes sociais sobre fortalecer a rede de energia elétrica do Rio Grande do Sul para a questão da climatização em salas de aula, inclusive para os alunos. Gostaria que o senhor comentasse mais a respeito da importância disso. Veja, é um absurdo, mas eu vejo numa cidade minha, que eu sou cidadão alegretense, né, tem uma escola do estado que tem ar-condicionado instalado e a rede de luz não comporta ligar o ar-condicionado. Você que é catarinense sabe, como eu que sou gaúcho sei também, imagina crianças tendo ar-condicionado, enxergando e não pode ligar no verão de 40 graus ou no inverno de 2, 3 graus positivos ou negativos, entendeu? Esse é o absurdo. Então, nós estamos trabalhando para que essas questões o Estado resolva e nós cobramos do governador esse assunto. Isso é um exemplo de dezenas que eu tenho no Estado inteiro. E a questão de energia, nós temos alguns programas, são das pequenas centrais elétricas, né, que nós temos mais de 100 PCHs, que geram mais de 1 giga de energia. E essas PCHs é 10, 12 bilhões de investimento. E o Rio Grande do Sul é importador de energia. Precisa o quê? Licença da FEPAM. Que o seu estado, o órgão ambiental em Santa Catarina, é bem mais ágil do que o meu estado. Lá eles liberam 4 ou 5 projetos por ano. Desta forma, os que já existem, seguramente vão levar mais de 20 anos para acontecer. E mais, nas enchentes do Taquari-Antas, que nós temos ali, uma das soluções, sabe o que é? Construir pequenas centrais elétricas. E lá tem mais de 70 para construir, que estão sendo levantados nesse instante. Então, é um outro problema, que é solução para a enchente, solução para a energia. Precisamos o quê? Que o Estado não dificulte a ação de empreendedores privados. Não é dinheiro do governo federal e nem dinheiro do governo estadual. É dinheiro da iniciativa privada para gerar energia que nós precisamos no Rio Grande do Sul, que nós somos importadores de energia. Então, são situações que nós enfrentamos e temos que resolver. Muito obrigado, senador Luiz Carlos Reis, pela participação aqui no Assunto de Estado. Prazer é meu, foi um prazer conversarmos com os gaúchos brasileiros que nos acompanham na TV Senado. E obrigado também a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV, também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado.
Exploração sexual e tráfico de pessoas são combatidos com a ação educativa em Roraima. Na Bahia, encontro de gerações e de saberes na roda de fuxicos. 90 anos de um programa de rádio que é a voz do Brasil. Lia de Itamaracá, a arte da Rainha da Ciranda, patrimônio da cultura brasileira. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Ele expressa para mim todas as lágrimas de 5 milhões de brasileiros índios que morreram nesta terra. Tantas nações indígenas que ainda continuam chorando. Hoje, eu acho que nós tínhamos que ter aqui dentro dessa casa não os 10 minutos daquela defesa na Constituinte, mas 5 representantes nossos no Congresso para defender os direitos do nosso povo aqui dentro. Por que os povos indígenas não têm direito de ficar aqui dentro? E todo mundo pode passar aqui por dentro, inclusive aquelas pessoas que vêm para aqui para vender o Brasil. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por 2 termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá! Na guerra comercial e ideológica que trava contra o mundo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escolheu o Brasil como alvo preferencial. No início de julho, impôs taxas de importação de 50% sobre tudo o que exportamos para os Estados Unidos. Às vésperas de o tarifaço entrar em vigor, Trump recuou um pouco. Mas desde abril, o Brasil sofre desgastes com as decisões unilaterais do presidente estadunidense. Para nos ajudar a entender um pouco os impactos das medidas e as possíveis alternativas a elas, eu recebo o professor de Economia da Universidade de Brasília, César Bergo. Professor, obrigada pela sua presença aqui. É um prazer, Antônio, estar com vocês aqui. Vamos, então, aproveitar a sua presença e compartilhar sua experiência aí de economia no mundo há bastante tempo. Começando exatamente por esse ponto, né? A gente está exibindo esse programa pela primeira vez, na véspera da nova data de entrada em vigor das tarifas. Inclusive, a gente não sabe de fato o que acontece. Então, eu queria começar exatamente por essa questão dessa insegurança política, econômica, jurídica, quando se fala das decisões do governo Trump, mas que nos afetam muito diretamente. Como é que o senhor avalia isso? Avalia assim, o Brasil sempre foi bem recebido pelos Estados Unidos. Então, temos que separar o que é a nação americana e o que é governo. A nação americana sempre foi amiga, muito intercâmbio e, de repente, já sabíamos, né, com a posse do novo presidente, que teríamos algum tipo de problema. Tanto que, no início, já colocou uma tarifa de 10% sobre as importações brasileiras. Entendíamos nós que, naquela época, era uma das menores tarifas, né? O Brasil ganhou até mercado em alguns setores, mas o que aconteceu é que houve um crescente animosidade por parte do presidente americano, sobretudo na questão interna do país, com relação política, as questões jurídicas, né? Então, acabou complicando, porque o lado econômico que ele alega, basicamente o Brasil é deficitário com os Estados Unidos nas relações. Os Estados Unidos é o maior investidor direto no Brasil. Então, não teria nenhuma justificativa econômica que pudesse embasar essa questão das tarifas, sobretudo porque as tarifas bastante elevadas acabam, de alguma forma, comprometendo o próprio mercado americano, que tem produtos que eles nem produzem
Então, de fato, vai ficar difícil não só para o Brasil, para os produtores, mas também para os consumidores americanos, que em última instância é quem vão pagar essas tarifas. Agora, isso prejudica o Brasil, prejudica os Estados Unidos também, mas prejudica o Brasil. Eu vou pedir ao Vinícius, nosso diretor de gravação, para colocar aqui na nossa tela um infográfico que a gente fez a partir dos dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e que mostra essa questão das exportações brasileiras, especificamente para os Estados Unidos, que é o nosso segundo maior, né, parceiro, o nosso segundo maior comprador. Então, o que está em verdinho ficou tarifado com 10%, o que já foi um aumento de tarifa, porque não tinha essas tarifas, né? Então, lá, essas são as tarifas de abril. E o que está em vermelho ficou com as tarifas de 50%. Os outros também tinham entrado em 50%, mas recuou. E a gente tem aí alguns itens que são os mais importantes, né, dos 10 mais importantes da nossa pauta de exportações. Como é que o senhor avalia cada um desses itens? Por exemplo, o café está sendo muito falado, né, porque eles não produzem café, todo mundo toma café, mas nem é um dos maiores, né? A gente pode avaliar da seguinte forma. A indústria de transformação e a indústria mineral é que seria mais prejudicada. Seria o volume de recursos que estão envolvidos, né? As exportações de petróleo, de minério, de aço, e ficaram de fora. O aço ainda tem aquela taxação de 20% que foi estabelecida por Trump, mas o agronegócio é responsável em torno de 12% desse volume de exportação, embora tenha uma grande quantidade. Se a gente pensar em grandes setores, sim, né? Então, o agronegócio, ele tem o café, mas é interessante que o café está em crise internacional. A produção no Congo caiu, né? Então, assim, vai faltar café nos Estados Unidos. Não tem outro mercado que possa fornecer café para os Estados Unidos. Então, subindo nesse volume, ele vai provocar um aumento no preço do café internacional também. Então, outros produtos, né, como as frutas também, você tem um mercado bem cativo nos Estados Unidos, o pescado, a carne, ou seja, são produtos essenciais para o dia a dia do americano. Então, assim, o que foi taxado, né, seria em torno aí de 56% da nossa pauta de exportação, são produtos essenciais para os americanos. Então, eu acredito que haverá uma pressão interna dos consumidores e das indústrias para que isso aí não ocorra. Então, ganhamos algum tempo para negociar. Agora, quando a gente tira um pouco essa parte dos produtos in natura, do agronegócio, né, dos alimentos, a gente fica muito com a parte da mineração e de uma indústria farmacêutica, de uma indústria química, que são dos bens de maior valor agregado. Então, ele taxou no ferro, por exemplo, ele não taxou o ferro in natura, mas taxou o ferro acabado, né? Tem aí uma política também, uma tentativa meio que de minar essa indústria brasileira que tenta retomar o seu crescimento? Não tenha dúvida, né? Assim, eu acho que talvez a preocupação maior dos Estados Unidos não esteja tanto na questão das exportações brasileiras, mas no relacionamento que o Brasil mantém com a China, com os BRICS, né? No caso da Índia, porque são mercados que são concorrentes dos Estados Unidos. Então, o Brasil, ele tem como colocar esses produtos lá naqueles mercados. Inclusive, a própria China se colocou dizendo que ia absorver um pouco desse mercado aí de produtos, sobretudo esses produtos da agroindústria. Mas não tenha dúvida de que existe sim uma intenção de trazer o Brasil mais próximo, né? Só que os argumentos utilizados são argumentos políticos, muitas vezes. Então, a questão da economia fica secundária. E o Brasil não é prioridade americana. Nós somos só o 15º país exportador para os Estados Unidos. Então, eles têm outras prioridades, a gente vê bem claro nisso, e ele comemorando, fechado com a União Europeia, com o Japão, né? Então, o Brasil não está tendo diálogo, as portas estão fechadas, né? O presidente americano disse que vai conversar, e é importante conversar nessa área, não só do campo diplomático, como comercial, porque o relacionamento do Brasil e Estados Unidos é histórico, né? Não é uma coisa assim que surgiu de uma hora para outra. Então, eu vejo que existe essa intenção de pressionar, que é basicamente a tática do presidente americano, de criar uma condição do Brasil ficar um pouco abaixo na negociação. Mas isso acho que acaba envolvendo a questão política, judicial, vai ter dificuldade em conseguir alguma coisa. Sim, porque ele está usando até argumentos políticos, como o senhor falou. Sim. Agora, vários economistas, o senhor mesmo, a gente estava conversando um pouquinho antes, falam que, na verdade, essas tarifas, elas impactam muito pouco quando a gente pensar no PIB brasileiro. Menos de 0,5% do PIB seria o valor de toda a economia atingida por essas tarifas. A gente fez uma análise
Se tudo tivesse acontecido da forma que estava acontecendo, colocar para todos os produtos 50%, nós íamos ter uma perda de PIB de 0,2% esse ano e 0,5% o ano que vem. Mas não aconteceu isso, né? Metade das exportações ficaram de fora. Então, a perda é em torno de 0,4%, 0,5% no PIB total. Então, é uma perda pequena. Mas se for olhar do ponto de vista do PIB, é pequeno, mas do produtor é enorme. Então, é preciso que haja realmente, nesse primeiro momento, um apoio do governo para esses produtores que vão ter dificuldade, né? Agora, não é só o apoio do governo. Precisa muita negociação e a conversa com os Estados Unidos no sentido de mostrar que os maiores prejudicados serão eles mesmos. Então, acho que é nessa linha. Mas você acredita que tem espaço no governo de lá, no governo estadunidense, para essa conversa? Porque eles colocaram, por exemplo, um pacote para a União Europeia e a União Europeia assinou sem questionar. A gente analisando os acordos que estão sendo firmados, são bastante desfavoráveis para os países com os Estados Unidos. No caso, não vai ser diferente do com o Brasil. Só que o Brasil tem um agravante em relação à União Europeia e ao Japão. Está fechado os canais de comunicação. Aqui no Brasil, nós não temos embaixador. A nossa embaixada americana tentou contato com as autoridades americanas, não conseguiu. Recentemente, o chanceler brasileiro teve um certo contato. Nós mandamos senadores lá também para fazer esses contatos. Os senadores foram muito importantes, mas não tem interlocução. Então, o que nós estamos vendo nesse momento é que existe uma coisa imposta, né? Tanto que ninguém esperava esse decreto americano isentando cerca de 700 produtos, né? Foi uma surpresa. Então, a gente não deve comemorar, não. É aí que começa o nosso trabalho. E existe um aspecto também de alternativas, né? Por exemplo, a soja é exportada via Paranaguá. A grande quantidade de soja que sai por ali é soja brasileira, mas sai com carimbo do Paraguai. Ou seja, o Brasil utiliza o Mercosul também para fazer as suas exportações, para fazer... Então, ele tem que continuar utilizando a inteligência para fazer isso. E não tenha dúvida que esses produtos que foram taxados, milho, soja, são todos produtos commodities. Então, ele tem alocação em outro mercado. Em outros mercados, mas que competem com o mercado norte-americano. Eles são grandes produtores também de milho, né? Mas você vê, a guerra na Ucrânia, a Ucrânia deixou de produzir grãos, né? E o Brasil é o grande celeiro atual do mundo mesmo, né? E não é só, é com qualidade. Os produtos brasileiros têm reconhecimento de qualidade. Então, onde você vai conseguir de uma hora para outra esses produtos? Então, os Estados Unidos produz de fato milho, produz soja, mas acontece que muita gente, para complementar a produção deles, necessita importar. Então, eu vejo que negociando na questão econômica e se pautando na questão econômica, não entrando nas questões políticas, o Brasil tem complementar, é uma economia complementar dos Estados Unidos. Então, isso vai acabar saindo em algum momento e a negociação vai ser ajudada com esse aspecto. Mas isso aí requer uma certa racionalidade. E o que a gente está vendo é o governo brasileiro, a comitiva de senadores, né, a diplomacia brasileira tentando trabalhar com essa racionalidade, mas não encontrando uma racionalidade do lado de lá. Como é que se vence essa barreira? Olha, eu tenho assim, observado o trabalho do vice-presidente, o Geraldo Alckmin, tem feito um belo trabalho, reunindo os empresários aqui no Brasil, lembrando que existem muitas multinacionais americanas aqui no Brasil, pode nos auxiliar no trabalho também perante as autoridades americanas, mas como você mencionou, nesse primeiro momento, são muitos países que estão sendo, de alguma forma, envolvidos na negociação com os Estados Unidos. E o Trump, ele tem sido muito personalista, centralizado muito isso, então dificulta muito os outros agentes agirem, mas é hora de municiar esses agentes com informações verdadeiras com relação à economia, para que possa vencer essas barreiras. O que eu vejo é a necessidade de um café da manhã, tomar um suco de laranja, tomar um café. Então, lá no pequeno consumidor, vai começar a pressionar o deputado dele, o senador, e a coisa vai subindo de situação que vai favorecer. Esse período de crise, ele tem que ser tratado de uma maneira bem profissional, diplomática, para que a gente não tenha e não colha outros tipos de problemas. Eu vejo nessa linha. Eu acho que os Estados Unidos está realmente duro na negociação, mas existe espaço para que a gente possa mostrar para eles que o Brasil ele tem muito a oferecer à economia americana. A gente pode, se não der certo essa negociação, tentar outras saídas. E aí eu vou pedir novamente, Vinícius, para colocar um outro infográfico que nós montamos, que é
que mostra um pouco, dá um pouco esse panorama, né, das exportações brasileiras de uma forma geral. A gente tem aqui as exportações totais, são dados de 2024, como está é o arquivo, né, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Exportações totais de 337 bilhões de dólares, China, nosso principal parceiro, Estados Unidos é o segundo, que não chega nem à metade, né, da nossa transação, e aqui é só exportação, do que a gente importa deles, não tem o que a gente importa nesse gráfico, né? Argentina, Países Baixos e Espanha, essa é a lista dos nossos maiores, para quem a gente mais exporta. Isso aí é uma possibilidade, quer dizer, da gente tentar aumentar a transação com esses outros mercados. São dezenas de mercados, o né? Brasil ainda é uma economia fechada, Antônio, né? Ele precisa abrir mais. A gente tentou um acordo do Mercosul com a União Europeia, né? O Brasil está fazendo algum tipo de ação, mas ainda muito incipiente, tem que ser mais agressivo. Vamos dizer assim, ali os Estados Unidos tem 12% das nossas exportações, né? Então, se comparar com a China, de fato, e a China só vem aumentando as compras no Brasil, né? Então, não tenha dúvida de que tem muito espaço para o Brasil crescer com os outros países, né? E, sobretudo, a Índia, por exemplo. A Índia não está naquela lista ali. E é um baita do mercado. Então, eu vejo que o BRICS pode ajudar o Brasil nesse caminho, o Mercosul também. Então, o Brasil está num caminho adequado com relação às transações comerciais e negociação. Agora, não tenha dúvida que o que nos surpreendeu foi na calada da noite um anúncio dessa dimensão, já que os Estados Unidos, historicamente, não é só com o Brasil, é com o Canadá, com o México. A gente aprendeu a confiar nos Estados Unidos. É uma relação de confiança que, de uma hora para outra, foi quebrada. Então, tem que reconquistar isso aí. Mas a gente está falando aqui também de uma questão que não é o nosso foco, mas muito do começo desse tarifaço se deveu por questões políticas de envolvimento, né, com relação à tentativa aí da família do ex-presidente de livrá-lo do julgamento na justiça brasileira. Como é que se negocia economicamente, racionalmente? Isso acredita que existe esse espaço? Eu acho que sim, porque você bem mencionou, surpreendeu a todos. Você ligar essas questões econômicas à questão política. Ninguém se esperava. Desde o início do ano, a gente sabia que existiam essas ações lá no mercado americano, sobretudo a questão política, né? Mas não se esperava que saísse um documento dos Estados Unidos dirigido ao presidente da República do Brasil dizendo essas coisas, né? Isso aí foi surpreendente para o mundo todo, não é só o Brasil que se surpreendeu, não. Então tem espaço, sim, porque o que ele menciona do ponto de vista econômico não tem nenhum fundamento. Então é só de uma forma de colocar a verdade no tocante às relações comerciais e econômicas, Estados Unidos e Brasil, que eu acredito que vai ter muito espaço, porque assim, a sociedade americana, ela sempre foi pautada pelo livre comércio, defesa da democracia. Então, acho que existe um espaço para essa negociação. Essa questão política é outra caixinha, né? Como você bem falou, não é bem o nosso assunto. Mas não tenha dúvida de que eu acho que, economicamente falando, o Brasil tem muito a oferecer. Só lembrando que o PIB americano é 20 trilhões de dólares. O PIB brasileiro é 2 trilhões de dólares. Ou seja, é o Golias contra o Davi mesmo. Ou seja, nós não podemos prescindir dos Estados Unidos e nem os Estados Unidos podem prescindir do Brasil. Então, dentro dessa linha de negociação, voltar ao que é o razoável, né? Estabelecer as relações diplomáticas. Os Estados Unidos têm um embaixador aqui, a gente tem um embaixador que possa negociar com o Departamento de Estado americano. Eu acho que é questão política e diplomática. Economicamente, existe espaço. Ok. Tem uma outra questão aí que é a geopolítica, que essa entra um pouco na nossa caixinha, porque no fim das contas é tudo economia, né? Sim. Que é a questão de quem aí continua controlando o mundo, o comércio mundial, quem dita as regras, né? E aí eu vou pedir o Vinícius para trocar essa arte, colocar um outro infográfico que nós montamos, que é essa questão das tarifas, porque a gente pegar dos 27 países que foram recém-tarifados no último dia 31 de julho, né, com essas tarifas gigantescas confirmadas, o Brasil, assim, a gente tem 7 que são BRICS, né? E BRICS dos afiliados mesmo, não estou nem falando dos parceiros, porque dos parceiros tem mais 4, né? Eu coloquei aqui só os que são BRICS oficialmente. O Brasil com 50%, a Rússia, que vive o embargo já tem muitos anos, Índia 25%, que é um
possível mercado para nós. China, né, que foi a primeira lá atrás com 150%, que já está em negociação, mas África do Sul 30%, Indonésia 19%, Irã embargado. O senhor não vê aí uma tentativa também de cercar os BRICS, de evitar que esse grupo ganhe mais poder na economia mundial? Olha, o poder acho que já adquiriu, né? Os BRICS, eles têm um banco de desenvolvimento por trás disso tudo. Nós não estamos falando de paizinhos. Se for pegar aqueles países aí somando, são potências, que o Brasil é a 10ª potência do mundo, né? A Rússia, a Índia, né? Então você tem economicamente força para poder interferir nos fóruns internacionais. O que acontece muitas vezes é que extrapola a questão econômica, é a questão geopolítica. Então tem lá o conflito lá no Oriente Médio, tem um conflito na Europa, os Estados Unidos quer entrar num, quer entrar no outro, né? E o Brasil às vezes tem as suas posições, inclusive aliadas aos próprios BRICS, né? Nós temos ali a Rússia que está em guerra, né? E o Brasil às vezes se coloca que tem todo o direito de fazer isso. O Brasil ele tem autonomia, ele pode decidir qual vai ser a política externa dele, mas isso está incomodando os Estados Unidos, não tem a dúvida. E a gente vê isso, inclusive, na própria relação, não só política, mas tem as questões das Big Techs também, que existe uma pressão junto ao governo americano, o presidente Trump, das Big Techs em função das decisões judiciais. Então, a gente pode ver e verificar que é uma questão interna, de fórum íntimo brasileiro, que os Estados Unidos não deveria interferir. Mas ali, como você bem colocou, parece-me que há uma intenção por trás disso, de atacar esses países, sobretudo em função de formar um bloco, que é o bloco dos BRICS. Agora, o que o Brasil pode fazer? Se a gente dá uma olhadinha, a gente está completamente dependente hoje na esfera, né, como se falava na década de 70 e 80, na geopolítica, meio que o quintal, uma parte do quintal dos Estados Unidos. A gente depende deles nessa questão. Algumas outras questões que são econômicas muito fortes, a questão das Big Techs, a questão de GPS, chegou-se a falar, ele comentou, o presidente norte-americano, que poderia desligar o GPS do Brasil. Como é que o Brasil pode se preparar para ter uma autonomia? A China tem lá o seu próprio sistema de GPS, a Índia tem, a Rússia tem. Como é que o Brasil pode se preparar nessa nova economia, né? Satélites, internet, como é que a gente pode se preparar para não ficar na mão de um só país desse jeito? Vamos entender em camadas, né? Primeiro, ele anexou a Groenlândia, anexou o Canadá, falou que ia tomar o Panamá, ou seja, abriu assim uma guerra mundial em termos não só geopolíticos como comércio. Ou seja, é totalmente descabido. Ainda não conseguiu anexar o Canadá e a Groenlândia, mas quis, né? Tentou, não quis não, ele quer. Ele quer. Né? Mas existe autonomia. Inclusive o primeiro-ministro canadense usou um termo muito pesado. Fomos traídos. Foi isso que ele falou. Os Estados Unidos traiu o Canadá. Né? Imagina o Brasil, que é um pouquinho mais abaixo, né? Então, se ele chegou a trair o Canadá, que é um país amigo, historicamente unido, ele queria anexar o Canadá, tornar ele um Estado. Então, estou dando só um cenário. Imagina o que não passa na cabeça do presidente Trump. Então, nós não podemos entrar nessa. Do ponto de vista do Brasil, nós temos terras raras, que eles têm interesse. Nós temos várias questões aqui importantes para os Estados Unidos. A gente sabe, historicamente, você tem a indústria automobilística toda foi feita com base na indústria americana. Né? A famosa CSN foi lá uma questão dada a Getúlio Vargas pelos Estados Unidos. Nós temos a compensação de guerra, né? De guerra, mas fomos aliados de guerra dos Estados Unidos. Né? Então, existem vários momentos que o Brasil se mostrou um forte aliado positivo e não deixou de ser. Infelizmente, existe a questão ideológica. Então, o Brasil pode, através do seu histórico, né, diplomático, inclusive, o Brasil é muito importante em termos diplomáticos, agir economicamente junto aos Estados Unidos, mostrando, olha, nós estamos com as empresas de vocês lá. Né? A Embraer mesmo conseguiu a isenção na questão aérea. Por quê? Porque 70% dos componentes dos aviões aqui vêm dos Estados Unidos. Ia gerar desemprego lá. Então, esses detalhezinhos me parece não ser do conhecimento maior do presidente Trump, porque também a equipe está desfalcada, houve a troca. Então, os Estados Unidos vão demorar um tempo para se adaptar. Eu acho que o presidente Trump acaba ganhando tempo. Fala, não vou conversar, é para ganhar tempo. Porque, de fato, algumas dessas decisões, dessas medidas, são totalmente descabidas. Eu acho que o Brasil vai conseguir mostrar isso aí de forma diplomática, autônoma, né?
e vai conseguir uma reversão dessa decisão. Mas internamente, se a gente disser assim, não, a gente está com tudo negativo, tem um muro lá. Internamente, como é que os industriais brasileiros, os empresários brasileiros, o governo brasileiro, como é que eles podem trabalhar para, de fato, encontrar uma solução para os problemas que podem ser gerados, como desemprego, aqui no Brasil, independente de qualquer ação do governo dos Estados Unidos? Parece um paradoxo, né? Que saiu os dados de desemprego no Brasil, nós batemos recorde de desemprego esses dias, né? A gente está na maior taxa de emprego, empregabilidade. Então, assim, parece até um paradoxo, né? E quando saiu a notícia, parece que tinha todo mundo morrido. Todo mundo saiu correndo para um lado para o outro e não aparecia. E agora está mostrando que não é assim. Então, toda calma é necessária. No mercado financeiro, a gente fala isso. Se tem esse estresse, né? Mantenha calma, coloca um tênis e vai caminhar no parque. Porque não é momento de desesperar. A diplomacia é uma diplomacia eficiente. Então, a saída do Brasil, na verdade, primeiro, ele é um país que tem praticamente uma produção forte, né? E ele pode utilizar tudo isso aí em favor de encontrar outros mercados, né? Se os Estados Unidos não resolver não importar mais do Brasil, porque quando a gente fala de tarifa de 50%, não é nem tarifa, é uma sanção mesmo comercial, não tem como você fazer... Não tem outro nome. Então, o Brasil pode, né? E a China já acenou com isso, falou, estou aqui, né? Pode mandar para cá, ou seja, são produtos de qualidade. Então, o Brasil pode... Foi pego de surpresa, mas não justifica a falta de ação. Então, existem ações, e uma coisa que você coloca, que é importante, o mundo não é comandado, não é pelos governos, é pelas empresas. Então, elas se comunicam, existe uma comunicação paralela das corporações, né? Então, as multinacionais, as megas empresas que estão sendo afetadas nesse momento, elas já estão agindo, estão negociando. Não é à toa, o grande exemplo é a Embraer, que eu acabei de mencionar. Ela conseguiu tudo isso, falou com o secretário de Tesouro, falou com o secretário de Comércio, coisa que as nossas autoridades não conseguiram. Então, assim, essas coisas acontecem no mundo corporativo, não fica restrita aos governos. Então, por isso que eu estou insistindo em dizer que a solução vai vir por aí, pelo mercado consumidor e pelas empresas, porque elas são muito mais fortes do que a gente pode esperar. Então, a pressão vai ser grande, né? Você viu que o Trump foi lá na Escócia assinar o acordo com a União Europeia, aonde? No clube de golfe que ele estava inaugurando, né? Então, ele também está pensando no bolso dele. Né? Ele não está fazendo isso aí tudo. Então, o importante é que a gente tenha tranquilidade, porque o mercado financeiro ele tem os especuladores, tem os manipuladores, né? E tem os investidores. Né? O investidor é importante, o manipulador é que tem que ser condenado. Mas o especulador, ele dá liquidez para o mercado. Então, a gente está vendo isso aí, que o Trump é um grande jogador. Agora, muitas vezes, ele já quer todo o AIS na mão dele. Então, não dá chance nem para o parceiro. Isso tudo o Brasil tem que olhar e agir de uma maneira calma e tranquila, porque economicamente a gente tem muitas alternativas a ser tomadas para poder solucionar essa questão. O senhor não vê, então, uma crise aí de desemprego? Não, que afete nesse momento o desemprego, em função até porque houve 700 produtos que não vão ser onerados, eu acho que não, né? E mesmo porque a característica do mercado de trabalho brasileiro é muito de serviços, né? E nesse primeiro momento, é lógico, precisa do governo agir com apoio a esses produtores que serão prejudicados. Por exemplo, o mel, né? Aí deixou de levar o mel. Então, vamos ver, estudar caso a caso, né? Mas, assim, uma crise de desemprego nesse primeiro momento, eu acho que eu não vejo. Eu vejo muito o seguinte, arregaçar a manga, negociar e buscar novos mercados. Acho que vai ser a grande saída do Brasil. Professor César Bergo, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. É um prazer e estou sempre à disposição. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV ou no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até a próxima Agenda Econômica. Exploração sexual e tráfico de pessoas são combatidos com ação educativa em Roraima. Na Bahia, encontro de gerações e de saberes na roda de fuxicos. 90 anos de um programa de rádio que é a voz do Brasil.
Lia de Itamaracá, a arte da Rainha da Ciranda, patrimônio da cultura brasileira. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Muito de nós era proibido de falar a língua, era proibido de assumir um nome indígena, por exemplo, né? Tinha que negar para poder ser aceito. Muita gente negou a sua própria identidade, né? Para poder evitar o preconceito ou mesmo para evitar ser morto. A gente vive numa guerra constante, né? Todo dia. É um estado permanente, sem nenhuma trégua, até hoje, até agora, quando nós estamos aqui conversando. Um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Agora é lei. A reforma tributária busca simplificar os impostos no Brasil. 5 tributos serão substituídos por 2, CBS e IBS. A transição será gradual e entre as mudanças está o imposto seletivo, que vai taxar produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Já alimentos que compõem a cesta básica terão isenção dos impostos, assim como medicamentos, que serão isentos ou terão redução na alíquota. O Senado votou, agora é lei. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A gente vê os amigos usando na festa, aí a gente tem aquela sensação de querer experimentar algo novo. Só que a gente não sabe o perigo. Aí a gente vai, fuma um pouco do amigo. Primeiro a gente começa fumando dos outros. Aí é um puff só uma puxada de uma vez. Aí na próxima vez já é 3. Aí quando você vê, você já tá comprando o seu.
7ª reunião da Comissão Senado. A prevenção ao tabagismo é não fumar, é não começar, é não ceder aos impulsos que surgem na adolescência, na fase adulta. E esse grupo que vamos conhecer agora tem uma nova missão, o de largar o vício. Aqui, a luta é contra um hábito de muitos anos e a dependência da nicotina pelo uso do cigarro comum. Essa historinha, eu fui lá em certo lugar e uma colega minha pediu para eu acender o cigarro. Aí eu acendi o cigarro, dei um trago, beleza. Aí daí a pouco, outro, e pronto. Aí nesse período, não parei mais. Aí a minha colega sempre pedia para mim acender o cigarro, acendi e peguei o gosto pelo cigarro. Queria estar junto com a turma, fumar para dizer que era melhor do que tu, que os outros, e assim iniciou, né? E nessa luta vem há 40 anos. Comecei na fase de adolescente ainda, né? De 16 para 17 anos. E já fumo há 40 anos. Do início, o que a senhora sentia? Era prazer? Por quê? Era prazer, era vontade, era bom, né? Era prazeroso. Eu estava triste, ia ali, botava um cigarro na boca, fumava. No início foi até difícil para aprender. Engasgava e tal, mas depois eu aprendi e a sensação era boa. Eu gostava para estar no meio da turma, sentir melhor com uma propaganda, né? Hollywood, o sucesso, né? Isto é Hollywood, o sucesso. O que tem a sua saúde? Estou me sentindo cansada, eu tô sem apetite, eu estou muito cansada. Eu estou debilitada mesmo. Precisando de ajuda. Tentei parar já várias vezes, mas é só que eu não consegui. Quando eu comecei aqui, já falei, ele sabe, eu fumava 40 cigarros por dia. Era 2 carteiras. E fui diminuindo. Hoje eu estou com 1. E quando chega na reta final é que o negócio pega mesmo. Um cigarro? É, 1 cigarro por dia. E eu quero me livrar também desse, né? Quando é que foi que surgiu esse start? Quero parar. Há muito tempo tenho vontade, mas não consegui parar só. Aí uns 2 anos eu conheci esse programa de tabagismo, tentei, fiquei 7 meses sem fumar, aí acabei recaindo. Depois que recai para voltar é difícil. E eu estou aqui hoje para reiniciar esse trabalho. O governo já tem essa estratégia desse grupo que funciona fornecendo alguns medicamentos que auxiliam nessa parada. Mas a gente percebia também que sem um apoio psicológico não estava dando certo, a comunidade não estava conseguindo. E aí nós iniciamos esse trabalho voltado tanto para a parte medicamentosa quanto para a parte de apoio emocional e psicológico para essas pessoas. Quando isso lhe começou a incomodar? Começou a me incomodar quando eu ia abraçar as pessoas e elas não gostavam do cheiro. Meus filhos também reclamavam bastante por causa do cheiro e também da minha saúde, né? E aí eu nunca quis largar. De repente, um agente de saúde bateu na minha porta e me convidou para participar do grupo. Aí eu vim. Este grupo? Esse grupo. Aí eu vim, participei, graças a Deus me libertei. Ele funciona todas as quintas-feiras, 1 hora por dia, com um grupo multiprofissional, uma equipe multiprofissional, com psicólogo, nutricionista, médico, enfermeiro, sanitarista. E eles começam a trocar experiências. Por exemplo, eu iniciei comendo cenoura na hora, ao invés de fumar, eu comi cenoura. O outro, não, eu fiz um chá. E assim, eles começam a trocar e compartilhar o conhecimento e a experiência de tentar evitar e cessar o tabaco. Nós temos aí, eu acredito que em torno de 80% a 90% de adesão e de sucesso com as pessoas que fazem parte do grupo. Quando essas pessoas chegam aqui, o que elas relatam? Relatam muita angústia, muito sofrimento mesmo, porque tentaram ao longo da vida, e algumas fumando aí 30, 40, 50 anos, começando na adolescência,
e relatam muita angústia porque tentam parar e não conseguem. Vocês também atendem aqui quem usa o cigarro eletrônico, é isso? Também. O grupo é aberto para todos. E o cigarro eletrônico é até um pouquinho mais complicado do que o tabaco normal, né? O cigarro normal de papel e o tabaco propriamente dito. Por quê? Porque ele é altamente viciante, ele é cheiroso, o cheiro dele é um cheiro agradável e o sabor dele também é um sabor agradável. E isso tem captado a adolescência com muita facilidade. E o estrago dele é maior, porque a capacidade que ele tem, que ele possui de viciar é maior do que a capacidade que o cigarro convencional tem. O recado, bebida e cigarro, sabe, é não começar. Porque depois para largar, quando fica viciado para largar é uma dificuldade. Então não começa o primeiro trago, mas se começar, a unidade básica de saúde está à disposição para ajudá-los. O que acontece quando a fumaça entra no organismo da pessoa? O que ocorre é que a via aérea ela não é uma via propícia para a metabolização de substâncias, como por exemplo o fígado. Então, essas substâncias não metabolizadas, elas provocam uma inflamação das vias aéreas. Essa inflamação gera uma resposta celular que pode promover, assim, em última análise, uma fibrose pulmonar. Quer dizer, e então ela varia desde uma simples tosse, que é uma manifestação de defesa da via aérea respiratória, até uma grande falta de ar passível de levar a pessoa para uma assistência hospitalar. O que sentia exatamente? Falta parecia que eu não estava indo oxigênio pro meu pulmão, sabe? Aquela canseira, eu falei, pô, não tá. Aí eu falei, rapaz, está na hora, porque já não era nem para ter começado, né? Tem hora que eu olho assim para ele, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Olhando para o cigarro, né? Mas eu vou te deixar, mas só que a força é maior do que a minha vontade. Então é isso que ocorre, a falta de oxigênio vai gerando cansaço na pessoa, principalmente, né? Além de outros fenômenos que traduzem o agravo do cigarro, que seria tosse com sangue, tosse com expectoração de várias cores e o efeito da falta de oxigênio nos órgãos, como cérebro, coração, rins. Então, você passa a ter insuficiência desses órgãos também. Saiu agora, ontem, né, uma publicação mostrando que há uma maior chance de desenvolver bronquite e enfisema em consumidores de cigarro eletrônico comparado com cigarro convencional. E em idades mais tenras, né? Quer dizer, pessoas mais jovens tendo o acometimento dessas doenças que são extremamente graves. O cigarro eletrônico é uma criação de pouco mais de 2 décadas. Recente, perigoso e polêmico. Entra em cena com a queda do consumo do cigarro tradicional, com nicotina, cheiros e sabores. Quando a gente fala de vapes, a gente está falando de um consumo maior ainda entre os jovens. Tem estudos que o consumo de vape é 5 vezes maior do que o tabaco tradicional. E nós estamos falando de jovens, né, que estão parando em UTI, estão se viciando. A proibição, ela tem surtido alguns efeitos. Regulamentar apenas para multar, eu também não sei se seria razoável. E tem um detalhe, este cigarro tem uma preferência de uso na juventude. Eu tenho visto cigarros eletrônicos com figuras infantis, sendo oferecidos em bandejas em festas de adolescentes. Você, quando começou, qual era a sensação? O que você sentiu? A gente... é adrenalina, a gente acha... Tipo, vou explicar. Tem sabor? Tem muitos sabores. Morango, melancia, misturado com pêssego, misturado com uva, misturado com tudo. Tem de todas as frutas. E quando é que você usa? Que momentos que você usa? Aí varia. No trabalho não usa, mas à tarde, quando você está sem fazer nada, na escola, quando você está dirigindo, quando você está deitado, quando você está entre amigos, em festa principalmente. Eu acho que a gente tem que tratar o vape como a gente trata o tabaco.
A gente sabe que precisa de uma regulamentação, mas que nós precisamos tratar essa regulamentação com muita responsabilidade, entendendo que existem sim, existe uma brecha e uma necessidade de colocar restrições na publicidade, enfim, no consumo e na exposição do produto nos estabelecimentos de um modo geral. A gente fala de regulamentação de vários setores, de vários produtos, mas a gente esquece do impacto dessas nossas decisões aqui. Não tem como a gente regulamentar algo nocivo para a população. Mesmo que venha todos os dizeres, uma bula dizendo do que aquilo é feito, ainda assim faz mal a quem não tem informação. Além do poder viciante que é, né? Junto com a Anvisa e a Casa, dá sim para fazer um projeto bom proibindo e sanções para quem está vendendo, não para quem está consumindo, mas para quem está vendendo principalmente, para o consumidor, a informação do mal que aquilo faz. A minha posição como defensora da infância é a proibição. O Congresso tem que deliberar mais recursos para mais campanhas dizendo de todos os males que o cigarro eletrônico causa. Os cigarros eletrônicos, eles provocam males, inclusive de um ponto de vista de tempo, muito rapidamente, e que são males insuperáveis e que terminam por atingir diretamente pessoas jovens, pessoas que são seduzidas pelas publicidades, nas redes sociais, enfim, e que podem muito rapidamente serem atingidas por doenças extremamente graves. Nós tivemos recentemente um caso aqui no hospital de uma adolescente que foi tratada em várias oportunidades de pneumonia e, infelizmente, quando descobrimos que ela era usuária de cigarro eletrônico, o pulmão já estava fibrosado e ela, infelizmente, veio a óbito, com 3 meses de consumo. Apenas 3 meses? Apenas 3 meses de consumo. Ela desenvolveu uma reação inflamatória gravíssima e não houve como a gente resolver a situação. Eu sou defensor de que continue a proibição, de que nós ampliemos o processo de fiscalização, porque a sociedade está sofrendo muito com essa comercialização ilegal dos cigarros eletrônicos. Como é que você compra? Eu chego na distribuidora, na tabacaria, eu pergunto, eu quero um pod, que a gente chama de pod. Eu quero um pod. Aí ele mostra qual que eu quero, pergunta sabor, se eu tenho uma marca de preferência, e é isso. E já teve dificuldade de comprar? Não. Como pneumologista, obviamente, é contrário à liberação do cigarro eletrônico, dados os malefícios que a gente tem encontrado. Apesar dele ser proibido, ele está sendo largamente utilizado pela falta de fiscalização. O custo financeiro para o Sistema Único de Saúde e também para os planos de saúde, né? Se a pessoa tiver um plano de saúde, é altíssimo, porque os custos de internação hospitalar, principalmente custos em UTI, muitas vezes a gente tem que levar esses pacientes para uma UTI, são elevadíssimos, não compensam o que se ganha economicamente com o imposto cobrado desses produtos. No Brasil, uma resolução da Anvisa proíbe a fabricação, o comércio, a propaganda de cigarros eletrônicos. No Senado, o projeto de lei permite o consumo dos cigarros eletrônicos em todo o território nacional. A regulamentação envolve da produção à comercialização, com um registro obrigatório na Anvisa e Receita Federal. Proibido para menores de 18 anos e com multas por descumprimento das regras de 10 mil a 10 milhões de reais. E o debate é regular ou proibir? O que nós queremos é frear, é regulamentar, porque hoje é possível tudo. Isso aqui, é possível adquirir na internet. Olha, parece um sorvete. Olha aqui. No formato de sorvete. Olha isso aqui, no formato de sorvete. Por quê? Porque não é regulamentado. Dizer, olha, isso aqui é proibido. Se fosse assim, ninguém cheirava cocaína. É proibido. Eu acho que tem que realmente haver uma regulamentação adequada, proibida para crianças e fazer propaganda. Porque, vamos dizer que, o álcool faz mal,
Nós vamos proibir o álcool? O álcool faz mal. Mas a gente tenta fazer propaganda, a gente tenta, inclusive, orientar os nossos filhos que aquilo ali, se usado em excesso, faz mal. Precisamos estar atentos ao que está acontecendo, unidos com essa tentativa de regulamentação de algo que é nocivo à saúde do brasileiro. De algo que vai gerar mais problemas do que nós já temos. A formulação da RDC é baseado na melhor ciência disponível no momento da publicação da norma, em que a Anvisa pesou o risco versus benefício. O que a Anvisa concluiu e a diretoria colegiada da Anvisa aprovou por unanimidade é de que a liberação desses produtos, frente aos dados científicos disponíveis no momento da publicação da norma, é que eles seriam prejudiciais à saúde pública brasileira. O Canadá, que foi mencionado como um país que deveria ensinar o Brasil, na verdade o Canadá ele tinha os cigarros eletrônicos proibidos como o Brasil, eles liberaram o uso de cigarro eletrônico e hoje 1 em cada 4 estudantes no Canadá usa cigarros eletrônicos. Então esse é um dado que é o tipo de dado, por exemplo, que a gente tem que pesar. Com a regularização, ou a regulamentação e a disponibilização e a facilitação da venda dos cigarros eletrônicos, certamente, se considerarmos tabagismo como o ato de inalar nicotina, nós teremos rapidamente esse índice aumentando de novo, tá? Como os outros países já demonstraram o que aconteceu, né? Índices que estavam entre 12% foram para 17%, 18%, como o slide que eu mandei. Então, certamente nós inverteremos a tendência de redução do tabagismo para um aumento do tabagismo no Brasil. O que eu percebo? O grau de dependência é extremamente elevado, a intensidade dos sintomas de abstinência vem com um grau de ansiedade extremamente elevado e a gente precisa tratar com medicamentos poderosos. Inclusive a vareniclina vai ser necessário até incorporar no Sistema Único de Saúde, caso haja um pensamento de liberar, porque vai ser uma epidemia de consumo. A regulação que o Congresso, porventura, vier fazer a respeito da matéria não diz respeito apenas à Anvisa ou especificamente o governo federal. Quem vai na ponta enfrentar e mitigar os efeitos para a política pública de saúde são os municípios, o Distrito Federal e os estados. Ao final da linha, quem paga a conta vai ser, inclusive, o usuário do SUS com serviço de pior qualidade. E uma disputa federativa por quem vai suportar esse impacto fiscal no seu orçamento. Se diz que vai aumentar o custo do SUS ou das doenças tabaco relacionadas, ora, por que não se faz um estudo comparativo com o SUS britânico? O que aconteceu no SUS britânico depois de 10 anos de regulamentação? O que aconteceu com as doenças tabaco relacionadas no SUS do Reino Unido? Por que os Estados Unidos, 2 semanas atrás, passou a defender cigarros eletrônicos como alternativa de menor risco? Por que a Nova Zelândia regulamentou cigarros eletrônicos no meio da pandemia da Covid, estimulando as pessoas a migrarem do cigarro convencional para cigarros eletrônicos? Por que a União Europeia recomenda cigarros eletrônicos como alternativa de redução de risco? Eu queria mais uma vez falar sobre os cuidados que nós temos que ter com estudos que são desenvolvidos com vapes aqui no Brasil. E isso é uma coisa assim, foi coletado material biológico de usuários de vape. Eu volto a perguntar a vocês, de que vape, de que marca, com quanto de nicotina e o mais importante, que são variações que a toxicologia olha muito, que é a forma de consumo do vape, porque isso varia muito de usuário para usuário. Então são parâmetros que tem que ser vistos. Eu preciso dar o direito à escolha, porque as pessoas já estão utilizando. E o quê? Educar as crianças, educar os pais, educar os jovens. Isso aqui, pela 855, é proibido. Então, como assim? Que discussão é essa? Proibir não funcionou e, honestamente, continuará, lamentavelmente, não funcionando. Quando se discute o projeto de lei, mais do que se discutir numa disputa de quem é contra ou a favor, se está se aprovando ou não dispositivos eletrônicos para fumar no Brasil. O que nós estamos discutindo é um modelo de regulação. E qual é o modelo de regulação que pode ser eficaz para produtos que, de maneira consensual, eu acho que
Não imagino que alguém venha aqui e seja capaz de defender a tese de que cigarro não mata e que produtos de tabaco fazem bem à saúde. Quando nós proibimos os cigarros eletrônicos em 2009, nós deixamos claro para a sociedade que o que se sabia sobre aqueles produtos era muito pouco, que havia um mercado muito restrito e que era possível fazer o controle pela proibição. A medida foi eficaz. Em 15 anos, eu arriscaria dizer que por uns 8, 9, até 10 anos. De 5 anos para cá, nós precisamos pensar se esse modelo regulatório da proibição é eficaz ou não. Nos parece que não. Toda a comparação que se faz de produtos eletrônicos com o cigarro convencional nos remete a pensar, precisamos cuidar muito bem desses dois problemas. E a gente não vê nenhuma discussão hoje propondo a proibição do cigarro. Milhares de pessoas têm histórias muito parecidas com as minhas. São pessoas que fumavam muito, não conseguiam parar, conseguiram somente graças aos cigarros eletrônicos e a saúde dessas pessoas melhorou rapidamente. E isso num ambiente de total proibição, onde é uma roleta russa. A pessoa pode tanto comprar um produto aqui no Brasil de forma ilegal, que foi fabricado com as devidas técnicas de segurança e diretrizes, fabricado no Paraguai, por exemplo, que regulamentou em 2021, quanto saído do fundo de quintal contaminado com alguma coisa. E mesmo assim, estatisticamente, as pessoas nas mídias sociais falam que a saúde melhorou. E consideram, e eu considero também, que o cigarro eletrônico salvou a minha vida. Nós que tratamos dependentes de nicotina estão até hoje tentando parar de fumar. O discurso do Alexander, dependente da nicotina de base livre, só que ele saiu de uma para uma outra. O sal de nicotina. E o que é o sal de nicotina? É a nicotina de base livre, que já é potente na sua forma de adicção, e ainda se adicionou o ácido benzoico. E aí se deu origem ao sal de nicotina. E, infelizmente, os cigarros que são comercializados, cigarros eletrônicos que são comercializados, eles não têm só um sal de nicotina. Já tem estudos que mostram que existem 5 sais de nicotina. Isso nada mais é o quê? Entregar de uma forma muito mais rápida e muito mais potente uma nicotina muito mais poderosa do que a nicotina de base livre que existe no cigarro tradicional. Quando eu quis iniciar o programa, eu queria erradicar o tabaco. A minha luta era essa. E aí a OMS me mostrou por A mais B que era impossível erradicar o tabaco, como era impossível erradicar o álcool. E que o que nós tínhamos que fazer era arrumar uma maneira, um modus vivendi, em que fosse feito todo um projeto para que isso daí diminuísse. A proibição, eu não gosto dessa palavra, porque quando você proíbe, você não vê mais o que acontece. E quem se aproveita, quem gosta do ilícito, é o ilícito também. O marginal, o bandido, esse gosta de tudo que é ilícito. E você já pensou em parar? Já. Mas a dependência é grande, a estiga, a abstinência. Eu estava 7 meses sem fumar e viajei em família. Aí acostumado todo mundo fumando na minha família, a gente fumava junto. Aí eu olhei e falei, não, vou fumar aqui enquanto eu estou aqui, quando eu chegar em casa eu paro de novo. Aí eu voltei e não consegui parar não. E hoje eu só consigo parar porque se eu fizer caminhada, eu tenho que fazer caminhada. Esse tempo tem que esquentar, né, que é para fazer minha caminhada balanceada, né? Eu fazendo minhas caminhadas, eu nem lembro do cigarro. Mas quando chega dentro de casa, aí olho para um lado, olho para outro, aí olho para o indivíduo que está ali, né? Aí já me dá vontade, aí já vou, já parto para a ignorância para queimar ele e ele acabar caminhando. Mas é muito importante esse tratamento, sabe? Porque sem apoio, sem ajuda, fica difícil. Exploração sexual e tráfico de pessoas são combatidos com ação educativa em Roraima. Na Bahia, encontro de gerações e de saberes na roda de fuxicos. 90 anos de um programa de rádio que é a voz do Brasil. Lia de Itamaracá, a arte da Rainha da Ciranda, patrimônio da cultura brasileira. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil.
Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Se você me perguntasse o que eu gostaria no mundo, é que não houvesse violência. Eu fui educada assim, que a mulher tinha que sempre obedecer ao marido. Ela tinha que ser submissa ao marido. As primeiras agressões começou com insultos. Falar da minha roupa, dizer que eu era gorda, que eu era feia. Eu tinha o meu dinheiro, eu tinha minha conta, eu trabalhava, mas o meu salário quem gastava era ele. A primeira vez que eu pedi o cartão, que eu falei, o dinheiro é meu, eu trabalho, eu sei que o dinheiro é meu, eu levei um tapa. E como castigo à noite, ele me botou para dormir fora de casa na chuva. Se aquela pessoa se sente no direito de te empurrar, de te apertar, ela já está dando um sinal muito grande que ela é capaz de fazer outras coisas. Né? A gente pode passar, às vezes, por exemplo, de um empurrão para uma facada. Eu falo, eu estou vivendo hoje. Ter meu trabalho, ter dignidade, poder entrar na loja, escolher o meu sapato preferido, botar o meu batom vermelho e eu olhar para o meu corpo e não ter um roxo nele. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. Quais os impactos das novas tarifas de exportação impostas pelos Estados Unidos ao Brasil? Como as medidas podem afetar as empresas? Quais as medidas que estão sendo tomadas? E como fica o bolso do consumidor? Essas e outras perguntas serão respondidas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. A gente também fala tupi. Tocantins é uma palavra tupi que identifica uma etnia indígena e significa bico de tucano. Vem de tucã, como o pássaro é chamado em tupi, mais ti, que pode significar bico ou nariz. Já o nome tucano é formado por tu ou ti, que quer dizer bico, mais canga, termo para osso. Seria então a ave do bico feito de osso. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O DNA do Brasil, revelado por uma pesquisa da Universidade de São Paulo, traz dados que registram um pouco da nossa história biológica e mostram como a miscigenação tem formado as características da população brasileira, que provavelmente é a mais miscigenada do mundo. Ciência genética é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com a professora do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, Lígia da Veiga Pereira. Professora Lígia, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bem-vinda de forma remota ao Estúdio de Cidadania. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Então, professora, a minha primeira pergunta, que é a pergunta de muita gente, por que investir
tempo, recursos, pesquisa no DNA do Brasil, nessa pesquisa genética? Olha, eu acho que para as pessoas entenderem isso, eu acho legal a gente explicar primeiro o que é o DNA. Ótimo. O que é o nosso genoma, né? Sim. Pra vocês terem uma ideia, imagina que todos nós começamos como uma célula. Todos nós já fomos uma célula. Algumas delas começaram a virar neurônio, outras coração, fígado e assim por diante, até formar esses trilhões de células, né, que somos cada um de nós, com assim, centenas de tipos diferentes de células especializadas e organizados de uma maneira muito específica para a gente funcionar, né? Então, assim, acho que uma das perguntas mais fascinantes em biologia é como é que essa única célula consegue virar uma pessoa, né? Como é que cada uma das nossas células sabe o que fazer para a gente funcionar, né? E ela sabe porque ela seguiu uma receita, e as nossas células seguem essas receitas que estão dentro delas, que é o nosso DNA, é o nosso genoma, tá? Então,